sendo muito falado, né? Por exemplo, a seleção francesa, né? A gente vê muitos comentários sobre a seleção francesa, mas é uma seleção francesa de majoritariamente pessoas negras. E há um incômodo das pessoas com isso, né? Então, por que a maioria dos franceses não podem ser negros, né? É uma pergunta que você vê que há um incômodo, que isso aparece nas redes sociais, falando, não, mas não são franceses, né? Essa negação, porque eles não são o que é esperado de que a gente tem, né, nos estereótipos nossos do que é um francês, vamos dizer assim. E aprofundando isso que você está falando, é uma questão que até no Brasil a gente já superou mais. Sim. Porque a nossa miscigenação faz com que a gente celebre a todos os jogadores, independentemente da origem racial deles, né? A seleção francesa, como você trouxe, eles são franceses, sim, só que são filhos de imigrantes. Sim. Né? E ainda hoje sofrem xenofobia dentro do próprio país. Sim. E às vezes já são segunda, terceira geração, né? O Mbappé mesmo, né, que é o mais conhecido, já não é primeira geração, ele já é segunda, terceira geração. E mesmo assim esse traço está muito marcante, né? Então, assim, como isso é forte na sociedade, como isso... E esse extremismo, né, como você traz, vem exacerbando, né, essas questões, e a Copa nos faz refletir. Nos faz torcer, né, também, e nos faz refletir. E, realmente, no caso brasileiro, a gente já está mais acostumado com essa miscigenação na nossa... Mas a gente sabe, por exemplo, né, o Vini Júnior sofreu muito preconceito, né, na Espanha. No caso do Brasil, a gente teve também há uns 2 anos, né, acho que 2 anos, um venezuelano que sofreu, né, xenofobia dentro de campo, né, onde ele foi referido a ele, né, como um país pobre, né, teve essa depreciação, né, por ser original da Venezuela. Então, isso mostra essa xenofobia presente, né, acontecendo no nosso dia a dia, seja na Copa, quando a gente vê quem foram os excluídos de entrar, né, o juiz da Somália, a dificuldade dos iranianos, há também essa observação de quem são os jogadores, mas dependendo do futebol, do time, quem é a torcida, né? A torcida é muito mais embranquecida do que os jogadores. Então, essas diferenças estão todas perpassando, né, esse momento que a gente vai olhando. A gente consegue lutar contra isso? A sensação que eu tenho como cidadão, como torcedor, como ser humano, é que está piorando. Né? E geralmente é com esses marcadores que você falou. Todos os grupos que você está citando são grupos que pertencem ao sul global, né? Ou são países latino-americanos, ou do Oriente Médio, ou africanos. Né? É sempre esse olhar que deprecia e que persegue e que exclui, né, os integrantes desses grupos. Como superar, não sei se a gente está piorando, né? Eu acho que com os extremos, né, dos últimos anos que a gente vê, não sei necessariamente se é uma piora, mas também há uma conquista de lugares, né? Essas pessoas conquistam e elas eram muito silenciadas. Então, por exemplo, quando o Vini Júnior, ele protesta contra um racismo, ele abre essa ferida e fala: eu sofro racismo aqui na Espanha, e ele se impõe. Muitas das vezes as pessoas preferiam que ele fizesse igual outros jogadores faziam, né? Que não diziam sobre isso, não contestavam, né? Então colocava meio para baixo do pano. E ele traz essa ferida, né, à mostra, e ao mesmo tempo aí você tem essa contestação, esses extremos, né, acontecendo, as pessoas falam: não, ele não pode dizer, ele tinha que continuar quieto, né? Então, eu acho que a gente, não sei se é uma piora, eu acho que muito desses fatos, eles passam a vir à tona, né? As mulheres mesmo, né? Que passam, vamos ter a Copa das Mulheres, né, no próximo ano. Eu acho que muito desses assuntos também vêm à tona pelos os marcadores que você trouxe, né? A gente chama, dentro das ciências sociais, de marcadores sociais de diferença, que vão ser a raça, o gênero, a classe social ou a própria sexualidade, que é muito pouco discutida dentro do futebol, e a gente sabe que está presente, e muitas das vezes os jogadores eles têm que se esconder, né, atrás de uma masculinidade tóxica que existe nesses espaços. Até, né, para não perderem os contratos, né? Sim, não perder o contrato, todo o marketing por detrás. Hoje em dia a gente sabe que não é só jogar o futebol,
né? Você tem toda a rede social que vem, né, produzindo e sustentando esses jogadores. Então, você não pode fazer uma fala que não seja adequada, que você não, né, ou não está dentro do que é esperado de um jogador. Não pode sair do script, Não. né? Isso que você falou, Tânia, é muito importante, que não é que aumentou, na verdade, a gente está colocando o tema à tona, está discutindo, está debatendo, e talvez seja até o caminho para a gente conseguir melhorar essa situação que a gente tem. Você falou muito do Vini Júnior, e eu vou trazer Vini Júnior, eu não preciso nem parar para apresentar para você que está assistindo esse programa, né, que é o grande craque que a gente tem na seleção brasileira, um grande jogador do Real Madrid, e é um homem negro e negro retinto, porque ainda tem essa questão racial, e o racismo aumenta quanto mais retinta é a pele do jogador. E o Vini Júnior é um jogador incontestável, é um grande craque. E mesmo assim, quase sempre as perguntas para ele, os temas que dizem respeito são sempre com questão ao racismo. E a gente traz o outro tema aqui desse programa, que é o racismo, ele é um problema mundial. O Brasil, eu acho que está adiante de outros povos, porque pune de maneira severa essa questão, e acho que é um ponto que a gente vai explorar daqui a pouco. Mas como é que você vê a questão do racismo no futebol? A situação do Vini Júnior, ela exemplifica uma questão mundial, né? Sim, ele acaba sendo... Foi quem expôs muito, né? Isso que já acontece, com certeza muitos jogadores devem ter passado por isso, né? E tem essa vivência dentro do futebol, que é onde a gente sabe que tem uma ascensão, né? Muitas pessoas de classe mais pobre, que no caso brasileiro vão ser a maioria das pessoas negras, e elas conseguem ascender dentro do futebol. E quando você ascende, você passa a pertencer a espaços que não foram feitos para você estar, né? Para aquele corpo estar ali. Então, quando aquele corpo ele passa a estar na Louis Vuitton, na Dior, nas grandes marcas, nos grandes lugares, ele é um corpo que pode incomodar essa elite, né? Que está ali sempre esperando que seja um corpo embranquecido, né? Que esteja nesse lugar. Então, o futebol, ele permite essa ascensão. Agora, não sei até que ponto a gente permite que essa ascensão do futebol se reverta, né? Acho que um tema muito interessante da gente pensar, né? Tentando exemplificar um pouco o que eu estava querendo dizer, que é quando você vê, a gente tem muito poucos técnicos negros. Acho que nessa Copa temos 2. Então, quando você sai desse espaço de jogador e vai ascender para um espaço que é um status dentro do jogo, que é um lugar de poder, né? É um lugar que você vai disputar poder, você vê que se torna embranquecido, né? Então é difícil. Isso que você falou é muito interessante, para ficar bem claro, porque não é só a gente que gosta de futebol que está assistindo esse programa, muita gente não entende. Vários dos técnicos são ex-jogadores. E vários ex-jogadores são negros e não estão ocupando esses lugares, que são lugares de mais destaque intelectual. É como se tivesse assim, um filtro que impedisse de mostrar que um ex-jogador negro ele tem a capacidade intelectual e de gestão e de comando. Isso é muito interessante que você está falando, e é verdade. Se você parar para olhar os técnicos todos, a maioria ex-jogadores, eles são brancos. E é muito difícil se ascender para esse espaço, né? Que as portas se fecham, né? Não que as pessoas não tenham capacidade de estar lá, mas essas portas, elas já são muito fechadas. A pessoa, para ela abrir aquela porta, ela vai ter que fazer um esforço muito, muito, muito maior, né? No time feminino, futebol feminino também, a gente vê que sempre é muito difícil você ter uma técnica mulher, ou se manter, né, como mulher nesse lugar. A própria seleção de vôlei, por exemplo, o técnico é homem há anos, né? Então, temos jogadoras maravilhosas por anos, né? A gente não conseguiu produzir uma técnica de vôlei. A gente não deu espaço, né, para essa técnica, na verdade, né? Estar ali, né? Isso. A gente produziu, mas a gente não deu espaço para ela ocupar. É isso que você traz, né? São esses vários marcadores, né? No caso racial, de gênero, de sexualidade também. Sim. E essas portas vão se fechando. Eles não partem do mesmo lugar. Não. E com certeza você vai... Quanto mais a gente vê, né, a pirâmide de afunilar, então
todas as profissões que vão tendo mais status, mais dinheiro envolvido, né? As pessoas ganham mais, vai se afunilando nessa pirâmide, aí você vai tendo mais pessoas brancas, tendem a ser mais homens, né? Então, no final das contas, você vai tendo essa pirâmide da desigualdade. Então, para escalar ela e estar no topo, é bastante, não é fácil. É desafiador, mas a gente pode tentar mudar essas regras que acabam impedindo, né, e proibindo o acesso de pessoas negras, de mulheres. Sim. Quando a gente pensa, aí eu vou falar, é como se a Copa do Mundo fosse uma falácia, né? Se você para pensar, é uma celebração de povos, de raças, de etnias, né, vários países do mundo disputando aquilo ali, mas ao mesmo tempo por baixo, né, subjacente, há uma grande desigualdade. Sim, a gente vê isso já na própria classificação, né? Se a gente olha a gente já sabe quais os países não vão classificar para a segunda, terceira fase, né? Então, são países, geralmente, quando a gente olha, vão ser latino-americanos, africanos, que são países que têm dificuldade, né, para ter mais jogadores melhores, infraestrutura melhor, né? É o caso do Haiti mesmo, um país que vem passando por muitas dificuldades, né? Ter classificado para a Copa do Mundo é quase um milagre diante de tanta dificuldade que esse país tem. A gente teve uma migração haitiana importante para o Brasil, a gente ainda recebe haitianos, não mais com o mesmo volume dos anos de 2010, isso. Né, na década ali de 2010, mas é um país assim, que você vê com tantas dificuldades, quase que sem um governo central, assim, mesmo dominado por gangues. A gente conversa com muito haitiano, eu tenho um aluno haitiano, então ele mostra essa dificuldade, e é um país que foi para a Copa. E um dos jogadores que saiu do Haiti, porque os outros jogam em outros países, teve uma dificuldade tremenda para entrar nos Estados Unidos. Olha que absurdo. E é um país caribenho, está nas Américas, pertinho. Pertinho, em termos de distância, está ali, né? E ao mesmo tempo tão longe, né? Tão longe, tão difícil, tão distante. E é o país que ele sempre... Então, assim, esses países, é claro, a gente já vê que a Copa, ela é um espelho da nossa desigualdade, a nossa hierarquia global, né? Então, os países, né, o Haiti já saiu, o Congo já também, tinha um país que foi, agora Senegal foi eliminado. Todos, e acabam ficando as grandes potências, né? Que vão sendo os países mais estruturados e tudo, e os europeus, que são a grande maioria que já vai ficando na Copa. Os Estados Unidos ainda não joga tão bem, né? Ainda bem. Mas tá seguindo. É a nossa vingança contra o imperialismo. Pelo menos. Tânia, a gente está falando muito de futebol, mas essa realidade, ela se espelha nos outros esportes também, não é? Com certeza. Daqui 2 anos, né, vamos ter as Olimpíadas, que também vai ser lá nos Estados Unidos, né? E com certeza, quando a gente vê os quadros de medalhas, ele sempre nos diz, né? Quais são os países que disputam o topo? A China e os Estados Unidos, né? Eu acho que isso nos diz muito dos investimentos no esporte, de como que a gente tem que pensar o esporte como uma categoria já dentro da escola de formação, né? E que vai dar acesso a pessoas que são de classes mais desfavorecidas em termos de recursos financeiros, a conseguir uma ascensão social, um status social, né? Uma mobilidade social dentro da sociedade. Então, pensar o esporte como um motor, né, de uma possibilidade de uma mobilidade social, eu acho que é muito importante. E pensar os vários esportes, né, como você mesmo disse. O futebol é central. No Brasil, para-se tudo para assistir o jogo, né? A gente tem essa punção, porque somos muito bons, né? Temos aí... É uma cultura que já está arraigada, Sim, né, há muito tempo. Aí temos os times, né? Somos os únicos pentacampeões, né? Então, a cidade para mesmo, né? Os jogos, né? Os campeonatos todos. Mas temos muitos outros esportes que também é muito importante. Esse debate está dentro deles e a gente também está fomentando, né, esses outros esportes. Você falou que você acompanha muitos alunos de outros países, em especial alunos do sul global, que o Brasil também faz parte, mas o Brasil, como a China, mas não dá para comparar com a China, mas tem um espaço
espaço de protagonismo. Como é que essas pessoas nos veem? Como é que esses imigrantes veem a gente, o povo brasileiro? Porque a gente tem uma autoimagem, às vezes, distorcida de como a gente é. Como é que a gente é visto nessa questão de xenofobia e racismo? Olha, a gente tem, trabalhando principalmente com os venezuelanos, haitianos, né, a gente tem uma política migratória muito acolhedora, em termos, comparando com outros países, né, em termos de regularização migratória. É muito raro você ter no Brasil alguém sem a documentação. Né? Então, assim, que está no termo clássico que a gente fala, né, ilegal, né, que nos Estados Unidos se usa muito. Que, na verdade, a gente fala, ninguém é ilegal. Você pode não ter a documentação, mas ilegal não é ninguém. Mas no Brasil, a gente tem, desde a lei de 2017, né, a gente tem uma regularização migratória muito boa. Aqui no Brasil, para a pessoa ficar sem documentação mesmo, é muito raro. E também, aqui no Brasil, uma vez tendo o documento, né, ou solicitando refúgio, sendo só solicitante de refúgio ou um visto de residência, você pode trabalhar. O que é algo muito positivo comparado a outros países, que as pessoas ficam anos num limbo, esperando o status de refugiado e não pode trabalhar, ficam em condições muito precárias, não pode ver a família, não pode fazer agrupamento familiar. Mas no Brasil a gente tem, os migrantes, né, eles reportam muito que quando eles entram no mercado de trabalho ou entram nas escolas, que sim, eles percebem que há preconceito e acaba, principalmente quando são negros. Então, os haitianos reportavam, no Haiti eu não sabia o que era racismo, porque a população é majoritariamente negra, né? Mas no Brasil eu fui entender o que é o racismo, porque aqui eles vivenciavam isso, né, na prática, de perceber que alguém estava discriminando eles por uma questão de cor e de raça, né? Ainda é aquele racismo que a gente achava e dizia que era o racismo velado ou é um racismo mais às claras? É um racismo mais velado. Nas entrevistas que a gente já conduziu com alguns entrevistados, com alguns migrantes, às vezes eles nem percebiam que aquilo era uma questão de racismo. Né? Então, às vezes, eu lembro uma pessoa que me reportou, não, a gerente da lanchonete que eu trabalhava falou que eu podia ficar na chapa, que era melhor eu ficar na parte de dentro. E que se eu me queimasse, isso é horrível, não marcaria tanto. Que absurdo. Então, foi um relato assim, a gente ficou muito estarrecido e ela não tinha tanta dimensão que aquilo era uma questão muito racista. E eu lembro da gente trabalhava, né, fazia umas oficinas, então fomos trabalhando com essa haitiana, né, conversando, e aí ela foi falando outros relatos, mas esse foi assim o que mais marcou o grupo ali, né, que a gente estava fazendo um grupo focal, então foi o relato durante essa pesquisa, então esse foi um relato muito, muito marcante para a gente. E tem de outros também, de outras nacionalidades, né? Também perpassa essa questão. Mas sempre com esse marcador racial, não é? Sim. Quanto mais claro o imigrante, melhor ele vai ser tratado. Sim. Se ele for do norte global, ele vai ter quase que o tapete estendido, né? Se for um americano, se for branco, um americano branco, né? Se for um espanhol também branco. A gente teve problema com os cubanos também, quando a gente teve, né, no programa Mais Médico, né? Não sei se você recorda, teve Lembro várias demais. A classe médica se colocou contra e eles iam, na verdade, para o aeroporto, né? Sim. Fazer manifestações contra, então foi muito forte. A gente tem também algumas manifestações, por exemplo, contra os afegãos, aí já entra uma questão religiosa. Que é a xenofobia, né, causada por intolerância religiosa, isso, né? Aí ela entra já não pela questão de raça e cor, mas por uma questão da religião, desse estranhamento. Mas você vem de outra cultura, você vem de outro lugar, você vai trazer terrorismo para cá, né? Essa má interpretação de quem são essas pessoas, por que elas estão aqui, né? Dentro desse contexto de fuga, né? De uma situação
que é difícil até nomear, né? Contra as mulheres, então... Estão lutando pela própria sobrevivência, né? Em condições melhores de vida. E o Brasil, que sempre foi um país que acolheu todos os povos, todas as culturas. A gente brincava que era o país em que o rabino e o líder muçulmano conviviam bem, em paz. A gente tem que retomar isso. Sim, com certeza. Mas, assim, a gente tem vários projetos, né, que tem dessas acolhidas em espaços. Eu acho que o Brasil é um caso de sucesso em termos de migração, em termos de documentação e até mesmo de propostas de acolhimento, de programas de acolhida. Então, nós temos a Operação Acolhida, que funciona, né, ali, poderia ser melhor, tem questões a ser melhorada, tudo tem, mas é um espaço de acolhida. Também temos agora o programa de acolhida dos afegãos, né, o patrocínio comunitário, que tem essa acolhida dos afegãos, que é voltado para eles. Comparado, então, ao resto do mundo, a gente está bem. Tá. Sim. Que bom ouvir isso. Eu espero que daqui a 4 anos, quando a gente estiver na próxima Copa, a gente esteja ainda melhor, hein, Tânia? Com certeza, com certeza. Olha, eu quero te agradecer pela entrevista, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, Hermes. Portas estão abertas para a gente voltar a falar desse assunto no futuro, viu? Em perspectivas melhores. Com certeza. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. A gente se vê no próximo Cidadania. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Daí, Regina. Ok, poquito. Ok, y quiero carne. Muita carne. Muita? Carne, muita carne. Tá bom, vou botar muita carne. Regina, me dá um molho de pimenta aí, ó. Chile. Pimenta. Sim. Verde. Os mexicanos fizeram a festa aqui. Aqui só deu Comer burritos. São lindos. Esse aí tá lindo, aquele chapéu. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigada a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz.
De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, está no ar mais um Diálogos Aconteceu. Eu sou Vanessa Amaral, estou aqui com Emerson Douglas para entender um pouco mais sobre Previdência Social. Bora com a gente? Nosso tema de hoje é a Previdência Social no Brasil, uma das principais políticas públicas do país. É por meio dela que o governo garante renda a milhões de pessoas, em benefícios como aposentadoria, salário maternidade, pensão por morte, por exemplo. Ao mesmo tempo, é uma área que concentra muitos desafios fiscais e de gestão. Só em 2024, a Previdência gastou cerca de 40% dos recursos da União. E o desafio de manter o sistema funcionando é cada vez maior. Por isso que a gente recebe hoje, para tentar entender essa conjuntura, o consultor e economista Pedro Neri. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Emerson. Obrigado, Vanessa. E para falar sobre o trabalho da fiscalização da Previdência, a gente recebe Fabiano Fernandes, que é diretor da Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho do TCU. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Vanessa e Emerson. Pedro, qual é o papel da Previdência Social hoje na vida dos brasileiros, lá na ponta, principalmente do ponto de vista social? Você consegue traçar assim, um panorama para a gente? Legal. É curioso falar assim no papel da Previdência, porque tem várias previdências, né? A Previdência ela é baseada no mercado de trabalho, então ela reflete as desigualdades que a gente tem no mercado de trabalho. Então tem uma parte da Previdência que chega bem nos mais pobres, que é a Previdência Rural, por exemplo, que tem uma penetração boa no Nordeste brasileiro, no interior. Já tem um outro modelo de Previdência, que é a Previdência Urbana, que também é operada pelo INSS, que tem uma base contributiva mais forte, está mais associada às regiões que tiveram industrialização maior, que tem... Centro-Sul do Brasil. Centro-Sul, com maior histórico de carteira assinada, e ela vai ter um papel aqui do ponto de vista da combate à desigualdade, combate à pobreza, naturalmente menor. Ela repõe a renda de pessoas que contribuíram. E fora da Previdência, mas ainda dentro do INSS, a gente vai ter o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que ele se mistura um pouco com tudo isso, porque uma parte dele é destinado a idosos pobres, e ele tem uma penetração boa também na região amazônica, em periferias das cidades. Então, a Previdência, ela tem de tudo. Ela tem desde um papel redistributivo, que se dá pela Previdência Rural, que se dá pelo salário mínimo, até um papel que não é necessariamente redistributivo, que concentrou historicamente renda em regiões mais ricas do país. Mas, fundamentalmente, se a gente for lá na teoria, o papel da Previdência é ser um seguro para a perda de capacidade do trabalho. Então, fiquei velho, aposentadoria. Fiquei doente, auxílio-doença. Fiquei incapacitado, aposentadoria por incapacidade ou por invalidez. A pensão por morte também é isso, né, para uma família que tinha um provedor. E no Brasil a gente vai longe, a gente vai não só em maternidade, mas até no caso de prisão. Até onde a gente sabe, é o único país que paga o auxílio reclusão, que é um benefício que é para a família, né? Para a família do segurado que contribuía, mas então até o sinistro de prisão, digamos, está protegido. Então é um leque amplo, de certa forma cada vez menos amplo, porque você tem muita gente que não está mais no modelo CLT, que é onde está vinculado à Previdência, mas é uma estrutura enorme na sociedade brasileira, nas contas públicas, e não à toa uma parte muito importante da atuação do tribunal também está aí nessa seara. E, Fabiano, do ponto de vista da gestão pública, o que torna a Previdência um tema tão sensível para o planejamento do governo? Bom, a Previdência, acho que para qualquer governo é crítica, né? Porque ela tem realmente efeitos, né, impactos ali macroeconômicos, sociais, políticos, né? Acho que a gente pode começar falando ali sobre a questão da rigidez do orçamento, né? O Emerson até colocou que 40% ali, a Previdência representa bem, né, mais ou menos em torno disso, da despesa primária, né? Se a gente for olhar
né, em 2024 também, né, a gente pode ver ali que tem aproximadamente 10% apenas ali de discricionariedade, né, despesas discricionárias ali do governo. Mas a despesa fixa, né? Que você teria ali para investir, por exemplo, em saúde, educação, infraestrutura, outras políticas sociais. Então, é uma margem pequena. Então, isso já mostra assim, que no curto prazo, como que a Previdência já limita muito essa discricionariedade, né, para fins de planejamento de curto prazo. Se pensar em médio e longo prazo, aí começa a vir questões mais... por exemplo, como o déficit, né? A questão déficit estrutural, a Previdência tem impactos de longo prazo, né? Tem uma certa irreversibilidade, assim, né? Parcial, por exemplo, quando se trata se envolve direito adquirido, né? São despesas continuadas e é muito, muito sensível a questões demográficas, né? Que estão relativamente aceleradas, né? Como envelhecimento da população, a questão da taxa de natalidade que vem reduzindo. E, Fabiano, deixa eu só perguntar, trazendo para a atuação do TCU, como o tribunal acompanha esse cenário que o Pedro, né, trouxe e como o tribunal pode contribuir para mudar essa situação, enfim, no longo prazo, claro. Sim, o TCU atua de diversas formas, né? Se a gente pensar que em termos de... Vou colocar aqui, começando com alguns trabalhos até que já são feitos assim, periodicamente, né? Eu falei aqui sempre na auditoria das contas, né, de governo, no trabalho sobre as contas de governo, a gente sempre, então, anualmente está fazendo essa análise mais de sustentabilidade, né, da Previdência, tem um acompanhamento contínuo dessa questão. A gente tem a auditoria das demonstrações contábeis do Fundo do Regime Geral de Previdência, do INSS, existem... até na área onde eu atuo mais, a gente trabalha muito também com questões operacionais ali do INSS, que é a questão da tempestividade, né, na concessão de benefícios, as famosas filas, né, do INSS. Então, a gente tem aí, são trabalhos mais assim de auditoria operacional. Existem também, a gente faz periodicamente a auditoria de conformidade dos pagamentos, né, de benefícios do regime geral de previdência, mas também do regime próprio de previdência da União. Um dos desafios aqui que a gente pode colocar também essa questão que fala, né, da bomba fiscal relativa, né, aos RPPS de estados e dos entes subnacionais, de cada estado, né? Deixa eu só tentar dar uma traduzidinha. Tem um regime próprio de cada estado para os seus servidores, tem o regime próprio da União, dos servidores federais, e ainda tem o regime geral da Previdência, que é dos trabalhadores seletistas que contribuem normalmente para a Previdência. É por aí mesmo, né? Exatamente. E a gente pode acrescentar também... É equivalente à Previdência, né? Mas é o sistema de proteção social dos militares das Forças Armadas, né? Sim, análogo, né? Análogo, Não é uma Previdência, né, tradicional, mas é análogo. Mas tem também essa questão dos RPPS, aí, obviamente, né? RPPS de estados e municípios está fora da jurisdição do Tribunal de Contas, né, da União, mas o TCU tem o papel de fiscalizar, ele tem a competência de fiscalizar o Ministério da Previdência Social, que é quem tem um papel importante na questão do acompanhamento, da fiscalização dos demais RPPS, né? Entendi. Deixa eu puxar um ponto aqui que eu imagino que seja uma ponta do iceberg, mas que acaba impactando lá na ponta, né, no cidadão, que é a questão do atraso na análise dos benefícios. Esse é um ponto crítico. O que precisa para resolver isso? Como é que vocês veem esse ponto? Bom, eu ia entrar nessa parte, né? A gente tem estrategicamente atuado mais nisso nos últimos anos, porque entra realmente uma questão mais operacional ali. A gente fala aqui muito, olhando o regime como um todo, né? A gente tem essa questão de sustentabilidade, do equilíbrio financeiro atuarial, mas no final das contas o objetivo da Previdência ali, como o Pedro colocou, né, combate à pobreza, né, a questão de evitar uma variação muito grande no padrão de vida dos segurados, né, que fala que é a suavização, né, do consumo, e a questão da tempestividade, a questão das filas do INSS tem tudo a ver com isso, né, então o TCU tem atuado, né, bastante nisso e tentando identificar as causas, né, tentando promover mais celeridade, né, tem na concessão ali desse benefício, porque às vezes as pessoas ficam... Tem casos aí de estados que fica às vezes um ano ali o segurado aguardando em média para receber, né, um benefício por incapacidade, aquele antigo auxílio-doença, né, que é um auxílio por incapacidade temporária.
Então, esse é um problema crítico. O TCU tem buscado identificar as causas e, com recomendações, determinações ali, melhorar um pouco essa situação. A gente tem visto isso, até voltando à pergunta da Vanessa, uma das formas que o TCU tem acompanhado essa questão é pela lista de alto risco, né? Então, esse tema está lá, eu acho que é o primeiro tema da lista de alto risco, é exatamente a concessão de pagamentos concessão e pagamento de benefícios previdenciários, e essa questão da tempestividade está bem destacada lá. O Pedro também pode comentar sobre essa questão do atraso na análise, da fila, né? Esse é um problema que não é novo, né? Acho que existe alguma frustração dele não ser resolvido, ele foi até tema da última campanha eleitoral, então, via de regra, cada governo que chega tem um passivo para lidar, né? Um estoque de fila para analisar, e nos últimos anos sempre teve algum tipo de choque, né? Ou greve dos peritos, ou pandemia, alguma coisa que prejudicou a própria reforma com a mudança das regras. Mas tem esse papel que eu acho que é crescente, que é interessante, que é da judicialização, né? Eu não sei muito bem como que a gente vai resolver, né? Tem muita decisão judicial no orçamento brasileiro e no INSS, decisão para conceder benefício, tem bastante, e isso tem afetado. Eu não sei se futuramente uma outra reforma vai tentar tratar disso diretamente ou indiretamente, tentando reduzir a demanda pelos benefícios, porque o fato é que a ideia do INSS do que é um benefício, por exemplo, um benefício por incapacidade temporária ou permanente, é diferente do que o judiciário vê. Então, a gente vê muita discussão sobre isso, muita discussão sobre perícia, e uma dificuldade muito grande de resolver, né? Nós estamos em 2016 com fila de 3 milhões, né, Mas é possível pessoas. Resolver? Sim. Tecnicamente. Sim, acho que claro que sim. Eu também acho. Vários trabalhos, né? Óbvio, não só aqui do TCU, tem induzido ali, por exemplo, a questão da concessão automática, né? Então, a gente está fiscalizando, mas promovendo isso, a questão da fila da perícia. O próprio TCU tem 1 ou 2 acordos falando, induzindo a questão da utilização, intensificação, né, do uso do ateste médio, né? Que é a concessão, né, de benefício por incapacidade temporária por meio da análise documental à distância, assim, análise de atestado. Né? Inclusive, até também perícia por telemedicina, o TCU induziu isso, né? Começou na época até da pandemia, e melhorou muito, embora, né, realmente tenha se divulgado o estoque assim, da fila de milhões, mas se você olhar o tempo médio tem caído? De concessão, tem caído. Eu acrescentaria que também tem uns problemas novos que aparecem às vezes, assim, quando a gente acompanha ao longo do tempo, coisas que não estavam no radar e passam a estar. Por exemplo, tem muito pedido agora de depressão, transtorno de espectro autista, tudo isso envolve perícia. A gente não sabe muito bem, enquanto sociedade, se a incidência dessas situações, depressão, ansiedade, está aumentando, ou se é mais conscientização. A gente não sabe muito bem qual que vai ser o papel do INSS nesses casos, realmente o caso de afastar a pessoa ou vai ser ruim para ela, benefício de prestação continuada que é operado pelo INSS no caso de pessoas com TEA, né? Transtorno do espectro autista. Dentro do transtorno do espectro autista. Também tem aumentado, não é simples, tem graus diferentes, frequentemente isso vai parar no judiciário, olha, o perito do INSS negou a meu auxílio-doença por depressão, negou o BPC do meu filho que é autista e aí o judiciário concede. Nem sempre, mas tende a conceder mais, e acho que são questões, essa questão de incapacidade como um todo, ela é muito interessante, porque é tudo muito relativo e depende muito de que trabalho a pessoa fazia, a realidade do trabalho está mudando, muita gente está em teletrabalho, a tecnologia também melhorou muito a forma com que a gente lida com deficiência. Então, 2026, a gente chega, acho que com uma ideia muito diferente de 30 anos atrás do que é uma pessoa com deficiência, do que é um trabalho que... Acho que a gente também, hoje em dia, vê modernamente mais benefícios no trabalho do que se via no passado, se não for um trabalho degradante, enfim. Então, acho que tinha uma ideia no passado de, olha,
está doente, tira do trabalho e agora tem muito mais possibilidades de adaptação e trabalho remoto e aplicativos que ajudam com deficiência, enfim. E eu acho que essa é uma discussão que ajuda a gente a entender por que está aumentando tanto a fila, né? Porque, de fato, tem uma realidade que está mudando e esses são temas novos. 10 anos atrás, a gente não discutia tanto autismo no INSS, depressão não era tão importante para afastamento. Talvez tenha a ver com a questão da pandemia, que é uma coisa recente. Não sei, porque o pessoal mais antigo também vai dizer que teve uma época que tinha explosão e a gente vai lembrar disso, do LER, lesão de esforço repetitivo. Não sei se era uma coisa do momento ou se realmente a tecnologia melhorou e a gente não fica mais tanto digitando assim, que nem no passado, mas pode ser que no futuro apareça uma nova LER, uma nova depressão. Não estou dizendo aqui que as pessoas inventam doença, não é nada disso, mas alguma coisa que a gente fica mais sensível, percebe mais e isso acaba afetando, porque, de novo, a previdência é tão grande, tem tantos braços que qualquer coisa que acontece na sociedade vai bater ali, né? E qualquer aquela espirro dá 10 bilhões. E pelo que vocês estão falando, é possível que o sistema em algum momento se torne insustentável. Temos esperança de nos aposentar, nós que... O que a gente vê quando estuda um pouco o assunto é o seguinte: para realmente se tornar sustentável, e aqui não é só a questão do Brasil, de outros... Isso aqui é uma questão mundial, precisa de uma mudança muito mais profunda no modelo de previdência, né? A gente não vai conseguir resolver isso ajustando, fazendo aquelas mudanças paramétricas que falam, de mudar a idade, uma forma de cálculo, né? Questão ali de contribuição, isso alivia no curto prazo. Isso não é suficiente. Mas não é suficiente, né? Paliativo. Um problema que a gente tem é exatamente essa questão. Quando eu falo modelo, o nosso modelo é esse de repartição simples, né? Que ele estava falando da pirâmide, o Pedro, né? Que quem está na atividade está pagando quem está aposentado no momento. Então, assim, principalmente com essa mudança na relação de trabalho, a gente está tendo, por exemplo, a questão do MEI, né? Isso é um desafio. Microempreendedor individual. Não contribui, né? Ele contribui, mas contribui com muito pouco. Ele contribui com 5%, isso não é sustentável. E eles vêm crescendo nessa base de contribuintes, né? Eles representam aí... Mas eles ficam segurados? São segurados. Visão social da coisa, não é que é previdência social. Sim, exatamente. Né? Eu não quero trazer só esse olhar fiscalista. Com certeza tem os benefícios ali de proteger. E acho que tem outra questão nessa do MEI, que é eles estão limitados ao valor do salário mínimo na hora de receber o benefício. Talvez muita gente não perceba isso, né? Vamos pensar um motorista de aplicativo que tira 2, 3, 4 mil, ele está protegido, mas só até um salário mínimo, né? Mas acho que o Emerson fez uma pergunta legal, que e a Vanessa também, sobre quando que vai ser insustentável e se a gente vai se aposentar. Aquela visão... Não, quando estoura, não necessariamente vai recair sobre quem está dentro. Acho que isso é interessante perceber. Como a gente tem um modelo de repartição que já tem déficit, é financiado pelo governo, isso bate em quem não está dentro do sistema, bate em quem não contribui e deixa de conseguir acesso ao, sei lá, um atendimento médico no sistema de saúde porque não tem dinheiro para médico. Tem uma reflexão sobre gerações mais jovens, né? A gente vai se aposentar, sim, ainda que seja mais tarde, mas a que custo para quem é mais jovem, né? Isso já tem uma discussão hoje, né? Muita gente, principalmente de classe média, pensar por que meus pais tinham mais coisas do que eu tinha na minha idade? Será que tem... Uma frustração, tem uma frustração, Tem alguns impactos já, né? Não sei o quanto a gente pode dizer que essa num país como o nosso, que reduziu tanto a pobreza e tal, acho que isso é um papo ainda mais de classe média, uma discussão um pouco importada, mas é uma reflexão interessante, né? O quanto que do orçamento ou da economia a gente destina para a geração mais velha, como que isso afeta, por exemplo, taxa de juros por meio da dívida do governo e, portanto, afeta financiamento afeta imobiliário, afeta um monte de coisa, né? Então, tem uma discussão envolvendo gerações mais jovens, né? Um medo de não conseguir prosperar como os pais prosperaram, e acho que a Previdência, se não faz parte dessa discussão ainda, eventualmente vai fazer, né? Porque vai ter, enfim, cada vez menos pessoas no mercado de trabalho, cada vez mais pessoas aposentadas. Mas quando pergunta se a gente vai aposentar, essa questão toca num outro problema, né? Que a União até hoje não criou, isso também consta em fiscalização nossa, né? Não criou a sua entidade gestora única do regime, não tem o fundo dela, enquanto ela cobra... A União cobra que os demais RPPS tenham o seu fundo e que ele seja sustentável, né? Enfim, que cumpra ali as normas. Um fundo garantidor? É o fundo mesmo de previdência. A gente, na verdade, a contribuição que está sendo descontada, né, todo mês do seu salário, ela não vai para o fundo. Ela é, na verdade, usada... ela é uma preocupação só anual ali de equilíbrio, mas não existe um fundo onde você capitaliza, por exemplo, esse recurso. Então vai para onde? Vai para a conta única? Exatamente, ela dá uma flexibilidade para o governo que... Ela fica no meio de vários outros recursos. Usado por outros recursos. A gente passa para uma geração futura, né, arcar com
com o pagamento dos beneficiados. Essa é a questão da repartição simples, por isso que eu quis só apontar que para o sistema se tornar sustentável tem que mudar o modelo. Assim, não estou falando que tem que entrar né? É complicado essa questão de regime capitalizado, parcial, não vou entrar nessa discussão, mas eu acredito que para ser sustentável assim, no longo prazo, precisa de mudanças mais profundas como essa. Então, essas reformas da Previdência que a gente tem acompanhado, a gente está empurrando o problema para um pouquinho mais para diante, mas não está... Porque ser sustentável quer dizer, se continuar funcionando assim, está tudo certo, está todo mundo garantido, e enfim. Então, a gente está empurrando um pouquinho para frente, para as gerações à frente. Eu acho que tem uma parte que por exemplo, na reforma de 2019, teve uma discussão grande, muita polêmica, muita frustração, porque de fato ela tinha impactos, né? Então, algumas pessoas vão se aposentar, estão se aposentando, trabalhando agora, talvez ouvindo esse podcast, iam se aposentar mais cedo, e a reforma não permitiu, teve uma mudança significativa no cálculo da pensão por morte, que afetou muita gente. Então, acho que a gente vai ajustando, mas eu acho que uma discussão que é legal para a gente ver como isso é um problema do mundo todo, é que muitos governos já estão tentando pensar como é que faz para as pessoas terem mais filhos, né? Acho que o caso que é mais curioso... Para estimular as pessoas a terem filhos. Acho que o caso mais intrigante é da China, que por muito tempo tinha aquela política do filho único, né? E agora está tentando estimular as pessoas a terem 3 filhos. Então, assim, uma parte da discussão aí é previdência, uma parte é mercado de trabalho, mas o mundo inteiro está pensando assim, como é que a gente faz... o mundo inteiro está sentindo, não vou dizer que é todo mundo que está tentando resolver o problema da natalidade, mas é uma discussão aí, né? E é uma coisa que mudou muito rápido, né? A gente quando esse sistema foi concebido ou desenhado, ou na Constituição de 88, não tinha essa ideia que a taxa de natalidade ia cair tão dramaticamente, ela tem caído mais do que era esperado, enfim... Então, de fato, pode ser que a gente tenha uma geração que fique de alguma forma sobrecarregada e acabe com o ressentimento da gente quando for a nossa vez de se aposentar. Mas eu acho que tem assim, se a gente quiser ver o copo meio cheio, querer ser otimista, eu acho assim, tem... o trabalho no mundo todo está tendendo a caminhar mais para serviços, então as pessoas estão podendo ficar mais tempo no mercado de trabalho, sem ser um trabalho penoso, desgastante. Muitas pessoas têm acesso a teletrabalho ou trabalho híbrido, e acho que isso facilita muito trabalhar até mais tarde, então é até compreensível uma geração anterior que eu conheci de servidores que era louca para se aposentar. E a nossa geração, por exemplo, pelo menos no órgão que eu atuo, há alguns anos a gente pode trabalhar parte do tempo em casa, então dá para se imaginar indo até mais tarde também desse jeito, né? Tem a inteligência artificial aí que, se ela vier mesmo para roubar empregos, quer dizer também que ela vai produzir muito, então pode ser que no fim das contas a gente não precise das pessoas tendo tantos filhos se o, sei lá, ChatGPT vai produzir bastante e ajudar a arrecadar mais para a Previdência. Então tem essas discussões aí que tem acontecido. Mas tem uma esperança aí de crescimento da produtividade, que é algo que a gente não observou nas últimas décadas e que ajudaria a gente com esse problema. Então vamos pensar que não é só de coisa ruim que a gente está falando aqui. As coisas mudam o tempo todo, o trabalho muda o tempo todo, né? Interessante, bem colocar. Eu tenho achado interessante que vocês, geralmente quando a gente vê previdência na grande imprensa, via de regra é aquele olhar de que problema, uma possível bomba, e não é o olhar de vocês, não me parece isso. O briefing que eu recebi era para fazer uma coisa mais alegre aqui hoje. Não, tô brincando, mas eu acho que é legal falar do tema, para além assim, dessa questão dos números. E eu acho que é legal também convidar quem está ouvindo e vendo a gente a pensar nessa transição demográfica para além da Previdência. Por exemplo, tem uma preocupação muito grande com planos de saúde, o que vai acontecer com essa pirâmide demográfica invertendo. Violência já está reduzindo muito no Brasil e em outros países latinos, e vai reduzir porque simplesmente não vai ter mais jovem para cometer violência, como na nossa geração teve. Então é um tema muito fascinante e é muito intrigante pensar que as pessoas têm bem menos filhos do que no passado e a gente não sabe muito bem por quê. Isso muda tudo, né? Então, se até a China está discutindo o assunto, né, eu acho que é legal a gente tentar pensar nele de uma forma ampla. Bom, a recomendação seria ter mais filhos? Vocês vão convidar o nosso ouvinte a ter mais filhos ou não? Deixa só na China? Não, eu acho que é super interessante, mas depende também do tipo de família, né? Então, assim, se é uma família que tem uma estrutura para cuidar, ele vai ser uma pessoa, enfim, que vai ter maior chance de contribuir para o sistema, é bom, mas até nisso existe um cuidado. Por exemplo, na Hungria,
tem um esquema de pagamentos que é para quem casa, para ter filhos, né? Para quem casa e para quem trabalha e tem certa renda. Tipo assim, não estou dando dinheiro para todo mundo ter filho, é só para quem eu acho que vai contribuir mais. Então, mas certamente tenho filhos por outros motivos, assim, se for não precisa ser uma arte da Previdência. Inclusive, se o sistema quebrar, a recomendação de ter mais filhos vale a pena também, que a gente volta, né, bem no passado, né, que os filhos sustentavam, não existia a Previdência. Né? Então, os pais eram sustentados era a família que sustentava. Sim, que era a ideia que se tinha em 88, né? Quem vai entrando no sistema vai contribuindo e vai sustentando a aposentadoria de quem já contribuiu, né? De quem já trabalhou pra caramba. Eu acho que vale muito a pena dar uma olhada no material do TCU, porque esse é um tema que a gente vê, às vezes, muita desinformação na internet, e o TCU tem uma reputação muito grande no debate público. Então, muitas vezes eu peguei o trabalho do TCU porque me fiquei muito impressionado, como admirador do órgão, que eu já era, mas fiquei muito impressionado de ver como as pessoas... Peraí, falou de TCU, eu vou baixar minha bola aqui, entendeu? Então, compartilhem e conheçam o trabalho que o TCU faz na área de Previdência, que tem muito trabalho legal lá na página do Tribunal. Trazendo, né, só que eu lembrei de uma questão que a gente não colocou, a questão de indeferimentos, né, que está tendo essa questão da lista de alto risco, né, indeferimentos que a gente chama indevidos, né, de benefícios, né, que essa questão de ter uma fila, de ter uma pressão por concessão, né, a questão da velocidade, porque tem muita demanda e muita gente esperando. Esse mais problema. Fácil indeferir. Exatamente, gera incentivos para indeferimento, assim, o próprio INSS vem mostrando, a gente auditou o número do próprio INSS, mas a gente está falando de um percentual alto, assim, considerando os indeferimentos, se olhar manualmente, né, que é o servidor do INSS analisando, a gente está falando ali de 13% de indeferimento indevido, aquilo que ou ele não indeferiu sem adotar medidas nesses, por exemplo, pedir documentação complementar para o segurado, ou então, na verdade, a pessoa até teria direito ao benefício. E se você entrar na concessão automática, que tem crescido muito no INSS, ele está conseguindo dar conta da demanda muito, porque quase metade ali das concessões estão saindo no automático. Também a gente fez uma auditoria recente em 2024, ali em torno de 11% de indeferimento indevido. É só para mostrar que esse também é um problema, um desafio que eu queria pontuar aqui, que está por estar até no radar do TCU, né? Nessa questão da lista de alto risco, que exige que a gente faça trabalhos ali, colocar periódicos ali para assegurar que esses problemas mais crônicos ali sejam resolvidos pelo governo para sair dessa lista, né? Sim. Vamos continuar acompanhando, então, né? Sim. Esse tema palpitante aí da Previdência. Gente, muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada, Fabiano. Hoje a gente fica por aqui, mas a gente espera vocês no nosso próximo episódio. Até mais. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9h da manhã. Eu conheci o Carlinho através da mãe dele e da minha mãe, que a mãe dele era empregada doméstica e a minha mãe também era empregada doméstica, então elas se conheciam. Quem levou o Carlinho para Mangueira fui eu, porque nós morávamos na São Francisco Xavier e ele tinha medo de ir pro morro, porque ele não conhecia o ambiente do morro. Então nós saíamos sábado ou domingo, eu dizia, vou para Mangueira, ele dizia também, então também vou. Mas ele não entrava no morro. Aí até que um dia ele resolveu. Ele ficou mais popular no morro do que eu. Eu do morro e ele não era. Agora é lei.
O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Porque parece que faltam mulheres na ciência. No Brasil, cerca de 60% das pessoas com título de mestrado ou doutorado são elas, as mulheres. Mas nos institutos científicos, nas reitorias de universidades, nas bolsas de estudos mais prestigiadas, nos postos de liderança do campo científico, estranhamente, elas são a minoria. O Senado Live de hoje será um chamado para que mais meninas e mulheres ingressem nas carreiras científicas e para que haja mais reconhecimento e menos barreiras à permanência e à ascensão das nossas cientistas mulheres. Ideias preconceituosas fazem muita gente pensar que homens têm mais aptidão para as ciências, mas a história mostra que isso não é verdade. E hoje nós recebemos 2 brilhantes cientistas brasileiras que pesquisam e ensinam sobre o universo. A astrônoma Duília de Mello, professora e vice-reitora na Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, e a astrofísica Larissa Santos, professora de cosmologia e gravitação na Universidade de Yangzhou, na China. Elas vão responder as perguntas enviadas por vocês que acompanham a TV Senado pela internet e pelas nossas redes sociais. E a jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X, no Quai, nas principais redes sociais. E o Senado Live começa agora. Eu vou iniciar a nossa conversa, claro, dando mais uma vez bom dia às nossas convidadas, professora Duília, professora Larissa, Cibele Nunes, nossa jornalista. Muito bom dia a vocês 3. E nós vamos começar falando um pouco sobre a trajetória de cada uma de vocês. Professora Duília e professora Larissa, como foi essa decisão, como foi esse começo de vida científica, escolher uma carreira científica, o apoio da família e os primeiros passos até, e falar também, claro, né, sobre as conquistas que essa decisão trouxe na vida de vocês. Primeiro, professora Duília, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Então, falar da minha carreira, eu preciso de 40 minutos só para isso. Mas, bom, eu era criança curiosa, daquelas meninas que queriam saber tudo. Meu pai falava que eu era ligada na tomada. Então, eu queria realmente saber mais sobre o universo e não tinha respostas que me convenciam, porque eu sou da era anterior à internet. Então, o acesso à informação era muito difícil, né? E aí, eu decidi que eu ia estudar astronomia para poder saber as respostas das perguntas que eu tinha, né? E a minha mãe teve um papel importantíssimo nisso, que a gente morava no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e viva as universidades públicas brasileiras, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro era o único curso de astronomia, tinha o único curso de astronomia do país, isso aí, nós estamos falando da década de 80.
E então, a minha mãe me levou lá ao UFRJ, me mostrou como que é ser astrônomo, né? Porque lá eu conheci os professores da UFRJ e os estudantes, e eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer. Mas a astronomia, a carreira, né, ela não é só a graduação, né? Por isso que eu falo que eu sou astrônoma, que eu fiz realmente astronomia, não fiz física para depois fazer astronomia, né? Apesar de que eu sou professora de física, sou professora titular de física do Departamento de Física da Universidade Católica de Washington. Eu fiz astronomia, depois eu fiz mestrado no INPE, depois eu fiz doutorado na USP. Eu passei também um tempo na Universidade do Alabama e eu tenho um mestrado pela Universidade do Alabama. Então é isso, é uma carreira acadêmica, né? Uma carreira que exige também muitos estudos e eu sempre fui muito estudiosa, gostava de matemática, então tem que ter essa aptidão também, sabe, Marcelo? Porque não é só aquele encantamento pela ciência, né? Você tem que também querer fazer ciência, né? E eu queria fazer desde criança. Muito bem. Larissa, e você, como é que foi esse começo, essa decisão? Teve apoio da família também? Que você é ligada na tomada com o professor Duílio, isso eu já sei. Mas vamos lá, conta um pouco da sua história. Bom dia a todos. Como a professora Duília, eu também fui uma criança muito curiosa, gostava muito desses assuntos relacionados à existência e ao universo. E aqui eu enfatizo a importância da divulgação científica, porque foi devido a essa divulgação científica na época em revistas como Super Interessante que eu me aprofundei mais nos assuntos da cosmologia, do universo, e eu decidi que queria estudar algo do gênero. Fui muito incentivada pelos meus pais, que me deram uma luneta quando eu ainda era criança para observar a lua aqui da sacada da minha casa, e isso me levou ao curso de física na Universidade de Brasília. Diferentemente da professora Duília, eu não pesquisei sobre faculdades de astronomia, na época eram muito poucas, aqui em Brasília não tinha esse curso, então eu acabei fazendo a faculdade de física e depois fiz um mestrado em astronomia, coincidentemente no INPE também, não sabia que a professora Duília vinha do INPE. Fiz meu mestrado ali na cosmologia, o doutorado na Universidade de Roma e a vida foi me levando para caminhos que eu não esperava e hoje eu estou trabalhando na China há 12 anos no Departamento de Física da Universidade de Hangzhou, ensinando cosmologia aí para os jovens cientistas do futuro. Muito bem. E completando esse nosso início de conversa, eu queria que cada um de vocês falasse sobre obstáculos que são tão citados. A gente vai falar sobre isso ao longo da nossa entrevista e a ideia é justamente que com esse nosso programa, com esse nosso Senado Live de hoje, a gente consiga trabalhar também essa divulgação científica e incentivar a participação de mais meninas para que a gente tenha mais mulheres como vocês brilhando aí pelo mundo, levando a ciência brasileira pelo mundo. Que obstáculos vocês sentiram de alguma forma isso, professora Duília e professora Larissa? Sim, claro, né? Senão nós não estaríamos aqui falando de mulheres na ciência, né? Porque vai desde aquele probleminha no dia a dia, né? Aquela microagressão no dia a dia, até aquela velha fala de que ciência não é coisa de menina, né? Não é coisa de mulher. Então, sim, aconteceram muitas situações assim, mas eu acho que obstáculo mesmo, não é um obstáculo que é só da mulher, mas é também de todos, né? Que é a situação financeira incerta quando você é estudante. Então, eu acho que isso é um problema muito sério e o Brasil é muito privilegiado com isso, né? Porque o Brasil tem um sistema de bolsas muito bom, que apesar de que é relativamente baixa a bolsa, sempre foi, desde 30 anos atrás era baixo, mas existe implementado e relativamente bom. Então, isso me deu esse privilégio de ter feito astronomia. Então, obstáculos existem muitos, né? Alguns são porque nós somos mulheres e alguns são porque a ciência não é devidamente valorizada. Né? Vamos falar sobre isso também. Larissa, e você? Como é que foi essa sua ascensão na carreira, esse percurso e essas dificuldades, esses obstáculos, essas barreiras?
A primeira coisa que eu percebi quando eu ingressei no curso de Física na UNB era a quantidade reduzida de mulheres no curso. Então, nós entramos 30 pessoas, eram 5 mulheres, e eu não tinha nenhuma representante feminina no corpo docente. Eu não lembro de nenhuma, só quando eu estava no 4º semestre, a professora Vanessa, que até hoje somos colaboradoras e amigas, entrou como professora na UNB. Então, eu tive só uma professora mulher durante todo o curso. No INPE já tive mais professoras mulheres, em Roma também pouquíssimas. Eu vejo que a cosmologia tem muito pouca mulher, mas a astronomia tem um pouco mais, a astronomia em geral. Então, acabei encontrando mais mulheres na astronomia. E hoje, no corpo docente do Centro de Gravitação e Cosmologia, no Departamento de Física, nós somos 3 mulheres entre 20 homens. Então, esse é um grande obstáculo, eu acredito, para as novas meninas que querem ingressar também na carreira científica, essa falta de representatividade. E como a professora Duília mencionou, claro, nós sofremos microagressões diariamente, como silenciamento em reuniões, e ter que provar a todo momento a nossa capacidade científica nesse meio acadêmico tão masculino. Cibele Nunes, o que você traz para a gente agora? Vamos com a participação dos nossos internautas. Diga lá. Vamos trazer a nossa primeira enquete para mostrar para as nossas convidadas. Nós perguntamos para o nosso público o que eles acham que impede as mulheres de ocuparem mais postos de liderança na pesquisa científica. E 60% das pessoas, a maioria, ainda acha que é o machismo. Depois, com 40% das pessoas optando, tivemos a ausência de incentivo. E aí, eu vou jogar já uma pergunta para a professora Duília, que nós recebemos do Manuel de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o que pode ser feito para valorizar das mulheres na pesquisa científica aqui no Brasil? E eu queria saber também como é que é aí nos Estados Unidos, na Flórida, para a gente fazer um comparativo. Boa, vamos lá. Então, há muita coisa que a gente pode fazer para valorizar, né? Uma delas já começa em casa, né? É a família. Dizer desde para a criança, né, para o menino e para a menina, que ciência é para todo mundo, né? A ciência não é só para o homem, a ciência é para todos, né? Para todos que queiram fazer ciência, porque a gente também não pode forçar a criança a fazer ciência, né? Tem que gostar daquilo. E incentivar no sentido de que a criança curiosa, deixar a criança perguntar e não tirar da tomada aquilo que eu falei que eu era ligada na tomada, né? Ninguém me tirou da tomada. Levar a criança em museus, levar as crianças nos parques científicos e tentar ver se essa criança vai querer ser cientista ou não. Então, eu acho que pode haver também um incentivo nas escolas, porque muitas vezes os próprios professores, as próprias professoras não incentivam as meninas, porque tem aquele estereótipo de que aquilo é coisa de menina, aquilo é coisa de menino, né? E nós não estamos falando só de ciência, não, gente. Eu acho que a gente precisa falar de engenharia também, porque as engenharias, todas as engenharias também têm um déficit de meninas. E tem um machismo enorme dentro das engenharias. Não que não tenha na física e na astronomia, tem. Mas nas engenharias é ainda maior. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? Que quando a gente é minoria, a gente tem um caminho mais duro pela frente, né? E aí, quem está na liderança é que tem que tentar melhorar a situação, né? Por isso que eu entrei para a liderança acadêmica, que eu sou vice-reitora da Universidade Católica, porque eu acho que a gente tem que botar a mão na massa para melhorar a coisa. Eu fui a primeira mulher a ser promovida professora titular na história da PUC de Washington. Gente, é meio difícil de entender isso, né? Mas é verdade, porque você tem também que dar um caminho para a mulher e monitorar a mulher para ver se ela precisa de ajuda, digamos assim. Ajuda não no sentido científico, mas às vezes até uma mentoria que precisa ser feita dentro da carreira, porque a mulher acaba sendo sobrecarregada com muitas coisas, porque ela é a única mulher ali daquele departamento, aí ela tem que fazer tudo que os homens fazem, mais tudo que as mulheres deviam fazer. Então, acaba sendo muito complicada essa história. Então, eu acho que mentoria é uma palavra importante para a gente conversar também. Muito bem, vamos lá. Larissa, e no seu caso, conta um pouco aí, vou respondendo a pergunta do nosso internauta e falando também sobre essa realidade na China, se essas dificuldades que são encontradas aqui no Brasil, elas se repetem fora do país.
Sim, a China também tem uma minoria de mulheres na ciência. Eu trouxe um dado aqui para a gente poder pensar sobre ele, que apenas 5% da Academia Chinesa de Ciência é composta por mulheres, então é um número bastante reduzido também. Recentemente nós tivemos uma conferência de mulheres na China, na qual foram feitos diversos discursos tentando pensar em soluções para que essa igualdade seja mais proeminente nos próximos anos. Então, nós temos sim esses mesmos problemas acontecendo na China. Eu queria trazer um exemplo que aconteceu com um projeto que nós temos na Universidade de Brasília, um projeto de extensão para levar a ciência para as escolas da periferia do Distrito Federal, que é um projeto de incentivo a meninas na ciência, chama Eureka Mulheres na Física, mas ele também incentiva todas as pessoas que têm interesse em ciência, todos os alunos, homens ou mulheres, mas é focado em mulheres na ciência. E nossas alunas levaram kits para as escolas de ciência para que as meninas pudessem aprender sobre ciência e participar desse projeto, e muitos kits foram devolvidos pelos pais porque eles acreditavam que estavam colocando caraminhola na cabeça das filhas e que elas tinham outras ocupações dentro de casa e que não podiam ficar aprendendo sobre ciência, e isso agora em pleno século XXI na capital do Brasil. Esse problema mesmo que a professora Duília mencionou, que precisamos de incentivo da sociedade como um todo, políticas públicas de inclusão e de permanência das meninas na ciência, a gente precisa também de incentivo dentro de casa. O incentivo tem que começar na família, isso é fundamental em qualquer profissão. Qualquer profissão que a pessoa siga, qualquer decisão que uma criança, um adolescente, um jovem tenha para a sua vida profissional, para o seu estudo, seja no esporte, seja na arte, seja na ciência, quando tem o apoio da família, a chance de sucesso, é claro que é muito maior. Essa é a base da nossa sociedade e, no caso da ciência, isso precisa ser incentivado e, no caso, quebrar esse falso paradigma de que ciência não é coisa de menina. É sim e deve ser, e aqui a gente tem a presença de vocês duas que mostra que realmente isso é um fato. Agora eu vou trazer uma pesquisa aqui interessante, uma informação interessante, que é uma pesquisa que um imunologista, pesquisador sênior do Instituto Albert Einstein, isso é uma pesquisa de 2021, está um pouco defasada, mas eu acho bem importante a gente trazer aqui. Ele fez um estudo da genealogia acadêmica no Brasil, com 50 mulheres cientistas brasileiras. E a partir da participação dessas mulheres, que eram professoras, ele percebeu que entre diretos e indiretos, discípulos dessas professoras, haviam 32 mil novos cientistas. Para vocês que dão aula, como é que está essa realidade hoje, professora? Os seus alunos, a senhora já vê um pouco mais de participação das meninas? Essa mudança está acontecendo gradualmente? Uma pesquisa como essa, o que isso traz de informação importante sobre o nosso assunto? Bom, como eu tenho uma carreira já longa, eu vejo a mudança e sinto até, digamos, na carne essa mudança, porque eu tenho mais acesso a estudantes meninas, as salas de aula têm mais meninas. Mas eu acho que o assunto deve ser também retenção das meninas, porque uma coisa é você incentivar as meninas a fazerem ciência. As meninas vão fazer ciência, vão estudar ciência, mas depois elas saem no caminho, E essa retenção a gente pode conversar depois mais sobre isso, mas isso é super importante, porque a gente vê hoje as universidades com muitas mulheres, mas ainda assim poucas mulheres no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso aí é uma conversa que, como a Larissa falou, tem que ver com políticas públicas também. Então, a gente vai ter que conversar também sobre isso. Então, eu acho que tem mais meninas interessadas, e isso é fato. É uma consequência também da divulgação científica, da mídia social que coloca
à disposição essa informação que antigamente não era tão fácil. E a Larissa falou que ela, por exemplo, olhava a revista Super Interessante. Eu fui blogueira da revista Super Interessante lá nos anos, sei lá... Olha, incentivou a Larissa. 90 bolinha, não sei quanto que foi, mas eu fui a primeira mulher blogueira da revista de ciências da revista Super Interessante, que eu comecei com o blog da Mulher das Estrelas. Lá, isso é importante, por quê? Porque você traz a menina, você conquista, né? Conquista o menino e a menina, né? Sim. Mas não é só conquistar, é também cuidar depois para que essa criança, essa pessoa continue interessada, né? Larissa, outro dia estava olhando, a Larissa ela é muito influente nas redes sociais, ela tem um perfil Bariogênese, que é bem interessante, fala muito sobre ciência, traz pesquisas das mais avançadas e traz um pouco também do dia a dia na universidade, Yangju, estou aprendendo, hein? A pronúncia. E outro dia eu vi uma foto com uma turma de alunos, muitos meninos, e lembrei dessa pesquisa que eu citei agora, falando sobre a genealogia. Então é isso, são duas professoras que estão aí preparando novos cientistas. Como é que você vê essa questão que nós estamos falando agora, Larissa, e a partir também da fala da professora Duília? No meu caso, eu ainda não vejo um progresso tão grande na China. Eu tenho muitos alunos homens. Como eu mencionei, eu acredito, não sei por que a cosmologia tende a ter mais homens do que a astronomia. A cosmologia é a ciência que estuda o universo como um todo e a astronomia, a cosmologia é englobada dentro da astronomia e dentro da física, fica nessa interface entre as duas áreas. E eu vejo em conferência de física, de cosmologia, que tem muito poucas mulheres. Em geral, eu sou a única professora, e principalmente na China, e os meus alunos, a maioria esmagadora, são homens. No ano passado eu não tive nenhuma aluna mulher no meu curso, esse ano eu tive 3, entre 30 homens, se não me engano. Na China e no meu meio da cosmologia eu não consigo ainda ver esse progresso muito grande, mas também eu estou aí como professora na China faz acho que uns 10 anos, então nesse período eu ainda não consegui ver esse progresso muito efetivo, mas espero que para o futuro a gente tenha mais meninas nas minhas salas de aula. Teremos. Cibele Nunes, o que você traz agora das nossas redes sociais? Mais uma enquete. Nós perguntamos também para o nosso público essa semana qual deve ser a prioridade para incentivar a entrada de jovens meninas na área da ciência. 59% das pessoas acham que é a criação de mais projetos científicos nas escolas, principalmente na educação básica, e 41% das pessoas acham que é divulgar a trajetória de mulheres cientistas, que é o que estamos fazendo aqui hoje no programa, inclusive. E eu quero entrar agora no tema das bolsas. O Francis, do Rio Grande do Sul, ele mandou uma pergunta aqui para a professora Duília, que é o seguinte: como que a gente combate esse viés de gênero nos processos seletivos de bolsas e projetos de pesquisa? A gente já está fazendo isso aqui nos Estados Unidos, é tudo anônimo, então você não coloca o nome de quem está propondo o projeto. Isso já tem demonstrado resultados incríveis. Quem começou a fazer isso foi o Instituto do Telescópio Espacial Hubble, que notou que os projetos de homens tinham maior chance de ser aprovados que a de mulheres. No momento que eles fizeram tudo anônimo, as mulheres até ultrapassaram os homens. Então, isso aí, a NASA já adotou isso para todos os projetos de pesquisa, são anônimos. E existe uma tendência disso ser feito também nos artigos científicos. Então, quando você envia o artigo, é anônimo, você não sabe quem é o autor, mas depois, claro que é revelado, né? Mas quando você está julgando o artigo, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque você não vai ter aquele viés já pensando que a mulher é ruim, ou que a mulher não sabe escrever, ou que a mulher que não sabe analisar resultado. Então, isso aí tira isso Claro que fica aquela curiosidade, quem será, mas isso é bom. Então, no final, eu acho que nas bolsas de pesquisa também poderia ser feito isso.
deixar sem o nome de quem está propondo e sem o nome do orientador também, tá? De quem está propondo. E ser somente baseado no conteúdo científico. Uma ótima ideia. Larissa, e da sua parte, o que você acha que poderia ser feito para equilibrar mais essas bolsas de estudos e dar mais equidade na escolha de quem vai receber? Um conjunto de ações é necessário. Eu vejo, por exemplo, que o Brasil já tem algumas bolsas que são exclusivas para as mulheres na ciência, prêmios para meninas na ciência. Eu acho que essa é muito importante para incentivar e também começar essa trajetória de igualdade como um incentivo maior para que as meninas possam aplicar para essas premiações e bolsas exclusivas. Eu acho que é um começo que já tem sido feito no Brasil. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão das bolsas. Nós vamos aqui agora para a câmera 1. Falar um pouco mais sobre essa questão das bolsas, porque existe uma bolsa de estudo chamada Bolsa Produtividade, que é concedida pelo CNPq, o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico de Pesquisas, e há uma discrepância nessa Bolsa de Produtividade, que é a mais prestigiada. Eu falei sobre isso no começo da entrevista. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Para você que está nos acompanhando pela TV Senado, nós vamos encerrar o programa na TV e continuamos nas redes sociais. Então, você que está na TV, corre para o YouTube, Facebook, TikTok, X e continua com a gente, porque além de falar das bolsas, nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas astronômicas, astrofísicas, esse universo incrível em que as nossas duas convidadas pesquisam e trabalham e ensinam há muito tempo. E não se esqueça, o TV Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões, sugestão de tema pela TV Senado, pelo portal E-Cidadania, pelas nossas redes sociais, que nós vamos trazer voz àquilo que vocês querem conhecer um pouco mais. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, no X, no Instagram, em todas as principais redes sociais e acompanhe as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado democracia é todo dia. Patrimônio cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Daí, Regina. Ok, poquito. Ok, y quiero carne. Muita carne. Muita? Carne, muita carne. Tá bom, vou botar muita carne. Regina, me dá um molho de pimenta aí, ó. Chile. Pimenta. Sim. Verde. Os mexicanos fizeram a festa aqui. Aqui só deu Comer burritos. São lindos. Esse aí tá lindo, aquele chapéu aqui. Dentro da minha família, eu sempre ouvia, é assim mesmo, homem é assim, ele é muito estourado, você precisa ter paciência. Ele me colocava numa situação de duvidar de mim mesma. Falava muito mal de mim, me chamava de descontrolada. Eu guardava uma comida na geladeira, ele tirava. Eu falava, gente, mas eu guardei na geladeira. Não, você tá louca. Ele vendeu o meu carro, me obrigou a vender para pagar uma dívida dele. E era sempre nas ameaças. Se você não fizer isso, eu me separo de você. E eu tinha uma dependência emocional muito grande.
Aos finais de semana ele saía e me trancava na chave, levava cartão, dinheiro. A partir do momento que o seu parceiro, né, o seu companheiro ou algum familiar tenta te vulnerabilizar, tirando a sua autonomia financeira, isso é uma maneira de te enfraquecer. E aí eu comecei o meu despertar e comecei a entender o que eu estava vivendo. Eu não cortava cabelo porque ele não gostava, eu não usava meus piercings porque ele não gostava. A maioria das minhas tatuagens são novas. Foi muito difícil, mas não foi impossível. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Após décadas de negociações, entrou em vigor no mês de maio o acordo Mercosul-União Europeia, que garante tarifa zero imediata para 43% das vendas do Rio Grande do Sul aos países do bloco. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre os impactos desse acordo, além de saúde pública, agronegócio, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Obrigado, Sérgio. Satisfação estar aqui com vocês da TV Senado, podendo debater temas que são de interesse do nosso estado do Rio Grande do Sul. Como eu disse, passou a vigorar ainda de forma provisória o acordo Mercosul-União Europeia, negociado por mais de 2 décadas. A gente tem um infográfico aqui com mais dados a respeito. Então, os impactos para o Rio Grande do Sul, né? 2,8 bilhões de dólares exportados, 43% isentos, são mais de 500 itens adicionados a essa lista. Até 2030, espera-se 93% de isenção, um aumento esperado de 4,6% no PIB em até 15 anos e expectativa de mais de 30 mil empregos para o seu estado, para o povo gaúcho. Na visão, na avaliação do senhor, quais os impactos principais para o estado do Rio Grande do Sul? Não resta dúvida, Sérgio, como está colocado aí no infográfico, né, que é importante para todos aqueles que acompanham, né, aqui o programa, entendam, né, os benefícios que esse acordo vai trazer, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, porque ele produz além das necessidades do seu próprio povo. E quando se produz além das necessidades do próprio povo, você tem capacidade de vender isso para fora, não é? Nós temos uma produção grande na área do agro, mas também nós temos na área da indústria metal-mecânica, de calçados, não é? Com as empresas que estão instaladas lá no nosso estado e que são fundamentais para um dos aspectos colocados ali, que é a geração de emprego. Então, eu vejo, né, que nós temos um avanço agora com um mercado, né, mais disponível para os produtos do estado, mas também temos problemas a serem enfrentados, né, porque requer ainda aprovação
por cada um dos membros dos diferentes estados que compõem a União Europeia, dos diferentes países, né, para ficar claro para as pessoas. Cada parlamento tem que aprovar esse acordo. Há uma certa, vamos dizer assim, maré contra, vinda de agricultores franceses, espanhóis, que julgo que vão ser prejudicados, mas tem que entender que também, né, os produtos deles, das indústrias daqueles países, também virão para cá, para o Brasil, em condições melhores. Então, é um quid pro quo. Né? Vamos dizer assim, uma relação ganha-ganha, ambos lados irão vencer. E eu acho que isso é importante que fique muito claro. No frigir dos ovos, o Rio Grande sai numa posição muito boa disso, né? Os nossos governos estaduais, desde muito tempo, têm trabalhado no sentido de que esse acordo ocorresse, têm feito, né, muitos contatos com os países europeus nesse sentido. E eu vejo, né, um futuro melhor colocado ali, né, em termos de, nos próximos 15 anos, um aumento significativo do PIB, que é importante para um estado como o Rio Grande do Sul, que carrega uma dívida muito grande, e para pagar a dívida a gente tem que produzir mais. O senhor mencionou a relação ganha-ganha, que é a esperada, né? Mas o seu estado, Rio Grande do Sul, também tem certos setores que estão com um receio em relação a esse acordo. Mas, notadamente, aqui, o setor de vinhos, queijos, lácteos. Como fazer para proteger esses setores? Agora, recentemente, eu tive uma reunião lá em Bento Gonçalves, né, com o pessoal dessa indústria, principalmente a indústria do vinho, que sofre uma concorrência desleal com vinhos que vêm, né, de países vizinhos nossos, né, como a Argentina, do Chile, né, que entram aqui no Brasil, vinhos até que são de segunda categoria, mas é vinho estrangeiro, e eles estão muito preocupados, né, com isso, fora a questão do imposto seletivo. Né? Então, a solução disso aí passa por uma forma da gente ter uma certa reserva, né, de mercado para os produtos do Rio Grande do Sul. O nosso vinho é de excelente qualidade, mas a gente paga um imposto muito grande aqui dentro do país. Então, talvez redução de impostos, né? Não cobrar o imposto seletivo, né, da indústria do vinho, que é algo que, vamos lembrar, lá na reforma tributária se tentou colocar o vinho como alimento, né? E em certas regiões lá do estado, o vinho é um alimento que se consome ali na hora do almoço, do jantar, né? Não como uma bebida de degustação, essas coisas todas. Então, levar o vinho para esse lado, retirar esse imposto, e com isso teria condições de competir em melhores condições com esses vinhos que vão chegar de Portugal, da Espanha, da França. A gente já sofre com a competição, né, do Mercosul, dos vinhos do Mercosul. E também, né, há um contrabando muito grande nisso aí. É uma necessidade, uma fiscalização maior por parte não só do governo estadual, mas do governo federal, porque já foi dito, não vou citar o nome da vinícola aqui, de um país vizinho, que se todas as garrafas daquele vinho que são vendidas aqui no Brasil fossem produzidas lá, ela não teria condições de produzir aquilo tudo, para mostrar que há um contrabando sendo colocado aqui dentro do nosso país. Senador, agora a gente tem uma pergunta que vem lá da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Vamos à tela. Olá, aqui é Helena Moura, da TV Assembleia do Rio Grande do Sul. Há 2 anos, o nosso estado enfrentava o maior desastre climático da sua história. Segundo a Defesa Civil, as enchentes deixaram 185 mortos e 23 desaparecidos, além de milhares de famílias afetadas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul. E agora, com a previsão da formação de um novo El Niño no segundo semestre, com um potencial de intensidade forte a muito forte, cresce a preocupação com a possibilidade de novos eventos extremos no estado. Senador, de que forma o senhor pretende atuar em Brasília para ajudar o Rio Grande do Sul a se preparar para este cenário? E quais são as medidas que o senhor considera prioritárias hoje? Investimentos em prevenção, obras de infraestrutura, fortalecimento da Defesa Civil ou a criação de um plano permanente de contingência para enfrentar futuras tragédias climáticas? Todas essas medidas, né, que estão colocadas aí pela Helena, né, citando aí na sua pergunta, são medidas que têm que ser tomadas e elas passam, né, num princípio, pelo Poder Executivo, né? O papel do Poder Legislativo, nesse momento, é olhar a legislação existente e criar facilidades
para que o Poder Executivo consiga atuar nessa questão da prevenção, não é, nas obras de infraestrutura. Então, há que se buscar recursos, uma diversificação de recursos, não é, atuar junto, não é, ao governo federal no sentido da colocação de subsídios para determinadas atividades dessa natureza, não é, porque é algo que a gente tem que ter consciência de que poderá acontecer a qualquer momento. Ela colocou muito bem, o Rio Grande, 2 anos atrás, passou por uma tragédia de proporções bíblicas, vamos colocar assim, e que necessita exatamente desses trabalhos, não é? E que eu tenho acompanhado e estou vendo que estão sendo feitos. Há um planejamento, há obras de prevenção para contenção de encostas, para também a questão dos diques que tem que ser feito na região ali da Grande Porto Alegre, né, onde houve uma inundação enorme, né, a própria questão da ocupação irregular nas margens dos rios, né, principalmente ali no Vale do Taquari. Então, tudo isso são ações que o Estado tem que tomar. E ao Legislativo compete, então, criar as condições, ou seja, buscar uma legislação que dê esse instrumento, né, legal para que o Estado consiga exercer a sua função. E um dos públicos prejudicados com essas questões climáticas e também, mais recentemente, com a estiagem, são os produtores rurais. Aqui no Congresso tramita o projeto, uma das soluções para esse público, que é o da securitização das dívidas. O que os produtores podem esperar desse projeto, senador? Bom, esse projeto é algo que é um anseio, né, dos produtores rurais, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil como um todo, porque a classe rural ela está extremamente endividada. Porque tivemos aí nos anos de 2021 e 2022, vamos dizer assim, um boom das commodities, de venda, logo depois da pandemia. Isso gerou bastante recurso. Naquele momento, os produtores julgaram que poderiam avançar com essa, né, com essa exploração, vamos dizer, e se endividaram na compra de novos equipamentos, na implantação de projetos de irrigação e, de lá para cá, com seca, com enchente, não é? E principalmente com a queda do preço das commodities, eles não estão conseguindo pagar, né, os investimentos que realizaram naquele período de 3, 4 anos atrás, né? E a securitização é exatamente no sentido de permitir que o pagamento dessas dívidas seja alongado no prazo, tenha um período de carência, não é? E haja, como o próprio nome está dizendo, um fundo, não é, que deu respaldo perante os bancos com a certeza de que aquele produtor vai honrar o compromisso que ele assumiu no período passado. Mas, fora isso, né, é importantíssimo que a gente avance na questão do seguro rural, né, que é importante para, principalmente, a questão dos desastres climáticos. Se o produtor consegue segurar, não é, a produção dele, ele pode trabalhar com mais tranquilidade. É igual o seguro do carro. Você faz o seguro do teu carro exatamente para poder transitar tranquilamente pelas ruas. No caso de ocorrer algum acidente, você tem uma cobertura. A mesma coisa ocorre com o produtor rural. Então, são 2 assuntos que têm que andar juntos. Essa questão da securitização, nós estamos há 2 anos, né, conversando com o governo federal, porque compete ao governo federal colocar recursos de fundos que existem, como o Fundo Social, não é, o Fundo Garantidor de Investimentos, não é, e a própria criação de um fundo próprio, não é, para essa atividade que permitiria, então, dar um respaldo para o produtor rural e principalmente aos bancos que emprestam aos produtores rurais. Um desses projetos é o projeto 5.122 de 2023, e a Helena, nossa colega aqui, comentou da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, que foi há 2 anos, 2024. A gente está em 2026, senador. Na sua visão, qual a maior entrave para a tramitação desse projeto e passar a valer a renegociação das dívidas dos produtores rurais? Olha, o maior entrave que houve ao longo desse momento foi o governo federal compreender que só ele tem condições de solucionar essa questão. Né? E o governo federal ter, vamos dizer assim, a vontade política de alocar os recursos necessários da forma como eu te coloquei anteriormente aqui, no recurso do Fundo Social, do FGI ou de qualquer outro fundo que pudesse ser criado. Então, a minha visão, o governo, ele, vamos dizer, foi lento no entendimento de que deveria atacar esse problema.
E principalmente, né, levando em consideração que na minha visão, e eu acho que na visão da maioria das pessoas que compreendem qual é a grande capacidade do nosso país, você não pode deixar um carro-chefe da economia, a área que tem maior investimento em inovação, a área que mais aumentou em termos de produtividade na economia brasileira, que é o agronegócio, sofrer da forma como está sofrendo. O governo está perdendo a sua galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio. E o agronegócio vem sofrendo também em razão de outro fator, que são os conflitos no Oriente Médio. Como que o Rio Grande do Sul pode fazer para se proteger desse sentido? Na realidade, a proteção aí é um tanto quanto difícil, né? Porque o conflito do Oriente Médio, ele está atacando em termos da nossa produção hoje os seguintes aspectos: o preço do frete, né, que aumentou desmesuradamente, o preço do combustível, do óleo diesel, que é utilizado no caminhão que transporta nossas colheitas, nas máquinas que fazem a colheita e principalmente no preço dos fertilizantes. O Brasil hoje importa 80% dos fertilizantes que produz, que utiliza, perdão. E essa matéria-prima vem principalmente de fora do Oriente Médio. E o que acontece? Nós aqui temos que nos libertar de determinadas amarras, principalmente na questão ambiental, questão indígena, porque nós temos aqui no país, não é, os recursos necessários e que devidamente explorados na parte do NPK, do nitrogênio, do fósforo, do potássio, né, que são fundamentais para a produção de fertilizantes, explorar esses recursos existentes no país e, com isso, adquirir uma independência em termos da produção de fertilizantes. Nós não produzimos mais porque não conseguimos explorar o que existe aqui no nosso território. Então, na realidade, o Rio Grande do Sul hoje ele tem condições de explorar parte de insumos dessa natureza, mas por questões ambientais, questões, vamos dizer assim, até de conflito de terra, não consegue levar adiante essa produção e isso ocorre no Brasil como um todo e nos prejudica. Então a guerra nos causa esse problema, mas a guerra aponta uma solução aqui para o país. Em relação ao preço do combustível e ao preço do frete, realmente, né, nós temos que mudar aqui dentro do país a capacidade de refino, porque hoje nós produzimos petróleo e não refinamos todo o petróleo que produzimos. Consequentemente, a gente exporta o óleo bruto e importa combustível, principalmente o diesel. 20% do diesel consumido no país vem de fora. E ele vem de fora ao preço de fora, não ao preço praticado aqui dentro do Brasil. E por isso ele encarece. E qual é o nível de otimismo do senhor enquanto senador da República, representante do seu estado aqui no Congresso, no Senado, sobre a exploração dos nossos recursos, otimizar a exploração do recurso interno aqui do país? Pois é, o meu nível de otimismo passa por, principalmente, determinados organismos aqui dentro do país, a questão dos órgãos ambientais, Ministério Público, etc. e tal, eles pararem de querer achar que são os donos da verdade. Né? E compreenderem que o país é enorme, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós temos praticamente 73% do nosso país não mapeado, né, em termos das riquezas minerais existentes. A exploração mineral hoje, né, ela é feita de uma forma muito menos predatória do que era há muito tempo atrás. Basta você adjudicar a área a ser explorada e fiscalizar que aquela exploração ocorra dentro das melhores regras e melhores práticas ambientais existentes no mundo de hoje. No entanto, aqui é uma dificuldade. Nós temos o caso, por exemplo, de uma mina de potássio na Amazônia, que fica a 8, 9 quilômetros de distância de uma terra indígena, que nós levamos praticamente 15 anos para conseguir autorização para essa exploração e mesmo assim ainda engatinhando. Algo que nos daria uma certa autonomia nesse mineral, bem como geraria uma quantidade de emprego e de renda para uma região do país que é a Amazônia que precisa disso. Senador, o senhor divulgou por meio das suas redes sociais que esteve recentemente com representantes do Hospital Ana Nery, que estão com um projeto de um novo centro oncológico. É um projeto de mais de 20 milhões de reais em investimento e que vai atender mais municípios no Rio Grande do Sul. Que ações o senhor vem adotando por meio do seu mandato para fortalecer a saúde no estado? Olha, em termos de distribuição de emendas, né,
mais de 150 milhões de reais das minhas emendas nesses 3 anos foram alocadas para a saúde do nosso estado. Então, eu tenho procurado contemplar desde os pequenos municípios que têm dificuldade para o custeio da sua saúde própria até hospitais de maior porte que atendem, né, vamos dizer assim, as maiores complexidades dentro do estado e que precisam de renovação de equipamentos, de investimentos e, com isso, não é? Cada um de nós, parlamentares, que coloca alguma coisa naquele hospital, na realidade está atendendo o conjunto da população do estado. No caso específico, né, que tu mencionaste, que é do Hospital Ananeri, o Ananeri passou por uma crise há um tempo atrás, com uma questão de emendas que não ficou muito bem explicado, e eles procuraram mostrar que eles tinham contratado uma empresa para a captação de recursos, essa empresa não agiu de forma correta e agora eles passaram eles mesmos a fazer essa busca de recursos. E vieram apresentar um projeto, que é um projeto que não cabe para emenda individual, o valor que tu citaste aí de 20 milhões de reais, é para emenda de bancada, é um hospital localizado lá na cidade de Santa Cruz, ali numa parte quase central do estado do Rio Grande do Sul e que atende inúmeros municípios. E a doença oncológica hoje, à medida que a população vai vivendo cada vez mais, é algo que aparece cada vez com mais frequência. E, consequentemente, cada lugar que a gente tiver condições de ter um centro para tratamentos oncológicos de maior qualidade, você evita o deslocamento dessa pessoa, desse paciente, que é um paciente fragilizado, para distâncias maiores e consegue atendê-lo em melhores condições. Outra questão que o senhor mencionou, divulgou nas suas redes sociais também uma visita com representantes do Hospital Espírita de Porto Alegre, que é referência em saúde mental. Qual que é a importância para o Estado, para o Rio Grande do Sul, de ser referência numa área tão sensível para a saúde pública? Pois é, realmente é algo muito sensível, porque a saúde mental sempre foi tratada tipo assim, não, isola o fulano lá, não sei aonde, e todas as famílias, né, eu não conheço nenhuma família que não tenha algum problema ligado a essa natureza, seja por dependência química, né, seja de droga sintética, ou a droga ou álcool, né, seja por algum problema de desvio de personalidade, etc. e tal, essas doenças que ocorrem. E, óbvio, você precisa ter um local, né, capacitado para atender essa população. E o Hospital Espírita, ele tem um trabalho extraordinário, feito há muitos e muitos anos, né, desde as pessoas que passam o dia lá até aquelas que ficam realmente internadas, e isso é importantíssimo para a família, principalmente famílias de baixa renda, que não têm condições de pagar uma clínica particular, etc. e tal, porque quem tem dinheiro pode colocar numa clínica dessa natureza, como existem inúmeras. Mas o Hospital Espírita, que trabalha 100% SUS praticamente, é algo que tem que ser auxiliado por meio das nossas emendas. Senador Mourão, o governo do Estado divulgou melhora nos níveis de segurança pública recentemente. Em diversos tipos de crime, os números estão em queda, representando uma melhoria para o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul entrou no top 3 no ranking de competitividade dos estados do Brasil. Qual a avaliação que o senhor faz da segurança pública no Estado e que ações ainda faltam para o povo gaúcho se sentir mais seguro nas ruas? Na realidade, né, as ações em termos de segurança pública, elas sempre se orientam em termos de 4 eixos, né? Então, nós temos uma melhoria da capacidade do policiamento ostensivo, ou seja, da repressão, né? Aí você precisa ter uma quantidade maior de policiais, melhor com equipamento de ponta, né, com capacidade de chegar a qualquer local do Estado, e isso ainda é uma deficiência pela questão que você tem que contratar, é recurso público, não há, vamos dizer assim, disponibilidade orçamentária, então há um déficit de policiais, então isso é uma questão. O segundo eixo é a questão penal, né, dos institutos penais, né, que terminam por ser uma área onde a marginalidade fica reunida e de lá orienta aqueles que estão do lado de fora e fica uma escola de marginais. Então, a melhoria dos presídios, o isolamento daqueles presos mais perigosos. O terceiro eixo é a questão de legislação, né, endurecendo a legislação para determinados tipos de crimes, e isso nós viemos fazendo aqui dentro do Senado Federal, é só acompanhar quase tudo aquilo que vem sendo votado aí ao longo dos últimos 3, 4 anos para endurecer a legislação penal,
uma discussão séria, que é a questão da maioridade penal, que tem que ser dada, porque hoje essas quadrilhas do narcotráfico, elas utilizam cada vez mais menores de 15, 16 anos, que já ingressam no crime, usam arma, matam gente, né? E depois essa pessoa é presa por 2, 3 anos e logo depois está colocada na rua e volta para o crime, né? E o quarto eixo é a questão social, né, que não pode ser deixada de lado, né, que é a ação, né, governamental em todos os níveis, procurando, né, por meio da educação, de saúde, né, de oferta de emprego, para que a pessoa, né, não descambe para a marginalidade e ela tenha realmente uma opção de vida mais saudável. Senador, o cenário político no Rio Grande do Sul já começa a se reorganizar em termos de governo e oposição. Estamos no ano de eleição e eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz do seu mandato nesse período até agora. Olha, é um mandato para mim, né, que sou um político, não vou dizer que sou novo, mas na política eu comecei a entendê-la, né, a partir do momento que me tornei vice-presidente da República com o presidente Bolsonaro e depois ao ganhar um mandato eletivo, né, quando o povo do Rio Grande do Sul me colocou como seu representante aqui no Senado Federal. Então, tem sido um processo de aprendizagem, essa primeira parte do mandato, de como lidar com as coisas aqui dentro do Senado, a forma como as coisas aqui ocorrem, como é que você, vamos dizer assim, consegue fazer com que os projetos que você pretende implementar andem aqui dentro, né? O relacionamento. O Senado é mais fácil, porque nós somos menos gente, somos só 81, você tem que falar com menos gente, porque é importante, né? E aqui eu olho para as pessoas, que compreendam que a política é uma atividade transacional, que envolve acordo, ou seja, se há acordo você vence, e envolve perda. É importante que entendam que uma andorinha só não faz verão. Aqui a gente precisa construir maioria para lograr obter alguma coisa. Muito obrigado, senador Hamilton Mourão, pela participação aqui no Assunto de Estado. Eu que agradeço, Sérgio. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV, também no nosso canal no YouTube. Aproveite e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. Patrimônio Cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30.
Em março, o governo federal lançou o Plano Clima, debatido em várias audiências públicas no Senado. Na prática, serve para planejar municípios mais resilientes, inclusive a forma de ocupação territorial, com metas de redução de emissão de gases de efeito estufa e adaptação a eventos extremos. O pessoal da Secretaria Nacional de Periferias está inovando numa estratégia que é as soluções baseadas na natureza nas periferias. Então, ao invés de eu concretar totalmente um morro, uma contenção de uma encosta, é pensar também algumas estratégias verdes associadas, né? Isso ajuda a aumentar a permeabilidade do solo. Claro, isso não é solução para todos os casos do país, acho que depende muito do grau de risco, né, e da característica do solo daquela região, mas de uma maneira geral a gente tem apostado de que trabalhar com estratégias que se voltem mais para as infraestruturas naturais são mais, digamos assim, sustentáveis ao longo do tempo. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. As bets movimentam bilhões de reais, estão cada vez mais presentes na publicidade, principalmente em eventos como a Copa do Mundo. Mas o crescimento dessa atividade levanta alertas sobre o endividamento das famílias, a saúde mental e a proteção dos apostadores. Aqui comigo no estúdio está o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no programa Argumento mais uma vez. Senador, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assuntos Sociais, elas têm desenvolvido aí audiências públicas para tratar exatamente dos impactos das bets na vida dos brasileiros, né? Já houve aí 2 audiências públicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, o que tem sido, o que o senhor já pode resumir para a gente do que foi falado até agora. Olha, eu posso resumir para vocês. Eu acho que o brasileiro, com a Copa do Mundo, já percebeu a tragédia humanitária, a podridão que está por baixo aqui do Brasil. Não é por acaso a derrocata nossa na Copa, né? Nada acontece por acaso, a bola não entra ou entra por acaso, e a gente está vendo aí o Brasil em frangalhos, né? O Brasil é o país que é o paraíso das casas de aposta, das bets. Não existe nenhum país do mundo que uma coisa libera geral, como tem acontecido aqui, e de forma deliberada. Nós já tínhamos feito dezenas de audiências públicas na época que estava se discutindo a regulamentação. E nós alertamos, fomos minoria, mas nós alertamos o que ia acontecer com o Brasil, com o futebol brasileiro, com as famílias, com os empregos, a canibalização que sai do setor produtivo e vai para o setor não produtivo dos magnatas, esses influencers, jogadores fazendo propaganda, tá tudo errado no Brasil, né? E a gente, na época, alertou, se resolveram, alguns parlamentares, especialmente o governo Lula, a base dele, e do Centrão, aprovaram isso, e as consequências já estão aí, né? Nós ouvimos aqui o Ministério Público, ouvimos aqui o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, pessoas que perderam familiares com isso, pessoas que perderam emprego. Eu acho que foram 8 horas de audiência pública, em 2 semanas apenas, na CDH e CAS, se juntaram para dar importância a esse assunto. E o que chama muita atenção é o SUS abarrotado, né? Então, o dinheiro da arrecadação, que o governo agora está viciado também nessa arrecadação, né? Como os clubes de futebol estão viciados, essa bolha vai estourar. O custo social é muito grande, né? O futebol brasileiro vai entrar numa crise sem precedentes porque tem essa bet dependência, né? Então, na hora que a gente começar, que vai ter que fazer, para mim tem que proibir, tem que acabar com isso. Como é que vai ser o futebol brasileiro que foi pelo caminho da porta larga, o caminho mais fácil, né? Então, nós temos aí consequências econômicas, consequências sociais gravíssimas, vidas que não têm preço, e o Senado tem que reparar o mal que o Senado fez. Não é o Senado, o Congresso. Começou na Câmara, né? E a gente até fez, no ano passado, fizemos algo para diminuir a publicidade, mas está parado lá na Câmara. O lobby atua muito mais forte na Câmara, né? E a gente precisa, vai ser até por uma pressão popular, né? A gente precisa barrar esse jogo. Eu queria falar exatamente sobre esse projeto, porque numa dessas audiências que eu pude acompanhar, se falou muito sobre a questão da regulamentação da publicidade.
já houve esse projeto de autoria do senador Stevenson, né, relatado pelo senador Carlos Portinho, que impede que influências, autoridades, jogadores, né, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho do papel dessas pessoas, principalmente na Copa do Mundo, o papel dessas pessoas quando elas... como que o senhor analisa isso? O papel delas quando elas fazem a propaganda de uma... Elas estão levando as pessoas para o abismo, né? E o Senado fez uma medida paliativa, esse projeto de lei, que inclusive do senador Stevenson era praticamente o mesmo que eu tinha. Eu tenho dois, um para acabar, que eu acho que esse é o caminho inevitável, e outro para diminuir a publicidade, como o cigarro, né? Porque essa questão das apostas, das bets, é droga, tá? Só que diferente da maconha, da cocaína, que também é droga e é nada inofensivo, você sai de casa para ir comprar e você dá sinais à mão, né? Quem fuma crack, você vê sinais na pessoa, o desequilíbrio. Essa é mais silenciosa. Essas pessoas estão de madrugada jogando em casa. E nós vimos depoimentos chocantes nessas audiências públicas, né? Pessoas que perderam entes queridos, amados, e que hoje se dedicam a salvar outras vidas, né? Tivemos aqui a Juliana Prates, a Jéssica Lobo, né? E ouvimos depoimentos que elas levaram de outras pessoas. Então, assim, eu acredito que a Copa do Mundo mostrou que o Brasil não apanhou da Noruega por acaso. Eu acho que aquela lição do 7-1 que a gente teve na época de 2014, dos hospitais sucateados e os estádios do Brasil lindíssimos, eu acho que a gente precisa relembrar. E a Noruega, quando ganhou do Brasil de 2-1, teve o gosto de 7-1, porque na Noruega os jogos são altamente limitados lá, não pode ter propaganda em camisa de clube como tem aqui. Então eles já se preocupam com o tecido social e com a própria sobrevivência dos clubes, que com o dinheiro fácil das bets, até as mensalidades, a primeira mensalidade dão de bônus para jogar. Então é feito para ir para Arapuca, né? E isso a gente precisa acabar. O Brasil hoje é um péssimo exemplo com relação às apostas. Você sabe, tem parlamentares que andam nesses jatinhos, esses donos de tigrinho, dessas bets. O crime organizado nunca lavou tanto dinheiro no país, nunca lucrou tanto a partir dessas casas, e está na hora da gente parar, porque tem gente morrendo. Senador, o senhor falou da campanha, da questão dos cigarros, também tinha das bebidas. Há um movimento, inclusive também de jogadores e autoridades e pessoas e personalidades, se não me engano é The Block nas Bets, alguma coisa assim, que eles estão fazendo também nesse sentido. Você acha que esse tipo de iniciativa tem como prosperar? Eu fico muito esperançoso porque eu vejo a sociedade reagindo. E nessas eleições a sociedade vai cobrar o posicionamento de parlamentares, de senadores, de deputados sobre isso. Nós tivemos, por exemplo, um deputado federal que eu denunciei à PGR, que era o cabeça desses jogos e que teria recebido 35 milhões de reais para aprovar isso. Está na PGR. Até agora não foi feito nada no país da impunidade que a gente está vivendo. Mas essas votações que são feitas para regulamentar isso, o lobby atua aqui, são em véspera de carnaval, em véspera de ano novo, né? No período que se vota pelo celular. Está tudo errado no Brasil. Então, eu vejo esse movimento da sociedade em campanhas na internet com muita fé de que a coisa está tomando um corpo, de que a pressão popular vai ser grande para a gente mudar o jogo aqui no Congresso Nacional, porque do jeito que está, não dá. Você viu os jogadores da seleção brasileira, namorados ou casados, seja lá, com influencers, chegando na véspera do jogo da Argentina com Cabo Verde, dizendo o seguinte: olha, vamos apostar, gente, no Cabo Verde, o Vozinha vai segurar, levando a emoção, Vozinha vai segurar tudo. E olha aqui como está dando bem para quem aposta nessa, eu acredito. E o jogador, o namorado na partida. É difícil tudo isso que a gente está vendo, isso tem que acabar, isso é crime, né? E a gente precisa entender que aquela CPI das bets, se você foi acusando o senador, né, de que cobraria suposta propina para não vir dono de bet aqui, né, senador viajando em avião de dono de tigrinho, tudo aquilo mostra que tem algo muito errado, que é poder, é gente que está ganhando com isso e tem as mãos sujas de sangue. Senador, além dessa questão da propaganda, houve muita crítica a sugestões de apostas que haviam, né, em determinados canais de transmissão dos jogos.
que é os chamados odds, né? Que você dava uma sugestão de qual seria o bom resultado. E aí veio uma provocação do tipo, no mercado financeiro, quando você sugere algo que pode te levar a um prejuízo, isso é crime. Nas bets isso não tem um nome, não tem uma legalização, não tem uma regulamentação. E foi feito. Tem que ter uma ação popular reversa, assim como do cigarro, que muita gente que perdeu o ente querido, com câncer no pulmão, conseguiu reverter. As propagandas têm que ser de testemunhos de pessoas que estão perdendo. A gente precisa de muita proteção do tecido social. Aqui no Brasil nós temos um caso grave. A CBF, o campeonato da Série A e Série B é patrocinado por Bet. O campeonato cearense de futebol, quem assistiu à final entre Ceará e Fortaleza foi 50% de tempo exposto em Bet. E eram 4. Placas no estádio, na camisa, na transmissão. E eles parecem que atuam como uma máfia. Eles atuam juntos, né? Não tem aquela coisa da exclusividade. Então tem alguma coisa muito estranha nisso aí. A CBF hoje tem, a gente viu, problemas graves de ministros do Supremo com filho dentro da CBF dando as cartas. Teve um que disse que chamou o Neymar, que é um cara de casa de aposta, que faz propaganda de casa de aposta. Então, que influência é essa de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro da CBF, que deu liminar, beneficiando um presidente da CBF para continuar no cargo, né? Enquanto o instituto dele, o IDP, recebeu 10 milhões da CBF. Está errado isso. É por isso que a bola não entra para o Brasil e é por isso que a gente tem que repensar tudo isso e tomar atitudes aqui para reparar o mal que foi feito nas casas legislativas. Para finalizar, o próximo passo, na sua opinião, no Congresso seria a aprovação na Câmara dessa proposta? Para remediar, né? Paliativo. Mas eu acho que a Câmara tem que, urgente, aprovar isso, mas eu gostaria muito de ver. Eu acho que o brasileiro acordou. Você vê que esse assunto de bet, o brasileiro está com ojeriza. Popular, ninguém gosta. Então vamos para cima dos parlamentares para que eles proíbam isso no Brasil. É possível. A presidente do Anatel disse que é possível fazer um muro virtual para que a gente preserve a vida dos brasileiros, o emprego, os casamentos. Isso é urgente e a sociedade precisa cobrar os seus representantes. Senador, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos. Tudo de bom. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota. O Senado votou, agora é lei. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Brasil acolhe imigrantes de mais de 200 nacionalidades. Santa Catarina se destaca como um dos destinos preferidos. Manaus se enfeita para a Copa. Tradição é patrimônio cultural da cidade. Agricultores do Espírito Santo que participam do projeto Arranjos Produtivos vão receber créditos de carbono. Câmara debate políticas públicas para jovens não adotados que devem deixar os abrigos quando completarem 18 anos. E o Parlamento Brasil leva você numa viagem no tempo, diretamente para o São João de Campina Grande, 20 anos atrás. E De Volta ao Futuro também mostra como a festa está agora. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Eles vieram em busca de uma vida melhor. Muitos fugindo de guerras, conflitos, crises econômicas ou ambientais em seus países. Hoje são mais de 2 milhões de imigrantes de cerca de 200 nacionalidades vivendo aqui no Brasil. Santa Catarina é um dos destinos favoritos, tanto para os estrangeiros como para os brasileiros que escolhem o estado para recomeçar. Eu sou da Haiti, eu tenho 12 anos morando aqui no Brasil. Meu nome é Guerline Paul Giuseppe. Guerline deixou o Haiti aos 23 anos. Meu marido estava entrando no Brasil primeiro. Depois de 7 meses, eu entrei atrás dele. Eu entrei como um refugiado, porque quando eu saí lá estava bem difícil mesmo. Nós entramos somente com uma mala que tem algum pouco de roupas. Depois que eu tenho um mês aqui, eu consegui andando, procurando serviço. No começo, ela trabalhou em 2 empregos para dar conta do sustento dela no Brasil e dos 2 filhos no Haiti. Há 11 anos, a Guerline é colaboradora de uma empresa terceirizada da Alesc. Assim como a Guerline, outros imigrantes estrangeiros têm vindo para Santa Catarina, assim como imigrantes de outros estados. Nos últimos anos, Santa Catarina recebeu mais de 500 mil pessoas de fora do estado que vieram construir a vida por aqui. Neste mês do imigrante e do refugiado, a Assembleia Legislativa promoveu, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Família, uma audiência pública para debater as principais demandas desta população, como a regularização de documentos, acesso aos serviços públicos e a integração social. Santa Catarina é um dos estados que mais recebe a população migrante, é um dos estados que tem maior acesso a trabalho, emprego e renda da população migrante, porém, esse número também traz a necessidade de criar estruturas, como mediadores para a população migrante que consigam ser bilíngue. E a mensagem é clara: acolher, integrar e garantir direitos para quem escolhe Santa Catarina para recomeçar e voltar a sonhar. Eu quero ser uma cozinheira aqui no Brasil. E o sonho pode ir ainda mais alto. Eu quero abrir um restaurante aqui no Brasil, por meu nome Guerline Paul Giuseppe. Em Manaus, moradores transformam ruas e comunidades em cenários de celebração da Copa do Mundo. No Espírito Santo, agricultores vão receber dinheiro de créditos de carbono. Veja o que foi notícia nas casas de leis do país. Crédito de carbono é um tipo de moeda ambiental usada para compensar a emissão de gases que causam o aquecimento global. Com essa iniciativa, os produtores capixabas cadastrados no projeto receberão quantias em dinheiro para preservar a natureza.
Então, se o solo não estiver degradado, estiver com uma boa cobertura, independente da cultura, se é uma pastagem, se é um cultivo de café, se é de pimenta do reino, se é cacau, enfim, as plantas elas têm carbono na sua composição, a matéria orgânica é carbono e isso gera um saldo positivo. E pensando aí nos acordos internacionais, o que acontece? Os países que mais poluíram, eles precisam tem metas de redução e remoção de CO2 da atmosfera. Então, ele faz a compensação de crédito para esses países onde tem saldo. E aqui no Brasil, os nossos produtores rurais, graças a Deus, eles têm esse crédito. Os produtores que assinaram o contrato passaram por reuniões de mobilização para entender a iniciativa. A remuneração a ser recebida varia conforme o desempenho ambiental de cada propriedade. Os retornos financeiros dependem de etapas de validação e certificação, não sendo imediatos. O produtor ele vai receber de acordo com a quantidade de toneladas de carbono equivalente que ele tem por hectare na sua propriedade ao longo dos 40 anos. E a previsão é que um ano após a certificação desse carbono, o recurso já comece a chegar na conta dos produtores e também o apoio aos projetos aí para o desenvolvimento da comunidade. O presidente da ALES, deputado Marcelo Santos, e a prefeita de São Domingos do Norte, Ana Malacarne, também participaram do evento. Quem cuida da terra tem direito a esse crédito carbono. E esse é o nosso programa, que agora, além de levar conhecimento, diversificação, preservação ambiental, certificação de agroindústrias, constituição de associações, também leva o crédito carbono para o homem e para a mulher do campo. É o trabalho do arranjo produtivo da porteira para dentro. E aqui no nosso município está acontecendo isso, o povo está acreditando, a gente está acreditando no programa porque já está fluindo, já está acontecendo. Então é uma coisa assim, que o município está encantado e se Deus quiser vai crescer cada vez mais. A abertura do mercado de crédito de carbono realizada pela ALES é conduzida em parceria com a aceleradora de Biosócio-Desenvolvimento, ACBio, associação sem fins lucrativos com sede em Minas Gerais. O país do futebol em clima de Copa do Mundo. Em Manaus, a animação não é diferente e toma conta das ruas. Bandeiras, pinturas e decorações em verde e amarelo estão colorindo diferentes bairros da cidade. Com certeza. Tem que torcer e ter fé. Se não tiver fé, só lamento. Muita gente não sabe, mas essas ornamentações fazem parte do patrimônio cultural da capital amazonense. O reconhecimento está na Lei Municipal número 369 de 2022. Essas ruas elas sempre foram bem tradicionais na cidade de Manaus. Eram ruas que participaram da nossa infância. Quando tinha a Copa do Mundo, os meus pais já me levavam, né, para essas ruas para ver as ornamentações. Né? E quando eu entrei aqui na Câmara, eu tive muito contato, né, com as pessoas que faziam esse trabalho nas comunidades em relação à Copa do Mundo. E aí surgiu a ideia de tornar patrimônio público, né, da nossa cidade. É interessante ressaltar que durante a Copa, essas ruas elas tornam-se locais de visitação, atraindo vários turistas e gerando também emprego na comunidade, né? Porque as pessoas acabam ali colocando suas bancas, colocando os produtos para vender e trazer recursos para os seus familiares. Então isso é muito importante. Entre as ruas reconhecidas, 3 estão na Zona Sul. A 24 de agosto, no bairro Morro da Liberdade, a Santa Isabel, na Praça 14, e a Leonardo Malcher, no bairro Aparecida. Na Zona Centro-Oeste, o destaque fica na rua Professora Isaura Barroncas, no Alvorada 1. De 4 em 4 anos, esses espaços se transformam em verdadeiros palcos de celebração, onde a criatividade dos moradores mantém viva uma tradição passada de geração em geração. É um clima maravilhoso. Para quem já foi conhecer, vê que a comunidade ela interage, os vizinhos ali promovem jantar para ficar a noite toda ornamentando a rua. Então é um clima que toma conta, né, de todo o bairro, de toda a comunidade, em que os vizinhos eles se esforçam para dar o melhor, né? Não só para aquele bairro, mas o melhor para quem também vai visitar. Então é um clima que só sabe quem participa e quem vivencia. Em 2026, a rua do bairro Compensa, na Zona Oeste, também passou a receber decoração.
Outra novidade é que o local incentiva a sustentabilidade. A via de acesso à Secretaria Municipal de Limpeza Urbana ganhou novas cores e um novo significado. Criada pelos próprios trabalhadores da CEBUSP, a Rua da Copa se transformou em um espaço de arte, convivência e também de integração, valorizando os servidores da limpeza urbana e aproximando o público das atividades realizadas pela equipe. Essa é a primeira vez que nós estamos ornamentando para a Copa, mas a gente já tinha uma decoração de Natal aqui que chamou bastante a atenção da cidade. E principalmente que todo o material que a gente utiliza aqui, ferro, é material reciclado. E o que não é reciclado passa a ser reciclado após o evento. E foi uma iniciativa dos próprios servidores da limpeza pública de transformar isso aqui na Rua da Copa, como uma forma de homenagear a cidade, né? E também entrar na torcida pelo esse hexa que a gente espera que venha para a seleção brasileira, né? Ferros, resíduos e materiais que poderiam ter como destino o lixo ganharam nova utilidade. As peças se transformaram em itens decorativos. O resultado é um cenário que chama a atenção de quem passa pelo local e, ao mesmo tempo, reforça a importância da coleta seletiva e da preservação do meio ambiente. Toda a produção, desde as pinturas no chão até a confecção das bandeirolas, foi realizada pelos próprios garis e servidores da secretaria. Todo esse resíduo que poderia estar entupindo bueiros, provocando alagação, poluindo o Rio Negro, é reaproveitado e transformado em peças de decoração, como você está vendo aqui, trazendo essa coisa linda e levando energia, né, para a seleção brasileira. E para quem ainda não... Olá, um bom dia para você. Nós interrompemos a nossa programação porque está começando nesse momento no plenário do Senado uma sessão especial para celebrar os 12 anos do Marco Legal das organizações da sociedade civil de interesse público. São instituições que trabalham em parceria com o poder público. Acompanhe. A sessão é destinada a celebrar os 12 anos do marco regulatório das organizações sociais, das organizações da sociedade civil, Lei número 13.019 de 2024, em homenagem ao terceiro setor. Eu convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: senhor Tiago Rocha Leandro, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura. O senhor Hugo Carvalho Marques, diretor de Transferências e Parcerias da União do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O senhor Edgilson Tavares de Araújo, diretor do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom dia a todos os representantes aqui do governo. Eu convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional que será interpretado pelo coro infanto-juvenil e orquestra do Instituto Reciclando os Sons da nossa querida cidade estrutural, sob a regência da nossa querida também maestra, a Regiane Pacheco de Carvalho.
amada Brasil. A presidência informa que a presente sessão contará também com a participação de convidados, membros das organizações presentes no plenário, que falarão representando as demais. Senhoras senadoras, senhores senadores, autoridades presentes, representantes das organizações sociais, civil, voluntários, trabalhadores e dirigentes de entidades, convidados e convidadas. É com enorme alegria e, acima de tudo, com um profundo sentimento de gratidão que realizamos essa sessão especial em homenagem aos 12 anos do Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, a Lei número 13.019 de 2014, e que, por meio dele, prestamos uma justa homenagem ao terceiro setor brasileiro. Hoje, esse plenário do Senado Federal abre suas portas para receber homens e mulheres que talvez não ocupem diariamente as manchetes dos jornais, nem estejam sob os holofotes da política ou da mídia brasileira. Mas são justamente essas pessoas que todos os dias transformam silenciosamente a vida de milhões de brasileiros. São pessoas que acolhem antes mesmo de perguntar quem é, que estendem a mão antes mesmo de saber de onde alguém veio, que trabalham muito mais movidas pela solidariedade do que pelo reconhecimento. Essa é a essência do terceiro setor. E é exatamente por isso que esta homenagem ela faz tanto sentido. Há uma frase que resume de maneira muito feliz o significado desse momento. As organizações da sociedade civil enxergam quem, muitas vezes, o Estado sozinho não consegue enxergar. Essa afirmação, ela não diminui o papel do Estado, muito pelo contrário. O Estado brasileiro, ele é indispensável para garantir direitos, formular políticas públicas e promover justiça social. Mas todos sabemos que nenhum Estado, por mais estruturado que seja, consegue estar presente em cada comunidade, em cada bairro, em cada família, em cada situação de vulnerabilidade que surge diariamente. É justamente aí que entram as organizações da sociedade civil. São elas que chegam primeiro, são elas que permanecem quando a emergência passa. São elas que conhecem pelo nome as pessoas que atendem. São elas que sabem onde mora a criança que abandonou a escola, o idoso que vive sozinho, a mulher vítima de violência, a pessoa com deficiência que precisa de inclusão, o jovem que procura uma oportunidade, a família que enfrenta a fome, o agricultor familiar que precisa de apoio, o artista que encontra na cultura uma forma de transformar vidas e o atleta que sonha com um futuro melhor por meio do esporte. Todos devem muito a essas entidades. E essa presença cotidiana não nasce da obrigação legal. Ela nasce da solidariedade, nasce do compromisso comunitário, nasce da convicção de que ninguém deve ser deixado para trás. Foi exatamente para fortalecer esse trabalho que, há 12 anos, o Congresso Nacional aprovou o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, um dos mais importantes avanços institucionais na relação entre o poder público e o terceiro setor. Antes do MIROSC, muitas organizações conviviam diariamente com insegurança jurídica, burocracia excessiva e ausência de regras claras para estabelecer parcerias com a administração pública. Isso gerava dificuldade, tanto para quem executava os projetos, quanto para os próprios gestores públicos. A Lei 13.019 representou uma verdadeira mudança de paradigma.
Ela estabeleceu critérios objetivos, criou instrumentos próprios para as parcerias entre o Estado e as organizações sociais, fortaleceu a transparência, valorizou o planejamento e aprimorou as prestações de contas. E, principalmente, passou a reconhecer que resultados sociais importam tanto quanto a correta aplicação dos recursos públicos. O Miroski não foi criado para favorecer organizações. Ele foi criado para favorecer a população brasileira. Porque quando uma parceria funciona bem, quem ganha é a sociedade como um todo. Essa sessão especial nasce exatamente desse reconhecimento. Celebrar um marco que fortaleceu a cidadania, a inovação social, a participação comunitária e valorizou milhares de organizações que atuam diariamente na educação, na saúde, na assistência social, na cultura, no esporte, na proteção ambiental e em outras tantas áreas essenciais ao desenvolvimento do nosso país. E fico muito feliz ao olhar para esse plenário e perceber a extraordinária diversidade das instituições que aceitaram o nosso convite. Temos aqui organizações dedicadas à assistência social, à saúde mental, à inclusão de pessoas com deficiência, à cultura, ao esporte, à música, ao fortalecimento das mulheres, à agricultura familiar, à proteção ambiental, à educação, à defesa dos direitos humanos, às comunidades tradicionais, às organizações religiosas, às entidades de matriz africana, às cooperativas, aos projetos comunitários, às organizações voltadas para as crianças, adolescentes, idosos e tantas outras iniciativas que representam a riqueza e a pluralidade do terceiro setor brasileiro. Cada uma dessas organizações possui uma história própria, sua própria missão e sua própria identidade. Mas todas compartilham o mesmo propósito, que é transformar vidas. Senhoras e senhores, há um aspecto dessa homenagem que tem um significado muito especial para mim. Muitos conhecem a minha trajetória no esporte, mas talvez nem todos saibam que antes mesmo de chegar ao Senado Federal, eu tive a oportunidade de atuar no terceiro setor aqui no Distrito Federal. Conheci de perto o trabalho realizado nas comunidades. Vi voluntários dedicando finais de semana inteiros para manter projetos funcionando. Sei o que significa para muitos dirigentes enfrentar dificuldades financeiras sem jamais abandonar quem dependia daquele atendimento. Vi professores, educadores, assistentes sociais, lideranças comunitárias, religiosos, atletas, artistas e tantos outros cidadãos fazendo muito com muito pouco. Foi ali que compreendi uma lição que carrego até hoje na vida pública. O verdadeiro patrimônio de uma sociedade não está apenas nas suas obras físicas, mas está nas pessoas que cuidam umas das outras. Está na capacidade de transformar solidariedade em ação concreta. Está na coragem de construir esperança onde muitas vezes só existiam dificuldades. Talvez seja exatamente essa a maior riqueza do terceiro setor. Ele nos lembra diariamente que cidadania não é apenas uma palavra escrita na nossa Constituição. É uma prática cotidiana. É alguém que ensina uma criança a ler, é quem oferece uma refeição para quem sente fome, é quem acolhe uma mulher vítima de violência, é quem organiza uma atividade esportiva para afastar os adolescentes e as crianças da criminalidade, é quem promove a cultura onde antes havia abandono, é quem recupera a autoestima por meio da música, da dança, do teatro, do esporte, da capacitação profissional, da proteção ambiental ou do cuidando com a saúde. São gestos que muitas vezes parecem pequenos, mas que mudam destinos inteiros, destinos e vidas
de famílias, de indivíduos. Por isso, celebrar o marco regulatório também significa reconhecer que políticas públicas eficazes não se fazem apenas dentro dos gabinetes. Elas se constroem em parceria, com diálogo, confiança e, acima de tudo, com responsabilidade. E, sobretudo, com respeito à autonomia das organizações da sociedade civil. O Miroski consolidou justamente essa nova visão de Estado. Uma visão que compreende, que fortalece as organizações sociais, não significa substituir o poder público, significa ampliar sua capacidade de atender melhor a nossa população. Significa unir esforços em torno de um objetivo comum, em busca de garantir dignidade às pessoas. Hoje, olhando esse plenário, vejo representadas dezenas de histórias de absoluta dedicação em defesa de causas que fortalecem a nossa democracia e ajudam a construir um Brasil mais humano. E por isso, preciso dizer a cada dirigente, a cada voluntário e a cada trabalhador dessas organizações: o Senado Federal, ele reconhece o valor do trabalho de todos vocês. Reconhece que milhares de brasileiros encontram acolhimento onde vocês atuam. Reconhece que inúmeras políticas públicas somente alcançam seus objetivos porque existem as organizações comprometidas em executá-las com competência, responsabilidade e profundo compromisso social. E é justamente por esse reconhecimento que essa sessão especial também será marcada por uma entrega de moção de louvor a algumas dessas instituições. Mais do que um diploma ou uma homenagem simbólica, essa moção representa o agradecimento do Parlamento brasileiro a quem dedica a sua vida a serviço do próximo. Ela simboliza, o respeito desta casa por organizações que fazem da solidariedade uma missão permanente. Recebam esse reconhecimento não apenas em nome das entidades homenageadas, mas de todo o terceiro setor. Porque cada organização aqui presente representa milhares de pessoas espalhadas pelos municípios, pelos bairros, pelas periferias, pelas áreas rurais e pelas comunidades tradicionais de todo o nosso país. Senhoras e senhores, vivemos tempos em que muitas vezes se fala em polarização, em conflitos e em intolerância. Mas basta entrar em uma organização social para reencontrarmos aquilo que há de melhor no povo brasileiro: a capacidade de cooperar, de acolher, de compartilhar e construir soluções coletivamente. É essa força que mantém viva a esperança de milhões de brasileiros. É essa força que inspira esta homenagem. E é essa força que continuará sendo indispensável para construirmos um país mais justo, mais inclusivo e principalmente mais solidário. Como autora do requerimento que deu origem a essa sessão especial, reafirmo o meu compromisso de continuar trabalhando pelo fortalecimento do marco regulatório das organizações da sociedade civil, pelo aperfeiçoamento das parcerias entre Estado e sociedade civil e pela valorização permanente das organizações que fazem a diferença na vida da nossa população. Que nunca faltem coragem para servir, que nunca falte sensibilidade para enxergar quem mais precisa e que nunca falte apoio público para aqueles que dedicam sua vida a fazer o bem comum. Parabéns pelos 12 anos do marco regulatório das organizações sociais da sociedade civil. Parabéns a todas as organizações do terceiro setor. Muito obrigada pelo trabalho extraordinário que realizam todos os dias. Que Deus abençoe cada um de vocês e continue iluminando essa missão, que é transformar solidariedade em cidadania e esperança para o nosso povo brasileiro. Muito obrigada. Obrigada, agradecida a todos. Eu agora vou conceder a palavra ao meu colega de bancada, de bancada federal, senador Isalci Lucas. Quero cumprimentar a nossa presidente, senadora Leila Barros, cumprimentar também o representante aqui do Ministério da Cultura,
seu Tiago Rocha, o representante do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Edson Tavares, e o representante do Ministério da Gestão de Inovação, Hugo Carvalho Marques. Cumprimentar cada um e cada uma aqui do terceiro setor que fazem um excelente trabalho aqui no Distrito Federal e no Brasil. Eu quero inicialmente, senadora Leila, cumprimentar e parabenizá-la pela iniciativa. Realmente nós precisamos fazer mais, né, para o terceiro setor, que realmente tem feito um trabalho excepcional nas políticas públicas, né? Eles chegam onde o governo não chega. E a gente sabe das dificuldades. Eu acho que comemorar os 12 anos, mas a gente precisa realmente aperfeiçoar a relação entre o Estado e o terceiro setor. Precisamos e já merecem a criação de uma secretaria do terceiro setor, um ministério do terceiro setor, porque realmente nós precisamos trabalhar também para diminuir as burocracias todas, as dificuldades que as instituições encontram com relação à prestação de conta, com relação a conseguir os recursos, né, no tempo certo, na hora certa, para que essas políticas tenham continuidade. Então, é um desafio que nós temos de melhorar a legislação e também cobrar do Executivo realmente um trabalho melhor. Mas eu quero aqui, e eu peço a todos vocês que visualizem algumas cenas simples, mas que acontecem todos os dias. Em algum lugar do nosso Distrito Federal agora, uma sala de aula improvisada está funcionando fora do horário da escola. Um projeto social está oferecendo a primeira bola de futebol para uma criança que nunca teve uma. Um pequeno empreendedor está recebendo de graça a orientação que precisava para abrir o seu negócio. Nenhuma dessas cenas vai parar nos relatórios de governo, mas todas elas acontecem todos os dias graças ao terceiro setor. Vivemos em um Distrito Federal onde o poder público, com frequência, simplesmente não aparece. E é exatamente nesse espaço vazio que essas organizações atuam. Não como substitutas do Estado, porque essa não é uma tarefa que caiba ao terceiro setor, mas sim como resposta imediata para quem não pode esperar. É gente que enxerga uma necessidade e decide agir, sem esperar decreto, sem esperar verba, sem esperar autorização. Só no Brasil, são mais de 500 mil de organizações da sociedade civil em atividade. E a maioria delas não tem sequer um funcionário com carteira assinada. São movidas por voluntários, por gente que acorda cedo e tira do próprio bolso para cuidar do vizinho. E no nosso Distrito Federal, não por acaso, tem uma das maiores concentrações deste trabalho do país. E esse trabalho aparece na educação, com projetos de reforço escolar em quadras e igrejas, aparece no esporte com técnicos voluntários, formando atletas e, mais importante, formando disciplina e autoestima em adolescentes, que a cidade grande esqueceu. Aparece no empreendedorismo, com associações que ensinam gente comum a abrir sua própria empresa e sustentar a sua própria família. De quadra em quadra, de cidade em cidade, essa rede se espalha por toda a região administrativa, muitas vezes de forma silenciosa, sem placa, sem destaque nos jornais. Falo disso com uma autoridade que não vem apenas do mandato, vem da experiência. Antes de ser secretário, antes de ser deputado distrital, federal, antes de ser senador, antes de tudo, eu era do terceiro setor. Na década de 90, como líder sindical da educação e presidente do sindicato das escolas particulares, eu criei a Associação Brasileira pela Educação de Qualidade, a ABEDUC, e foi por meio dela, em 1997, que criamos o Cheque Educação, um programa que oferecia bolsa de estudos de baixa renda em escolas particulares, de acordo com a disponibilidade de cada escola e a realidade de cada família. Não havia gabinete, não havia assessoria, havia a vontade de fazer e a convicção de que a educação não poderia esperar a boa vontade do orçamento público,
O resultado foi mais de 100 mil alunos beneficiados aqui no Distrito Federal. E o modelo acabou servindo de base para o ProUni, hoje um dos maiores programas de inclusão educacional no Brasil. Conto essa história porque eu quero dizer que cada um de vocês aqui presentes, eu sei exatamente o que é acordar cedo para resolver um problema que não é seu, mas que você decidiu que seria. Eu sei o que é construir solução com recurso próprio, com tempo próprio, com fé própria. Voltemos então às cenas que falei no começo. A sala de aula que funciona fora do horário, a vaga que vira oportunidade porque alguém decidiu que não podia ficar vazia, a orientação que nasce da boa vontade de quem já passou por dificuldades. Foi exatamente essa lógica que usei para criar o Cheque Educação. Pegar o que estava ocioso, uma cadeira vazia numa escola, para transformar em uma chance para alguém que não tinha condições. Eu não inventei nada que o terceiro setor já não soubesse fazer. Só tentei fazer em maior escala o que vocês fazem todos os dias, sem precisar de lei, sem precisar de gabinete, de nada. Ao terceiro setor do Distrito Federal, eu deixo aqui mais do que um agradecimento. Eu deixo o reconhecimento de quem se vê nesse trabalho. Vocês são, na prática, a política pública mais eficiente que o DF já teve, porque chegam onde a burocracia nunca chegou, e chegam com o coração antes do carimbo. Meu mandato sempre estará a serviço de vocês, porque antes de ser senador, eu já era terceiro setor, e continuo sendo, todos os dias, quando me enxergo no trabalho de cada um de vocês. Parabéns a todas as organizações do terceiro setor. Obrigado. Grata pela participação, senador Isalci. Eu vou solicitar à Secretaria da Mesa agora a exibição de um vídeo institucional. Você sabia que existem no Brasil cerca de 917 mil organizações da sociedade civil? Uma boa parte delas surgiu após a Constituição Federal de 1988, que reconheceu a participação social como um direito. As organizações da sociedade civil foram muito importantes na luta pelo fim da ditadura militar, contribuíram com a redemocratização do país e deram origem a diversas políticas públicas. As parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil aproximam as políticas públicas das pessoas e das realidades locais, possibilitam que problemas sociais específicos sejam resolvidos de forma criativa e inovadora. Até 2014, as normas que existiam para esta relação eram insuficientes e não reconheciam as peculiaridades das organizações, o que gerava um cenário de insegurança jurídica. Neste contexto, surgiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Ele veio para aperfeiçoar o ambiente jurídico institucional das organizações e aprimorar as suas relações de parceria com o Estado. Ele estabeleceu novas regras às associações e fundações que atuam na promoção de direitos e nas atividades de saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia, desenvolvimento agrário, assistência social, moradia, entre outras. A iniciativa veio da própria sociedade, que em 2010 se reuniu em uma plataforma por um novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Em 2011, o governo apoiou essa iniciativa com a criação de um grupo de trabalho. Depois de escutar mais de 200 gestores públicos e especialistas, foram indicadas algumas propostas e soluções a partir de 3 eixos orientadores: contratualização, sustentabilidade econômica e certificação. E, finalmente, em 2014, o marco regulatório foi criado. Ele tornou as parcerias mais efetivas, com transparência na aplicação do dinheiro público e reconheceu a importância das organizações da sociedade civil, valorizando a sua atuação. Marco Regulatório da Sociedade Civil, 12 anos fortalecendo a sociedade brasileira, consolidando a participação social como método de governo e aprofundando ainda mais a nossa democracia. Vídeo, viu? Quero agradecer a nossa Secretaria da Mesa.
Bom, eu vou passar a palavra agora para o senhor Tiago Rocha Leandro, secretário de Fomento e Incentivo à Cultura do Ministério da Cultura, por 10 minutos. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, agora sim. Turma Terceiro Setor é forte, é organizada. Então, em nome da senadora Leila, queria trazer aqui um abraço carinhoso da ministra Margarete Menezes, ela que também vem da sociedade civil organizada, da comunidade, da cultura, e hoje está como ministra da Cultura no governo do presidente Lula. Saudar o senador Isalci, todos os demais parlamentares, o Hugo do MGI, em nome do qual eu saúdo os demais colegas dessa gestão, e saudar cada uma e cada um que está aqui representando a sociedade civil, o movimento social, o povo organizado que faz e que transforma a realidade nos seus territórios. Eu tive a oportunidade de ser subsecretário de Cultura aqui no Distrito Federal em 2015, junto com o secretário Guilherme Reis. Vejo muitas caras aqui conhecidas. E a gente destravou, senador, as primeiras parcerias Miroski, quando os órgãos de controle, a criminalização da imprensa, dos setores conservadores olhavam muito enviesado. Como assim passar recurso para a sociedade civil, para a ONG? Vocês lembram desse período? A criminalização das ONGs, a CPI, a busca por criminalizar aquela pessoa que se dedica, que faz acontecer. Isso não acabou, ainda persiste, mas o marco regulatório das organizações da sociedade civil foi literalmente um marco, um divisor de águas, que coloca na letra da lei que fazer parceria com sociedade civil não é crime, não é desvio, não é beneficiamento político, desvirtuamento, que pode, que é importante. E isso na cultura, pessoal, fica muito nítido, porque a cultura quem faz não é o Estado. Quem faz cultura, e a senadora Leila é uma das maiores apoiadoras da cultura aqui no DF, é o povo. A função do Estado, quando eu digo isso, o pessoal se assusta. A primeira função do Estado é não atrapalhar, é não prender, não reprimir os jovens que estão fazendo hip-hop, que estão na rua, na capoeira, é não fechar, com base numa distorção de uma lei do silêncio, fechar os espaços culturais, os terreiros, os bares, é não reprimir o carnaval. Mas isso é muito pouco. Aí depois a função do Estado, primeiro é não atrapalhar, depois é proteger. Estou vendo aqui muitos povos de matriz africana, quantos ataques não ocorrem ainda hoje nos terreiros. Cabe ao Estado garantir essa proteção do exercício, porque isso também é direito da cultura. Mas, além disso, cabe ao Estado fomentar, incentivar que o povo se desenvolva, porque cultura não é nada extraordinário. Cultura é o nosso dia a dia, é o que a gente come, é o que a gente acredita, é o que a gente professa, é o que a gente canta, é o que a gente dança. E muita gente diz, olha, não precisa de cultura. E investir em cultura não é investir, é gasto. Isso é mentira, pessoal. Sabe um estudo recente, senadora Leila, da Fundação Getúlio Vargas? A cada R$1 investido em cultura, 7,59 movimentam a economia. Porque quando se investe em cultura, pode ser uma pecinha de teatro, com 2 atores ali no palco. Nunca são só os 2 atores. Teve que ter quantas noites de ensaio, tem alguém iluminando, tem alguém que fez o roteiro, tem alguém que fez as indumentárias, tem o bilheteiro, todo mundo que foi de algum jeito. Foi de Uber, foi de táxi, foi de ônibus, foi a pé, deixando a cidade mais segura, saiu dali, provavelmente para ir, passou no salão antes, movimentou, sai dali, toma uma água, um guaraná, vai no restaurante. Então você movimenta a economia, você gera emprego, gera renda. O setor comercial sul, aqui no Distrito Federal, um dos setores mais violentos, reduziram os índices de violência como? Foi o policiamento ostensivo? Não. Foi a ocupação cultural
abrir bares, espaços culturais, porque povo na rua é segurança. E muita gente tem medo do povo na rua. O próprio Estado, que criminalizou a capoeira, depois o funk, hoje as comunidades de matriz africana. Sempre que tem uma manifestação popular, chega o Estado, muitas vezes, para reprimir. Quem tem medo de cultura? Essa é uma pergunta que a gente deve se fazer. Mas hoje é uma data de celebrar o marco das organizações da sociedade civil, mostrar que aqui no Distrito Federal, desde 2015, a gente acompanha com muito orgulho, o marco pegou, em muitos outros estados ainda não. Ainda na regulamentação que esses estados fizeram do marco regulatório, colocaram todas as leis, todas as regras como se fosse lei de licitação. Isso é um equívoco na origem. É um equívoco partir do pressuposto da desconfiança com a sociedade civil. Porque na lei de licitação, a gente tem 4 minutinhos de maneira muito rápida, é um interesse econômico. Por exemplo, o Estado quer comprar cadeiras. Ele quer comprar pelo menor preço. A empresa quer vender pelo maior preço. Na sociedade civil, no marco, no MIROSC, a relação não pode ser desconfiança, porque ali é um interesse comum, é um interesse mútuo. É interesse tanto do Estado quanto da sociedade civil promover ali a cozinha solidária, promover o equipamento cultural, de acolhimento a mulheres, à juventude. Então, é diferente. E aí, na sociedade civil, no MIROSC, muitas vezes, até hoje, querem colocar uma carga de burocracia que inviabiliza, que criminaliza. Porque é importante a gente exaltar o trabalho voluntário, é importante. Mas é importante entender também que isso não pode ser uma romantização. As pessoas que atuam no terceiro setor têm direito, são trabalhadores, merecem ser remunerados de forma digna. Não precisa ficar nessa pejotização, é para ser reconhecido o direito de ter uma carteira assinada, de ser remunerado dignamente, de ter férias, e o marco regulatório possibilita isso. Possibilita, a ideia de a gente poder valorizar e reconhecer os grupos como eles são. E eu sempre coloco, senadora, que nem nas obras, o que a gente vai ver? O que já teve de escândalo de corrupção nesse país? Não foi no terceiro setor. Não foi no terceiro setor. O índice de aprovação de prestação de conta de parcerias MIROSC é altíssimo. São raríssimas as exceções de reprovação por não cumprimento do objeto, porque quem está no dia a dia, o que tem mais de valoroso é o nome. É o nome seu, da sua família, do seu movimento, da sua instituição. Então, quando chega o Estado e diz está reprovado, isso ofende a honra das pessoas. E muitas vezes vamos olhar que régua é essa que está sendo colocada. Porque, olha, até aquilo que tem mais dinheiro público é o quê? Obras. Até nas obras, o foco é no objeto. Você verifica, você construiu um pedaço da ponte, construiu, fez a medição, recebe a outra parcela. É por objeto. Ninguém vai ver ali a nota fiscal, quantas gramas de cimento tem, se o pedreiro é primo do mestre de obra, para chegar na cultura e dizer, não pode ter parente no circo, não pode ter parente no terreiro. Qual é o sentido disso? Para chegar na cultura, no terceiro setor, no MIROSC, e querer pedir 3 notas fiscais, orçamento, quando o foco é o objeto, pessoal. E o marco regulatório do fomento, ele não acaba a prestação de conta. Ele torna a prestação de conta mais eficaz. Ao lado do monitoramento, muitas vezes as pessoas vêm dizer, esse MIROSC acaba com prestação de conta, é a farra do dinheiro público. Não é. Traz vários mecanismos de controle mais eficientes, eficazes, porque o importante é a fiscalização in loco, é saber se o objeto está sendo cumprido, se as pessoas estão sendo atendidas, se aquilo está acontecendo de verdade. Porque o papel aceita tudo. Os maiores escândalos de corrupção que esse país já teve, no papel estava tudo bonito. Tem contrato, tem nota fiscal, de tudo. O difícil é o objeto. É ir lá, é monitorar enquanto as coisas estão acontecendo. Não é aprovar um financiamento para um ponto de cultura e 5, 10 anos depois vir lá pedir um documento. Isso não funciona, não é eficaz. Então, pessoal, caminhando aqui para o encerramento, reforçar que com essa visão
que este Ministério da Cultura, da ministra Margarete, desenvolve e entende o fomento à cultura no país. Por causa disso que a Política Nacional Aldir Blanc está em 100% dos municípios do país, muitos deles recebendo pela primeira vez recursos de cultura. E até mesmo a Lei Rouanet, que por muitos era vista como uma lei só para os grandes, nessa gestão está fazendo programa especial. A gente fez um Rouanet Juventude, fez um Rouanet Norte, um Rouanet Nordeste. Está aberto, atenção, um Rouanet Centro-Oeste, pela primeira vez, senadora Leila. Você provocava muito isso, para a gente olhar para o fomento também, para a cultura do Centro-Oeste, né, que não dá para o recurso ir todo para o Sudeste. Então, agora um edital específico para a Rouanet. Quem ganhar o edital já tem um patrocinador garantido. E também lançado recentemente um Rouanet Favelas. Um Rouanet que só projetos culturais, iniciativas que ocorram por pessoas que moram e executam suas atividades em favelas. Está publicado. Vai fomentar mais de 100 projetos, né, em todos os territórios de favelas, incluindo aqui no Distrito Federal. Então, são iniciativas como esta que mostram o caminho muito nítido que o presidente nos coloca e que a gente segue de entender que a cultura não é gasto. Cultura é investimento, gera renda, gera emprego, gera saúde, educação e gera cultura, o que por si só muda a vida das pessoas, dos territórios, das famílias e das cidades. Viva o marco das organizações da sociedade civil, viva o Miroski, viva as instituições que dedicam o seu dia a dia a transformar seus territórios e viva a cultura. Muito obrigado. Viva! Viva, Tiago! Tiago, obrigada pela sua participação, mande meu afetuoso abraço, né, à ministra Margarete. E, de forma muito especial, você lembrou também do Guilherme Reis, o Guila, que foi ator, produtor, diretor e secretário de Cultura à época do governador Rodrigo Hollenberg, uma figura maravilhosa. Aprendi muito com o Guila, queria nesse momento aqui prestar homenagem a ele e mandar também um abraço a todos os amigos, parentes e aqueles que tiveram o prazer de trabalhar com o Guilherme Reis. Obrigada, gente. Eu vou conceder a palavra agora ao senhor Hugo Carvalho Marques, que é o diretor de Transparências e Parcerias da União do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Seja muito bem-vinda. Bom dia, pessoal. Obrigado. Bom dia. Dá para ser melhor. Vou fazer igual o Tiago aquela lá. Tiago, vou tirar a gravata aqui, vamos quebrar esse protocolo. Bom dia. Bom dia. Bom, muitos de vocês devem estar perguntando agora o que o MGI está fazendo aqui. Inicialmente, ele veio cumprimentá-los, cumprimentar a senadora Leila e os demais colegas de mesa. E a gente veio falar aqui um pouquinho sobre o quê? Política pública. Alguém aqui participa de alguma política pública? Sim ou não? Opa, todos? Opa, então é legal. E o que é essa política pública, né? É a gente realmente trazer para a sociedade o retorno daquele investimento de necessidades para que a gente dê condições mínimas, né? De fazer o quê? Tudo. Tudo que é de direito. E a gente precisa dar essa segurança para as pessoas poderem executar a política pública. E quando a gente fala muito nisso, você fala, mas isso é só papel do Estado. Nosso país, grande ou pequeno? Me ajuda aí. Brasil, grande ou pequeno? Grande ou muito grande? Opa, então eu posso tratar o Brasil todo da mesma forma? De jeito nenhum, não tem condições. A gente precisa entender a particularidade de cada região, de cada estado, melhor, de cada município. A gente pode descer mais, não pode? De cada bairro, de cada comunidade. E o governo, ele consegue chegar ali e atuar em todas essas demandas, em todas essas necessidades, sozinhos? Não. Cultura, Tiago, eu faço sozinho. O Ministério da Cultura faz sozinho? Quem faz? Vocês. E quando eu falo vocês, eu estou falando da sociedade como um todo. Mas eu simplesmente virar para vocês e falar, façam, não vai ser legal. Eu preciso da segurança. E quando nós precisamos dessa segurança, nós precisamos registrar, documentar o que pode, o que não pode, dar uma diretriz. Para quê? Para que vocês consigam focar realmente no que precisa, que é a política pública.
E quando vem o Miroski, para os íntimos, né? Ou Lei 13.019, como queiram chamar, e traz agora um regramento para realmente trazer para a realidade de vocês a facilidade de entregar a política pública, de fato a gente tem que comemorar. De 12 em 12 anos? Não. Diariamente, porque hoje muito da política só existe porque ela foi implementada por um dos braços mais fortes que nós temos, que são vocês, as organizações da sociedade civil. Tudo bem? E claro, quando a gente fala tudo isso, a gente não pode só registrar num papel. Papel some, rasga, molha, pega fogo. E é por isso que isso tudo é sistematizado hoje. Tem um sistema onde a ideia dele é instrumentalizar o que foi previsto na norma, para facilitar a vida de vocês e dar mais segurança para que vocês implementem política pública. Hugo, mas hoje eu preciso discutir com vocês pontos de melhorias, porque nós temos dificuldades, temos pontos, e é por isso que a gente estreita cada vez mais a nossa relação com vocês, através até do Confoco. Vi aqui que temos representantes aqui do Confoco, onde a gente estreita, e são os nossos pontos focais para escutar a demanda de vocês, trazer até nós, a gente discutir e fazer acontecer, porque a política pública ela precisa ser executada, como o Tiago trouxe, entendendo a necessidade local, entendendo que algo precisa ser feito de forma diferente, porque aquela necessidade é diferente, e a gente só consegue executar ela de forma otimizada se a gente conversar, se a gente sentar na mesa. E é por isso que hoje nós mantemos a relação dessa execução de política pública muito próxima a vocês, que são nossos braços fortes, através dos confocos. Então fica aqui até um pedido, né, para que os estados todos desenvolvam o Confoco, para que a gente possa ter esses pontos focais e otimizar a entrega de política pública. Porque aí o Tiago, lá na cultura, ele vai falar com toda a cultura daquela região, você consegue atender? Hoje são mais de 1 milhão de OSCs cadastradas. Será que a gente consegue atender o telefone 1 milhão? Não. Mas a partir do momento que a gente começa a se estruturar e se organizar, vocês têm uma voz pesada para trazer para cá e fazer acontecer essa política pública. Então aqui é parabenizar por esse marco que realmente faz a diferença na política pública, porque nós temos um braço super forte, que é a participação da sociedade civil organizada. Então fico registrado aqui em nome do MGI, o nosso muito obrigado pela parceria, pela entrega dessas políticas públicas. Obrigado, senadora. Obrigado, pessoal. Nós te agradecemos, Hugo. Também aproveito para parabenizar, né, todo o Ministério, na figura da nossa ministra, né, Esther Dweck, e a equipe também. Obrigada por estar aqui conosco. Bom, eu vou conceder a palavra agora ao senhor Edgilson Tavares de Araújo, que é o diretor do Departamento da Rede Socioassistencial Privada do Sistema Único da Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Bom dia a todas e a todos. Trago aqui em nome do nosso ministro Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, da nossa secretária nacional da Assistência Social, Rosilene Rocha. Saúdo aqui a mesa, em nome da senadora Leila, a quem parabenizo pela brilhante celebração desses 12 anos do Miroski, o companheiro Tiago Rocha, aqui do Ministério da Cultura, o Carvalho, do MGI, e saúdo principalmente a todas as pessoas que estão nessa plenária. É muito emocionante, senadora Leila, não só estar comemorando os 12 anos do Miroski, mas ver a Casa do Povo preenchida pelo povo. Isso é muito importante, e preenchida pelo povo em sua diversidade. Então, aqui peço, né, licença aos mais novos, aos mais velhos, Aurê, Colofé, Macuiú, a benção para quem é de a benção, aleluia para quem é de aleluia, amém para quem é de amém, que são vocês que fazem no cotidiano desse país a resistência por uma sociedade democrática mais inclusiva, mais solidária, em que as relações humanas e sociais elas são estabelecidas em cada território onde vocês atuam. É muito importante aqui também falar do avanço que o Miroski traz, né, a Lei 13.019, e tive o prazer de, em 2024, inclusive, participar
da atualização do decreto que regulamenta, né, o Miroski, o decreto 11.984, que tinha várias coisas que ficavam ainda muito complexas, como, por exemplo, terminou um termo de colaboração, né, e como é que a gente faz? Tem que demitir todo mundo para depois contratar de novo. Ficava todo, principalmente no caso do Sistema Único de Assistência Social, que trata de serviço, e a gente conseguiu avançar cada vez mais na desburocratização das relações entre Estado e sociedade civil. E, senadora Leila, eu entendo que essa sessão é um marco em que se conclama aqui um Estado para a sociedade civil. É isso que a gente precisa. A gente precisa de um Estado para a sociedade civil no sentido em que, cada vez mais, a gente fortaleça em todos os âmbitos, seja na cultura, seja nos esportes, mas principalmente no Sistema Único de Assistência Social, que é o maior sistema de proteção social da América Latina, em que nós temos hoje 31 mil organizações da sociedade civil que estão inscritas nos Conselhos Municipais de Assistência Social. Dessas 31 mil, 18 mil com Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social concluídos, e dessas nós temos hoje 6.200 com o SEBAS, que é a Certificação da Entidade Beneficente da Assistência Social na assistência social, fora as da educação e da saúde, as quais elas têm o direito constitucional à imunidade das contribuições sociais, que deve ser cada vez mais expandido, inclusive no sentido de garantir a profissionalização dessas entidades. É muito importante e valioso o trabalho voluntário nas organizações de sociedade civil, mas nós precisamos de profissionais contratados nessas entidades, mas precisamos de profissionais com salários dignos. É indigno hoje nós termos, por exemplo, profissionais contratados em organizações que recebem menos de um salário mínimo e que, ao invés de atuarem como profissionais, já passam a atuar também, hoje em dia, como usuários. A gente tem hoje no SUAS, inclusive, muitos assistentes sociais, psicólogos, que recebem salários indignos a ponto de, inclusive, serem beneficiários do Bolsa Família também. É absurdo que isso aconteça. Então, o que a gente hoje tem que estar aqui clamando e lutando é para que esse Estado para a sociedade civil, cada vez mais, fortaleça a lógica de direitos, fortaleça a lógica de que não é o Estado deixando de fazer alguma coisa e as organizações da sociedade civil cobrindo o Estado. Como também não é uma lógica de que é o Estado mandando na sociedade civil, fazendo com que ela perca a sua autonomia, a sua capacidade de inovação. Nós estamos falando aqui de uma outra lógica de parceria, que é uma lógica pela coprodução de políticas públicas, é uma lógica pela coprodução da defesa e garantia de direitos sociais para esse país. Então, eu tenho muito orgulho hoje de estar à frente do departamento que gerencia o CNEAS, que faz a concessão do SEBAS para as organizações de assistência social. Nós temos avançado, inclusive, os nossos conselhos também de assistência social com relação às normativas para essas organizações, e nós temos avançado também, em termos de governo, com relação ao fomento e ao fortalecimento das parcerias, né, o fortalecimento do CONFOC, do Conselho Nacional, né, de Fomento e Colaboração, mas a gente precisa que isso chegue à ponta também, a gente precisa que isso chegue cada vez mais aos estados, municípios, e aí muitos estados e municípios ainda sequer têm a regulamentação do Miroski lá na ponta, não tem ainda os seus conselhos municipais e estaduais formados, e a gente precisa avançar nesses 12 anos agora, para que também os estados e municípios criem os seus conselhos. E para que vocês, que são da sociedade civil, ocupem esses espaços que lhe é de direito. Os conselhos são espaços em que exatamente se deve ter o clamor e o diálogo necessário para o fortalecimento das parcerias. Mas quero dizer também aqui que não basta a gente desburocratizar as relações do Estado com a sociedade civil. Porque se a gente não tem financiamento adequado da política pública, a gente não tem como ter sustentabilidade das organizações da sociedade civil, tampouco da política pública, tampouco nós conseguimos garantir direitos a quem mais precisa. Nós precisamos romper com essa lógica, dessa camisa de força que foi instituída em nosso país, do arcabouço fiscal, que só prejudica as políticas sociais. Só prejudica as organizações da sociedade civil. E por isso, senadora, deixo aqui o meu pleito para que a gente, essa Casa, esse Senado, aprove a PEC 7 de 2026, que garante 1% da receita líquida corrente para o Sistema Único da Assistência Social, uma PEC que tem 10 anos que está tramitando, saiu do Congresso Nacional com a vitória expressiva de 464 votos no primeiro turno, 444 votos no segundo turno, escalonada em 4 anos, e que, infelizmente, ela chega
chega a esta casa, havia um acordo dela ser votada na semana seguinte, ela chega a esta casa, ao Senado Federal, e ela fica paralisada. Então, nós deixamos aqui o clamor para que o 1% para o SUAS, ele seja votado com urgência, se possível, na próxima semana, até o dia 17, antes do recesso. Pois o Sistema Único de Assistência Social, os 25 mil CRAs, CREAs, unidades de acolhimento, as 31 mil organizações da sociedade civil que fazem parte do SUAS, elas clamam por financiamento, além de desburocratização. Não adianta desburocratizar se a gente não tem financiamento adequado para uma política pública. E aqui também digo que é muito importante, nesse momento, a gente estar muito atento e forte, senadora. Há algumas maldades que muitas vezes vêm tramitando de maneira equivocada nesta casa contra o terceiro setor. E, infelizmente, a gente tem tramitando, acredito que muitos de vocês sabem aqui, vem tramitando aí um PL, o PL 1659 de 2024, que simplesmente quer proibir as organizações de sociedade civil de receberem recursos internacionais e proibir que elas tenham a isenção das importações de produtos. Então, deixo aqui também o nosso pleito, senadora, que caso esse projeto de lei passe na Câmara, se chegar aqui no Senado, que vocês o vetem. Porque é, no mínimo, indigno, imoral, antiético, proibir a autonomia da sociedade civil de receber recursos internacionais. Então, a gente não tem, por um lado, financiamento público adequado, não tem, por outro lado, se proíbe as organizações de receber recursos internacionais, como essas organizações vão conseguir sobreviver e seguir prestando os serviços que elas prestam em suas comunidades. Então, aqui deixo também um clamor para que toda a sociedade civil se mobilize contra este PL 1659, tem inclusive tem agora um documento público para assinatura, né? E também se mobilizem pela PEC 7 de 2026, a PEC do SUAS. Essa não é uma PEC de governo, essa não é uma PEC de partido A, partido B. É uma PEC que, todos os dias, salva 40 milhões de famílias nesse país da pobreza, da miséria, da fome. É uma PEC que atende a 6 milhões e meio de beneficiários do BPC. É uma PEC que atende a 20 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Mas, se a gente for olhar, a gente atende muito, senadora, mas ainda falta muito, porque se a gente pega os dados do Cadastro Único, essa sociedade civil que está aqui, os CRAs e os CREAs, tem uma demanda de atender, além dos 40 milhões de pessoas, mais 52 milhões de famílias que estão sem atendimento, numa fila de espera. Só que a gente só pode atender se tiver financiamento adequado e justo. O governo tem um dever ético de cofinanciar as ações com os estados e municípios e repassar para as organizações que, por meio de termos de fomento e colaboração de chamamentos públicos, elas conseguem executar os nossos serviços de convivência na ponta. São elas que estão à frente das instituições de longa permanência. 80% das instituições de longa permanência para pessoas idosas desse país hoje são executadas no SUAS por organizações da sociedade civil. São estas organizações que, quando a gente tem situações de calamidade e emergência, elas chegam na ponta via SUAS para atender as pessoas desabrigadas pelas enchentes, pelas situações de seca. São essas organizações que, quando nós temos situações de migração e refúgio, também estão lá para atender a nossa população. São essas organizações que fazem abordagem social com a população em situação de rua. São essas organizações que, junto com os CREAs, as unidades públicas, elas estão na ponta também, combatendo o feminicídio, defendendo os direitos da mulher. São essas organizações da sociedade civil que estão aqui, que estão combatendo o trabalho infantil na ponta. São essas organizações da sociedade civil que, juntamente com o Estado brasileiro, conseguem coproduzir uma das maiores políticas públicas que existe em nosso país, que é a política pública de assistência social e um sistema único de assistência social. Então, aqui eu deixo o meu agradecimento, juntamente com o ministro Wellington Dias, além da assistência social. Vocês têm trabalhado fortemente, a gente sabe, saúdo aqui também todas as organizações do CISANDA, do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, né, que também ajudaram
Em pouco tempo, em 2 anos, foi o Estado brasileiro, junto com as organizações que estão à frente, principalmente das cozinhas comunitárias, das cozinhas solidárias, que nós conseguimos tirar em 2 anos o Brasil do mapa da fome de novo. O Estado sozinho jamais faria isso. A gente só conseguiu graças a essa parceria verdadeira que existe com as organizações da sociedade civil. E quero também aqui deixar o meu pleito neste momento, cada vez mais, para que cada organização que está neste plenário, cada vez mais, compreenda a importância que nós temos de viver numa democracia. Viver numa democracia é exatamente fazer com que este plenário esteja repleto com pessoas com o direito de usar as suas vestes como são de direitos, com pessoas com suas diferentes ideologias, credos, raças, etnias. Viver na democracia é lutar por parcerias entre organizações da sociedade civil e os estados. Viver na democracia é ter o direito a que cada cidadão e cidadã tenha com que e com quem contar. Ter com que e com quem contar significa ter proteção social. E proteção social só pode ser garantida nesse país com tantas desigualdades, justamente com essa forte parceria articulada pelo Miroski, articulada pelos termos de colaboração e de fomento, para que a gente consiga vencer as desigualdades sociais, vencer a pobreza, vencer a fome, como a gente tem feito. E concluo dizendo da importância fundamental que nós temos de, nesta defesa da democracia, defendermos, então, financiamento digno e adequado para a garantia de direitos sociais. Ninguém aqui está para fazer caridade, benemerência, ajuda. Eu sempre digo que ajuda é o antônimo do direito, porque quando a gente ajuda, a gente sempre quer algo em troca. E o direito ele tem que ser garantido sem ter nada em troca. E por isso que vocês, organizações de sociedade civil, precisam de financiamento adequado. E para ter financiamento adequado, nós, dentro do Sistema Único de Assistência Social, nós temos que aprovar a PEC 7 de 2026 já. Muito obrigado. Ei, viagem. Desculpa. Grata pela participação, Edgilson. Também agradecer e parabenizar o trabalho do ministro Wellington Dias. E a sua fala também, muito didática, assim como do Tiago e do Hugo, representando o governo federal aqui. Mandar um forte abraço aos ministros, né, a toda a cúpula do governo federal, né, encabeçado na figura do presidente Lula, por esse trabalho, por essa parceria junto ao Congresso Nacional. E é isso, nós temos inúmeros desafios. Acho que é importante esse momento aqui da gente reforçar essa parceria. É importante ouvir o governo federal, no parlamento, vocês saberem que vocês têm defensores que de fato acreditam no trabalho, nessa parceria e, acima de tudo, na missão do setor, do terceiro setor. E é isso, o dever de casa já está passado aqui. A PEC 7, a gente já vem nesse debate. Eu, inclusive, pedi a relatoria, mas eu e outros senadores. Então, como é um ano atípico, né, absolutamente um ano eleitoral, então, certamente nós vamos fazer esse debate mais para o final do ano, quiçá o próximo ano. Mas obrigada pela participação e pela fala. Eu vou convidar a todos aqui para acompanharem a canção Tempo Perdido, de autoria do nosso querido e saudoso Renato Russo. Não tem
Gente, parabéns ao Coro Infantil, Infanto Juvenil e à Orquestra do Instituto Reciclando Sons da Estrutural sobre a nossa querida, a regência, né, sobre a nossa querida maestra, a Regiane Carvalho. Um beijo, gente. Bom, agora nós vamos conceder a palavra para alguns representantes das organizações, né? Eu vou conceder a palavra ao senhor Janderson Barros dos Santos, membro do assentamento Osiel Alves 3, de Planaltina, por 5 minutos. Salva de palmas. Bom dia! Bom dia, povo brasileiro! Bom dia, senadora Leila! Bom dia, os representantes do Ministério da Cultura, do GMI e do Ministério do Combate à Fome. Parabenizar a senadora Leila por essa iniciativa. E essa sessão solene é apenas uma das questões da luta da senadora Leila para a agricultura familiar. Eu aqui estou representando o assentamento Osiel Alves 3, o maior assentamento do DF, com 170 famílias. Mas quero falar também em nome de toda a comunidade, de todo o segmento da agricultura aqui no Distrito Federal, principalmente da agricultura familiar e da reforma agrária, que é muito importante estar presente aqui nesse momento com relação às políticas públicas. Porque para a agricultura familiar, é as políticas públicas que vêm fortalecer a importância de sobreviver, porque é um segmento que sobrevive da terra, que produz o alimento e alimenta quem está na cidade. E a política pública de combate à fome, a política pública de produção, a política pública de comercialização para quem está no campo é fundamental. E a senadora Leila tem fortalecido essa política pública. E o projeto da Conab, o projeto do PA, o projeto que garante que os trabalhadores vivem no campo da sua produção e traz para famílias carentes na cidade o alimento do dia a dia, para o combate à fome. E dizer assim, Leila, nossos nervos são de gelo, mas os nossos corações vomitam fogo. Quando nós tivermos sede, espremeremos pedras e comeremos terra quando nós estivermos famintos. Mas nós não iremos embora. Nós não seremos avarentos com o nosso sangue, pois a agricultura familiar tem um passado. Na agricultura familiar está o presente. E a agricultura familiar é o futuro. É o futuro do combate à fome. A agricultura familiar é o futuro de combater a desnutrição. A agricultura familiar é o futuro de quem vive no campo, sobreviver do campo. E muito obrigado a todos os representantes, obrigado povo brasileiro, muito obrigado toda a agricultura familiar do Brasil e principalmente aqui do DF, que tem sobrevivido do seu trabalho no dia a dia. Obrigada, grata, Janderson Barros dos Santos, nosso querido Janjão, membro do assentamento Osiel Alves 3, lá na nossa querida Planaltina. Gente, eu vou conceder a palavra agora ao Babalorixá, né, ao Ricaule Aquino, que é o diretor do Instituto da Educação Universal, por 5 minutos. Seja muito bem-vindo. Nossa, tá lindo isso aqui hoje, hein? Primeiramente, excelentíssima senadora, excelentíssimas autoridades dessa mesa, representantes da sociedade civil aqui presentes, senhoras e senhores, e diante dessa diversidade cultural e religiosa, meu profundo respeito a todas as vertentes, mas o meu carinho especial ao meu povo de Axé. Axé. Meu nome é Ricaule Aquino, conhecido como Bababorô, sou dirigente do Templo de Orixá Ifadjê, uma casa de culto tradicional iorubá em Brasília, dirigente do Instituto da Educação Universal
representante do Conselho de Ancestralidade da Federação Irapuru, instituição da qual me representa no meu coletivo de axé. Estar aqui hoje, participar dessa homenagem destinada a celebrar os 12 anos da Miroski, é muito especial, porque ela vai destacar, senadora e demais presentes, a importância de nos reconhecer como um pilar da estrutura de uma parceria estratégica do Estado, para trazer com que os nossos trabalhos não sejam mais invisíveis, que tragam legitimação jurídica, que tragam transparência e que ampliem o papel social do impacto que nós causamos lá na ponta. Participar dessa celebração é um momento no qual a gente vai ressaltar a importância de milhares invisíveis, mas são visíveis lá na ponta, porque fazem a diferença diária, aonde as nossas instituições representam acolhimento, saúde, educação, saúde no sentido, sim, de agregar o psicoemocional e não só o espiritual, mas também vai trazer a oportunidade de dignidade. Dignidade essa que nós concedemos ao poder público quando escolhemos nossos representantes. E que linda essa celebração, porque traz a importância de entendermos que a casa do povo, não importa que seja o Senado, representação do Estado, mas é o povo que elege. Mas que traz a representação do povo, a dignidade e a oportunidade de ampliar esses espaços. Porque entendemos que você trazer um marco dessa relevância faz com que poder público, Estado, iniciativa privada e nós, organizações da sociedade civil, possamos construir um país mais democrático, justo, igualitário, para que a gente consiga fazer aquilo que as políticas públicas que foram tão bem ressaltadas e enaltecidas aqui, têm um papel. Porque nós chegamos, muitas vezes, aonde ninguém chega, porque fazemos parte de uma instituição que transforma vidas e que fortalece nossas comunidades. Não tenho muito mais o que falar diante de tudo que vocês já trouxeram, mas tenho aqui a minha gratidão pelo dia, por fazer parte que hoje, que essa história está trazendo, que essa casa traz, e que muito me dignifica de ser um representante de um segmento dessa sociedade que às vezes é tão excluída, ou que nos exclui. Mas, meu povo, que lindo ver vocês aqui, porque temos que dignificar os nossos espaços e reconhecer realmente a grandeza dessa senadora que não diverge, que mesmo nas divergências ela traz as nossas interseções, porque ela sempre foi uma amplificação do voz do povo, porque o esporte nos dignifica e é uma das poucas áreas onde o povo não tem discriminação, que nos unimos para um bem maior, a cultura, o Brasil, a nossa ancestralidade, que somos dessa terra, mas eu entendo, Leila, porque eu já te conheço há muito tempo e tenho essa intimidade. Tem um dito dentro da minha filosofia que diz o seguinte, Exu fala o seguinte, a casa do meu amigo é logo ali. E hoje eu posso falar, por ser seu amigo, não só como senadora, mas como ser humano, eu me sinto em casa. Porque eu sei que tudo que você está acostumado a representar traz resultado. Você não foi vitoriosa só no esporte de graça, você vai ser na vida. E conte conosco pelo marco do que hoje essa representação nos traz e principalmente pela abertura do espaço para que sejamos vozes através de você, amplificada pelo compromisso que hoje essa celebração traz, que não é só celebrar, mas sim renovar a estima de que podemos confiar no poder público, na iniciativa privada e com todos nós, organizações da sociedade civil, para fazermos a diferença, porque amamos esse país. Obrigado, parabéns a todos, muito axé. Axé. Obrigada, Babalorixá Ricaule, e também a toda a comunidade aqui, um axé para todos aí que vieram representando, né, essa força, essa corrente tão positiva, tão forte dentro da nossa sociedade. Eu vou passar a palavra agora para o senhor Antônio Carlos Soares da Silva, presidente do projeto Pro Vôlei Riacho, por 5 minutos. Carlinhos, professor Carlinhos. Bom dia a todos.
Cumprimentar a senadora Leila pelo convite, cumprimentando toda a mesa que constitui essa sessão, que para a gente tem uma importância especial, pelo fato de termos aqui hoje reconhecido o trabalho do terceiro setor. Eu, no meu caso, que represento o segmento do esporte, me sinto assim muito alegre e envaidecido de ter esse reconhecimento por parte da senadora que promove essa sessão solene. E dizer da importância que ela tem para nós que fazemos esse trabalho de formiguinha junto às nossas comunidades. E como essa importância desse reconhecimento e dessa parceria que nos permite, e até aproveitando essa oportunidade, dizer a vocês, nós tivemos agora, há coisa de 2 semanas, através do apoio da senadora, por conta de fomento público, um evento na nossa cidade do Riacho Fundo, em que a gente conseguiu congregar mais de 600 crianças num evento esportivo de voleibol. E vocês não têm noção da alegria dessas crianças em terem sido recebidas lá para participar de 3 dias de evento esportivo, com área de convivência, com lanche, estando muito bem uniformizados. Eu estou até lembrado no depoimento dela que ela falou assim, nossa, que bacana. No tempo que eu jogava com a bola de pelotão branca, dura que só, e os meninos que estão usando a bola que a seleção brasileira joga. Né? E eu vi esse depoimento dela com todo esse carinho e esse afeto, em que ela realmente leva esse apoio a nós, a entidade civil, que promovemos esse trabalho junto às nossas comunidades, e que precisa ter esse reconhecimento, porque é esse trabalho de formiguinha que faz a diferença hoje a toda essa comunidade que muitas vezes está aí à margem da sociedade e que não são vistos. Né? Mas, graças a Deus, nós temos a figura dela, senadora Leila do Vôlei, né? Que não só a minha entidade, o Projeto Pro Vôlei lá no Riacho Fundo, outras tantas entidades que eu estou vendo representadas aqui, que são do segmento do esporte, que têm o acesso a esse benefício, a essa condição de parceria através do seu gabinete. Então, para a gente é motivo de muita alegria. Né? Não só isso, nós já tivemos a oportunidade também, né? Só agregando essa nossa fala, de ter realizado ao longo desses 4 últimos anos, com recursos do gabinete da senadora, um evento chamado Ruas de Lazer, em que a gente levou a 12 cidades do Distrito Federal o entretenimento, de ter acesso a brincadeiras de rua, resgatando toda essa cultura que aqui também foi enaltecida, das coisas da nossa origem, que a gente não pode perder. Né? Então, a gente quer agradecer de coração todo esse carinho, esse apoio que ela tem dado aos projetos do terceiro segmento, que estão aqui muito bem representados, e dizer, senadora, que graças a Deus temos a senhora aqui para estar nos representando e dando suporte a esses projetos tão lindos que acontecem aqui na nossa cidade. Muito obrigado e conte sempre com o nosso apoio. Obrigada, Carlinhos. Professor Antônio Carlos Soares da Silva, presidente do Projeto Pro Vôlei. Eu quero agradecer as representações aqui. Nós temos aqui representação, passaram por aqui 256 associações. Então, quero agradecer, né, essa participação de todos vocês aqui nesse momento. Agora eu vou passar a palavra para a irmã Eliane Viana de Oliveira, representante do Instituto Promocional Madalena Caputo e do Instituto Educacional São Judas Tadeu. Seja muito bem-vinda, irmã. Bom dia, cumprimento a mesa, todas as pessoas não têm essa afinidade, todo o pessoal aqui presente. Eu sou a irmã Eliane, da Congregação de São João Batista, e acolho os nossos irmãos e irmãs das diferentes religiões, e que bom que todas as pessoas pudessem ter um lugar onde se encontrar e estar. Mas eu venho aqui também aproveitar dessa oportunidade onde vocês reconhecem o terceiro setor, para lembrar que 3, para nós, é o número perfeito, vem da Trindade. E 3 são de pessoas que se unem para fazer o bem, independente da religião ou do caminho que segue. Quem tem o caminho não faz o mal, está sempre preocupado com o outro. E é isso que o terceiro setor faz. Reconhecer a importância das instituições é o primeiro passo. Apoiá-las e ajudá-las em fazer o bem é necessário. Não tem como caminhar sozinho. Não adianta nós nos organizarmos, desejarmos fazer o bem, se as pessoas que deveriam nos apoiar e fazer conosco, deveriam ser nossos parceiros, não somar. Vou lembrar a todos que na vida ninguém tropeça em pedras grandes. Essas todos enxergam. A TV, o Senado,
A gente tropeça nas pedras pequenas. E as pequenas é o terceiro setor que enxerga e ajuda vocês a verem. Então, cabe às pessoas responsáveis olhar para quem faz a diferença. E vocês que têm o poder nas mãos, nós que podemos fazer, não podemos desistir. Que o bem que se faz seja para trazer dignidade, respeito. A ajuda ela é importante, mas a dignidade é necessária. E não se tem uma sociedade diferenciada se não é por meio da educação, da cultura e da política. Por isso que a política é a ação do bem comum. Então, que nós possamos ser pessoas políticas, capazes de fazer o bem sem olhar a quem. Agradecer, de fato, o reconhecimento, mas pedir o apoio e que abram os olhos, porque é nas pequenas coisas que faz a mudança. Gratidão. Nós que agradecemos, irmã Eliane Viana de Oliveira, pela participação e a fala. Bom, antes de encerramento, eu gostaria de convidar todos a acompanharem a canção Anunciação, de autoria de Alceu Valença, que será agora interpretada pelo nosso coro juvenil, né, do projeto Reciclando Sons. Gente, mais uma vez agradecer, né, o Coro Infanto Juvenil e a Orquestra do Instituto Reciclando Sons sobre a regência da nossa querida Regiane. Eu gostaria de passar a palavra rapidamente antes do encerramento para o senador Wellington Fagundes, que é nosso senador pelo Estado do Mato Grosso. Seja muito bem-vindo, senador. Presidente Leila, a todos a minha saudação, parabenizá-la por esse evento tão importante. Cumprimento aqui o Tiago Rocha, o Edilson Tavares, o Hugo Carvalho e a todos que aqui estão presentes, homens e mulheres que constroem esse país. Estou vendo aqui uma freira, a minha irmã mais velha é freira franciscana. Então, eu quero aqui, então, presidente, dizer que, inicialmente, os cumprimentos aqui a Vossa Excelência e também
registrar aqui, dessa sessão solene que presta uma justa homenagem aos 12 anos do marco regulatório das organizações sociais civis, é extremamente importante estarmos aqui numa sexta-feira. Vocês sabem que sexta-feira, sexta e segunda são os dias reservados para a sessão solene, e agora mais próximo das eleições, muitos estão nas suas bases já fazendo toda essa articulação. Por isso, eu quero dizer que essa é uma data que merece muito ser celebrada, porque essa legislação representou um grande avanço para o Brasil. Trouxe mais segurança jurídica, mais transparência e mais previsibilidade às parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. E com isso, fortaleceu quem está próximo das pessoas, lá na ponta. Em Mato Grosso, meu estado natal, essa realidade ainda é mais evidente. Somos um estado de dimensões continentais. Temos comunidades indígenas, ribeirinhos, assentamentos rurais, distritos distantes e municípios separados por centenas de quilômetros. Da capital, mais de 1.000 quilômetros. Em muitos desses lugares, as organizações da sociedade civil chegam primeiro do que o Estado. Chegam com solidariedade, com voluntariedade, com compromisso e, principalmente, com resultados. São elas que acolhem crianças, cuidam dos idosos, apoiam as pessoas com deficiência, desenvolvem ações na saúde, na educação, na cultura, no esporte, na proteção ambiental e na qualificação profissional. E quando falo da proteção ambiental, sempre refiro ao meu Pantanal mato-grossense, que a nossa senadora Leila, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, teve a oportunidade de estar lá comigo, me ajudando para que pudéssemos aqui aprovar o Estatuto do Pantanal. Portanto, todos vocês fortalecem toda a cadeia de desenvolvimento como do ser humano, a família, a agricultura familiar, o apoio ao produtor rural, promovem a cidadania e ajudam a construir uma sociedade mais justa, mais solitária e mais humana. O marco regulatório permitiu que essas parcerias fossem firmadas com mais responsabilidade, mais eficiência e mais transparência. Ganha o poder público, ganham as organizações e, principalmente, ganha a população. E eu acredito, senadora Leila, que o futuro da gestão pública passa, inevitavelmente, cada vez mais pela capacidade de unir esforços. Um Estado forte não é aquele que quer fazer tudo sozinho, é aquele que sabe construir parcerias, que respeita a sociedade civil organizada. Eu acho que esse é o importante dizer, que valoriza o voluntariado, que reconhece a experiência de quem já está na ponta, servindo, acima de tudo, a população, que mobiliza as comunidades para enfrentar os grandes desafios e é assim que se constrói um governo mais humano, um governo presente, um governo que une forças, um governo que promove verdadeiros mutirões de solidariedade, cidadania e desenvolvimento, sempre ao lado das organizações da sociedade civil. Por isso, esta sessão solene vai muito além da celebração de uma lei. Ela reconhece o trabalho de milhares de organizações e de milhões de brasileiros que dedicam seu tempo, seu talento e sua vocação ao serviço do próximo. Que esses 12 anos do marco regulatório sirvam como estímulo para ampliarmos ainda mais essas parcerias, sempre com foco da transparência, responsabilidade e, principalmente, foco nas pessoas. Quero dizer aqui que fiz questão de estar nessa sessão porque também sou pré-candidato a governador do meu estado. E tenho dito muito, senadora Leila, que quero fazer um governo dos mutirões. Um governo, quando meu pai casou, era a época dos mutirões. Foram 12 dias de festa, mas na verdade era uma festa onde se reuniam todos por uma causa, dentro de uma propriedade rural, para plantar, para colher, enfim, mas acima de tudo para construir amizades. E acho que um governo
quando se fala um governo de mutirões, é exatamente para chamar toda a sociedade para um objetivo comum, que é a melhoria da qualidade de vida da população. E eu chamo isso de um governo humano, onde a gente busca trazer todos aqueles que estão próximos, daqueles que mais precisam, porque às vezes a mão do Estado está longe, não consegue alcançar. E são as organizações sociais que estão lá presentes. E eu quero, inclusive, aqui fazer uma homenagem. Essa semana passada eu estive na cidade de Tangará da Serra, onde fui visitar uma APAI. Essa APAI de Tangará da Serra é uma das mais fortes que eu conheço. E ela fez agora 42 anos. Então, é uma instituição que nós já discutimos aqui no Congresso, porque queriam cortar os recursos repassados às APAIs. E a senadora Leila, eu me lembro muito bem do discurso dela aqui, firme, forte, dizendo que como? Né? Se não tivesse as APAIs, quem estaria lá atendendo? E quando a gente fala em APAI, enfim, todo o trabalho que as organizações sociais desenvolvem. Então, por isso eu despeço aqui a todos vocês, reconhecendo em nome do Senado, parabenizando a senadora Leila, mas estimulando para que cada um de vocês acreditem mais e, principalmente, se Deus me der a oportunidade e eu for governador, quero todos vocês me ajudando a governar para que a gente faça do Mato Grosso um estado mais crescente, mais forte, mas que não nos envergonhemos, senadora Leila, de ser o estado rico e o segundo ano consecutivo como campeão de feminicídio. Então, isso tudo, nós vamos proteger a família exatamente com o trabalho daqueles que estão mais próximos. Muito obrigado. Nós que agradecemos sua participação, senador Wellington, sempre muito atuante, sempre muito participativo, um grande companheiro nosso aqui, Senado Federal. Deus abençoe sua jornada, amigo. Vamos juntos, muito obrigado. Vamos juntos. Bom, gente, eu quero agradecer mais uma vez a participação dos senadores que estiveram presentes nessa sessão, o senador Wellington Fagundes e o senador Isalci Dias. Agradecer os representantes aqui, os queridos representantes dos ministérios, né, que também vai estar representar aqui o governo do presidente Lula. E também quero agradecer as 256 associações. Uma salva de palmas para vocês. As maiores estrelas dessa sessão especial são vocês e a nossa gratidão mesmo pelo trabalho e o compromisso de vocês com o Estado brasileiro. E cumprida a finalidade dessa sessão especial do Senado Federal, eu agradeço as personalidades que nos honraram com a sua participação e todas as associações e convidamos nesse momento as autoridades e os demais convidados para o registro, um registro fotográfico, nós vamos parar aqui na frente, oficial ao final da sessão. Gente, muito obrigado, boa sexta e salve o terceiro setor e as organizações da sociedade civil. Gratidão a todos vocês. Está encerrada a sessão, me pediram aqui. Obrigada. Você... Patrimônio Cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A TV Senado foi a primeira emissora legislativa nacional. A TV Senado foi lá, sem nenhuma discriminação. A TV Senado confere transparência, legitimidade. A TV Senado também valoriza a cultura, a memória. Vida longa, TV Senado! A
TV Senado está fazendo 30 anos com os olhos no futuro, na TV 3.0. A partir de junho, o Brasil inaugura o novo padrão de televisão. A rede pública e a rede legislativa iniciam suas transmissões experimentais da TV 3.0 simultaneamente com toda a TV aberta brasileira. A TV Senado é, ao mesmo tempo, janela para a democracia e espelho para o país se ver e pensar. 30 anos da TV Senado. Democracia todo dia, em todas as telas, ao vivo e 3.0. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Arquivo do Senado Federal completou 200 anos em 2026. Ele foi criado na primeira sessão ordinária do Senado do Império, como responsável pela guarda de toda a documentação produzida. Os projetos de lei, diários, anais do Senado e do Congresso Nacional, todos estão sob os cuidados do arquivo. Memória viva da história legislativa brasileira. Neste Cidadania, vamos saber mais sobre como é feito o trabalho da equipe do arquivo e os marcos históricos desses 200 anos. Meu entrevistado é o historiador e arquivista do Senado, Alexandre Alves. Alexandre, obrigado por vir aqui aos estúdios da TV Senado participar desse Cidadania, falando de um trabalho que eu tenho certeza que poucos brasileiros conhecem. Então, antes da gente ir atrás um pouquinho dessa história, são 200 anos de história, explica para a gente como é que é feito esse trabalho do arquivo. Primeiramente, eu agradeço o convite. Assim, eu estou muito lisonjeado de estar aqui representando a equipe da coordenação de arquivo do Senado Federal. Olha, o trabalho do arquivo ele é bem complexo assim, e dividido em várias etapas. Para quem não está muito habituado, a gente tem a parte, vamos dizer assim, do protocolo, que é justamente aqueles documentos que são recepcionados pelo Senado. Nós temos o arquivo intermediário, que é justamente aquele espaço onde os documentos ficam aguardando um tempinho ali, esperando talvez ser eliminados ou ser guardados permanentemente, ou seja, para o resto da nossa história. Antes de você continuar, não esquece os próximos passos não, mas eu fiquei pensando, o que é que faz essa separação do material que vai ser eliminado e do material que vai ser guardado? Olha, eu gosto de pensar, enfim, o documento de arquivo ou o arquivo não como algo distante da gente, porque provavelmente você também, nós podemos ser vistos, na verdade, como arquivos também, porque nós produzimos documentos, nós recebemos documentos e também nós guardamos documentos. Então, nós temos aquelas informações que elas precisam estar pertinho da gente, porque a qualquer momento elas podem ser necessárias. Nós temos aqueles documentos que ficam ali um pouquinho no cantinho, por exemplo, um diploma de curso superior. Não usual, mas em algum momento ele pode ser necessário. E tem aqueles documentos que eu guardo assim para o resto da minha vida. Na coordenação de arquivo, isso também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Então, nós temos dois instrumentos arquivísticos. Um plano de classificação, que é justamente onde a gente define os assuntos. Nós temos uma tabela de temporalidade, que é onde a gente coloca justamente os prazos. Então, cada documento desse, dependendo do assunto ou da função que ele exerce aqui no Senado, ele tem um prazo a ser cumprido. Após esse prazo, ele passa por um processo de avaliação, que nós arquivistas, com uma comissão interdisciplinar, ou seja, formada por várias graduações, com vários campos, a gente se reúne e começa a definir esse documento aqui. Ele tem um valor histórico, ou seja, ele vai para a guarda permanente, ou esse documento aqui, ele pode ser eliminado. Então, vamos dizer assim, o arquivo, os arquivistas, eles são responsáveis justamente por cumprir essas funções, de receber o documento, de classificar o documento, de avaliar, ou seja, estabelecer prazos, e caso esse documento ele seja importante à história e à memória, ele tem que ser guardado, como eu disse, para o resto da vida. Então, a gente fica justamente responsável também por essa guarda, por essa custódia. E eu te interrompi aí na cadeia desse processo todo. Então, selecionou, viu que esse arquivo, que esse documento é importante ser arquivado, ser preservado, ser guardado. Isso. Quais são os passos seguintes? Os passos seguintes é como eu disse. Após a avaliação, né, justamente, ele pode ser ou eliminado, ou ser guardado permanentemente, que a gente fala, quando tem um valor histórico. Como é que é essa guarda? Essa guarda é muito interessante porque, antes de entrar aqui no Senado, eu nunca havia visitado ou vivido realmente essa função de arquivista. Então, a gente realmente tem um acervo lá com uma determinada temperatura. Então, não pode ter
essa mudança de temperatura justamente para não gerar fungos, não vamos esquecer. Como você disse na chamada aí, são 200 anos de história. Então, a gente tem documentos desde 1826 que devem ser guardados e permanecidos aqui dentro do Senado. Então, a gente já tem essa medição de temperatura, tem a questão da umidade e a gente recebe, na verdade, informações dentro de uns relatórios, obviamente, né, já tudo automatizado, que a gente fica, no caso, acompanhando se eles estão bem guardados, se não está tendo uma mudança de temperatura. É bem interessante esse trabalho. É como você disse, são 200 anos de história, tem documento lá de trás, mas hoje está tudo digital. Como é que está sendo, como é que é feita essa guarda nos dias de hoje? Essa sua pergunta é muito boa, porque assim, eu particularmente falando, acho que é mais fácil você guardar um documento em papel do que um documento digital. Porque o documento papel está ali, você pode tocar, como eu disse, você pode tentar preservar de uma maneira, mantendo a umidade e a temperatura. Com o arquivo digital, isso já muda. Então, a gente tem que criar um sistema em que essa digitalização ela não seja corrompida, ela não seja alterada. E dentro desse processo, porque o nosso papel aqui como arquivista é justamente fazer esse meio de campo entre a documentação e o público externo e até mesmo interno. Então, a gente tem que difundir essa informação, esse documento. Então, para a gente publicar, para a gente disseminar, para a gente inserir isso no nosso arquivo digital do Senado Federal, nós temos uma plataforma própria para isso. Para a gente difundir essa informação, a gente tem que seguir, vamos dizer assim, os pré-requisitos arquivísticos e digitais, que aqui a gente tem um núcleo próprio para isso. Gente, a impressão que dá é que só gente muito organizada pode trabalhar no setor de vocês, né? Não, assim, eu não vou falar, né? Porque se eu falar que eu estou sendo desorganizado, ainda mais quando eu estou no período de estágio probatório, eu posso ser exonerado. Mas, assim, realmente, a gente tem que ter realmente um cuidado. Como você disse na chamada, a gente está cuidando da história, da memória do país. Então, assim, quem escolhe esse cargo realmente de arquivista é alguém preocupado com a informação e principalmente com essa preservação da história e da memória. Alexandre, a gente começou o programa falando um pouquinho do lado arquivista, mas eu quero explorar o teu lado historiador. Vamos aqui agora contar, porque assim, na cabeça da gente, poxa, não dá para construir a história sem guardar o que é importante, e o arquivo faz isso, com todo cuidado. Mas existia essa cultura lá atrás, poxa, 200 anos do arquivo do Senado. Eles tinham essa noção dessa importância? Conta um pouquinho de como surgiu esse arquivo. É muito interessante essa sua pergunta, de novo, porque quando a gente lida com uma instituição bicentenária, a gente consegue ver realmente essas nuances, essas diferenças dentro de uma perspectiva maior. Então, já indo assim, vamos dizer assim, para alguns casos históricos do Senado Federal, por exemplo, o Senado Federal, não sei se você sabe, ele foi atacado durante a Guerra da Armada, em 1894. E o arquivo, especificamente, foi atingido por armas de calibre 70. Isso está tudo documentado. E quando os senadores se viram diante da situação, está no relatório da presidência de 1895, eles colocam assim, olha, o arquivo ele é muito importante para a nossa história política. Então, não tinha essa visão ainda, os senadores da época, de uma documentação importante para a história do Brasil. Essa documentação está muito voltada realmente para dentro, para a questão da diplomação, de posse. E já indo para um outro momento da nossa história, eu também não sei se você sabe, mas o arquivo, quando ele veio do Rio para Brasília... Não queriam trazer, não é? Justamente, ele não queria ter vindo. Conta essa história direitinho. Vocês queriam ficar perto da praia, né? Justamente, mas apesar de querer ficar perto da praia, enfim, o Rio de Janeiro, é muito interessante que o PRS 6 de 1960, o projeto de resolução, que justamente foi iniciado para o arquivo do Rio de Janeiro, né, o arquivo do Senado, não vir para Brasília. E o mais interessante é que na justificação eles colocam assim, o arquivo do Senado não deve vir para Brasília porque ele tem que ficar no que os senadores da época viam como centro cultural, no caso, o Rio de Janeiro. Por quê? Porque tinha que ficar perto da Academia Brasileira de Letras, da Biblioteca Nacional, do Museu Histórico Nacional. Então, apesar de o arquivo que não era para ter vindo, eu acho esse momento muito importante, muito significativo para a história do arquivo, porque pelo menos, não vou falar que é o primeiro momento, mas é assim, um momento mesmo em que os senadores viram que aquela documentação do arquivo do Senado, como eu disse, era importante para a história do Brasil, sabe? Então, assim, que bom
que o arquivo veio. E que bom que teve essa mudança de perspectiva, sabe? É muito interessante isso. Eu concordo contigo. Até brinquei com essa questão da praia, mas eu sabia que eles tinham um argumento para tentar deixar lá. Mas é importante que o arquivo esteja aqui, perto do local onde funciona o Senado, né? Eu acho que o poder legislativo, ele se fortalece com a presença desse registro constante que vocês fazem aqui. É uma segurança histórica para a gente. Porque você não perguntou ainda, mas o que é o documento de arquivo? A gente fala muito da questão de ser importante para a história e para a memória. Mas o documento de arquivo, vamos dizer assim, arquivisticamente falando, ele é uma informação que serve para provar uma determinada atividade. A questão da história e da memória, ela vem posteriormente, depois de cumprida essa função inicial. Então, como você comentou, a atividade parlamentar legislativa ela é muito dinâmica. Ela tem que ser rápida, então o arquivo ele tem essa função realmente de ajudar nessa tomada de decisão. Como eu disse, é muito dinâmico, é muito rápido. Então, o arquivo do Senado, quando não veio para Brasília, eles criaram um serviço aqui, mas justamente por conta dessa distância, das tecnologias e da comunicação da época, ele acabou realmente vindo para cá, porque o documento de arquivo, o arquivo, ele tem que estar próximo da gente. Ele demorou a vir, Alexandre? Conta um pouquinho, esmiuça um pouquinho essa história. Não tem, a gente ainda está pesquisando, não tem uma data específica, sabe? Mas como eu disse, isso daí foi no início, né? Foi assim, porque o Lauro Portela, que era o diretor de arquivo da época, ele já tinha feito um relatório super interessante, falando que o arquivo tinha que ficar aqui no Palácio Central, já tinha desenhado realmente o lugar da conservação, já tinha colocado alguns elevadores, um espaço de consulta. Então, quando a gente se deparou com esse projeto pedindo que o arquivo ficasse, foi algo assim que eu acho que foi decidido ali muito rapidamente. Inclusive, dentro do projeto, tem um requerimento de urgência. Então, os senadores que queriam que ele ficasse no Rio, realmente estavam, realmente que ele ficasse lá e permanecesse. Assim, a gente não tem uma data muito específica. O arquivo do Senado realmente se mudou tal data, mas assim, a partir ali da década de 1960, quando a gente pesquisa os documentos, quando a gente vê algumas fotos, a gente já vê que ele estava aqui, enfim, né, já estava aqui. Não demorou muito, isso não é demorou certo, muito, né? porque não tem como eu disse, documento de arquivo ele tem que estar próximo da gente. Vamos olha, não só para quem está em casa, mas para mim também, para as pessoas terem noção das preciosidades que vocês guardam lá. Por exemplo, eu vou entregar uma que eu sei. A Lei Áurea está com vocês, né? Está guardada no arquivo. Não só a Lei Áurea, a gente brinca lá no arquivo que a gente tem um processo legislativo completo da Lei Áurea. Então, a Lei Áurea, para quem não sabe, é justamente a lei que aboliu a escravidão formalmente no país. E ela está guardada aqui com a gente. Mas não é só a Lei Áurea. A gente brinca lá de novo no arquivo que a gente tem o que vocês, vamos dizer assim, tem a gosto do freguês. O que vocês quiserem a gente tem lá. Porque realmente é um arquivo muito, muito rico, muito vasto. E assim, aqueles documentos mais conhecidos, vamos dizer assim, eles se iniciaram na Câmara. Então, por força de lei, eles têm que ser guardados depois aqui como casa revisora no Senado. Então, a gente tem, como eu disse, o processo completo da Lei Áurea, a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente tem a Lei Maria da Penha, a Lei de Cotas, e assim, realmente pensando no lado arquivístico, Lei de Acesso à Informação, Lei Geral de Proteção de Dados, que são mais recentes, né, justamente porque essa informação está se tornando cada vez mais dinâmica, digital, enfim. Então, assim, o que você imaginar, a gente tem lá, porque são 200 anos de história. Isso é maravilhoso. Agora, qualquer pessoa pode visitar? Existe porque, assim, tem um local onde vocês trabalham que é para a gente ter acesso mesmo. Isso. É um trabalho muito sério, muito importante. Mas existe uma área que o brasileiro comum ou os turistas que vêm de outros países e querem conhecer podem visitar e ter acesso controlado a essas preciosidades? Sim, com certeza. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br. A gente só pede uns 2 ou 3 dias ali de antecedência justamente para a gente se organizar. A gente pede que quando mande esse e-mail, a pessoa fale um pouquinho da trajetória de vida, enfim, se é aqui de Brasília, se não é, qual que é a sua graduação, justamente para a gente tentar fazer uma visita mais temática. E, assim, é muito legal de você ter perguntado isso, porque antes de entrar aqui no Senado, eu já era servidor público. E eu sentia falta justamente de ver esse público, de ver essa sociedade brasileira. Então, assim, a questão das visitas é justamente o momento que eu vejo as pessoas, seja pesquisadores, seja curiosos, seja escolas, universidades, assim, é bem interessante. Então, assim, citam-se mais que convidadas e convidados. É só mandar um e-mail para a gente, arquivo@senado.leg.br.
Vou reforçar esse e-mail mais uma vez, se vocês puderem botar nos créditos aí, arquivo@senado.leg.br. Você manda, explica direitinho a intenção da visita, qual é a sua ideia, quem você é. Às vezes quer levar estudantes, manda um e-mail para a equipe do arquivo e marca a data certa que você vai ser bem recebido, né, Alexandre? Com certeza, estamos lá de portas abertas. Vamos pegar um pouquinho aqui dessa história. Eu vou explorar esse teu lado historiador. Estamos aqui para isso. Eu sei que o arquivo ele foi criado no dia 1º de junho, é isso, né? É isso. Essa é a data, né? Isso. Então, me fala, foi a definição da data foi porque foi a primeira vez que foi citado ou não? Ele já existia e falaram, não, mas a gente vai instituir o dia 1º de junho. Como foi que surgiu essa data? Olha, a gente começou a conversar lá entre a gente mesmo. Então, o arquivo ele já estava previsto no projeto constitucional de 1823. Depois, ele foi previsto também na Constituição outorgada de 1824. Mas essa questão do 1º de junho é que foi a primeira vez em que 2 senadores realmente pensaram assim, gente, a gente tem que mandar essa documentação para o arquivo. Então, eram 2 viscondes, o visconde de Nazaré e o visconde de Baipendi. Eles estavam justamente querendo saber o que faria com uma documentação relacionada à comissão de polícia, que é mais ou menos a nossa comissão diretora hoje. Eles falaram, não, gente, a gente pode aguardar um pouco para decidir e vamos enviar essa documentação, ainda mais que era algo relacionado ao orçamento, vamos enviar essa documentação para o nosso arquivo. Então, foi daí que a gente escolheu essa data, sendo o 1º de junho de 1826, como sendo o nosso aniversário. E outra curiosidade, o arquivo tem um nome e é Arquivo Cora Coralina, uma poeta brasileira. Isso. Eu sou poeta, adoro poesia. Então, e a gente pensa, poxa, Cora Coralina, a gente pensa, por que na biblioteca? Porque o arquivo é Cora Coralina. O arquivo, né? Essa pergunta também é boa, porque justamente por conta dos nossos 200 anos, a gente foi tentar resgatar um pouquinho dessa nossa trajetória. E, segundo a Lei 10.745, de 2003, 2004, então, foi instituído o Ano da Mulher. Então, por quê foi iniciada essa lei? Porque eles queriam justamente mudar um pouco dessa face do Senado. Porque se você passar aqui pelas galerias, enfim, para os outros serviços, geralmente os homens são homenageados. Então, foi votado o projeto de resolução, foi, na verdade, proposto o projeto de resolução 1 de 2004, justamente por conta desse Ano da Mulher, querendo batizar o arquivo do Senado como Cora Coralina. Mas só com a resolução 37 de 2008, ou seja, anos tempinho depois, é que realmente foi feita essa homenagem à Cora Coralina. Homenagem justíssima. Justíssima. Eu também fiquei me perguntando, assim, no projeto, eu ainda tenho que pesquisar mais um pouquinho. Mas no processo da exposição de motivos, enfim, a justificação não tem uma escolha, assim, a Cora Coralina por conta disso. Mas, enfim, é uma das principais poetas brasileiras. E toda essa questão de memória, história, enfim, de informação, eu acho que o nome é mais do que bem-vindo e casou muito bem. É maravilhoso. Imagina, o arquivo ser batizado com o nome de uma das grandes poetas brasileiras. Eu acho fantástico também. É uma honra. É muito legal mesmo. Deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou começar a provocar. Claro. A gente fala sempre que o Brasil é um país sem memória. Sim. O arquivo nacional, qualquer arquivo, o arquivo do Senado é memória viva, é história viva. O brasileiro, a sociedade brasileira, ela consegue perceber a importância do arquivo, a importância do trabalho que vocês fazem? Vocês percebem uma mudança nessa cultura? Olha, eu respondendo a primeira questão, não gosto muito de falar que o brasileiro ou qualquer nação não tem memória, porque se não houver memória, a gente não tem nem Estado, a gente não tem povo, a gente não tem governo, a gente não tem território, porque a memória, a história é justamente esse elo, é isso que nos constrói. Por mais, por exemplo, hoje foi a primeira vez que eu te vi e a gente tem algum tipo de conexão justamente por conta dessa história e dessa memória em comum, que o arquivo e o documento de arquivo, ele realmente é uma base. A questão das pessoas conhecerem o papel do arquivista ou não, ela é um pouco complexa. Em relação ao documento de arquivo, eu acho que as pessoas não conseguem enxergar que a todo momento a gente tem que provar, vamos dizer assim, que a gente é. Para entrar aqui, por exemplo, a gente precisa de um crachá. Para conseguir uma vaga de emprego, a gente tem que ter um diploma. Enfim, o documento de arquivo é importante, mas como ele é muito usual, as pessoas muitas vezes elas não se dão conta da importância dele. E sobre o arquivista, especificamente, tem mudado muito essa noção, essa visão sobre o nosso papel. Até pelo próprio concurso, foram nomeados 15 novos arquivistas nesse último concurso. Então, já mostra essa mudança aqui dentro do Senado. Reconhecimento da importância, Sim, né, do trabalho de muito, vocês. muito. E o que não é comum.
Mas, diante da administração pública, assim, a gente vai acompanhando os editais, a gente vai vendo que está tendo essa procura, que estão ocorrendo nomeações e previsões anteriormente, né? E também estão surgindo muitas empresas privadas, assim, justamente porque, como eu disse, o documento de arquivo ele tem que estar perto. Só que, assim, não basta ele estar perto. Ele tem que estar organizado, justamente para a gente conseguir tomar uma decisão de uma maneira mais rápida e justamente mais precisa, mais eficaz também. Então, assim, eu acredito que esteja mudando muito essa perspectiva, essa visão em relação à arquivologia, ao arquivo. Eu concordo contigo, acho o trabalho, sempre achei importante e nesse momento que a gente vive de pós-verdade, e para você que está em casa reforçar esse conceito de pós-verdade, é um conceito muito recente, né? Tem pouco mais de 10 anos, foi considerado em 2016 a palavra mais importante do ano de 2016 pelo dicionário de Oxford, que é que a história passa a ser questionada, né? E isso embaseia até o conceito de fake news, que o brasileiro já conhece muito bem do que se trata. Então, o trabalho de vocês ganha mais força ainda, né, Alexandre, nesse cenário de pós-verdade, onde as pessoas querem questionar os fatos históricos e os registros do arquivo. Justamente, essa questão da pós-verdade, como você bem pontuou, é justamente que aqueles espaços ditos de conhecimento, universidades, escolas, o próprio jornalismo, ele passou a ser muito questionado. Então, assim, o que é a verdade, pensando nessa questão que você colocou? Se a verdade, vamos dizer assim, não existe, se eu não posso tocar essa verdade, se eu não posso, vamos dizer assim, que cada um realmente tem sua opinião, o que mais se aproxima da verdade é justamente o documento de arquivo, porque ele justamente é uma prova de uma determinada atividade. Então, assim, obviamente que eu tenho meus posicionamentos, você também com certeza tem, mas assim, toda vez que, aqui uma opinião bastante pessoal, toda vez que você se posicionar, se colocar, tem um documento de arquivo do lado, porque pelo menos ali você vai estar mais embasado. O embasamento é fundamental nesses dias de pós-verdade. Sim, justamente. Deixa eu te perguntar, a gente falou rapidamente, pincelou sobre tecnologia e como isso está mudando aos poucos. Vou no passo além. Tecnologia, mundo digital, inteligência artificial. Como é que está o trabalho hoje e o que é que vocês que trabalham como arquivistas já conseguem vislumbrar do trabalho de vocês para o futuro? Olha, a inteligência artificial, inclusive tem um outro concurso que agora o nome nem era mais arquivista, era arquivista digital, justamente para você ver como é que está essa questão da tecnologia, tá fazendo parte do nosso dia a dia. Em relação à inteligência artificial, ela não pode ser vista como uma inimiga por nós arquivistas, sabe? Se a inteligência está aí, ela está justamente para nos apoiar, mas não para ferramenta, né? Justamente isso para qualquer profissão, não para substituir essa profissão, essa função, essa atividade. Então, pensando como arquivista, aqui no Senado a gente começou um trabalho justamente de classificação. Então, a IA está justamente nos ajudando nesse ponto, porque a gente está tentando, de alguma maneira, que essa classificação ela seja um pouquinho mais dinâmica, mais rápida, sabe? Não, vamos dizer assim, nos substituir, como eu disse, mas que a gente oriente essa inteligência artificial, que ela consiga ler determinados dados, informações do documento e já conseguir classificar, entendeu? Então, assim, a IA, a gente gosta de falar muito que a digitalização, a inteligência artificial é o futuro, mas não, é o presente, sabe? Mas eu tenho um pouco de resistência, mas eu vejo com bons olhos. É aquela questão, é usar como ferramenta, mas não vai substituir o olhar humano e o critério humano também, não é? Com certeza. Gente, nós somos insubstituíveis, assim, pelo menos eu espero, não sei. Eu penso assim por também. Quanto tempo nós ainda estaremos aqui, mas assim, qualquer tecnologia, como eu disse, ela vem para nos ajudar, entendeu? Então, assim, ela não pode substituir o ser humano, porque é realmente, pensando em inteligência artificial, é o que a gente vai realmente treinar, que ela vai nos orientar e ela tem que ser utilizada justamente para facilitar o nosso dia a dia, tornar o nosso dia mais leve, mais divertido, com menos pressão. De novo, não para nos substituir, eu realmente não consigo ver a inteligência artificial ou qualquer tecnologia dessa forma e, particularmente, eu vejo essas tecnologias assim, para nos ajudar mesmo. Antes da gente encerrar, um caos de história que as pessoas não conhecem e que vocês têm ali guardado no arquivo, que seja interessante a gente saber. Olha, a gente tem uma muito boa. O nosso primeiro arquivista, vamos dizer assim,
foi Alonso Pestana de Aguiar, é o que a gente tem mais informações. Ele era um amanuense, ele era responsável justamente por fazer as atas, ele e outros integrantes, né? E ele morou, acho que 10 ou 15 anos dentro do arquivo. Ele morava no arquivo do Senado, lá no Conde dos Arcos, lá no Rio de Janeiro. Só que o Alonso Pestana de Aguiar, ele era também membro da Guarda Nacional. Então, durante a Guerra do Paraguai, ele foi convocado para participar dessa Guerra do Paraguai. E, na hora lá, ele tentou se safar rapidinho. A estratégia dele não é muito legal, não é muito boa, na verdade. Ele deu um ex-escravizado, um liberto, Emílio de Aguiar, também com o mesmo sobrenome, no lugar dele. E está lá nos anais do Senado Federal, que justamente ele teria que cumprir 9 anos dentro da Guarda Nacional. No caso, o escravizado, o liberto que foi em seu lugar, sabe? Então, assim, tem essa história. Eu não acho ela muito boa, pelo contrário, tenho minhas críticas, mas, assim, de novo, o papel que a gente tem lá de arquivista, a gente tem que fazer justamente esse meio de campo, essa intermediação entre a informação, entre a sociedade e a história. Então, quando eu me deparo com uma situação como essa, eu fico vendo o preço que as pessoas tinham no Brasil do século XIX ali, sabe? Então, assim, a gente não está lá, vamos dizer assim, só para contar história feliz e tudo mais. A gente tem que realmente fazer uma análise crítica. E aqui é que o meu lado historiador ele fica mais vivo, sabe? Eu sempre gosto de lembrar que o contrário da vida não é a morte, na verdade é o esquecimento. Então, o papel do arquivista é justamente esse, de tentar trazer à tona, tentar trazer vozes que, infelizmente, não são tão lembradas assim. Parabéns pelo trabalho de vocês que mantém viva a nossa memória, a nossa história, Alexandre. Muito obrigado, eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível no site senado.leg.br/TV e também no canal da TV Senado no YouTube. Mais uma vez, obrigado pela companhia. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. Patrimônio Cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. O Brasil está recheado de autores esquecidos. Uma delas é Eurídice Fontella, grande poeta paulista que durante anos foi esquecida pelas editoras e, consequentemente, pelo público. A editora Edra está relançando toda a obra a partir do trabalho de duas editoras, a Cristina Yamazaki e a Suzana Salama. A Eurídice tem uma história muito, talvez sui generis mesmo, né, na literatura brasileira. Ela surgiu na década de 60, final de 60, e já cercada por uma aprovação dos críticos, né, da época. Então, desde o começo, assim, ela foi reconhecida por o Davi Arrigucci, pelo próprio Antônio Cândido, né? E aí, um pouco depois, vieram outros críticos também, a Marilena, Nick também, e outros. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral
e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O trabalho por plataformas digitais terá novas regras. Foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, em junho de 2026, a primeira convenção internacional com direitos e deveres para empregadores e trabalhadores das plataformas digitais. A Convenção 193 estabelece direitos fundamentais, garantias e diretrizes para normatizar as relações do mercado de trabalho diante da transição para o mundo digital. O Brasil faz parte da OIT e, como membro da organização, deverá incorporar as regras para a nossa legislação. No Senado Live de hoje, você saberá quando e o que muda para os trabalhadores e empresas das plataformas digitais. Nós recebemos agora a assessora de Assuntos Internacionais do Ministério do Trabalho e Emprego, Maíra Lacerda e Silva, a advogada especialista da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, Luciana Diniz, e o assessor jurídico da Central Única dos Trabalhadores, Felipe Vasconcelos. Elas e ele vão responder às suas perguntas, as perguntas enviadas pela internet, pelas nossas redes sociais e outras questões elaboradas pela nossa equipe de jornalismo. A jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês nas nossas redes sociais para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X e também no Quai. O Senado Live começa agora. Bom, mais uma vez, bom dia aos nossos convidados. Bom dia, Luciana. Bom dia, Maíra. Bom dia, Felipe. E bom dia, Cibele Nunes. Bom dia, obrigada, Marcelo, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Cibele, Maíra e Felipe, nossos companheiros lá na conferência. Isso, uma conferência muito interessante, uma verdadeira aula de política e o diálogo social, que foi um dos pontos também, dos 3 pontos principais conversados ali durante essa conferência da Organização Internacional do Trabalho, a 114ª. Ali nós vemos realmente qual a importância da política e da negociação. Eu tenho uma primeira pergunta, que é uma pergunta que está pulando aí nas redes sociais, na internet, e muitas pessoas também que acompanham o assunto têm falado sobre isso comigo. Essa pergunta eu vou fazer para os 3, vamos começar pela Maíra, depois Luciana e depois o Felipe. Essas novas regras estabelecidas pela Convenção 193 da Organização Internacional do Trabalho, elas obrigam que os trabalhadores por aplicativos passem a ser empregados das empresas, caracterizam algum tipo de vínculo de emprego? Vamos lá, Maíra. Muito obrigada pela pergunta, é um prazer estar aqui com vocês hoje, bom dia a todos. Não existe, a nova convenção ela gera uma flexibilidade, o que é importante para a gente, na verdade, é que ela tenha o fator da primazia dos fatos. Então, não significa necessariamente que todo trabalhador de aplicativo ou plataforma vai ser caracterizado como um empregado, mas significa sim que haverá primazia dos fatos. Se houver dependência de alguma forma, se houver alguma forma de vínculo, isso será assim estabelecido. Agora, se não houver, não haverá. É muito simples assim. A convenção ela dá essa flexibilidade para os governos adequarem a sua própria legislação
e se valer da primazia dos fatos. Luciana, como é que você vê essa questão e quais os seus comentários sobre essa pergunta que está aí pipocando nas redes sociais? Excelente, já o que a Maíra traz para a gente. Todo o que foi definido na Convenção 193 é justamente até reconhecendo o trabalho autônomo registrado. Então, a gente tem já no Brasil o princípio da primazia dos fatos, né, como apontado pela Maíra, e isso favorece para que a gente consiga trabalhar na realidade que existe o trabalho autônomo e existe o vínculo quando os fatos trouxerem essa realidade. Isso traz, assim, fortalece muito a flexibilidade necessária para esse modelo de negócio. Felipe, eu quero também que você faça um comentário sobre essa pergunta. A Maíra e a Luciana comentaram a primazia dos fatos como orientadora dessas relações, né, da caracterização ou classificação dessa relação de trabalho. E eu me lembro, Felipe, que eu me encontrei com você no dia 11 de junho. Pela manhã, foi quando, né, terminaram ali as negociações e eu perguntei para você, como é que se explica o que é isso, primazia dos fatos? Sim. Bom, Marcelo, primeiro, bom dia, obrigado por me receber, cumprimentar também a todos que estão aqui na mesa. Eu acredito que a Convenção 193, ela é um marco histórico, né? Eu acho que principalmente por conseguir reconhecer direitos mínimos para todos os trabalhadores na economia de plataformas, que são milhões de trabalhadores. E esse é um ponto central, né? A primazia dos fatos, que é uma diretriz que já vinha na OIT com a recomendação 198, ou seja, reconhecendo que a classificação equivocada da relação de trabalho, ela pode gerar exclusão desses trabalhadores do sistema de proteção trabalhista e previdenciário. Então, reconhecendo que a classificação é equivocada, ela pode gerar distorções, a Convenção ela estabelece essa obrigação de que os Estados reconheçam a relação correta a partir de um mecanismo que é a primazia dos fatos, que já tem uma orientação na OIT pela recomendação. No Brasil também é uma diretriz que nós seguimos, que chamamos a advocacia trabalhista de princípio da primazia da realidade, que basicamente o que deve prevalecer é a realidade daquela relação e não o contrato que foi firmado. Muitas vezes o trabalhador sequer consegue ler aqueles termos e condições de contrato e aqueles contratos estão dizendo que aquele trabalhador é um trabalhador autônomo, que não tem qualquer tipo de relação de emprego. Isso não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a realidade. Então, se há uma relação de pessoalidade subordinada, não eventual, deve incidir os direitos e proteções do sistema de proteção trabalhista e previdenciário característicos da relação de emprego. Basicamente, é isso que é o princípio da primazia da realidade. Bom, agora nós vamos com a Cibele Nunes. Cibele, você tem enquete para a gente das redes sociais? Isso, vou trazer a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos nas redes o que os... Eu não estou ouvindo a Cibele. Cibele? Oi? A Cibele está sem som? Alô, som na caixa, Cibele? Estou ouvindo. Marcelo, estão me ouvindo. Vamos lá. Desculpa. Você acha que os trabalhadores de aplicativos devem ter proteção garantida por normas internacionais? E a gente teve o público bem dividido nessa questão. 50% das pessoas acham que sim, 50% das pessoas acham que não. E uma grande dúvida do nosso público é se a capacidade de influência política e econômica das plataformas vai interferir na Convenção 193. Inclusive, nós recebemos uma pergunta do Wellington Araújo, que é o presidente da Associação de Trabalhadores por Aplicativo do Distrito Federal e Goiás, e o Marcelo está com esse áudio para colocar para a gente com a pergunta do Wellington. Pois é, o Wellington participando aqui da nossa entrevista, mandou a pergunta por áudio. Olha, vamos inovar hoje no Senado Live. Vamos lá, pergunta do Wellington na voz do próprio. E a minha pergunta é, de que forma a OIT, que é uma organização internacional, pode garantir ou influenciar em decisões trabalhistas de cada país, sendo que essas plataformas de aplicativo têm uma força capital tão grande, né, dentro de cada país e dentro de cada contexto de legislatura. Bom, vamos seguir a ordem. Maíra, você gostaria de começar respondendo a pergunta do Wellington Araújo? Claro, com muito prazer. Bom, para começar, aqui a OIT, ela não é uma agência da ONU como as outras agências da ONU que a gente conhece.
só dar um contexto aqui a respeito da OIT. A OIT, primeiro que ela é a única agência da ONU que cria instrumentos vinculativos, como são os casos das convenções trabalhistas. E segundo, que a OIT ela tem uma característica tripartite, ou seja, existe uma bancada de empregadores, uma bancada de governos e uma bancada de trabalhadores. Então, é dessa forma que a gente garante que nem as empresas tenham muita influência, nem os governos tenham muita influência, nem os trabalhadores tenham muita influência. É através desse equilíbrio tripartite que a organização busca estabelecer normas, regulamentos e convenções e recomendações que sejam equilibradas, que é o caso da Convenção 193. É uma convenção equilibrada, porque ela foi resolvida dessa forma, foi resolvida de maneira tripartite. Então, é dessa forma. E a pergunta também diz como é que a OIT influi na legislação do Brasil. As convenções, eu acho que nós temos advogados aqui na sala, eles vão poder falar até com mais propriedade. As convenções, elas são ratificadas pelos países. E para elas serem ratificadas, elas passam por todo o processo legislativo de um projeto de lei ou uma emenda constitucional normal. Passa pelo executivo, vai para o legislativo para ser aprovado. Então, é dessa forma que a convenção ela vai ter influência e dessa forma que a gente garantiu também que haja um equilíbrio no texto, né, na elaboração da convenção. Uma dúvida, doutora Maíra, só para ficar claro para o nosso público. Então, as plataformas participaram dessa Convenção 93 que foi decidida agora, em junho? Isso, tinha uma bancada de empregadores e tinha a bancada de trabalhadores e a bancada de governos. Então, sim, as plataformas estavam representadas junto aos empregadores. E aí quem pode falar sobre isso é a Luciana, que esteve lá justamente representando os empregadores, né? Justamente esse equilíbrio é que é o mais rico ali na Organização Internacional do Trabalho, porque você tem essa organização tripartite em que tem os 3 setores dialogando. Luciana, respondendo à pergunta do Wellington, do ponto de vista dos empregadores, né, sobre essa questão da influência da OIT dentro das nossas normas e se as empresas, especialmente as big techs, as empresas das plataformas digitais, se elas, de alguma forma, podem interferir no sentido de essas regras não serem adotadas, por exemplo, no Brasil ou em outro país qualquer. Bom, excelente pergunta e já vai trazendo um caldo melhor aqui para o nosso debate, porque o que acontece? A experiência foi minha 4ª experiência como na OIT, nas comissões, e essa, sem dúvida, com relação às plataformas, culminando com uma convenção, foi a mais impactante. A gente teve ali o fortalecimento do tripartismo, que é onde a gente pode ali observar as visões tanto dos governos e aí ver diferentes visões dos trabalhadores e dos empregadores. O tema em si, ele é um tema que traz aí uma necessidade de que a gente consiga conjugar inovação sem engessamento e entendendo os modelos de negócio, especialmente essa questão que envolve as plataformas, que a gente tem até, como o Marcelo pontuou aí no início, até numa questão de pesquisa, você vê diversas respostas dos próprios trabalhadores envolvidos nesse modelo. Então, como é que a gente consegue congregar todas essas posições? A gente teve um instrumento realmente mais flexível e as propostas legislativas que a gente tem aqui no Brasil, elas caminham nesse mesmo sentido, entendendo que há, assim, um trabalho autônomo, a necessidade de preservar esses papéis e esse formato. E o que vai acontecer agora com relação à legislação, agora a norma internacional que foi produzida com a Convenção 193, é justamente aqui dentro do país, vai ter todo um trâmite para saber se vai ser ratificada ou não. Então, mas mesmo ela não sendo ratificada, o que já se traz de influência com relação a todos os princípios, a tudo que a gente debateu na convenção, ela já nos traz aqui um norte de como a gente pode seguir aqui numa regulamentação nacional, com os projetos de lei que a gente tem aí em curso, e
baseando-se justamente nessa flexibilidade, na necessidade de a gente entender que a gente não vai para o caminho tradicional da CLT em todos os casos, mas também a gente não precisa ir para a informalidade total. Então, a gente pode caminhar aí para uma moldura específica para esse tipo de atividade, esse tipo de negócio. E aí, Felipe, como é que essa modificação vai acontecer no caso para a nossa legislação e quais são os riscos dessa influência que o Wellington trouxe para a gente aqui essa pergunta, né? A influência das Big Techs, o lobby para segurar um pouco essas regras. Como é que você acha que isso deve acontecer, já que teve a participação dos empregadores também nessa negociação? Então, a gente parte do princípio que houve ali um consenso. Como é que fica essa situação aqui no nosso caso, Felipe? Olha, o poder das plataformas digitais, ele é gigantesco do ponto de vista de capital e de influenciar nas instituições e nos territórios, né? E a gente observou esse poder ao longo desses anos de negociação tripartite, inclusive ano passado, quem pôde acompanhar a dificuldade que foi de se estabelecer que nós teríamos uma convenção seguida de uma recomendação. Ou seja, uma convenção é um tratado internacional vinculante e uma recomendação é um documento que vai orientar aplicações de convenção que não tem caráter vinculante. Então, a influência das plataformas digitais, ela foi observada, ela foi sentida nos processos de negociação que avançaram madrugadas, como você bem mencionou, Marcelo, de tentar barrar a aprovação de uma convenção, mas isso foi sendo construído e acredito que um grande ganho de nós termos uma convenção num cenário também não só de influência das grandes plataformas digitais, mas de crise do multilateralismo, é um sinal muito importante para o mundo de que os organismos multilaterais ainda têm uma função importantíssima na regulação, né, e de conseguir estabelecer tratados internacionais aplicáveis a todos os trabalhadores de plataformas. E eu acredito que esse ganho que nós temos agora de uma convenção que vai se aplicar aos milhões de trabalhadores de plataforma, ser independente da classificação na relação de trabalho, é de fundamental importância e nós vamos ter agora, na hora de implementar, então a gente estabeleceu um piso mínimo, agora a gente precisa implementar os mecanismos de aplicação com a ratificação. Essa convenção ela deve ser internalizada depois de um ano do depósito da ratificação e da aprovação do Congresso Nacional, com uma hierarquia supralegal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o que significa que os termos, os direitos estabelecidos na Convenção, eles se sobrepõem sobre a legislação ordinária, a lei complementar que nós temos no Brasil. Então, é uma grande tarefa que nós temos pela frente. E nós seguimos com as nossas perguntas das redes sociais. Enquete Cibele Nunes, o que você traz agora? Bom, nós perguntamos para as pessoas também o que elas acham que pode acontecer a partir da aplicação da Convenção 193, que garante mais proteção aos trabalhadores de aplicativos. E aí 76% das pessoas, grande parte das pessoas, acham que vão ter garantia dos direitos. E 24% das pessoas acham que isso pode reduzir as oportunidades por conta da flexibilização. Eu vou emendar aqui com a pergunta do Carlos, do Paraná. O que todo mundo quer saber em relação a direitos é sobre a questão previdenciária. O que ficou discutido em relação à previdência para esses trabalhadores? Vamos começar mais uma vez com a Maíra. Bom, como a gente já falou aqui sobre a primazia da realidade algumas vezes, de acordo com o vínculo empregatício desse trabalhador, ele vai ter direito à proteção previdenciária. Aliás, de acordo não, ele sempre terá direito à proteção previdenciária, que isso fique muito claro. Existe uma cláusula do texto que diz que os países devem buscar expandir e proteger a todos os trabalhadores. Mas haverá uma variação desse grau de proteção, né, de acordo com o vínculo do trabalhador. Então, assim, como a gente já tem hoje, os trabalhadores autônomos, o MEI e o segurado empregado têm direitos e obrigações que são diferentes. As contribuições variam,
as contribuições dos empregadores variam de acordo com a classificação do trabalhador. Então, vai funcionar dessa mesma forma. Eu acho que o que é importante para a gente, enquanto governo, naquele momento, foi garantir que os governos busquem, os países busquem ampliar essa proteção, né? Porque uma coisa que a gente defendeu durante a negociação é, quando você tem, por exemplo, um país como o Brasil, em que existe um sistema único de saúde, em que existe um sistema de assistência social que é universal como os nossos, um trabalhador desprotegido vai parar, vai ser responsabilidade do governo de uma forma ou de outra. Então, por que não investir em proteção desde o começo, né? É isso que a gente defendeu durante toda a discussão. Mas, obviamente, existe a primazia da realidade e isso vai ser adequado com os casos. Mas a proteção social está no texto, faz parte do texto. E, para a gente, aqui do governo, esse foi um ganho e uma batalha forte. Mas nós conseguimos estabelecer que isso ficasse bem claro no texto, ainda bem. Nós vamos seguir com essa questão previdenciária, que é uma das grandes preocupações que nós apuramos aqui nas nossas pesquisas na internet e nas perguntas que recebemos também. Mas tem um outro ponto, que aí não é segurança e ambiente de trabalho, e a questão dos riscos também, dos custos, que também foi objeto de algumas perguntas. Luciana, como é que fica a responsabilidade das empresas nessas questões, na questão previdenciária e na questão da segurança dos trabalhadoras e trabalhadores por aplicativos? Elas são contempladas nessa nova convenção? Bom, o texto, nesse caminho que a gente fala tanto dessa possibilidade da flexibilidade, ele traz também uma valorização ao que vai ser determinado na legislação nacional. E a gente viu essa dificuldade numa questão até grande geopolítica durante toda a conferência. Durante esses 2 anos a gente teve muitos entraves e esses foram, sem dúvida, um dos pontos. Toda a parte que envolve a parte de segurança e também a previdência, também já trazida pela Maíra, porque a gente tem diferentes realidades, países com diferentes realidades. Aqui no nosso país a gente já tem uma legislação que avança muito nessa questão toda protetiva. A gente tem que levar isso em consideração, a possibilidade do autônomo fazer um recolhimento, sim, para a Previdência Social. Então, ele estaria, assim, amparado. Eu acho que isso também necessita que a gente reforce essa possibilidade já existente. E, sim, o texto da conferência e da convenção, ele todo abarca essa questão do que vai ser determinado na legislação nacional. Ele traz, sim, um apontamento de um reforço da necessidade que a gente tem com relação a essa proteção, mesmo sendo o caso de um trabalhador autônomo. Uma coisa que eu queria destacar, que a gente vê muito pelas plataformas, até as que operam muito aqui no Brasil, já modelos com relação à inclusão de seguros, de toda uma parte de segurança para esse trabalhador autônomo que presta serviço para essas plataformas. A gente vê assim, números crescentes do quanto isso movimenta de trabalhadores, do mercado em si, com relação aos negócios e, por exemplo, eu posso dizer, aplicativos, por exemplo, de entrega que envolvem a parte de restaurantes e tudo isso, o quanto isso movimenta, o quanto isso movimenta desses trabalhadores e o quanto já é avançado com relação às plataformas a proteção para todos os envolvidos. Agora vamos com o Felipe. Seguindo essa questão que nós trazemos, teve mais uma pergunta também aqui sobre isso. O Paulo, do Rio de Janeiro, perguntou também sobre o reconhecimento trabalhista, né? Se essa convenção irá garantir os direitos, tais como aposentadoria e auxílio previdência social. É o mesmo ponto que nós estávamos falando, Felipe. Aí eu queria que você complementasse, falando sobre essas duas questões, da Previdência, como fica, e também dessa questão que é colocada no texto, que fala sobre a segurança no ambiente de trabalho, desse que é um novo modelo de negócio, que está uma nova realidade que nós estamos vivendo no mercado de trabalho. Marcelo, esse é um ponto central e que a Convenção reconhece que é importantíssimo, ou seja, as novas tecnologias, elas impactam a forma de organizar o trabalho,
impactam a forma de nos relacionarmos, mas essas transformações tecnológicas, isso a Convenção reconhece, ela não pode vir desacompanhada de proteção de direitos mínimos a milhões de trabalhadores que estão nessa economia, de liberdade sindical, de negociação coletiva, de direito de greve, de remuneração justa, de saúde, segurança e de previdência social, de transparência algorítmica, de proteção desses dados desses trabalhadores, de acesso à justiça. Então, esses são direitos mínimos que são reconhecidos a todas as pessoas que trabalham na economia de plataformas. E isso é fundamental que a Convenção tenha reconhecido e por isso é um marco histórico. Com relação à saúde e segurança do trabalho, acrescento ainda que a Convenção estabeleceu diretrizes importantíssimas no nível nacional e que toca na realidade de milhões de trabalhadores, seja de plataformas online, seja de plataformas baseadas na localização, como é o caso de muitos trabalhadores que trabalham no transporte individual de passageiros, né, ou na entrega. Por exemplo, há a possibilidade de que esse trabalhador se retire de uma situação de risco à sua vida ou à sua segurança, tá? Independentemente de se é empregado, se é autônomo ou se é uma categoria intermediária entre as duas posições, esse trabalhador ele tem o direito de se retirar de uma situação de emergência sem que isso possa ocasionar um impacto, um prejuízo na sua remuneração, na sua avaliação e na sua dinâmica de acesso ao trabalho. Um exemplo muito claro disso são tempestades que muitas vezes os trabalhadores se colocam em situações de risco à sua vida e à sua segurança, com receio de sofrer restrições, desativação de contas, impacto remuneratório. Então essas questões, elas abrangem a todos esses trabalhadores, garantem direitos a todos os trabalhadores. Eu agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Cibele Nunes, muito obrigado. Luciana Diniz, muito obrigado. Maíra Lacerda, muito obrigado. E Felipe Vasconcelos, muito obrigado mais uma vez. Um bom final de semana a todos e contem sempre com a TV Senado, que seja a voz de vocês para a nossa sociedade. Muito obrigado. Vocês que têm acompanhado o Senado Live nas nossas redes sociais. O Senado Live acontece todas as sextas-feiras, sempre às 9 horas da manhã, trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões, sugestões de temas pelas redes sociais da TV Senado, pelo portal E-Cidadania, que fica no site do Senado Federal. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, nas principais redes sociais e acompanhe a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado, democracia é todo dia. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Patrimônio cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Se um pingo de tinta cai um pedacinho azul do papel, num instante imagino uma lua caivota voar no céu. Vai voando, formando a imensa curva, norte e sul com ela, viajando Havaí, Pequim. Este espaço cultural é muito importante para nós porque foi o primeiro programa musical gravado pela TV Senado em novembro de 1998. Era a inauguração do Teatro Pedro Calmon, aqui em Brasília. Tudo torna colorido com suas luzes a piscar. Basta imaginar que ele está partindo sereno. Se a gente quiser, ele vai pousar. Agora é lei.
A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. A violência política de gênero tenta silenciar as mulheres. Mas você não precisa enfrentar isso sozinha. O Zap Delas é o canal da Procuradoria da Mulher do Senado para acolher e orientar candidatas e lideranças. É um espaço seguro para denunciar ataques, ofensas e perseguições. Anote o número 619-8309-0025. Zap Delas, um canal da Procuradoria da Mulher do Senado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, começa agora o programa Ecosenado. Você confere nesta edição qual a relação entre a Copa do Mundo de Futebol e o meio ambiente. A importância da preservação das áreas úmidas do Cerrado, que podem estocar até 6 vezes mais carbono que florestas da Amazônia. E o bugio ruivo, um primata com importante papel ecológico que está ameaçado de extinção. O evento esportivo mais assistido do planeta também está no centro de um desafio global, a crise climática. Enquanto milhões de torcedores cruzam continentes para acompanhar a Copa do Mundo da FIFA, os eventos climáticos extremos, cada vez mais frequentes, já começam a mudar a forma como o futebol é jogado. Além disso, o maior espetáculo do esporte pode justamente se tornar vitrine para soluções climáticas. Veja na reportagem de Carla Benevides. Futebol e meio ambiente. O que esses dois assuntos têm em comum? Pode parecer que não, mas um pode influenciar e muito no outro. Por causa das alterações no clima, o futebol já tem sido afetado. Jogos cada vez mais tarde em função do calor. Paradas para a hidratação no meio do jogo. Enchentes que impactam o acesso aos estádios e, em alguns casos, causam até a interdição deles. Enchente é uma das questões mais importantes e depois calor. O calor ele é brutal não só para a experiência ali na hora, mas para o impacto na própria performance dos jogadores e das jogadoras. É muito complicado você conseguir se adaptar. Um dia tá frio, outro dia tá calor. Você ter que, às vezes, fazer treino muito tarde e aí o seu sono, o seu ciclo circadiano fica prejudicado. Então, a recuperação, às vezes, de lesão, por exemplo, pode acabar sendo prejudicada. Tem uma série de fatores físicos mesmo que as mudanças climáticas vão acabar impactando na infraestrutura humana mesmo do futebol, não só na nossa experiência enquanto torcida ou do estádio em si, das ruas. Com o lema Entre no Jogo para salvar o jogo, a ONG Terra Futebol Clube usa o futebol como ferramenta de mobilização para conscientizar as pessoas sobre as mudanças climáticas. A ideia é aproveitar o alcance do esporte mais popular do mundo para tornar o debate climático mais acessível e próximo do cotidiano da população. Eu acho que o futebol tem, às vezes, mais poder do que os políticos para se comunicar com as pessoas. É a coisa que a gente mais gosta aqui no Brasil, em termos de lazer, em termos de paixão nacional, é o futebol. Esse lugar do futebol, de conseguir conversar com todas as pessoas que pensam diferente, é meio que a nossa linguagem comum, o que nos une, nos separa. A todos nós, de alguma maneira, em alguma medida, é o futebol. Então, a gente entende que isso quer dizer o quê? Que as pessoas vão se preocupar de qualquer maneira em relação a isso, porque é algo muito presente, muito importante pra gente. O poder que o futebol tem, tanto de trazer educação para as pessoas sobre isso, de como que a gente pode, na nossa prática, no nosso comportamento, mudar alguma coisa, é muito grande. E também como que eles, clubes, federações, podem já
aplicar mudanças nos estádios, nas rotinas, nos jogos, para se adaptarem a essa nova realidade. Super importante que eles olhem para isso com a cabeça de adaptação, resiliência. Como é que a gente constrói esse corpo forte dentro do futebol para lidar com isso e não só lidar para dentro, como ajudar para fora também. Às vezes nem o presidente da República fazendo um comunicado tem tanto alcance como, sei lá, um jogador do Flamengo, o Neymar falando alguma coisa nas redes sociais. Então com tanto poder vem também uma grande responsabilidade. Mas a relação entre o futebol e o meio ambiente é uma via de mão dupla. Se de um lado a modalidade já sente os efeitos do aquecimento global, por outro, grandes eventos esportivos podem agravar a crise climática. Estimativas de pesquisadores internacionais apontam que esta edição da Copa do Mundo, por exemplo, pode emitir mais de 9 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Quase o dobro da média das últimas 4 edições do Mundial. A principal fonte de emissões é o transporte aéreo. A disputa em 3 países criou uma enorme extensão geográfica para o evento, de Vancouver a Miami, o que torna o deslocamento aéreo uma das únicas opções para que delegações e torcedores de todo o mundo possam acompanhar os jogos. A situação ainda se agrava com a ampliação da Copa, que passou de 32 para 48 seleções e, consequentemente, aumentou o número de partidas. Não foi necessária a construção de novos estádios, mas a conta aqui inclui produção de alimentos, geração de resíduos e toda a infraestrutura necessária para receber milhões de torcedores, como consumo de energia nos estádios, mobilidade urbana e hospedagem. A única estimativa oficial da FIFA previa 3 milhões e 700 mil toneladas de emissões, mas foi apresentada em 2018, na época da candidatura conjunta dos Estados Unidos, Canadá e México, antes da expansão do torneio. Você tem que pensar o seguinte, é muita gente ao mesmo tempo no mesmo lugar e muita gente se deslocando para esses lugares ao mesmo tempo. Então, é muito petróleo que a gente está queimando, voando de avião, usando carro, usando ônibus, jogando muito plástico na rua pelo consumo de bebida, de comida. Enfim, tem toda uma cadeia para acontecer um evento como esse que ajuda a atrapalhar o meio ambiente. Embora a FIFA compreenda que isso é um problema, essa decisão de fazer em 3 países tem esse grande impacto. Além da emissão de gases de efeito estufa, a crise climática impõe outro desafio: o calor extremo. Levantamento divulgado pelo Observatório do Clima mostra que 1 em cada 4 jogos desta Copa pode ser disputado sob condições preocupantes de temperatura. Algumas seleções já adaptaram os treinamentos, investem em estratégias de resfriamento e monitoram o desgaste dos atletas. Mas há ainda a preocupação com os torcedores e com toda a equipe de organização dos jogos. Os impactos da crise climática já são sentidos no futebol brasileiro. Levantamento da consultoria ERM, encomendado pela ONG Terra Futebol Clube, aponta que 78% dos times das séries A, B e C estão em regiões de alto risco climático nos próximos 25 anos, com perdas potenciais que podem chegar a 70 bilhões de reais. A gente fez esse estudo no ano passado, no ano retrasado a gente ficou construindo essas informações, porque a gente queria mostrar para os clubes, olha, não é papo de ONG, não é papo de doido, entendeu? A gente está aqui conversando sobre algo que de fato vai acontecer, a gente só não sabe se antes ou depois, mas que vai impactar vocês bastante, inclusive financeiramente. Então é uma questão de quando e quanto, mas que vai acontecer, mas dá para mudar essa realidade já tomando atitudes agora. E essa preocupação já está norteando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que vai ser realizada aqui no Brasil em 2027. A candidatura brasileira foi apresentada à FIFA com a promessa de priorizar o uso de estádios já existentes, incentivar a mobilidade sustentável e a redução de resíduos, além do monitoramento das emissões de carbono. Compromissos alinhados à estratégia da FIFA de reduzir pela metade as emissões até 2030 e alcançar a neutralidade climática até 2040.
o mundo todo está olhando aqui vai estar olhando aqui para o Brasil de novo, igual foi na COP30. Então, a gente tem novamente mais uma oportunidade de mostrar para o mundo que o país que tem a Amazônia, o país que luta tanto para diminuir, né, o desmatamento, para melhorar as nossas tecnologias, consegue fazer um evento desse porte se preocupando com isso. Há um ano da Copa do Mundo de Futebol Feminino, propostas que podem ajudar o Brasil a construir um legado mais sustentável para o esporte estão sendo discutidas pelo Congresso Nacional. Entre elas, projetos que incentivam o uso de energias renováveis, a eficiência hídrica e energética e a gestão de resíduos. Iniciativas que buscam alinhar o país aos desafios climáticos e que já transformam o futebol dentro e fora de campo. Apesar dos desafios logísticos e climáticos, a Copa do Mundo de Futebol segue sendo um espetáculo que une milhões de pessoas, inspira sonhos e cria memórias. O cerrado é capaz de armazenar muito mais carbono que o estoque de biomassa média das florestas da Amazônia. É o que revela um novo estudo liderado pelo Instituto de Biologia da Unicamp. O repórter Marcelo Campos entrevistou a pesquisadora Cássia Munhoz, especialista em áreas úmidas do Cerrado e que contribuiu com orientações para esse estudo. Eu estou aqui na Universidade de Brasília com a professora Cássia Munhoz, que é diretora do Centro de Referência em Conservação da Natureza, o CRAD, da Universidade de Brasília. Ela vai falar com a gente sobre essa pesquisa das áreas úmidas do Cerrado. Como foi esse estudo? Como vocês chegaram a essas conclusões e essa descoberta de que as áreas úmidas do Cerrado têm essa capacidade tão superior de reter e sequestrar o carbono? Esses estudos são estudos de longa duração. Nós estamos trabalhando com áreas úmidas há quase 30 anos no Cerrado, então nós temos áreas monitoradas desde o sul de Goiás até o Piauí, em áreas úmidas, né? E nessas áreas a gente fez mensuração de carbono no solo e para ter uma estimativa de quanto e em qual profundidade do solo havia estoque de carbono. Também, adicionalmente, nós coletamos dados da literatura que havia sido publicado, né? E chegamos a um número que no Cerrado, apesar das áreas úmidas, que são muito importantes, né, porque elas retêm grande quantidade de umidade no solo, participam importantemente da recarga aquífera do solo, alimentando 8 das 12 bacias brasileiras, né, elas estão no Cerrado, né, e essa água é provida principalmente por essas vegetações de áreas úmidas, como campo limpo úmido, brejo, vereda, né. E esse trabalho, nós estimamos que em torno, apesar das áreas úmidas representarem apenas cerca de 1%, menos de 1% da área total do Cerrado, elas conservam e estocam 13% de todo o carbono no Cerrado, né? Essas áreas úmidas, elas estão muito ameaçadas, porque a Lei de Proteção da Vegetação Nativa brasileira, ela não protege adequadamente essas áreas, porque elas prevêem uma extensão de proteção, uma área de proteção, que é uma área e uma faixa de proteção. E essa faixa de proteção, às vezes, ela não contempla toda a área úmida, né? Então, toda a ação humana pode estender para dentro da vegetação úmida, porque a faixa úmida já foi preservada dentro daquela extensão, só que toda a extensão úmida não está preservada. Então, a lei de proteção, ela tem que preservar não uma faixa de vegetação, mas ela tem que preservar toda a região que contém solo úmido e, adicionalmente, uma zona tampão de vegetação nativa, de cerrado típico, porque essa vegetação nativa também ela vai funcionar, né, como um local para para segurar o solo, para reter a água da chuva no solo, né, e que para manter essas áreas úmidas do cerrado. Nós fizemos também uma pesquisa onde a gente determina que uma pessoa, né, dentro da sua propriedade rural, sem muita complexidade, ela pode verificar qual que é a sua área úmida, que no final da estação chuvosa, se ela
faz um buraco no solo e se a água está a 50 centímetros do solo, isso é considerado uma zona úmida. Então, toda essa zona que tem na estação chuvosa água a 50 centímetros de distância da superfície deve ser considerada área úmida. Adjacente, né, as outras vegetações, elas também precisam ser criadas, né, precisam ser protegidas para manter a umidade nessa área úmida. É como se você perdesse, né, se você não mantém, você não perdesse a função auxiliar dessa outra área que também mantém a água no solo, né? É como se você dependesse só daquela zona úmida para manter a umidade no solo, sabendo que a gente está num contínuo, né, de vegetação, que tudo é conectado, principalmente pelo solo. Qual é o processo que existe que faz com que essas áreas úmidas retenham mais carbono do que outras áreas e até do que outros biomas? Bom, as áreas úmidas, porque elas têm água no solo, a matéria orgânica ela é decomposta muito lentamente. Então, esse processo de decomposição lenta faz então que o material vegetal ele seja decomposto lentamente e depositado no solo a grandes profundidades. Quanto maior a profundidade de matéria orgânica, vão formando zona de turfeiras, né? Então, esse processo lento, né, de mineralização da matéria orgânica é que faz com que haja formação de áreas úmidas, de áreas predominantes com solo orgânico, né, que estocam grande quantidade de carbono. Bom, as pesquisas têm evidenciado que registro, né, de vegetal, né, nessas áreas úmidas de até 30 mil anos, né, podendo ser expandido para mais tempo. Então, é um tempo bastante longo, né, de deposição de vegetal que foi sendo incorporado na matéria orgânica para formar essas zonas de turfeira nas áreas úmidas do Cerrado. E num eventual processo de recuperação dessas áreas degradadas, é possível estimar o tempo que seria necessário para voltar essa quantidade de estoque de carbono? Não há previsões e não há estudos que estão monitorando restauração de áreas úmidas para monitorar carbono, né? A vegetação propriamente dita, existem pesquisas que estão fazendo restauração em área úmida e é um processo muito desafiador, né? Porque são várias espécies típicas de áreas úmidas, não se tem estudos sobre os processos de germinação das espécies que compõem essas áreas úmidas, né? Nós fizemos uma pesquisa onde nós avaliamos 190 espécies de área úmida e dessas 190, apenas 30% existia algum nível de estudo sobre germinação dessas espécies. E dessas 190, só 12 espécies tinham para comercialização, para restauração da vegetação nativa, né? Então, o mais urgente é proteger as áreas úmidas que restam, né? Ampliar a proteção pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa, conscientizar, né, a população, principalmente os proprietários de terras, da importância dessa área úmida, mesmo não só para a conservação do carbono, também para a economia, né, porque são áreas que são muito importantes para a manutenção da água, dos córregos e dos rios do Cerrado, né? Consequentemente, para a própria produção rural, para a produção agrícola. Com certeza. No caso das áreas urbanas, que vão também se aproximando, a importância do abastecimento de água dessa cidade. Extremamente importante, né? Na região principal do Cerrado, a gente não tem grandes rios, né? Mas a gente tem grandes áreas, uma importante matriz de áreas úmidas, de vegetação úmida, olhos d'água, de veredas e de campos úmidos que precisam urgentemente ser preservados para manter o carbono, a água no solo e toda a biodiversidade associada, não só de plantas, mas também da fauna associada, né? Qual o efeito que a redução do nível de água dessas áreas úmidas com o processo de degradação tem na liberação do carbono retido nessas áreas?
Nós temos pesquisas com duração de menos de 20 anos que nós observamos em áreas de preservação, então, supostamente a vereda está preservada e que em menos de 20 anos o lençol freático rebaixou em mais de 1 metro. Né? Então, esse secamento do solo faz com que outras plantas que não são adaptadas às áreas úmidas, elas invadam essas áreas úmidas. Quando ela faz isso, a gente está falando de plantas arbóreas ou arbustivas que entram nessa vegetação. Quando ela entra nessa vegetação, ela tem raiz mais profunda, troncos maiores, folhas maiores. Então, todo esse sistema são plantas que necessitam de mais água. Então, elas ainda retroalimentam esse processo de secagem dessas áreas, aumentando ainda a secagem dessas áreas. Como consequência, a gente tem perda de biodiversidade, né? Porque as plantas que são adaptadas ao longo de milhares de anos que foram adaptadas a essa condição de solos com pouco oxigênio, elas desaparecem. Elas são sombreadas por essas áreas úmidas também, então elas somem da vegetação, né? E um outro processo que a gente encontra também é essa matéria orgânica sendo, então, rapidamente decomposta e liberando carbono para a atmosfera, né? Então, isso é um processo de aceleração de efeito de gases estufa, né? Não existem ainda trabalhos que mensuraram quanto de carbono que está indo, mas a gente sabe quanto que carbono para a atmosfera, mas a gente sabe quanto de carbono que está perdendo, né? Então, tem áreas úmidas que chegam a ter, áreas preservadas, chegam a ter até 240 toneladas de carbono em 1 hectare, né? Então, é muito maior do que uma área, por exemplo, de solo bem drenado no Cerrado, que conserva até 40 toneladas de carbono por hectare. E como tem sido o diálogo da academia, dos cientistas, com a política, com os tomadores de decisão, com gestores públicos, para garantir que essas áreas sejam de fato preservadas e protegidas? Olha, em muitos estados, essa conexão com as secretarias estaduais, ela é muito importante e já tem sido feito avanços bem consideráveis, porque as pesquisas estão chegando na mão dessas pessoas que têm entendimento, não só sensibilidade, mas entendimento da importância da proteção dessas áreas úmidas para a economia, né? Principalmente para a produção agrícola, que é tão importante para o Brasil, né? E todas as nossas publicações, embora a gente comunique em idioma estrangeiro, a gente tem procurado também fazer uma síntese em português, né, para levar toda essa divulgação para os tomadores de decisão. E tem sido eficiente em alguns estados com essa comunicação, principalmente com as secretarias de meio ambiente, mas a gente também precisa muito reforçar a comunicação, né, com o legislativo para melhorar principalmente a lei de proteção da vegetação nativa brasileira. Não só do Cerrado, mas como outros biomas que estão ameaçados, outras áreas úmidas importantíssimas como restingas, né, que precisam de ter atenção redobrada nesse tempo que as mudanças climáticas já estão acontecendo, né? Você confere agora destaques dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Cerca de 120 mil mortes entre 2000 e 2019 no Brasil podem estar relacionadas a altas temperaturas. É o que mostrou o estudo Saúde e Ondas de Calor do Brasil. Evidências sobre mortalidade, morbidade hospitalar e implicações para o SUS, conduzido pela Fiocruz e pela Universidade Federal da Bahia. Este valor equivale a 0,6% da mortalidade total registrada no período, excluindo os óbitos por violência e acidentes. Os idosos foram os mais afetados. 97 mil mortes de pessoas com 65 anos ou mais podem ser associadas aos eventos extremos. Especialistas e parlamentares se reuniram no Senado para debater o projeto de lei de criação do Estatuto dos Cães e Gatos. A proposta tem o objetivo de consolidar direitos, definir deveres e orientar políticas públicas voltadas ao bem-estar desses animais. Ele é fruto do anseio e clamor da sociedade. Tive orgulho
de ser o relator na CDH. Pude ouvir dificuldades, anseios, a esperança de cada um e cada uma de vocês. Alguns dirão que as Protetor e as ONGs estão enxugando o gelo. Eu diria, estamos muito acima disso. Entendam, eles estão protegendo vidas, distribuindo amor e carinho. A Europa tem enfrentado ondas de calor intensas. Na França, autoridades emitiram um alerta após as temperaturas atingirem um patamar elevado. O país registrou de 40 a 43 graus Celsius no dia 22 de junho. Valores excepcionais e, por vezes, sem precedentes, segundo a Meteo France. O bugio ruivo, famoso por anunciar a chegada de chuva quando solta o seu grito na serra, está em perigo. O bugio ruivo é o 25º primata mais ameaçado de extinção do mundo. Conhecido por sua capacidade de emitir sons que alcançam 120 decibéis e podem ser ouvidos a quilômetros de distância, ganhando até um dito popular: bugio cantou na serra, chuva na terra. No entanto, a ciência explica que o animal usa o grito para demarcar territórios, evitar conflitos com outros bandos e manter seu grupo unido. No Brasil, eles podem ser encontrados em vários estados, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul, e prestam um importante papel ecológico, fazendo a dispersão de sementes e plantas nativas. Os bugios ruivos são considerados uma espécie sentinela à circulação de alguns vírus, como o da febre amarela, mas não são transmissores e podem servir de alerta aos órgãos de saúde. A espécie se diferencia pela pelagem do macho ser ruiva e da fêmea ser amarronzada. Alguns dos fatores que ameaçam a extinção dos bugios são a perda de habitat pelo desmatamento, surtos de febre amarela, atropelamentos, ataques de cães, choques elétricos devido à expansão urbana, além de caça e captura ilegal. Nós ficamos por aqui. Obrigada pela companhia. Hoje, o jornalista André Luiz Rego relembra da reportagem sobre fotógrafos do Cerrado que fizemos em 2010. Até o próximo Ecocenado. Tchau, tchau. Fotógrafos do Cerrado foi uma matéria que a gente fez ali no Parque Olhos d'Água, na Asa Norte, aqui em Brasília. A gente conseguiu juntar 5 artistas, vamos dizer assim, que eram fotógrafos de natureza. Conheci Tancredo, que é um senhor que praticamente liderava o grupo. Na época ele fez um pequeno manual, eu tinha até esse material publicado, que eles conseguiram catalogar mais de 100 espécies ali no Parque Olhos d'Água. 100 espécies de pássaros, né? Inclusive corujas, falcões, várias aves de rapina, todo tipo de pássaro. E eles iam para lá observar. E ele falou para mim, não, esses animais, esses pássaros sempre estiveram aqui, André. O problema é que o olhar humano não é treinado para vê-los no meio das folhagens, em locais um pouco mais escuros, mas eles sempre estiveram aqui e as pessoas não sabem, né? Na época eu até falei, mas Tancredo, o pessoal fala que estão aí devastando o cerrado em volta, aí os pássaros estão vindo para Brasília. Aí ele falou, André, me desculpa, mas eu não concordo com isso, tá? Para mim isso não é verdade, para mim esses animais sempre estiveram aqui e não é porque aumentou, Brasília sempre teve uma arborização muito grande. Segundo a Organização Mundial de Saúde, você tem preconizado para uma cidade grande de grande ou médio porte, no mínimo 40 metros de área verde para cada habitante. Brasília tem 120. Então, assim, além da flora, que está aqui, né, dessas árvores que são plantadas todo ano, você tem os pássaros, que são atraídos justamente por essas árvores, né? Por que ouvimos falar pouco sobre as mulheres na ciência? Qual a importância e quais os desafios para elas ocuparem espaços de destaque nas pesquisas científicas? A astrônoma Duília de Mello e a astrofísica Larissa Santos respondem a essas e a outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 20h30 da noite.
Um dia disseram que ninguém faz samba só porque prefere. O samba preferiu o Mussum e o levou para Mangueira, onde encontrou a música e o mé. Na oficina onde trabalhava, gastava suas horas construindo com sucatas o seu próprio instrumento. Assim nasceu o sambista Carlinhos do Reco-Reco. Com relação ao início da carreira artística, ele começou com os 7 modernos do samba e a coisa era bastante concorrida mesmo para entrar até na caravana do Carlos Machado. Enfim, fizeram vários testes até, várias audiências. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Plenário aprova aumento da pena para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Vai a sanção presidencial a chamada Pensão Pix, que garante a transferência do dinheiro para o beneficiário. Senadores debatem maneiras de acabar com o trabalho infantil no país. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Os senadores participaram hoje da 4ª sessão de discussão de um total de 5 em primeiro turno da PEC que cria a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O plenário também aprovou alguns projetos, entre eles um acordo internacional com a França para impulsionar e levar para o exterior o audiovisual brasileiro. O plenário do Senado realizou nesta quinta-feira a 4ª sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A PEC garante a aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. O texto deve ser votado no dia 15 de julho e estende as mesmas regras aos agentes indígenas de saúde e aos agentes indígenas de saneamento. PECs exigem aprovação em 2 turnos, com voto de 3/5 dos senadores em cada um. São necessárias 5 sessões de discussão no primeiro turno e 3 no segundo. Além de discutir a PEC, os senadores aprovaram projetos. Um deles é a confirmação de um acordo entre Brasil e França para impulsionar e internacionalizar o audiovisual brasileiro.
O texto estabelece regras para o reconhecimento das coproduções, define critérios para a participação das produtoras e dos profissionais envolvidos e disciplina aspectos relacionados às filmagens e à copropriedade dos direitos das obras. Outro projeto aprovado inclui o nome de Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele serviu como capitão capelão do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Os senadores votaram nesta semana o projeto que torna obrigatória a divulgação em massa do Ligue 180. O número que recebe denúncias de violência contra a mulher deverá ser destacado em locais públicos e privados com um grande fluxo de pessoas. A proposta vai à sanção presidencial. O projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga o governo a divulgar o Ligue 180, Serviço para Denúncias de Violência contra a Mulher. A divulgação deve ser feita em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, meios de transporte de massa, casas de espetáculos e outros locais de diversão. O objetivo é facilitar o acesso de mulheres em situação de violência aos serviços de orientação e denúncia. Além de viabilizar o registro de denúncias, o Ligue 180 orienta sobre direitos e encaminha as vítimas a atendimento especializado, como delegacias, defensorias públicas e unidades como a Casa da Mulher Brasileira. Só entre janeiro e outubro de 2025, foram feitos mais de 877 mil atendimentos e registradas mais de 126 mil denúncias de violência contra mulheres. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado, revelou que quase 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do país, de forma gratuita, ou acionar o canal via chat no WhatsApp, no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Os senadores aprovaram o aumento em 6 anos da pena de prisão para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. O projeto também seguiu para a sanção presidencial. Entre janeiro e julho de 2025, foram registradas mais de 49 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil no Brasil, um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2024, conforme dados da SaferNet Brasil. Projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes e também aumenta as penas para diversos crimes sexuais contra menores, inclusive nos casos em que é usada a inteligência artificial. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena material com violência sexual é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto aumenta essa punição para 3 a 6 anos de reclusão e multa. O incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias. No mesmo sentido, são meritórias as atualizações voltadas à disseminação em rede e à transmissão em tempo real, como a responsabilização de quem cria, administra, hospeda ou modera ambientes digitais destinados à difusão de material de violência sexual contra crianças ou adolescentes. A proposta ainda autoriza a chamada ronda virtual, que deverá ser feita por órgãos investigativos. Essa ronda deve coletar arquivos em ambientes digitais públicos relacionados a crimes de violência sexual contra menores sem ordem judicial prévia. Sabe aquelas lives que estão fazendo para estuprar bebês e recém-nascidos ao vivo? E que tem que esperar uma autorização judicial, tem que fazer o flagrante. Com essa nova lei, eles poderão impedir imediatamente a live. Porque tem gente vendendo por R$100 mil um link para participar de uma live de estupro de bebês.
Então, esses agentes nas redes agora vão atuar imediatamente. Nós vamos pegar o bandido imediatamente. Nós vamos fechar o cerco. Nós estamos dando instrumentos poderosos a partir de hoje para os nossos agentes que estão no mundo virtual. Outro projeto aprovado pelo plenário determina a transferência automática da pensão alimentícia para o beneficiário, a chamada Pensão Pix. A proposta, que vai impedir novas ações judiciais por falta de pagamento, também segue para a sanção do presidente da República. Senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira proposta que permite a transferência automática, mês a mês, do valor da pensão alimentícia para a conta do beneficiário ou de seu representante legal. A transferência automática poderá ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença. O texto prevê que as instituições financeiras realizem as transferências nas datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente na conta do devedor, poderá ocorrer a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado da prestação em atraso. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de empresários individuais, mesmo quando vinculados à atividade empresarial. E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Plano Brasil Soberano, com medidas de proteção para a economia nacional nos casos da criação de barreiras tarifárias impostas por outros países. A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, aprovada pelo Senado Federal, libera até 15 bilhões em linhas de crédito para empresas exportadoras e da agroindústria afetadas por instabilidades no cenário internacional. A medida surge como resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O texto amplia o alcance da medida ao incluir entre os beneficiários as empresas dos setores da agricultura, da pecuária, das florestas plantadas, da pesca, da aquicultura e dos recursos minerais. Cooperativas e associações também poderão acessar as linhas de financiamento, desde que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na proposta. Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e investimentos na inovação tecnológica. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O plenário homenageou o segundo maior porto de contêineres do Brasil, o Porto de Itapoá, que completou 15 anos de funcionamento. O Porto de Itapoá é um terminal privado especializado na movimentação de contêineres, localizado no litoral norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Inaugurado em junho de 2011, é hoje um dos principais elos da logística brasileira para exportações e importações, atendendo empresas de diversos setores e conectando o Brasil a mercados da Ásia, Europa e Américas. Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Porto de Itapoá ocupou a terceira posição no ranking nacional de movimentação de contêineres em 2025. Os senadores de Santa Catarina destacaram a importância do porto para o país. O maior legado do Porto de Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. O prefeito de Itapoá, Jefferson Garcia, destacou que o desenvolvimento do porto caminhou ao lado da vocação turística do município. Segundo ele, o terminal impulsionou a geração de emprego e renda, enquanto a cidade manteve as praias preservadas e a natureza como um dos principais atrativos. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação
foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil. A secretária nacional de articulação de Santa Catarina disse que em junho deste ano, o porto de Itapuá registrou a movimentação de 74 mil contêineres, o maior volume mensal de movimentações desde que foi inaugurado. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o porto de Itapuá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. Os responsáveis pelo porto de Itapuá ressaltaram a evolução do terminal ao longo dos últimos 15 anos. Eles recordaram os desafios enfrentados desde o início do projeto e afirmaram que o empreendimento se tornou referência em logística, com impactos positivos para a economia e a geração de empregos. Hoje nós somos o terceiro maior terminal de contêineres do país, o segundo maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Em visita ao Senado, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui, destacou o pioneirismo do Congresso brasileiro no uso de tecnologia e inovação no processo legislativo. O Senado foi um dos primeiros parlamentos do mundo a ter sessões virtuais para retomar as votações durante a pandemia. E o pioneirismo também se estendeu no uso da inteligência artificial no processo legislativo. Em busca destas experiências, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, Rodrigo Goñi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós somos menores. Por isso, viemos aprender tanto a modernização do processo legislativo que este Congresso faz, que é o exemplo que olhamos, mas também as questões regulatórias dos novos fenômenos, sobretudo da tecnologia que o Brasil lidera. E nós queremos conhecer, e conhecemos nesta conversa, os processos que o Congresso brasileiro vem adotando para aprendermos com estas experiências. No ano passado, o Senado lançou o Programa de Apoio em Inteligência Artificial para assegurar o seu uso de forma ética, segura, transparente e com supervisão humana. O secretário-geral da mesa destacou os avanços do Senado nesta área. O Parlamento Uruguaio ele tem uma forma mais tradicional de trabalho. Então ele veio curioso como a gente faz com a votação remota, se é algo que ele quer incorporar no dia a dia dos parlamentares, a questão da documentação, do fluxo eletrônico de documentação, assinaturas eletrônicas, eles também usam, mas que eles tiveram essa curiosidade como o Senado trabalha e como isso impacta no dia a dia do parlamento. Como o fato de o parlamentar poder votar de fora do ambiente do plenário, no ambiente das comissões também, são coisas que eles estão pensando em incorporar, mas eles querem saber qual o impacto disso no dia a dia dos parlamentares. Se melhora a vida dos parlamentares, mas se qualifica também o debate parlamentar. O Senado tem uma tradição de inovação tecnológica, de inovação na sua forma de transparência, de comunicação com a população. E claro que isso, muito mais ainda após a pandemia, tornou-se o dia a dia dos parlamentares. Após meses de discussão com especialistas, o Senado aprovou em 2024 o Marco da Inteligência Artificial, que agora aguarda a votação aqui na Câmara dos Deputados. Entre as novidades estão a definição de regras claras para o uso de IA por todos os segmentos, a proteção de direitos autorais e a criação de uma espécie de agência reguladora. O presidente da Câmara Uruguaia afirmou que o seu país está discutindo não apenas a regulação da IA, mas o seu próprio uso no processo legislativo, etapas já vencidas pelo Senado brasileiro.
Estamos incorporando a uma quantidade de tarefas que realmente a inteligência artificial nos ajuda, nos facilita, nos potencializa internamente e na sociedade. Mas continuamos pensando que a democracia que cultivamos até agora, a relação pessoal e a supervisão humana devem continuar sendo as maiores protagonistas. A erradicação do trabalho infantil foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 1,5 milhão de crianças foram obrigadas a abandonar a infância em troca de renda. Os assentos da sala da Comissão de Direitos Humanos estavam ocupados em grande parte por crianças. E a reunião começou com uma apresentação teatral. Mas o assunto era bem sério. Criança não trabalha, criança tem que ser criança, tia. Isso, exatamente. O trabalho, crianças, ele pode esperar, mas a infância não. De acordo com o IBGE, 1.650.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2024, o que representa mais de 4% da população nessa faixa etária. A audiência pública em alusão ao Dia Mundial de Erradicação ao Trabalho Infantil foi realizada com a intenção de fortalecer o enfrentamento a essa violação de direitos humanos. O trabalho infantil está diretamente relacionado às desigualdades sociais, à pobreza, à insegurança alimentar, à baixa escolarização das famílias, às dificuldades de acesso às políticas públicas e às vulnerabilidades territoriais. O trabalho infantil continua presente na agricultura, no comércio informal e na exploração sexual, mas hoje também está nas redes sociais, nas plataformas digitais e na monetização da imagem. Segundo esta juíza do trabalho, os influenciadores digitais movimentam cerca de 20 bilhões de dólares por ano no mundo, com a participação crescente de crianças e adolescentes que precisam de proteção jurídica. Elas estão trabalhando com a própria imagem, com a própria rotina, com a própria intimidade nos ambientes digitais. E é justamente por isso que esse fenômeno ele ficou tão difícil de ser enxergado e ser trabalhado. Quando a imagem, a presença, a rotina de uma criança passam a integrar uma atividade econômica organizada, produzindo receita financeira de forma sistemática, nós estamos diante de uma realidade que exige proteção jurídica. Para a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, é preciso fortalecer os conselhos tutelares, a educação e a fiscalização para enxergar o trabalho infantil, que não atinge a todos da mesma forma. Ela ressaltou que 7 de cada 10 crianças que trabalham são negras e que as meninas são as que mais substituem adultos no trabalho doméstico. E este trabalho infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, atinge de forma muito mais concertada meninas do que meninos. Também entre as piores formas de trabalho infantil, nós temos a exploração sexual, que atinge de forma especialmente mais grave meninas. São violações frequentemente invisibilizadas e que muitas vezes transformam as vítimas em culpadas e muitas vezes sequer são reconhecidas como trabalho infantil. Para o secretário nacional substituto dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a situação é grave, mas está melhorando. E a gente gosta de destacar que caiu, o número de 2,112 milhões para 1,6 milhões em 2023. Então, é uma redução de cerca de 24% que levou o nível de trabalho infantil ao menor patamar da série histórica. E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta semana, a proposta isenta estes materiais de impostos federais, retira o limite de compras e prevê a sua liberação imediata. E uma visita que veio de Roma, mais precisamente do Vaticano. A Capela Musical Pontifícia, conhecida como Coral Papal, esteve no Senado nesta quinta-feira.
Eles representam uma instituição de 1.500 anos na capital futurista dos brasileiros. A acompanhá-los na visita ao Congresso, o senador astronauta Marcos Pontes. O Coral Papal, o mais antigo em atividade, é o que participa das celebrações do Vaticano. Hoje, o coro é composto por 24 adultos e 30 meninos. A regê-los, o Monsenhor Marcos Pavan, que, sendo brasileiro... Estamos fazendo uma turnê no Brasil para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E acho que nada melhor para reforçar as pontes do que a música, né? Que é uma linguagem de paz, uma linguagem universal, linguagem de harmonia. Então estamos fazendo esses concertos no Brasil. O senhor vê a TV Senado em Roma? Eu vejo, eu acompanho as notícias do Brasil, vejo a TV Senado para acompanhar aqui como está indo a vida do meu país, né? É a primeira vez na história que existe um maestro sul-americano. Então, eu gosto, você vê, eu representei o Brasil no espaço, eu sempre gosto de ressaltar a importância do nosso Brasil, né, dentro dos outros países. Um coral que tem mais de 1.400 anos é muita inspiração para nós e o Coral do Senado está completando 30 anos esse ano, então nós convidamos simbolicamente para que o coral da Capela Sistina possa estar conosco, pelo menos em inspiração no encontro de corais que nós teremos aqui no Brasil, encontro nacional aqui no Salão Negro em novembro. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui, assim, inesperadamente, o coral da Capela Sistina, então é uma inspiração muito grande para nós. A instituição pode ser milenar, mas o roteiro não precisa ser rígido. Olhem eles aí, dando uma canja na sessão especial do Senado, numa deferência da senadora Ivete da Silveira. Uma emoção muito grande, é um orgulho saber da presença deles aqui, também que o Monsenhor é o primeiro regente não italiano, né, e brasileiro, então assim é um motivo de muito orgulho para nós. Eu sou o primeiro cantor brasileiro do coro do Papa. Estamos muito felizes hoje por estar aqui no Parlamento, no Senado. A primeira vez que o coral do Papa chega aqui, são dias maravilhosos. Marcos Pavan entende de música, de harmonia, prepara os cantores, conduz o momento litúrgico e, nessa seara, vai aprendendo, meditando e ensinando. O coral funciona, cada um canta uma voz diferente, mas todos juntos criam a música, né? Então o coral é uma semente de concórdia e de harmonia entre opiniões às vezes diversas. Eu espero que isso também contamine um pouco todo o espírito do Senado. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Respirem e se imaginem numa floresta, caminhando por entre as árvores. Sintam a energia da floresta. Sintam a energia. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. As plantas que a gente conhece no mundo normalmente não ocorrem em todos os lugares. Cada planta tem a sua história de milhões de anos de desenvolvimento de diferentes tipos de espécies. A semente da goiabeira, achada no Teotônio, é o mais antigo semente de goiabeira que a gente conhece de arqueologia na América do Sul. Tem sementes de goiabeiras alguns milênios depois na costa peruana. Então, tem pesquisas que estão explorando a possibilidade de que as goiabeiras começaram a ser utilizadas no sudoeste da Amazônia, incluindo Teotônio, e daqui se espalharam
para Peru e depois vai espalhando para o norte, entrando em toda a Mesoamérica. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Os manifestantes conseguiram subir no prédio do Congresso. Eu declaro aberta a 49ª reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e a 40ª reunião da Comissão de Assuntos Sociais, que ocorre de forma conjunta, ou seja, CDH e CAS, duas grandes comissões aqui da Casa Revisora da República, da 4ª Sessão Legislativa Ordinária, da 57ª Legislatura, que se realiza nessa data, 7 de julho de 2026. Importante salientar que nós estamos aqui numa sessão bem ampla, bem inclusiva, e que é a segunda sessão. São tantos expositores sobre essa pandemia que a gente está vivendo, que é a tragédia humanitária das casas de aposta, da jogatina, dos jogos de azar no Brasil, que a gente fez 2 sessões, ouvindo na semana passada, dia 2, uma parte, nós tivemos aqui, inclusive representantes do governo federal, pessoas que participam de movimentos, especialistas no assunto, Ministério da Saúde, Ministério da Fazenda, e hoje nós vamos ter outros convidados especiais, porque eu acho que aí, depois disso, a gente já tem muito material, né, para tomarmos a atitude que já está demorando demais. Para mim, e alguns outros senadores, é para acabar, para proibir. Algo que nunca deveria ter sido liberado. O lobby atuou forte aqui e, mesmo com os alertas que nós fizemos na época da votação, acabou fazendo essa liberação, essa regulamentação totalmente frouxa, né, e que está causando tanto mal ao Brasil e aos brasileiros. Então, essa segunda audiência pública sobre o tema será realizada nos termos dos requerimentos números 60 e 70 de 2026 da CDH e número 32 de 2026 da CAS, aprovados nessa e naquela comissão para debater, atenção,
os impactos sociais, econômicos e de saúde pública decorrentes da crescente expansão das apostas esportivas online, as bets, no Brasil. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu comunico que esta reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania na internet e no endereço www.senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. Repetindo, você pode participar mandando suas perguntas e questionamentos. Já chegaram vários aqui que eu vou passar para os nossos expositores. Quem se sentir confortável para responder, já chegaram várias perguntas aqui de algumas partes do Brasil. Mas, se você quiser ainda participar, www.senado.leg, tudo junto, .br/e-Cidadania, tudo junto, você vai lá e coloca sua pergunta, seu comentário. Ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo, com todas as manifestações e material que vai ser exposto aqui de apresentações, estará disponível no nosso portal do Senado, fica nos anais da casa. Então, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui, muito obrigado pela presença. Nós temos alguns participantes que vão fazer de forma virtual, né, a mesa aqui está composta já pela Luciana Teles da Cunha, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouco ela tem que pegar um voo, então ela vai falar e vai ter que sair, né? O Marcelo Chaves Aragão, da Diretoria de Fiscalização da Atenção Primária à Saúde, né, representante do Tribunal de Contas da União, TCU, Unidade de Auditoria Especializada em Saúde. Muito obrigado pela sua presença. Na última audiência você estava participando, ouvindo, né? O diretor estava aqui, eu vi. Marcelo Deirel, tá certo? Acertei? Deirel? Não, me diga como é que se pronuncia. Eu falo Dairel. Dairel, então vou falar Dairel. Marcelo Dairel Vivas, defensor público do Estado de São Paulo e membro da Comissão da Saúde da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Muito obrigado pela sua presença também. Temos Rio de Janeiro, São Paulo, duas grandes defensorias do país presentes aqui. A Jéssica Lobo, essa eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente lá em Juazeiro do Norte. Na verdade, ali, bem na divisa com Barbalha, onde a gente se conheceu, né, Jéssica? Ela que se autodefine como desinfluenciadora de jogos do Tigrinho, de outros tipos de jogos, casa de aposta, né, dessas bets. Ela vai contar um testemunho para a gente. Um ente querido dela pagou com a vida com isso aqui. Ou seja, é algo terrível, né? E ela, a partir dessa dor profunda, ela montou um movimento, né, que tem salvado muitas vidas e tem esclarecido muitas pessoas. Pela videoconferência, o Dr. Cláudio Felizoni, que é o presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, IBEVAR Business School. Ele vai entrar, inclusive pediu também para depois da Luciana, ele vai ter que se ausentar, então ele vai ser o segundo a falar. Ione Amorim, também por videoconferência, ela que é consultora do Conselho Diretor do Instituto de Defesa de Consumidores em Serviços Financeiros para o Consumidor. Olha, eu não sei se os expositores sabem, mas eu venho do esporte. Eu fui presidente de um clube muito importante do futebol brasileiro, Fortaleza, e desde aquela época eu já era contra e já não deixava bebida em estádio por mim, não teria bebida em estádio de futebol. O lobby também é poderoso das cervejarias, dessa turma.
mas a gente segurou até enquanto eu estava lá como presidente, essa questão de bet também, né? Que está mandando hoje no futebol, infelizmente está mandando na CBF, Série A e Série B, patrocinada por casa de aposta. A gente já fez CPIs aqui sobre manipulação esportiva, é o pau que rola, como diz na internet, isso aí. E também a gente está vendo, né, a perda da essência do futebol, que é feito para unir, feito para entreter, para uma vida saudável, e está o inverso, completamente inverter os valores. Não é à toa o fracasso completo da seleção brasileira. Tem um livro chamado A Bola Não Entra por Acaso, né? E eu um dia vou fazer um capítulo extra, vou tentar escrever sobre a experiência que eu tive no Fortaleza, e eu sei que a ética, que você ter o respeito, que você ter as premissas de valores e princípios faz com que a bola entre. Quando é o inverso, a bola não entra. Então, o que aconteceu com a seleção brasileira, pode ter certeza que é o sofrimento de muitos brasileiros. Não podia uma seleção dessa ser campeã. Aqui é o paraíso das bets mundial. A Noruega, que ganhou do Brasil, tem restrições altíssimas, civilizatórias, a questão de apostas. Na Inglaterra, os times não podem mais nem colocar na camisa esse negócio de bet. Proibido. Então, o Brasil é uma palhaçada o que está acontecendo. Estão destruindo um patrimônio do povo brasileiro, que é o futebol. Aqui é a nação, é o país de chuteiras, é a paixão nacional. Então, até nisso, essas apostas conseguem destruir. Destrói tudo. E é um caso de sensibilidade, é uma questão de humanidade que a gente vai tratar aqui com dados. Nós já ouvimos especialistas semana passada, e essa audiência vai complementar para que a gente possa, quem sabe, botar os projetos para frente para acabar isso, ou para restringir totalmente a publicidade, como do cigarro. Testemunho das pessoas dizendo o que é que acontece quando joga, né? É desmontar essa farsa de que o brasileiro pode ganhar dinheiro com isso. Quem ganha dinheiro são os magnatas. Quem ganha dinheiro é o crime organizado, que nunca lavou e nunca lucrou tanto a partir dessas casas de aposta. Então, eu já vou passar a palavra imediatamente para a doutora Luciana Teles da Cunha, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado. A senhora tem a palavra por 10 minutos, com tolerância aqui dessa presidência. Muito obrigado, senador. Agradeço a todos pelo convite, especialmente o senador Eduardo Girão, que agora sabemos também participa ativamente dessa nossa luta contra esse problema seríssimo que tem sido as bets. E eu vou começar a minha apresentação fazendo, na verdade, uma pergunta, assim, quem já viu propaganda de bet hoje? Eu tenho prática certeza de que todos, unanimemente, vão responder que sim, porque está em todos os lugares, na televisão, em qualquer horário, sem nenhuma preocupação do público que está assistindo ou não, nos campos de futebol, nas placas publicitárias e especialmente no celular. A pessoa recebe mensagens convidando, incitando a jogar. Isso é todo dia, o dia inteiro. É o que a gente chama de publicidade massiva. E o que essa publicidade massiva tem de querer, né, os objetivos que ela quer? Ela quer convencer o cidadão que jogo é uma oportunidade de ganhar renda extra. Eu nunca vi perder dinheiro como opção de renda. Outra coisa que eles tentam incutir é que é um entretenimento inofensivo. Eu não sei onde está o erro, se é no entretenimento ou se é no inofensivo. Porque quando a gente vê as tragédias que vão se sucedendo por conta do vício em jogo, a gente começa a entender a grandeza do problema que nós estamos diante. E eu falo com alguma propriedade porque lá no Núcleo do Consumidor nós atendemos superendividados, que são aquelas pessoas que chegaram num ponto tal de endividamento que não têm condições de quitar suas dívidas integralmente, precisam de um tratamento diferenciado, de ser olhado pelos credores de uma forma mais coletiva, enfim, um tratamento legal que foi diferenciado. Já está chegando na Defensoria os superendividados que confessam que a sua razão de estar ali são as bets. Muitos a gente percebe que tem vergonha de dizer que
joga. Alguns falam que já joguei, mas nunca tive problema com o jogo. Mas a gente percebe pela história, pelo caso, que muito possivelmente aquela pessoa também perdeu muito dinheiro com o jogo. Porque é isso, eles vendem essa ideia de que é uma forma de ganhar dinheiro fácil. E aí a pessoa que já estava endividada, ela se endivida ainda mais para conseguir ter a perspectiva de ganhar alguma coisa. Mas a regra é muito clara, a gente sempre sabe, sempre soube disso. A banca sempre ganha. E o jogo, como eu costumo dizer, senador, se o nome da coisa é jogo, o sobrenome é de azar. Isso. Porque já está dito, não precisa enganar ninguém, é jogo de azar. Você vai ter azar, você vai perder. E é por isso que eu acho que a gente precisa investir em várias iniciativas, especialmente da publicidade. A publicidade tem que ser refeita, a gente precisa pensar em contra-publicidade. Da mesma forma que eles são massivos ao divulgar o jogo deles, a sociedade também precisa fazer uma grande campanha de conscientização de que jogo é de azar, que jogo é um comportamento que pode ser perigoso, que pode ser a causa de muita desintegração familiar, que é outro ponto que eu gostaria de tocar, senador. O superendividado, ele não se endivida sozinho. O superendividado, ele arrasta a família inteira. A gente vê lá casamentos completamente desagregados porque um dos dois cônjuges se endividou e se superendividou. Filhos que deixam de ter oportunidades na vida porque os pais poderiam ter essa chance, poderiam oferecer essa chance, mas que são privados dessas chances porque o pai se superendividou ou a mãe se superendividou. Então, são famílias inteiras que são arrastadas para o mesmo buraco que as bets levam o jogador, especialmente o jogador compulsivo. Eu queria falar também, deputado, que a gente tem um problema muito sério que a gente percebe lá, que eu falo sempre assim, tem duas pontas no final das bets. Uma cai na defensoria com o superendividado e a outra ponta vai cair no SUS. Porque o vício em bet, a chamada ludopatia, é aquele comportamento que a pessoa fica viciada na dopamina que é gerada naquela sensação de que posso ganhar a qualquer momento. Isso é uma coisa que, para a natureza humana, é extremamente estimulante. Então, eles sabem disso, eles jogam isso contra o cidadão e a pessoa não consegue, é uma compulsão real. Então, a pessoa precisa de tratamento, e um tratamento que não é barato. É um tratamento, no mais das vezes, multidisciplinar. Ele vai precisar de psiquiatra, vai precisar de psicólogo, de assistente social, vai precisar da defensoria pública, porque só quem atende endividado é a defensoria pública. Qual é o advogado que vai patrocinar a causa do devedor que não paga nenhuma conta? Só tem a gente, que é serviço público. Então, o Estado está pagando tudo isso. E por que nós chegamos nesse ponto tão grave? Eu acho que porque a legislação deu a permissão para a atuação dos jogos em 2018 e previa que, num prazo de 2 anos, a lei seria regulamentada. Só que passaram 2 anos, passaram 4 anos, chegou-se a 5 anos, foi quando, em 2023, no final de 23, saiu a lei que regulamentava as bets, que previa, por exemplo, mecanismos de autoexclusão, que previa algum nível de proteção, de publicidade para o cidadão. Só que eles operaram 5 longos anos indiscriminadamente, com uma liberdade para fazer o que bem entendessem. E o que é curioso é fazer o que bem entendesse sem pagar nada ao Estado, porque nessa época, durante esses 5 anos, eles não foram tributados. Não se pode nem dizer que o jogo de aposta é uma fonte de receita tributária, porque durante 5 anos o Estado abriu mão dessa receita. Hoje em dia, o que é preciso para legalizar uma bet é fazer um depósito de uma outorga de 30 milhões para você ter o direito de explorar 3 bets por 5 anos. E cada uma dessas bets a gente sabe que gera renda bilionária. Então, será que 30 milhões, senador, é o suficiente para compensar o dano que está sendo causado ao SUS? O dano de serviço, né, que está sendo impactado nas defensorias públicas. É um público que, se a gente não tivesse a legalização das bets, a gente provavelmente não teria nem a SUS, nem a defensoria.
Por isso, a gente tem que pensar, e eu tenho proposto isso, senador e demais ocupantes aqui, e investir, se não no que é ideal, que seria a proibição, nova proibição das bets, pelo menos numa campanha de conscientização da população para entender qual é o game, qual é a jogada. Você vai perder, a banca vai ganhar. Isso precisa ser dito com todas as letras. Então, a gente precisa investir em contra-publicidade, porque eles dominaram, o futebol é deles. O horário nobre, o horário matutino, que às vezes criança está vendo televisão, é bet o tempo inteiro. Não tem nenhuma restrição a que o público seja de menores de idade ou de adolescentes. É uma liberação total. Então, a gente precisa, sim, de fazer a contraparte disso daí, que é a contra-publicidade, explicar os malefícios que o jogo pode causar. E acho que, infelizmente, precisamos equipar melhor os nossos CAPs e as nossas defensorias, porque nós estamos sendo tragados por um problema que não foi criado pela sociedade. Um problema que foi criado para a sociedade, mas não pela sociedade. E acho que precisamos todos, sim, unir forças. Tudo aquilo que a gente puder colaborar, a gente está à disposição. E tenho certeza que os outros atores também, porque quem está na ponta recebendo esse devedor endividado sabe bem a tragédia humana que é. Eu falo que quando chega na nossa frente, o endividamento tem rosto. Ele passa a ter CPF, é o seu João, é a Dona Maria. E aí você não trabalha mais pelo salário no final do mês ou por uma questão de vocação. Você trabalha porque você realmente quer ajudar o seu João, a Dona Maria, que é isso que faz um defensor feliz. Agora, a gente não precisaria fazer isso de negociação de dívida, muito difícil às vezes, para o seu João e para a Dona Maria, se a gente não tivesse esse pecado marginal que é o jogo de apostas de cota fixa. Então, eu conclamo ao Legislativo, a todos os atores do cenário nacional, que a gente se enfoque nisso, nessa contra-publicidade, na restrição da publicidade que eles fazem, porque é inacreditável que não tenha restrição de horário. Eu, respondendo aqui a Luzia de São Paulo, eu concordo, sim. A publicidade das bets deveria seguir o mesmo padrão da publicidade de cigarro, que é proibido, e ainda tem no maço de cigarro aquelas fotos dos resultados que o cigarro pode causar. A mesma coisa deveria ser aplicada às bets, ao nosso sentir. Então, é isso, senador. Eu posso dizer o seguinte, a Defensoria é uma das pontas finais do endividamento, do superendividamento que as bets vêm causando cada vez com maior quantidade. A outra ponta, senador, está no CAPES. E, por isso, em troca de 30 milhões de outorga e uma tributação que, acho que, se não me engano, agora é de 18%. Será que essa conta está fechando? Será que a gente está gastando em saúde menos do que está arrecadando? Eu ousaria dizer que não compensa. E não compensa ver as pessoas perdendo a vida, que é o bem mais precioso que se tem, por conta de uma expectativa de gerar renda tributária, de gerar emprego. E isso nem emprego gera. No tempo do bingo, a pessoa tinha que sair de casa para ir ao bingo jogar. Tinha o garçom, tinha o faxineiro, tinha o auxiliar, o porteiro. Você gerava esse tipo de emprego. A bet você joga no celular. Você não está contratando ninguém para nutrir o seu emprego, o seu negócio. A pessoa está jogando, às vezes, de madrugada no escuro lá e não tem ninguém vendo, ela esconde da família. Então, não gera emprego, não gera renda tributária suficiente, mas gera um custo social enorme e gera perda de vidas. Isso não tem preço. Senador, eu peço licença ao senhor e agradeço muito o convite. Saiba que estamos sempre à disposição. Muito bem. Tá bom? Eu que agradeço. Doutora Luciana Teles da Cunha, coordenadora do Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E antes da senhora sair, eu quero lhe cumprimentar pela sua serenidade. A gente vê que a senhora está tocada também,
né, o seu trabalho, está vendo a ponta cada vez aumentando o número de pessoas que procuram a Defensoria Pública. Eu já ouvi isso também de defensores do Estado do Ceará. Nós temos que reforçar a Defensoria Pública, não apenas por esse caso, mas também os CAPs que a senhora colocou, importantíssimos. E eu tenho percorrido, desde que eu assumi o mandato, o interior do Ceará, né? Eu faço questão de sair dessa bolha da Ilha da Fantasia de Brasília e a gente ir onde o povo está, conversar na praça, no mercado, e eu vejo as pessoas cada vez mais me procurando, desesperadas. Médicos, enfermeiros nos hospitais, dizendo, olha, a gente precisa de uma ala exclusivo para viciados em jogos. Tá desse jeito. Eu não sei mais o que fazer. Os leitos estão ocupados com pessoas que tentaram suicídio. Será que ninguém está percebendo isso no Brasil? A gente recebeu aqui, nesse lugar que o senhor está, doutor Marcelo, na semana passada, uma senhora do Ministério da Saúde. Ela esteve aqui, responsável por essa área de álcool, drogas e jogo de azar. E ela falou que esse dinheiro não chega nem perto do que já está gastando o custo social. Você imagina isso a médio prazo, porque isso é a curto prazo. O nível de propaganda, e isso aí é uma irrigação de dinheiro, muito bilhões, como a senhora falou. Você vê jogadores da seleção brasileira, técnicos, pessoas importantes do Brasil, apresentadores influencers, agindo assim do dia inteiro, fazendo propaganda disso. É um crime, como se fosse inofensivo. Isso está levando as pessoas para o abismo. E aí a gente tem que ver aqui, por exemplo, os exemplos que a gente tem, que tem se rebelado contra esse status quo. Do dinheiro, porque ali tu acha que o patrocínio de um jogador desse, de uma influência dessa, é muito dinheiro. Agora, quando você vê, por exemplo, um técnico, e a gente tem que pegar os bons exemplos, o Felipe Luiz, que foi presidente do Flamengo, deu uma declaração que por dinheiro nenhum ele fazia propaganda disso. Porque ele tem consciência social do estrago. Esse jogador aí, o da França, o Mbappé, também disse que nos bairros da periferia está uma tragédia e que ele jamais faria usar a exposição que ele tem para jogo de azar, para divulgar jogo de azar. Então, parabéns pela sua participação, muito obrigado. Quero alertar a senhora o seguinte: a próxima bomba que eles vão tentar aqui em novembro, depois das eleições, eles não vão fazer antes da eleição, não. Se preparem todos vocês. Eles vão tentar voltar bingo e cassino. Além da queda, o coice. Né? Porque o compromisso aí acabou. Então vamos se mobilizar a sociedade, porque eles vão tentar depois das eleições, naquele interregno, quando os senadores que ganharam, os deputados, não assumiram ainda, e os que estão aqui vão sair. Então o compromisso já... Tá? Então que Deus nos livre de mais essa jogada. Deixando muito claro que durante a legalização dos jogos de azar, nós tivemos denúncia de deputados que receberam 35 milhões de reais, que teriam recebidos em propina, para facilitar. Eu denunciei na PGR o nome dele e tudo. Continua como deputado federal. Nada aconteceu. A revista Veja, capa, os interesses por trás da legalização das casas de aposta. Um deputado teria recebido 35 milhões de reais para agilizar na Câmara dos Deputados a aprovação. E conseguiu, na véspera do Carnaval, votar a toque de caixa, com os senadores, com os deputados votando pelo celular, porque já era Carnaval, já estava na véspera, não tinha ninguém. Então botaram a sessão, eles jogam sujo, o jogo é bruto. E aqui no Senado, também tivemos situações, não com denúncias de corrupção que não chegou. Né? A gente não tem algo concreto como a matéria de lá, mas foi votado de forma semipresencial, né? Com movimentações muito estranhas, trocando gente na hora de votar, senadores que eram contra aí saem, entram senadores que eram a favor, ganharam por 2 votos a questão dos bingos e dos cassinos. Então está no plenário. Eu acredito que em novembro eles vão tentar. Sociedade, fica atenta. Vamos mobilizar, porque senão aí não dá mais. Eu já passo imediatamente a palavra
para o Dr. Cláudio Felizoni. Ele que é presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, né? Também da IBEVAR e FIA Business, não sei o que é que significa FIA aqui, Business School. Né? Muito obrigado pela sua participação. O senhor tem 10 minutos com o tempo de tolerância da casa. E o senhor, eu sei, eu já vi alguns dados, não sei se o senhor vai compartilhar conosco aqui, mas o canibalismo que está acontecendo com o setor produtivo, do varejo. O varejo é o que mais perde da economia brasileira, porque é transferido esse dinheiro, as pessoas ficam sem comprar, porque acaba o dinheiro, porque vai para as apostas. E aí tem teses de economistas, doutor Marcelo, dizendo que a inflação do Brasil só não está maior, olha que loucura, porque as casas de aposta estão tirando o dinheiro das pessoas e comprarem comida. E aí isso fica reprimida ali, né? A demanda, né? A pressão sobre os preços, e só não está pior a situação do país por causa disso. Mas o varejo está sofrendo e perda de emprego, porque os magnatas estão ganhando e não geram nenhum emprego. Então, muito obrigado pela sua participação. Eu alertei lá atrás, viu, doutor Cláudio? Eu fui na CNC, eu fui na Federação das Indústrias, antes desse projeto ser liberado. Talvez não tenha sido ouvido, eu tentei, mas eu alertei que isso ia acontecer, mas agora eu acho que juntos a gente pode reparar o mal que foi feito ao Brasil. O senhor tem a palavra por 10 minutos. Obrigado pela sua participação com a tolerância dessa presidência. Muito bem. Muito obrigado, excelentíssimo senador Eduardo Girão, em nome de quem eu cumprimento todas as pessoas que fazem parte dessa sessão. Senador, a FIA Business School é uma escola de negócios e, portanto, tem um compromisso óbvio com a sociedade, e o IBEVAR tem um compromisso com as organizações de varejo. Então, esse estudo que foi conduzido pela FIA Business School em parceria com o IBEVAR aborda grande parte das questões que estão colocadas já na sua abertura e também da pessoa que me antecedeu, sob a perspectiva econômica. Creio que vai ser alguma coisa complementar. Então, o tema, o nome da apresentação é o ralo digital, né? O ralo digital, e já dá uma ideia do que isso significa, e como o Pix transformou o celular do brasileiro em caixa eletrônico das bets. Muito bem. Então, a pergunta central que o estudo da FIA procura responder é: o brasileiro está reduzindo o consumo? E, complementarmente, e o que dizer sobre o patrimônio? Como é que nós chegamos a essa resposta? Como é que nós respondemos a isso? Nós respondemos com os dados em séries temporais, que são os dados do Banco Central e do IPE, portanto, dados públicos, auditáveis, e esses dados foram submetidos a modelos estatísticos, modelos econométricos. E a resposta, vou antecipar a resposta aqui, e depois nós vamos detalhar como nós chegamos a essa conclusão. As apostas pesam quase o dobro do que os juros e o crédito somados. Então, quais são as variáveis que interferem no endividamento das famílias? Nós estamos sempre aqui trabalhando, senador, com as variações do endividamento, observando, né, como é que essas variações elas são respostas a diferentes variáveis. Então, uma delas, evidentemente, são os juros. Então, como é que a variação da taxa de juros impacta a variação do endividamento? Então, é de se esperar,
obviamente que uma variação dos juros para cima impacte o endividamento positivamente, ou seja, maior variação dos juros, maior variação do endividamento. É de se esperar que, com o tempo, inclusive por conta da própria interferência da taxa de juros, nós tenhamos um declínio do endividamento das famílias, ou seja, considerando que as outras variáveis estão devidamente controladas. Então, é de se esperar que isso tenha um declínio, ainda que leve. A terceira variável é o volume de crédito, o crédito que é concedido em relação à renda das famílias. Essa variável pode ser positiva, né, ou pode ser negativa, ou seja, pode ampliar o endividamento, como pode reduzir. Em que condições amplia, em que condições reduz o endividamento? Ela reduz o endividamento se as condições de crédito são favoráveis. Não é o caso, obviamente. Nós sabemos que a oferta de crédito se dá em condições bastante perversas, né? E, portanto, é de se esperar que aumento da oferta de crédito leve exatamente a um impacto positivo, um crescimento do endividamento. E a última variável é a operação e a instalação e a operação das bets. É uma variável de caráter qualitativo e nós medimos o impacto da entrada e a permanência das bets. Essas são as variáveis que foram consideradas. Quais são esses impactos? Tá? Então, do lado esquerdo, nós estamos vendo as variáveis, o crédito, os juros, o tempo e as bets. Na segunda coluna, os senhores estão vendo, as senhoras estão vendo os sinais, né? Ou seja, a relação, se é positiva aumenta, se é negativa diminui, né? E na terceira coluna nós estamos vendo os impactos. De forma assim, para ser bastante simples, né? Imagine isso como uma balança em que, de um lado, nós colocamos os pesos e, do outro lado, nós colocamos o endividamento, menos para facilitar o raciocínio. Então, podemos entender aqui esse coeficiente, todos esses coeficientes são comparáveis porque eles estão medidos com a mesma dimensão e, portanto, eles são comparáveis, né? Podemos, então, dizer o seguinte, são quilos, só para facilitar, 44 quilos. Então, o crédito pesa 44 quilos. Né? Os juros, 71 quilos. Somar 44 por 71 são 115 quilos. O tempo, nós percebemos que, de fato, tem um sinal negativo, nós temos uma tendência de redução do endividamento no tempo, controladas as demais variáveis. Né? Se nós somarmos o impacto do crédito com o impacto dos juros, é 115 quilos, né? Que é um pouquinho menos que o dobro das bets. Mas, na verdade, esse impacto aqui está subestimado, porque parte do impacto dos juros já está no crédito, então estou contando duas vezes. Então, certamente, o impacto das bets é mais do que o dobro do impacto dos juros com o crédito. Isso aqui só acontece no Brasil, né? Nós temos aqui alguns estudos, um deles que nós trouxemos é o Gambling Away Stability Sports Betting Impact on Vulnerable Households, que foi desenvolvido pelo professor Scott Baker, né? E o que ele mostra? O que mostra? Né? Que cada dólar gasto em aposta reduz quase $1 em investimento no mercado financeiro. 2. A queda nos investimentos atinge especialmente ativos voltados à poupança de longo prazo. E terceiro, e mais importante, famílias com menor poder aquisitivo comprometem parcela mais significativa e, portanto, maior deterioração do orçamento familiar. Para onde vai o dinheiro das bets? Essa é outra pergunta que o estudo responde, né? Para responder essa pergunta, né, é preciso entender os agregados monetários, né? A política monetária tem 3 agregados. O M1, né, que isso pode ser encontrado, essas informações, nos relatórios do Banco Central, mostra a liquidez imediata. M2 é a poupança e depósitos. E M3, a riqueza financeira ampla. De uma maneira um pouco mais detalhada,
O M1, não é? É o papel moeda em poder do público, mais depósitos à vista. É o dinheiro do dia a dia, não é? Diretamente usado para consumo e pagamentos. O M2 é o M1 mais poupança, CDB, RDB e fundos de renda fixa de curto prazo. Reflete decisões de poupança e investimento de curto prazo. E o M3 é a riqueza financeira mais ampla, né? É o M2 mais fundos de renda fixa, é uma maior parcela de riqueza. Muito bem. Nós temos três modelos com dados do Banco Central, né? Um primeiro modelo, nós tomamos M3 menos M2. O que é o M3 menos M2? Este é o habitat do dinheiro grosso, o caixa das grandes empresas, as reservas financeiras de famílias de alta renda. O modelo M2. O que é o modelo M2? O modelo M2 representa todo o dinheiro das empresas e dos cidadãos comuns. E o M2 menos M1 é o colchão de segurança, o patrimônio acumulado das famílias e das pequenas empresas. Muito bem. E o que esses modelos revelaram? Então, no modelo que nós trabalhamos com M3 menos M2, o que nós vimos? Contração associada a juros e bets. Se a taxa de juros da pessoa jurídica subir 1 ponto percentual, 5,59 milhões são reduzidos de M3 menos M2. As empresas não estão tirando dinheiro dali porque encontraram um investimento melhor. Elas estão tirando dinheiro porque a sua liquidez simplesmente secou. Elas estão queimando o colchão de liquidez para cobrir despesas correntes, salários ou dívidas. E o modelo M2? Né? O que se verifica no modelo M2? Mais uma vez, contração associada a juros e bets. Se as pessoas tirassem o dinheiro da poupança apenas para comprar comida, trocasse a caixinha, né? E colocasse em uma outra conta, né? O que isso aconteceria? Em vez de colocar numa caixinha, colocasse, por exemplo, no supermercado, o bolo M2 continuaria do mesmo tamanho. A queda do M2, que está observada, né? O que ela mostra? Ela prova que o dinheiro está efetivamente saindo da economia produtiva. Ele é retirado dos bancos e enviado para fora do sistema. Finalmente, M2 menos M1, mais uma vez, contração associada a juros e bets. Uma redução M2 menos M1, no contexto desse modelo, significa a destruição de patrimônio, ou seja, queima de poupança. As famílias e as pequenas empresas estão resgatando o dinheiro que estava guardado para o futuro. Talvez essa seja a dimensão mais perversa. Portanto, por isso que nós chamamos o dreno digital. 3 drenos. Né? O primeiro, das famílias, que destroem o saldo bancário para pagar juros abusivos, corroendo o patrimônio acumulado. Dreno 2, né? Pequenas empresas queimam caixa para sobreviver, né? Fazer o negócio girar, né? Como o senador está dizendo, vários extremamente impactado por isso, comprometendo a liquidez operacional. E o dreno 3, o dinheiro que sobra, né, é enviado via Pix para plataformas de apostas. Bom, a última pergunta que nós respondemos nesse estudo: por que as bets capturam o cérebro? E aí, o professor Daniel Kahneman, que é prêmio Nobel de Economia, é um psicólogo, mas ganhou o prêmio Nobel de Economia de 2002, ele mostra o seguinte, que o nosso cérebro funciona atuando 2 sistemas. Um sistema rápido, emocional e automático. Age antes que a razão intervenha. E um sistema lento, racional e deliberativo. O que as bets fazem? As bets foram projetadas para acionar exclusivamente o sistema 1. Então, nós somos capturados, as pessoas são capturadas exatamente no que diz respeito à sua cognição. Acrescento a isso outro aspecto que também vem sendo estudado na área de economia comportamental, que é chamado o fator de zero atrito, né? E que o Pix acaba simplesmente retirando esse atrito. O que é o zero atrito? Zero atrito também, um outro professor, Nobel de Economia, de 2017, o professor Thaler, mostra o seguinte, que pequenas barreiras de fricção freiam decisões impulsivas. O Pix
eliminou essa fricção. O intervalo entre querer apostar e ter apostado é hoje de segundos. A tecnologia removeu o freio, removeu o único freio que continha o viés cognitivo. Além disso, né, a aversão à perda. Perder, isso também os estudos mostram, perder, né, dói 2 vezes mais do que ganhar nos agrada. Quando nós se perde, né, procura-se recuperar aquilo que foi perdido, gerando um ciclo autodestrutivo. E existe a ideia também do near miss, ou seja, do quase acerto. Perder pouco ativa o mesmo circuito de recompensa que vencer, o que significa manter o apostador preso naquele sistema, naquela dinâmica. E, finalmente, aquilo que se chama desconto hiperbólico. A recompensa imediata é supervalorizada frente ao bem-estar futuro, destruindo a capacidade de poupar. Tudo isso me trouxe à lembrança a um conto fantástico do Jorge Luiz Borges, que é o da loteria em Babilônia. Ele constrói uma ideia de uma empresa que domina essa cidade, esse lugar, né? E o jogo deixa de ser um entretenimento para se tornar um sistema compulsório que devora o livre-arbítrio e dita a realidade. No Brasil, as bets assumiram o papel dessa loteria onipresente, não por força bruta, mas pelo sequestro da nossa arquitetura cognitiva. Na Babilônia de Borges, quem não apostava era visto como um ser apequenado. A mídia, com personalidades cooptadas, e aqui já mencionado essa propaganda massiva, né, pretende algo diferente do que na loteria em Babilônia do Borges. E aqui já foram desenhadas algumas considerações, terminamos dizendo o seguinte: em médio virtus, né, a máxima, né, surge como um único fundamento ético e jurídico capaz de conter o colapso patrimonial provocado pelas apostas digitais. O equilíbrio ideal exige conciliar 2 pilares, que falamos da indústria de cigarro, etc. Né? São paradigmas que eventualmente possam nos orientar nesse absurdo em que nós estamos metidos. Né? A liberdade individual, que é a preservação do direito da escolha do cidadão. Sim, sem dúvida. Nenhuma política pode ser autoritária ou proibicionista de forma totalitária. Mas, por outro lado, a necessidade de uma proteção urgente. Defesa contra o sequestro do livre-arbítrio requer regulação que restaure a fricção cognitiva e eliminada pelo PIX. Então, o brasileiro não está apenas reduzindo o consumo, ele está destruindo o patrimônio. O senador começou dizendo o seguinte: a bola não entra por acaso. É verdade. Quer dizer, esse endividamento não é por acaso. Muito obrigado, muitíssimo obrigado. Quero aqui cumprimentar, né, o nosso Dr. Cláudio Felizoni, presidente do Instituto Brasileiro de Executivos do Varejo e BVPA, e da FIA Business School. Fez uma apresentação aqui muito clara, transparente, trazendo exatamente o esgarçamento do tecido da economia, com dados, né, assim, que é mais uma vertente que nos mostra que a gente precisa fazer algo aqui no Congresso Nacional. Eu já disse que o governo Lula, poderia mandar imediatamente para cá um projeto de lei, porque não pode ser mais por decreto, como ele fez na década de 90, acabando com bingos, quando viu a corrupção se alastrar e toda aquela situação, os escândalos. Ele acabou com os bingos naquela época, que estava acabando com os idosos. Dia, noite, lá jogando, perdendo tudo. Mesma tragédia, só que agora está aqui no celular, digital. E que o presidente Lula, se realmente tiver compromisso com os pobres, como ele diz ter, com os menos favorecidos, já que a sua bancada cometeu um erro de aprovar
isso aqui, junto com o Centrão, que possa encaminhar imediatamente para o Congresso Nacional, e eu quero ver qual é o deputado, qual é o senador que vai votar contra o presidente Lula, para acabar com isso. E a gente já fez uma audiência pública aqui com a presidente da Anatel, que diz que é possível fazer um muro virtual para proibir mesmo em todo o território nacional, não tem outro jeito. Ah, pode ser paliativo acabar com a publicidade? Pode. Como cigarro? Pode, mas vai acontecer ainda muita gente se viciando, e eu acho que o mal tem que ser cortado pela raiz. Ainda mais num país continental desse, com tanto problema de educação, né? Não tem como. Então, eu acho que é uma questão emergencial ser feito isso. Então, muito obrigado, doutor Cláudio Felizoni, que vai ter que sair, se eu não me engano, ele pediu para falar antes, mas eu lhe agradeço muito a sua participação. Eu quero aproveitar e ler aqui algumas perguntas de algumas pessoas que mandaram para a gente. O Rodrigo de Goiás perguntou: quais políticas públicas de saúde mental estão previstas para tratar o vício em apostas, ludopatia, de forma ampla pelo SUS? Isso aqui, nós estávamos com uma representante do Ministério da Saúde. Essa sua pergunta, ela respondeu em parte. Ô Rodrigo, nós vamos encaminhar para ela e passar a nossa mesa aqui, vai anotar o seu endereço eletrônico, para ver se ela pode responder diretamente para o senhor. Obrigado pela sua participação. A Luísa de São Paulo já teve a pergunta respondida aqui pela doutora Luciana há pouco tempo. Ela perguntou: assim como foi feito com cigarros, por que não proibir comerciais de bets? Perfeito. Perfeito. É paliativo, mas era já necessário. Acabar com esse negócio de influências fazendo isso. E essa pergunta já foi respondida. Concordamos. Temos projetos para isso. Tem um projeto, inclusive, que já passou pela casa, já foi aprovado, está lá na Câmara. O grande lobby disso aqui está lá na Câmara. Começou tudo lá, né? E está parado. Já faz quase um ano. Né? Um projeto do senador Stevenson Valentim, do Rio Grande do Norte. Praticamente igual ao nosso, que a gente entrou para restringir bastante a publicidade. Mas a Câmara dos Deputados, para surpresa zero, está com isso parado lá. A sociedade precisa pressionar. Cristiele de Minas Gerais: quais falhas da regulamentação atual mais preocupam os especialistas? Então fica esse questionamento aqui para os nossos especialistas que vão falar daqui a pouco. A Margarete da Bahia: foi o maior erro a autorização desse tipo de jogo. Não trouxe nada de positivo, só enriquecimento dos donos das bets. Tem que acabar. Tá certo, Margarete? Ela faz um comentário. Inclusive tem senador andando para cima e para baixo em jato desses donos de bet. A CPI a CPI que a gente fez aqui das bets, que eu digo, vai lá, que você vai ver. Senador que está envolvido também com o Banco Master. Isso não é coincidência. Tem essas bancadas aqui da jogatina. A Cristiele, também de Minas Gerais, ela pergunta, a mesma Cristiele: a educação financeira obrigatória nas escolas pode prevenir o superendividamento causado pelas bets? Sim. A longo prazo, sim. Educação. Mas precisamos agora estancar essa hemorragia que o Brasil está vivendo, né? Mas a educação financeira é fundamental para essa e outras situações. A Tamires de Minas Gerais: quais são os benefícios econômicos das apostas para o país? E eles compensam os impactos sociais? Em tese, há pouco tempo a gente respondeu isso aqui. Benefício econômico zero. Pelo contrário. Aliás, para os magnatas, sim. Para o lobby total. Estão ganhando bilhões e bilhões que nunca viram. Até do Bolsa Família estava sendo possível jogar até pouco tempo atrás dinheiro, que é para a subsistência do brasileiro. Aqui não compensa nunca os impactos sociais. O SUS está aí, lotado de gente desesperada, os médicos e enfermeiros nos procurando. Miqueias do Paraná:
A regulamentação atual protege menores de idade contra aposta? Tem lá os pré-requisitos e tudo, mas se burla. E outra coisa, você está formatando essa geração agora de jovens, de crianças, para serem apostadores com esses outros jogos que parecem não ter nada inofensivo, mas as crianças estão viciadas. Então elas estão sendo preparadas para ir para esse mercado, para caírem nessa armadilha, nessa arapuca nefasta que é das apostas. Então, como é que se faz propaganda de manhã, de tarde, de noite? E a gente sabe que de madrugada ficam os adultos viciados, né? Fica lá de madrugada, escondido. É uma tragédia. É tudo errado, tá tudo errado. A Sirene do Rio de Janeiro. Eu sou a favor da proibição de todas as bets no Brasil. Tamo junto, Sirene. Obrigado pela sua participação. Que ninguém mesmo, possa ter acesso às bets. Parabéns, Sirene. Pelo bem do povo brasileiro. Tá aí. Foi preciso derramar muito sangue, mas está se levantando uma nação. Está se levantando. Uma coisa não volta. A irmã da Jéssica não volta. O amor dela é para sempre. Mas ela transformou a dor numa luta e a gente vai ouvir o testemunho dela daqui a pouco para salvar outras vidas e tem salvo outras vidas. Eu sou testemunha disso. E que a gente possa reparar esse grande mal para o país, né, que está acontecendo. Que as pessoas de bem que têm se levantado, se levantem mais para essas instituições que estão fazendo espontaneamente. Tem várias. Nós recebemos aqui na semana passada uma delas também, que é a Juliana Prates, né? Faz um trabalho lindíssimo. Perdeu o irmão dela e transformou a dor numa razão de viver para evitar que outras tragédias. Olha, os depoimentos são muito fortes e está acontecendo o tempo todo. O gabinete da gente, né, Francisco? Sempre recebendo. Mas vamos em frente. Vamos ouvir agora, mas eu quero só pedir aqui licença. O Eduardo Salles está aqui, uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, funcionário dessa casa, passou no concurso público agora há pouco, e ele foi uma pessoa muito influente no clube que eu fui presidente, do Fortaleza Esporte Clube. Né? Cearense, filho de um dos maiores radialistas do Brasil, o neto, Júlio Salles, que partiu para o mundo espiritual no ano passado, né? No ano retrasado, né, Eduardo? No ano passado, o Júlio. E ele me mandou aqui uns dados que eu não vou nem repetir, porque eu estou falando até demais. Eu queria que você desse uma palavrinha sobre, daqui a pouco. Eu queria lhe ouvir o seu testemunho. Você que estava lá, eu saí e você continuou no clube. Né? Então você tem informações sobre isso, importantes, mais atualizados. Porque na época que eu estava lá, em 2017, não tinha essa loucura, né, que propaganda como tinha hoje. Né? Mas o nosso clube acabou, infelizmente, se rendendo, baixando a cabeça para essas betas, que está matando os torcedores tricolores. Está matando a galinha dos ovos de ouro, que é o patrimônio maior do Fortaleza, que são os clubes, né, que estão endividados, vão deixar de pagar o sócio torcedor. Claro, primeira coisa que tem que parar para comer, prioridade é comer, mas as pessoas viciadas, a prioridade é jogar. Não é nem comer. Né? Então, Fortaleza não foi pelo caminho da responsabilidade social. Para mim, como nada acontece por acaso, não é à toa que também colaborou para que ele tivesse hoje em declínio. E aí, com a dívida de, segundo o próprio CEO, agora, eu já tinha avisado lá atrás, fui mal interpretado, porque, como eu sou político, acharam que era política. Não coloquei nada de política. Só fiz dizer que o meu amigo de infância estava sendo liquidado pela ambição, pela politicagem lá dentro, né? E pela irresponsabilidade de gestão financeira. Eu dizia que, dívida 100 milhões já, isso no ano passado. E hoje já está em 300, segundo o CEO. 300. O que a irresponsabilidade, com a ambição de certas pessoas fazem com um clube com uma história tão bonita como o Fortaleza Esporte Clube? Eu quero passar a palavra agora para o Marcelo Chaves Aragão, da Diretoria de Fiscalização da Atenção Primária à Saúde, da Audi Saúde. Ele que é representante do Tribunal de Contas da União, TCU, da Unidade de Audiovisual Especializada em Saúde. Eu não sei se é seu colega, mas tem uma pessoa que eu respeito muito, que é cearense,
que é o representante do Ministério Público lá no TCU, que é o doutor Lucas Rocha Furtado, né, que eu tenho maior admiração por ele, né, uma pessoa de bem, uma pessoa que tem feito um grande trabalho, que é um servidor público exemplar, que com as restrições que ele teve com AVC, com tudo, continua firme, diariamente trabalhando. Se o senhor trabalha com ele, tudo, mande meu abraço, minha consideração para ele, que eu tenho certeza que essa causa ele vai nos ajudar lá no que ele puder fazer. Então, doutor Marcelo Chaves Aragão, muito obrigado. O senhor tem 10 minutos com a tolerância dessa presidência. Bom, queria cumprimentar o senador Eduardo Girão, agradecer o convite, foi feito para a nossa unidade de auditoria especializada em saúde do Tribunal de Contas da União, saudar os demais membros dessa reunião, participantes, né, à distância, online, dizer de que essa temática, senador, de fato é uma temática que passou a ter prioridade no tribunal. Eu não posso falar em nome dos ministros, né? Falo em nome do corpo técnico de auditores, mas passou a ter uma prioridade e eu vou pedir licença para apresentar algumas dessas fiscalizações, muitas com foco, com um escopo mais de lavagem de dinheiro, que é uma preocupação. Eu estou na área de saúde, mas estou participando de vamos chamar de auditoria, um acompanhamento, uma auditoria para e passo sobre o plano de ação que foi desenhado e está sendo implementado pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Eu vou aproveitar nossa apresentação, coloquei como título, né, Jogos de Aposta e Atuação do TCU, mas vamos focar um pouco mais no trabalho nosso da saúde, né? A questão do jogo patológico, transtorno do jogo e todos os impactos que já foram colocados os demais participantes em outras reuniões que eu tenho acompanhado e muito preocupa o tribunal. Então, o título Jogos de Aposta e Atuação do TCU, a nossa Secretaria de Controle Externo de Desenvolvimento Sustentável, eu tenho a área de educação nessa secretaria, nossa área de auditoria, na área da saúde e uma parte também, são várias políticas públicas que envolvem essa secretaria, nossa área especializada em saúde. Explicar um pouco, senador, por que esse assunto passou a ser, jogos de aposta, né, e transtorno do jogo passou a ser uma prioridade do tribunal. Falar um pouco, muito pouco, porque os dados sobre o impacto socioeconômico e também de saúde pública são muito grandes. No nosso relatório, que a gente está em elaboração ainda desse trabalho, a gente faz uma visão geral, com diversas referências importantes, né? E aqui eu apresento o contexto, o cenário, com a Lei 13.756 de 2018, que legalizou as apostas de cota fixa, e com a Lei 14.790 de 2023, que consolidou a regulamentação do setor. O país passou a vivenciar uma expansão acelerada do mercado de apostas, acompanhada por publicidade. Já foi dito aqui, esse é um problema, de fato. Essa falta, essa lacuna na regulação dos jogos de apostas e falta de restrição à publicidade. O senhor muito bem falou da da Noruega, Reino Unido também. Vossa Excelência muito bem apontou. A Espanha tem uma experiência de restringir a publicidade, né? A continuar com essa publicidade massiva alcançando os jovens, né? Os menores de idade, em horários inadequados, com facilidade de acesso nas plataformas. Como já foi dito aqui, senador, em outras reuniões, com a participação de celebridades, de influências, Vossa Excelência falou mais cedo, outros países já restringiram. Então, de fato, respondendo até a pergunta do cidadão, Vossa Excelência respondeu muito bem, e eu endosso a resposta. De fato, essa lacuna regulatória, essa ausência de uma prevenção, vai colocar em xeque, certamente, todos os custos e a própria efetividade da política pública do SUS, né? Porque se não houver essa restrição, a publicidade, acho que já foi dito aqui, alguém disse que vamos enxugar gelo, né? Enfim, então, esse processo tem gerado impacto crescente na saúde pública, com repercussões clínicas. Esses dados, senador, são do próprio Ministério da Saúde, nos documentos que estão lá no plano de ação do Ministério,
ou estão no guia de cuidado, que foi já publicado pelo Ministério da Saúde, comunicado, né, toda a rede de atenção psicossocial, ou então está na nota técnica que trata de diretrizes, orientações também, tanto da Secretaria de Atenção Primária quanto da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde. A vulnerabilidade econômica é um fator central. Estima-se que as famílias mais pobres cheguem a apostar cerca de 32% a mais do que as famílias mais ricas. Esse é um dado do Ministério da Saúde também, nos documentos. A lógica predatória desse mercado, as pessoas que apostam em níveis prejudiciais à própria vida são responsáveis por gerar cerca de 60% das receitas da indústria do jogo. Uma grande referência, senador, nesse trabalho que nós estamos desenvolvendo é esse levantamento nacional de álcool e drogas, LEMAD, né, na sua terceira edição, e esses dados, senador, são de 2023, 2024. Então, veja que isso já evoluiu a tal ponto que já tem outro cenário atualmente, né? Então, esse LEMAD, esse levantamento nacional, é uma referência importante para o nosso trabalho, é uma referência também para o Ministério da Saúde. Ele cita o LEMAD em diversos documentos. Então, a prevalência de apostas, 25,9% da população já apostou ao longo da vida, isso lá em 2023, o resultado da pesquisa. E 17,6% fez no último ano, 2023, o que representa aproximadamente 28 milhões de brasileiros. Adolescentes, essa situação que preocupa muito, né? Apesar da proibição legal, 10,5% dos adolescentes de 14 a 17 anos relataram aposta no último ano. Mais da metade, 55% dos adolescentes que apostaram já apresentam indicativo de jogo de risco ou problemático. E a popularidade das bets, né? Cerca de 9 milhões de brasileiros, 5,6%, esse número já deve estar bem maior, né? Apostam, e o uso das plataformas online é mencionado por quase 1/3 dos apostadores. Prevalência do jogo de risco e problemático, 7,3% da população brasileira, aproximadamente 11 milhões de pessoas com 14 anos ou mais, quase 1 a cada 4 apostadores foi considerado em situação de risco, classificado como jogadores problemáticos, e mais da metade, 66,8% dos apostadores que usam as plataformas digitais, as bets, apresentam indicação de jogo de risco ou problemático, em contraste com 26,8% entre apostadores que usam outras modalidades. Então, eu apresentei esse breve cenário, senador, nada de novo, são dados já divulgados, mas que estão presentes acho que hoje, acho que Vossa Excelência já falou mais cedo, que o governo praticamente há um consenso de que dos efeitos negativos, né? Em relação aos jogos, né? Jogos de apostas, jogo de azar, como a defensora falou, e a consequência é o transtorno do jogo, o jogo patológico, a ludopatia. Já há o consenso, só falta a ação efetiva para acabar com esse drama, né? Com essa agonia. Perfeito. Senador, aqui um apanhado rápido das fiscalizações que o TCU tem sobre jogos de apostas. Aqui, no primeiro momento, eu aponto trabalhos de outras unidades de auditoria especializada do tribunal. O TC, o número do processo, né, o 024-146-2024, foi um levantamento no comprometimento de renda dos beneficiários do Bolsa Família com aposta online. O acórdão, o ministro, a maioria desses trabalhos tem como relator lá no tribunal o ministro Jonathan de Jesus, que é um médico, né? Filho de um senador, né? Porque saiu há pouco para assumir lá o Tribunal de Contas, mas filho do senador Messias de Jesus, que eu tenho muito apreço por ele. Perfeito. E médico, né? Que é bom que médico, então está em boas mãos. Acórdão 2529/2025 plenário. Como não são trabalhos da minha área, senador, mas se eu não estou enganado, o acórdão fez uma série de alertas e comunicações enfim, ao Ministério Público Federal, algumas pastas ministeriais, alguns órgãos, no sentido de um volume muito expressivo de movimentação de recursos envolvendo pessoas que beneficiaram do Bolsa Família. O risco da lavagem de dinheiro envolvendo essa situação.
Outro trabalho foi um acompanhamento, que é mais a cara de uma auditoria, que o levantamento é mais um diagnóstico, o acompanhamento é mais uma auditoria mesmo, né, das ações do COAF e da Secretaria de Prêmios e Apostas para prevenir lavagem de dinheiro, no que se relaciona a apostas cota fixa e evento esportivo. O ministro Jonathan também como relator, e o Acórdão 2841 de 2025 fez uma série também de recomendações importantes ao próprio COAF, à SPA, sobre a melhoria de controles, políticas e procedimentos em relação a esse risco da lavagem de dinheiro envolvendo as bets. Outro TC ali embaixo, o 025.609, de 2024 também, acompanhamento das ações propostas pelo governo federal para prevenir o roubo de dados dos apostadores e outros aspectos relacionados à tecnologia da informação das empresas. Se eu não me engano, esse trabalho, embora tenha já uma deliberação, o acordo ali está dito, mas ele foi absorvido por um outro trabalho de uma auditoria que eu vou mostrar aqui na sequência. Então, outros trabalhos, né? O 012.123 de 2025, acompanhamento com o objetivo de verificar o cumprimento dos requisitos necessários à outorga de autorização definitiva de operações de apostas de cota fixa pela Caixa Loterias, ainda sem deliberação, está em comunicação, e, mais recentemente, uma auditoria operacional sobre o combate à lavagem de dinheiro por meio dos jogos virtuais online. Aí tivemos o ministro Jorge Oliveira como relator, Acórdão 1296 de 2026, TCU plenário, apresenta muitas recomendações adversas, até para a ENCLA foram encaminhadas recomendações importantes, no sentido de aperfeiçoar todo o enfrentamento, a questão do combate à lavagem de dinheiro por meio das bets, jogos virtuais e diversos outros, a própria Secretaria de Prêmios e Apostas, o Ministério da Fazenda, enfim. E aqui, senador, chegamos nos trabalhos nossos lá na saúde. Primeiro foi feito um grande diagnóstico, nesse trabalho lá em 2024, cuja decisão da deliberação do tribunal foi em 2025, no Acordo 1173, que foi um levantamento sobre o impacto das bets na saúde mental das pessoas envolvidas com jogos de apostas. Naquele momento, senador, ainda estava o grupo de trabalho interministerial montado, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Esporte, o Ministério da Saúde, a Secretaria da Presidência que trata da comunicação, então ainda estavam em tratativas para fazer o desenho, a implementação e a divulgação de um plano de ação. Então, esse diagnóstico apontou uma série de riscos naquele momento e recentemente, e eu estou agora com essa missão participando desse acompanhamento, esse último processo, 014.663, de 2025, acompanhamento das ações do Ministério da Saúde em parceria com outras pastas ministeriais para enfrentar e mitigar o impacto dos jogos de aposta na saúde mental da população. Provavelmente, senador, essa semana estaremos fechando esse relatório. Esse relatório eu não posso antecipar, infelizmente, porque o ministro relator ainda não sabe, e eu preciso, né, encaminhar ao ministro, para que o ministro encaminhe ao plenário, ao tribunal, para deliberar. E ainda temos lá, senador, nós temos ainda lá no tribunal uma norma, a Resolução 315, que é uma construção participativa com o gestor sobre as soluções. O tribunal pergunta ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Fazenda, que devem ser quem nós devemos encaminhar as propostas, qual é a posição deles em relação às nossas recomendações, se entendem que são viáveis ou não. Então, ainda estamos nesse momento, nessa fase. Vou apresentar aqui o objetivo geral desse acompanhamento, dessa auditoria, avaliar a coordenação do Ministério da Saúde com a rede de atenção psicossocial, com a RAPS, com os demais atores, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Esporte, CONAS e CONASEMES, bem como a existência de dados, estudos sistemáticos, campanhas educativas, normatização específica sobre o jogo patológico, interlocução federativa, de modo a identificar oportunidade de melhoria na prevenção, cuidado e mitigação de danos associados. Esse foi o objetivo desenhado pelo próprio relator, ministro Jonathan de Jesus. E a questão fundamental... Você pode passar? Opa, tem um delay, né? Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, a questão fundamental desse trabalho
é analisar se o plano de ação que foi elaborado pelo Ministério da Saúde, em articulação com outros órgãos, para enfrentar os impactos dos jogos de aposta na saúde mental da população, compreende medidas suficientes para adequada prevenção da doença e o cuidado aos pacientes e possui metas e indicadores próprios e confiáveis para medir os resultados esperados. O que eu posso antecipar para essa reunião é que, infelizmente, nós temos, assim, eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço do Ministério da Saúde. Eu acho que, como Vossa Excelência colocou, esteve presente aqui a representante lá da unidade, da diretoria que cuida, né, dessa questão da saúde mental, em relação ao álcool, drogas e agora, mais recentemente, os jogos de apostas. O Ministério da Fazenda teve. Ministério da Fazenda. Então, foi um esforço articulado entre o Ministério da Fazenda, o Ministério da Saúde. Esse plano de ação contempla ações importantes, produtos importantes, como a própria nota técnica de orientação aos profissionais do SUS, o guia de cuidado, né, uma linha de cuidado também, até respondendo à pergunta, né, acho que foi o Rodrigo, lá de Goiás. Se o senador me permite, claro, por favor. Quais políticas públicas de saúde mental estão previstas para tratar o vício em aposta, a ludopatia de forma ampla pelo SUS? O que está sendo feito esse plano de ação, ele está capacitando os profissionais, Rodrigo, capacitando os profissionais de saúde, porque a ludopatia é um fenômeno relativamente, né, recente para o SUS, para os médicos, os psicólogos e para os médicos psiquiatras. Então, existe toda uma ações de capacitação dos profissionais, foi elaborado um guia de cuidado, né? Então, a plataforma de autoexclusão também, né, já com centenas de milhares de exclusões, também é uma iniciativa importante. Então, agora, no nosso trabalho, embora eu não possa ainda divulgar detalhadamente, nós estamos apontando algumas lacunas, senador, sobre esse plano de ação, vamos chamar de oportunidade de melhoria, né? Com algumas recomendações importantes, apoiado por alguns especialistas. Uma coisa que nós percebemos, acho que eu posso dizer, é que a literatura especializada de saúde, ela orienta em relação a essa questão do tratamento aditivo, né, com a questão das atividades compulsórias, o vício, né? Há uma orientação de atuação em 3 camadas. Uma camada mais de prevenção ambiental, que nós já apontei o problema da falta de restrição à publicidade, que é um problema. A camada do meio, que é uma linha de cuidado intermediária. Nisso, o guia, toda a política pública que está sendo desenhada pelo Ministério da Saúde em parceria com a SPA está bem estruturada, mas falta ainda, senador, nesse plano de ação, uma lacuna importante para os casos mais complexos. Não tem um protocolo específico, por exemplo, o suicídio. Ainda não tem. Isso nós estamos tentando já desenhar com os especialistas para orientar, com uma oportunidade de melhoria, com a contribuição do TCU para o aperfeiçoamento desse plano, desse esforço que foi feito aí, articulado. E aí, já respondendo o Rodrigo, lá de Goiás, essa pergunta sobre as políticas públicas, existem, mas precisam ser ainda mais consolidadas, né? E outro aspecto que eu posso antecipar, senador, nós perguntamos ao Ministério da Saúde, no trabalho, qual seria a metodologia que eles teriam para avaliar se, a partir desse conjunto de ações, de produtos que foram desenhados, se conseguiriam, de fato, alcançar resultados satisfatórios, se conseguiriam, de fato, mudar essa realidade. Os indicadores ainda não existem, indicadores ainda vão ser desenvolvidos no observatório, que é o observatório só vai ser implementado, de fato, em parceria no final desse ano, 2026, e nós estamos aí apresentando indicadores importantes de cuidado clínico, né, não só de processo, no sentido de contribuir para o Ministério da Saúde, no sentido de melhor avaliar o impacto aí dessas ações que estão sendo desenhadas. Então, é isso que nós estamos desenvolvendo no Tribunal e esperamos, em breve, estar encaminhando, como todos os trabalhos, o Tribunal encaminhou ao Senado Federal, encaminhou a CPI das BET, que infelizmente, né, Vossa Excelência já apresentou em outras reuniões, né, infelizmente não foi para frente alguns encaminhamentos importantes. Foi derrotado o relatório, né? Isso. Então, é isso que eu tinha que apresentar e fico à disposição para alguns questionamentos. Muito bom, muito bom. Doutor Marcelo Chaves Aragão,
da Diretoria de Fiscalização da Atenção Primária à Saúde, né, da Audi Saúde, que é representante do Tribunal de Contas da União, TCU, Unidade de Auditoria Especializada em Saúde. É muito bom saber disso, sabe? TCU, um órgão muito importante. Eu já tive a oportunidade de algumas vezes lá, fui muito bem recebido, inclusive nessa parte de gestão, uma referência internacional, né? O trabalho que é feito lá pelo ministro Augusto Nardes, né? Apresentando em vários países aí um modelo de gestão. Tem também o ex-senador Anastasia, que também foi um homem muito sensível, né? E que eu tenho certeza que vai abraçar essa causa também, né? E o próprio Dr. Jorge Oliveira, que o senhor falou aí, também tive com ele. Enfim, nós temos aí, eu costumo dizer, na maioria dos órgãos, maioria não, posso até afirmar, todos os órgãos, todos, a maioria de pessoas de bem, pessoas que têm compromisso, né? Então a gente precisa acessar essas pessoas, levar o grande mal que está acontecendo em nossa nação, para a gente poder juntos aí fazer uma força-tarefa para barrar tudo isso. Então eu fico muito feliz em ver o Tribunal de Contas focado, me surpreendi, focado com muitos dados, preocupados. Parte da última sessão vocês estiveram aqui, né, colaborando, né, e tá presente o TCU. Então parabéns, leva meu abraço para todos que fazem parte, especialmente o senhor que está liderando isso. Eu imediatamente passo a palavra à senhora Ione Amorim. Ela é consultora do Conselho Diretor do Instituto de Defesa de Consumidores em Serviços Financeiros para o Consumidor. Ela vai participar de forma remota, online, aqui. E a senhora tem 10 minutos com a tolerância da casa. Muito obrigado pela sua participação, Ione Amorim. Muito obrigada. Eu quero iniciar a minha fala aqui agradecendo a todos e todas, agradecendo especialmente o excelentíssimo senador Eduardo Girão, que em nome do IDEC eu agradeço o convite para participar juntamente aqui com os demais membros dessa audiência e todos que nos acompanham. É uma oportunidade extremamente relevante tratar desse tema, o impacto das bets e das apostas na vida das famílias brasileiras. Minha fala hoje eu vou trazer um resumo, senador, de um levantamento que eu fiz no ano de 2024, que foi para uma primeira audiência no STF, e eu trago esse relato baseado na perspectiva dos consumidores, né? Foi um levantamento feito com 600 reclamações contra 30 casas de apostas. Naquela ocasião, nós tínhamos um momento ainda bastante sem dados estruturados sobre o que acontece. A gente tinha pontualmente já os primeiros sinais do comprometimento dessas famílias, dos danos causados pelas apostas, mas dessa perspectiva que eu trago aqui é mais o operacional, como atuam essas empresas. Eu faço a minha voz aqui um complemento de todas as que me antecederam, mas ela tem esse olhar da forma que essas casas de apostas operacionalizam a sua forma de atuação, como elas afetam os consumidores e trazem as pessoas para dentro desse ambiente tão nocivo à saúde financeira e mental das famílias, né? Então, eu vou iniciar aqui a minha apresentação, vou compartilhar aqui e a gente vai falar um pouquinho sobre essa experiência. Acho que todos conseguem ver, né? Aí a minha primeira tela. Então, vamos lá. Assim, eu fiz aqui uma breve linha do tempo, mas ela já foi, inclusive, destacada aqui pela fala de outros dos participantes anteriores, que é a questão do tempo e do vazio normativo que a gente viveu durante o período entre a aprovação da lei, em 2018,
né? E essa regulamentação que chegou, e é importante dizer que ela chegou de forma tardia, né? E aqui o ponto central da minha fala é destacar como os consumidores foram envolvidos nesse processo, né? Nós estamos aqui destacando uma ausência da participação da sociedade civil. Nós, como o senhor lembrou anteriormente, senador, da forma como o governo Lula proibiu os bingos em 2004, pelo dano que ele causou à população, sobretudo os idosos que iam até essas casas para apostar, enfim, presencialmente perdiam tudo. Nós estamos falando agora numa nova realidade que essas pessoas tiveram a questão de jogos de uma forma muito mais ampla, aprovada, sem um debate com a sociedade. Posteriormente, uma regulamentação, 5 anos depois, quando um dano bastante significativo já estava em andamento, a regulamentação veio sem a participação da sociedade. E agora, 2 anos depois, 2 anos depois, nós estamos aqui novamente para falar do problema, porque a regulamentação que se mostra, de alguma forma, insuficiente, e a gente tem o escalonamento dos problemas, tanto no impacto da saúde, com as sobrecargas em hospitais, e relatos de pessoas que admitem perderem total controle sobre a sua capacidade de administrar essa questão, e a parte financeira, com o superendividamento, alcançando os maiores patamares já registrados. Isso mostra mais do que nunca que, além do equívoco de ter aprovado uma lei sem debate, nós tivemos uma regulamentação que não alcança e nós estamos atingindo os piores indicadores de impacto de saúde e financeiro, e esse problema não pode continuar nessa escala. Então, acho que isso a gente vai discutir um pouquinho nessa perspectiva de como essas 600 reclamações foram analisadas e o que elas ainda não apontam, mas dentro do que a gente tem discutido sobre a publicidade, sobre a participação de vários atores que atuam nesse segmento, e ainda tem muitos que não estão nem sendo citados, mas a gente vai perceber agora por as reclamações, onde ainda existem muitos espaços que precisam ser colocados uma lupa, melhor debatidos, ou dentro desse aspecto que a gente gostaria mesmo é que fossem suspensa essa atividade. Então, aqui só, de novo, a gente traz as consequências, né, o impacto social, a tragédia humana, né, dentro desse endividamento, dessa incapacidade do ser humano de sair sozinho desse processo, a ruptura social, destruição de famílias, de lares, o impacto econômico, a maior dependência de crédito e o superendividamento em crescimento, e a questão dos casos mais extremos, de pessoas que dão fim à própria vida por não conseguir driblar esse processo. Eu acho que, assim, nesse quesito aqui, a gente falou da publicidade, mas eu teria aí até acrescentar que, além do futebol, a gente tem outras esferas, né, que a gente vê a publicidade, ela está na mídia televisiva, nas redes sociais, mas ela está dentro do transporte público, ela está dentro dos terminais de trem, dentro dos metrôs. Então, esse ambiente está muito, além do aparelho de celular, 24 horas por dia, né? Então, nós estamos falando de um aspecto ainda que está muito capilarizado dentro da realidade das famílias, o que dificulta a gente, de fato, combater essa atividade tão nociva à saúde financeira e psicológica das famílias, e que vem fortemente como uma hospedeira, ela precisa de um ser vivo, de atrativo, para existir, né? Então, quando a gente associa o termo de apostas a entretenimento, ou seja, um jogo de azar, que você vai ter um aspecto psicológico, né, de acreditar se você tem sorte ou não, se você vai ganhar ou não, e chamar isso de entretenimento, que, ou seja, é associar essa atividade a uma atividade efetivamente de entretenimento, que é o esporte, que seja o futebol, ou outras modalidades que a gente pode acompanhar.
Então, esse levantamento ele foi feito ali entre abril e outubro de 2024. Na ocasião, eu levantei as reclamações e olha só que não existia naquele período um órgão oficial de acolhimento. Assim, as plataformas regulares não tinham ali um espaço para cadastrar uma reclamação de uma plataforma de apostas. Então, eu recorri a uma plataforma privada, que é a Reclame Aqui, levantei as reclamações do que vinha acontecendo com essas empresas, quais eram as mais reclamadas, e aí cheguei aqui nesse cenário, onde eu selecionei as 30 que tiveram maior destaque e 20 reclamações de cada uma delas. Então, eu analisei essas 600 reclamações. Aqui só nesse quadro ao lado, eu estou pontuando uma tabela só para a gente ter uma ideia do que seria esse volume de reclamações nesses 6 meses, com a base constituída pelo consumidor.gov.br de todas as reclamações que foram registradas nesse mesmo período de todos os setores que estão cadastrados dentro do sistema. Então, se a gente observar aqui, nós tivemos nesses 6 meses, essas 30 empresas, 43 mil reclamações no Reclame Aqui. Eu estou falando da plataforma Consumidor Gov. Mas quando a gente olha a plataforma Consumidor Gov, a gente olhar ali os 10 primeiros, eles respondem praticamente por mais de 50% de tudo que foi reclamado. E olhando o primeiro e o segundo colocado, ou seja, a gente está falando aqui, os bancos tiveram o maior volume de reclamação na plataforma Consumidor Gov, com 98 mil reclamações. Na segunda posição estão as operadoras de telefonia, com 56 mil reclamações. Se as bets estivessem cadastradas dentro da plataforma Consumidor Gov, esse volume que eu consegui levantar, só essas 30 empresas estariam ocupando o 3º lugar. Só que naquela ocasião, nós tínhamos mais de 2.000 bets operando no país. Então, se fosse capaz de reunir todas as reclamações que foram produzidas por essas casas de aposta, nós teríamos provavelmente o setor mais reclamado pelos consumidores em função das práticas que elas acumulam. Aqui eu tenho só um pouco o ranking, quem são as 30 que foram selecionadas, o critério de classificação que é apresentado aqui pela própria Reclame Aqui, que são as melhores e mais procuradas, só as mais procuradas, as melhores e as piores. E aqui, algumas que ainda não estavam em operação, porque eu trouxe os dados para comparar os últimos 6 meses de 2024 com os mesmos registros em 2023, em 2022. Então, a gente observa que várias foram entrando, porque a ausência de regulamentação, como já foi dito aqui antes, promoveu uma entrada de várias instituições de todas as origens, de ilhas de outros países, vindos de outros países que não têm uma regulamentação. Então, o que acontece com esse levantamento? Eu gerei aqui uma análise que me levou a 15 classificações sobre as ocorrências mais frequentes em todas essas reclamações. Então, aqui em primeiro lugar, obviamente, a gente tem as reclamações voltadas à publicidade e propaganda enganosa e abusiva. Na segunda posição, bloqueios de contas sem justificativa e com saldos. Aqui eu não vou correr todas as 15, porque a gente tem um tempo limitado, mas eu posso deixar esse material disponível depois. Eu vou me concentrar aqui nas 4 primeiras, porque entendo que essas aqui elas vão ter um impacto mais direto, mas não descarto a importância de analisarmos todas as outras, porque dentro dessas reclamações aqui, há uma série de violações do Código de Defesa do Consumidor, há uma série de violações aqui sobre a questão de falta de transparência, estruturação de produto, falta de fiscalização, e eu diria até que um ponto assim, sensível, porque quando a gente fala da reclamação das plataformas, a gente vai ler muitas reclamações que ela nem teria que ser uma reclamação, porque
Porque quando uma pessoa está pedindo socorro para ser atendida dentro de uma plataforma de reclamações, o que a gente não está enxergando ali é que ali não é um lugar adequado. Se a pessoa está dizendo que ela não está suportando mais esse relacionamento, ela precisa sair, talvez ela ainda não seja um caso para ser cuidado dentro de um serviço médico. Mas ela também não é uma reclamação. Então, a gente observa que há lacunas, que precisaríamos ter uma entidade com um olhar permanente ao que acontece dentro desse ambiente, que é cercado por várias questões, assim, de forma com pouca transparência e que gera os questionamentos. Aqui eu vou trazer um pouco desses primeiros casos que eu estou me referindo, que é sobre a publicidade e a propaganda, né? Muito que já foi dito aqui. Então, assim, eu trago aqui, eu peço até licença, porque eu não trabalhei os textos, tá? Exatamente com a forma como o momento que a pessoa estava ali emocionalmente afetada escreveu a sua reclamação. E aqui eu destaco, né, a questão, a pessoa diz que 5 meses jogando na plataforma, o objetivo dela era fazer uma segunda fonte de renda, porque a plataforma não consegue gerar essa renda para ela. Então, assim, ela diz que vendeu o carro para tentar sair desse tal ambiente da fonte de renda. Então, a gente observa quanto que a publicidade induziu essa pessoa a acreditar que este meio seria capaz dela gerar uma segunda renda a ponto de desfazer de um bem para se colocar dentro dessa situação. Esse é só um relato de centenas que trazem esse mesmo perfil de narrativa. No caso das reclamações com um forte viés de dependência e de vício, que aí pouco que eu trato como não seria um caso de uma reclamação, né? Não é uma relação de consumo, ele está aqui quase pedindo um pedido de socorro, né? Então, como é que a gente trata uma pessoa que está quase dentro, que talvez ainda não seja um viciado? Como é que eu poderia acolher? Como é que eu poderia evitar que essa pessoa chegasse nesse limite, onde ela diz aqui que fez a aposta e que ela usou recursos, né, que estavam destinados para pagamento de aluguel, né? Ela coloca aqui, fiz a aposta hoje, ganhava e tirava e botava, e isso se repetiu ao longo de mais um dia. Aí a Beth rejeitou o último saque do valor de R$400, disse que eu ia bloquear a conta, até aí, ok, mas eu preciso do meu dinheiro para pagar o meu aluguel. E eles sabem que muita gente como eu tenta a sorte com dinheiros de compromisso e estou desesperada. Preciso pagar ainda hoje, no dia 1/10, meu aluguel. Então, por favor, botar meu Pix e nunca mais entro nessa plataforma. Então, a gente vê promessas de arrependimento, de culpa. Então, esses relatos, eles mostram a vida real que as pessoas, como que elas estão enfrentando isso. Então, ter uma publicidade proibida, não se jogue com responsabilidade, não jogue das 6 à meia-noite, não vai impedir que essas coisas continuem acontecendo. Precisa ter uma fiscalização muito mais severa, para não dizer, precisa proibir mesmo, porque isso aqui não traz nenhum benefício, é uma atividade, é um segmento que não produz riqueza, não produz serviços, não produz emprego, não produz a arrecadação dele, não cobre os danos que ele impacta na vida das pessoas. Então, só dando continuidade aqui, de novo, segunda vez que faço dessa plataforma enganosa. Emprestei dinheiro para tentar ganhar, que minha água e luz está no corte, ou seja, uma pessoa que provavelmente usou o dinheiro de conta para pagar, para fazer apostas, né? Aí ele afirma que ganhou R$1.500 e que a empresa não paga. E aí entra todos os critérios que eu me referi naqueles outros pontos que foram analisados, que são assim: eu ganhei, mas a empresa não me, a plataforma não me paga, ou retém, ou eu fiz um Pix e o dinheiro não caiu na plataforma, né? A gente entende que o Pix é uma transação automática, por que demora na plataforma da Bet até 2 dias para o dinheiro entrar para começar a operar jogos? Então, toda essa dinâmica de abusos que são praticados,
eles continuam, mesmo após a regulamentação. Esse estudo foi feito antes, mas eu até tenho, eventualmente, passo lá de novo para verificar, está lá, continuam acontecendo da mesma forma. Então, deixa eu só avançar mais um pouquinho. Aqui, nessa linha do que eu acabei de colocar, né? O bloqueio de contas sem justificativa. Minha conta foi bloqueada, eles pegaram o saldo e falaram que não vai devolver. Aliás, isso é uma recorrência, porque há um discurso de que houve a identificação de uma operação indevida, e óbvio que dentro desse ambiente tem muitas tentativas de fraudes também, tem muita retenção de dados, tem operações que o consumidor alega não reconhecer que foi feita, e chega ali, registra a reclamação. Às vezes, a resposta que é encaminhada através da própria plataforma de reclamações Reclame Aqui, ela simplesmente, a empresa diz que foi por uma decisão comercial, não haverá mais retorno do valor pago. E, às vezes, o valor vai além desse valor que foi o objeto questionado. Às vezes, saldos que já estavam em conta também não é devolvido. E, simplesmente, não há... As bets respondem dizendo que foi objeto de uma operação fraudulenta, não respondem, não devolvem e fica por isso. E o consumidor, por ser uma operação de aposta, se sente intimidado a questionar esse tipo de cobrança em outras esferas. Então, só para concluir aqui, essas 600 reclamações, elas não são números, né? A gente precisa trazer isso para dentro dessas experiências humanas reais. Elas atingem, não é uma estatística, são momentos que o consumidor, ao entrar nesse ambiente de jogos, ele está exposto pela falta de uma estrutura que vai o acolher, no caso em que a ausência de clareza dos mecanismos e regras estabelecidos para que essas empresas operem, e muitas delas que ainda já proibidas no país conseguem driblar e entrar dentro do sistema e são alcançadas pelos consumidores, eles simplesmente não têm onde recorrer. Então, a gente, quando discute a regulamentação e das esferas de competência da Secretaria de Apostas ou dos canais de reclamação, o canal de reclamação, ele não, em tese, não teria que alcançar esse tipo de problema, porque não é uma relação de consumo, eu não estou comprando um produto, eu estou sendo lesado por uma instituição que explora o potencial de sorte de um cidadão, onde o algoritmo, no caso dos jogos eletrônicos, tem uma interferência extremamente grande, onde as empresas administra o comportamento desse consumidor e estabelece políticas de premiação, de bonificação, de ODS, que são muito questionáveis em várias dessas reclamações, a falta de clareza nessas regras também. Então, assim, é um ambiente que explora a vulnerabilidade dos consumidores e deixa um ambiente extremamente vulnerável e com alto potencial de perda, ainda que haja um número grande de consumidores que não pode ter protecionismo, porque é um ambiente de jogos. Nesse sentido, eu estou já aqui destacando que, quando coloquei aqui a questão da portaria, ela ainda estava sendo discutida a vários aspectos, e nesse momento, assim, a gente não tinha toda a clareza que temos hoje sobre as limitações, o cadastro para não estar exposto, né? Eu não quero mais jogar, mas não por plataforma, isso tem que ser algo que possa blindar toda a estrutura dos jogos. Então, um ponto central que eu identifiquei nesse estudo, a atuação estou até confundindo aqui, porque eu trabalho tanto com superendividamento que eu estou trazendo correspondente bancário, mas dos influenciadores nesse trabalho. O trabalho dos influenciadores, eles não se reduzem apenas à atividade da exploração das bets, eles estão dentro do sistema.
Existem ali uma série de camadas de atuação de multiplicadores do influenciador que por indicação ele vai ser, o influenciador não, o apostador que por indicação ele também constitui uma rede que se beneficia disso. Então a gente tem ali um organismo vivo, que além da publicidade, essa estampada, é essa estrutura extremamente estruturada, com formadores de opinião sobre resultados, que também se alimentam dessa estrutura dentro do ambiente de apostas. Esse mecanismo, ele não está só restrito ao ambiente do futebol. Hoje, os grandes eventos culturais são o Carnaval, o Festival de Parintins, festas de rodeios e eventos sertanejos, grandes shows de rock, todos eles estão dominados pelo patrocínio das bets. Então, todos esses cenários estão extremamente comprometidos. Os estabelecimentos comerciais próximos a grandes estádios, os ônibus, os transportes públicos estão cercados de publicidade dessas empresas. Então, nós temos hoje um ambiente onde, eu vou falar agora até por uma experiência minha pessoal, de ver pessoas dentro do ônibus apostando ali, jogando, porque a gente está falando dos eventos que têm maior impacto com os esportes, mas os joguinhos eletrônicos dentro de um transporte público, onde um cidadão fica, às vezes, 1h30, 2 horas, aquilo ali causa danos absurdos, porque ele vai usar para se distrair durante a viagem dele, ficar ali nas apostas. Eu já presenciei isso. Eu já acolhi trabalhadores que vieram com problema de dependência, conseguiu sair, conseguiu ficar 1 ano sem jogar, mas com uma situação de superendividamento extremamente alta, e aí foi onde eu entrei para acolher, estruturar o seu endividamento, mas não acaba aí. Por mais que ele tenha se afastado, por quê? Porque hoje ele é um dependente de medicamento, ele toma medicação permanente para controlar os impulsos de poder retornar ao ambiente dos jogos. Então, veja, é uma situação que a gente está discutindo aqui, que ela é irreversível se não for realmente banida ou muito asfixiada dentro do potencial risco que esse ambiente de jogos de apostas e jogos eletrônicos são capazes de trazer para a vida dos trabalhadores, né? Dos cidadãos de modo geral. Então, acho que eu vou concluindo aqui a minha fala, deixando um pouco essa reflexão sobre a aposta. Ela pode ser individual, mas o preço é coletivo. Nós estamos pagando através do endividamento das famílias, da doença mental que ela ocasiona. Nós estamos falando de um processo de superendividamento, como eu trouxe, né? Nós tivemos aí os maiores índices de endividamento que vem nessa esteira. Então, quando a gente fala da sobrecarga na saúde, e aí nós lembramos aqui a defensora que falou no começo aqui da nossa audiência, sobre a sobrecarga na defensoria, a gente tem vários setores públicos que estão sendo sobrecarregados para acolher a demanda dessa atividade tão nociva à vida da sociedade, à economia, às finanças pessoais, à saúde mental dessas famílias, em benefício de um setor que só trabalha em prol do próprio lucro. Bom, eu até agradeço, não sei se eu corri demais para cumprir o tempo, e fico à disposição para novos esclarecimentos. Que bom, obrigada. Que bom. Parabéns, Ione Amorim, consultora do Conselho Diretor do Instituto de Defesa dos Consumidores em Serviços Financeiros para o Consumidor. É muito rico o material que você trouxe aqui. Quero deixar claro que vai ficar para os anais aqui da casa. Todo esse material que você apresentou fica anexado. Além dessa nossa audiência ficar no YouTube, né, para a eternidade, esses documentos ficam aqui para pesquisas, né, de estudantes, de catedráticos, enfim. Isso aqui foi muito importante, esses dados que a senhora trouxe, e eu gostei muito da sua frase final ali. É isso, a senhora representou. Né? A aposta pode ser individual, mas o preço quem paga é toda a coletividade.
né? É um preço social muito alto. E a gente está vendo. E a senhora está certa, eu concordo com a senhora, tem que proibir mesmo. E é possível. A sociedade precisa se unir e cobrar esses cidadãos aqui que estão eleitos. E os que vão vir. Essa tem que ser a pauta. A população está com ojeriza disso. Eu lhe digo, porque é muito claro, o meu posicionamento é muito claro. Eu sou de direita, sou conservador. E muita gente de direita acha, não, mas tem que ter liberdade econômica para fazer o dinheiro que quer fazer. Mas aqui, meu amigo, tem as externalidades negativas para a sociedade. A gente tem que ter esse bom senso. E eu sou totalmente contra, tem que proibir. Total. Né? E eu digo para você, esse assunto transcende direita, esquerda, quem é contra o governo, quem é a favor do governo. Você vê que eu sou o vice-presidente da Frente Parlamentar contra a Jogatina. Você sabe quem é o presidente? Senador Humberto Costa, do PT. Nós estamos juntos para acabar com isso. Ele faz pronunciamento quase todo dia, cobrando o posicionamento do governo, fazendo ações, e a gente está aqui para isso. Então, é muito importante, eu imediatamente já passo a palavra agora para... eu não vou errar seu sobrenome de novo, não. Então eu vou chamar Marcelo Vivas, né, que é defensor... Esse sobrenome, ele é de que país, esse seu sobrenome? É inglês. É inglês. Então, é Dairel, é isso? Não, Dairel. Agora pronto. É difícil porque a gente não... Mas é defensor público do Estado de São Paulo, membro da Comissão da Saúde, da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Então, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua participação, obrigado à Defensoria Pública de São Paulo, né, a Associação Nacional, pela sua presença aqui. O senhor tem 10 minutos com a tolerância da casa para fazer as suas explanações. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite, senador, em nome da Associação Nacional de Defensores e Defensoras Públicas. A gente representa todos os defensores e defensoras públicas no Brasil, e tanto na área de consumidor, como a Luciana trouxe, né, como na área da saúde, o tema das bets tem chegado a defensores e defensoras públicas de diferentes formas. E muitas vezes pelas famílias, na verdade, que chegam preocupadas e querendo alguma saída, né? Quando chega na área da saúde, muitas vezes é a família que procura. Na área do consumidor, às vezes é a pessoa que quer organizar as dívidas, que vai atrás, né? Quando chega na gente na saúde, é aquele desespero de mãe, esposa, filhos, querendo saber o que pode fazer, como ajudar. Na última audiência, né, trouxeram vários dados, né, sobre o impacto das bets. Eu vou até repetir alguns que meu colega trouxe, meu xará trouxe aqui, mas a gente se preocupa muito que no tema de apostas há grupos mais vulneráveis e mais expostos. Se a gente pegar de 14 a 17 anos, e esse levantamento não pega abaixo de 14, né? É o levantamento nacional de álcool e outras drogas, que ele é o terceiro já e foi feito em 2025, divulgado em 2025, com uma amostra de 2023, ele indicava já que 4% são adolescentes de 14 a 17 anos. Se a gente pegar a faixa de jovens de 18 a 24, mais a faixa de idosos, pegar esse final do bloco aí de 50 a 64 e mais do de 65, dá quase 50% são de pessoas que estão em grupos vulneráveis. E se a gente olhar isso por anos de estudo, a gente vê claramente que 75% concluiu apenas o ensino médio ou menos, né? Se pegar o ensino fundamental só ou não frequentou a escola, dá 30% das pessoas que participam de apostas. Pegando o quesito de raça-cor, praticamente 65% são de pessoas
pretas e pardas, que a gente sabe que é o grupo que, em geral, é de menor renda. E aí, olhando para a renda, né, 65% ganha menos do que 3 salários mínimos de renda mensal familiar. Então, em geral, uma renda aí que vai manter 4 ou 5 pessoas. E esses dados são uma amostra de 2023. Então, agora em 2026, com a maior divulgação, maior ampliação, divulgação em TV, tudo mais, é bem provável que isso esteja aí em números muito maiores, né? A gente não tem dados tão atuais. A Ione trouxe um levantamento bem interessante, mas que são dados ainda de 2024, né? Então, provavelmente, hoje está muito pior o número de reclamações e queixas. Olhando até as perguntas e comentários que chegaram, né? A Sirene do Rio e a Margarete da Bahia falam de proibir, que não trouxe nada de bom, né? Às vezes a gente fala sobre regulamentar, proibir propaganda, porque algumas proibições, às vezes, a gente acha que é luta perdida, né? Então, a gente pensa, às vezes, na defensoria, assim, a gente pensa assim, não, vamos buscar o menos que, de repente, a gente consegue, que muitas vezes olhar aí para proibição imediata não seja tão atrativa assim. E se a gente pegar o grupo de adolescentes, a gente vai ver que 14% dos adolescentes já apostou na vida e 10% apostou no último ano. E pegando o que a gente chama aí de ludopatia, que seria o vício em jogos, né? Se pegar somente esse grupo que preenche critérios diagnósticos, a gente vê que 55% são adolescentes e 52% são pessoas que recebem até um salário mínimo. E a maior parte se diz aí usuário de sites de aposta online. Então, o grande público de aposta, de dependência em aposta, a gente está aí pegando pessoas mais pobres, mais vulneráveis e muitas vezes mais jovens. Além da aposta, está focada aí no grupo de apostas online. E aí é importante a gente ver que não regulamenta somente o assunto a lei das bets, né? Se a gente pegar cada grupo vulnerável, cada grupo em especial, ele tem uma regulamentação, tratados internacionais a que o Brasil é obrigado, a Constituição, a gente tem leis específicas, né? No caso de infância e juventude, a gente tem o ECA digital que entrou em vigor esse ano. Então, há diversas medidas aí que o próprio arcabouço jurídico permite que sejam adotadas. Então, uma das formas de possíveis atuações aí é monitorar dados, restringir uma faixa etária, fazer ações de formação e de educação, formar educadores sobre isso e promover aí algumas limitações, né? A Luzia de São Paulo perguntou por que não proibir comerciais de bets ou como foi feito com cigarro, né? É uma medida que a gente vê como essencial, assim como a proibição de comerciais de cigarros e bebidas alcoólicas, ou ao menos em determinados horários, foi essencial para reduzir o vício em tabaco, assim como o senador trouxe do uniforme, né, de tirar o nome das bets em uniforme como algo assim que seduz muito. Você vê aquele jogador ou aquele time que você é fã com o nome da bet lá, mesmo que você nunca tenha ido atrás, você vai lá pesquisar o que é aquele nome que está lá.
E aí você vê, é sedutor o site, você vai uma vez, tudo. Eu nunca entrei em site de bet, mas eu estava fazendo uma comparação. Eu fazia curso de línguas por esses aplicativos de celular que fazem, e é assim, é desesperador. Você não fez um dia, já vem a mensagem lá. Você não fez um dia, você vai perder a ofensiva sua. E aí vai vindo eternamente. Eu estou 300 dias sem fazer a minha aula ali de língua, 2 vezes por dia vem. Você precisa voltar, os seus jogadores estão à sua frente. Isso que é algo sobre línguas, na verdade. Eu imagino como é ofensivo quando a gente fala sobre jogos, né? E se a gente for para direito das mulheres, há diversos relatos sobre o aumento da violência doméstica por vários motivos que envolvem aí apostas e jogos. Seja mulheres que são vítimas de violência porque elas mesmas jogaram, ou porque os filhos jogaram, ou porque o companheiro ou o marido jogou e perdeu naquele dia. Então você tem um relato de aumento aí de violência doméstica associada a práticas de jogos. E o mesmo a gente vai ver também com pessoas idosas, que muitas vezes têm uma menor habilidade ali para jogar, bloquear tudo, e se seduz, até por às vezes alguma dificuldade com perder emprego, tudo, e um tempo livre acaba aderindo a essas plataformas. Então, nos diversos grupos vulneráveis aí, a gente tem, que é o grande público nosso da Defensoria Pública, né? A gente vê aí diversos pontos que precisam de atenção, né? Seja garantir uma proteção especial ou reforçada, um tratamento diferenciado, ser grupo prioritário em políticas públicas, esse dever do Estado em proteger e usar os próprios mecanismos digitais para evitar que crianças tenham acesso, que a partir de determinada porcentagem de uso da sua renda, você não possa mais jogar, de atendimento e acesso à justiça, de um atendimento humanizado e integrado na rede de saúde, né? E da questão da vedação à discriminação. E aí, olhando para o SUS, né, olhando para a área de saúde, e é uma área que é muito cara, a gente da Comissão de Saúde, a gente tem um grupo de defensores que atua muito nisso, e é um tema que para mim é muito caro. Eu fiz a minha dissertação sobre políticas e normas em saúde mental. A gente tem hoje uma rede de saúde mental posta nos últimos 25 anos, desde a Lei 10.216, que é composta ali pela Unidade Básica de Saúde, que é aquele posto do bairro mais próximo, pelos CAPs em seus diferentes tipos, né? Álcool e drogas, infanto-juvenil e o CAPS geral. Você tem as UPAs para atender urgências, casos de suicídio e coisas parecidas. Você tem o SAMU, mas existe uma coisa muito nova ainda sobre o tema de vício em jogos, né? E o professor Hermano da USP veio aqui na última audiência, eu fui aluno dele, e ele falava isso em 2014 já, de mostrar que o mecanismo da dependência no cérebro é o mesmo do vício em drogas, é mesmo do vício em cigarros, mas era algo assim muito restrito ali em 2014, né? Era jogo do bicho, o bingo proibido, era acumulador, vício em sexo, eram alguns vícios ali. Hoje, com as bets, isso democratizou de uma forma muito negativa. E não necessariamente as redes de saúde e de assistência estão prontas para isso, não só por falta de conhecimento, mas porque a demanda já é muito grande, né? E você, num CAPS, por exemplo, você precisa criar um grupo diferente para tratar desse tema, né? Numa UBS, você vai criar um outro
horário para isso. Não adianta você ter um grupo de dependências e colocar o usuário de crack, o usuário de álcool e o jogador crônico, né? Já quando você coloca o usuário de drogas ilícitas e de ilícitas, já não se identifica no grupo ali, já é difícil falar. Se você sair da parte de substâncias e for para outros vícios, menos ainda vai ter a identidade ali, né? Embora a gente tenha política atual, guia, tudo, ainda é algo muito novo, né? E quando a gente fala de suicídios, que faltam leitos de fato para atender suicídios, embora as UPAs já atendam, eu acho que um grande desafio que a gente tem é o próprio acolhimento na rede de saúde, né? A gente tem uma dificuldade tanto do preconceito da pessoa, da família e do profissional, às vezes, de atender aquela pessoa que atenta contra a vida, né? E você tem o depois da alta, né? A pessoa tentou praticar o suicídio, tem a internação, e que rede é essa que depois da alta vai acolher, vai receber e vai dar continuidade ao tratamento, né? E como que se acessa essa rede? E eu acho que o grande desafio que a gente tem, e acho que eu coloco para a Defensoria Pública, é a questão de fortalecer o nosso papel também em educação em direitos, que acho que isso ajuda a vencer preconceitos, acho que as pessoas passam a se ver e se identificar. Acho que é um tema que a gente enfrentou nacionalmente enquanto país, né? A questão do uso de álcool e outras drogas, que em 2012 lá as pessoas tinham vergonha de falar disso, governantes tinham vergonha de investir nesse tema, né? Tudo. E hoje é um tema de saúde pública que as famílias falam, procuram e entendem como de saúde, não mau caratismo ou sem vergonhice da pessoa, né? Isso a gente encara hoje como algo da saúde, e acho que o vício em jogos, a gente ainda não tem essa compreensão e reconhecimento. A questão da educação financeira, né? Alguém perguntou, a Cristiele de Minas falou da educação obrigatória nas escolas. É uma forma, sim, de prevenir o superendividamento, né? Para a pessoa organizar e saber no que ela está entrando, né? Saber como que se organiza uma bet, qual que é o fim dela, aquela lógica que a gente ouvia dos nossos mais velhos, né? Que a casa sempre ganha. E é essa lógica que a gente precisa repetir, né? Essa parte que eu falei do preconceito e da educação em saúde mesmo, também sobre saber onde procurar, né? Eu acho que a partir do momento que a pessoa não vê aquilo como um vício, e mesmo que veja, ela não acha que é na saúde que ela vai. Ela pensa na saúde quando já está a situação de um quadro de transtorno mental, de um risco de suicídio. Mas lá no começo, quando começa é um comportamento um pouco mais compulsivo, ela não pensa isso como algo a tratar, a falar na UBS, falar com seu agente de saúde. E a questão sobre direitos, né? A forma que é colocada nas redes sociais ainda tem aquela conotação ainda de algo meio proibido, meio ilícito. Então a gente não acha que a gente tem direitos a ir atrás, né? Quem vai atrás é a situação que muitas vezes perdeu tudo já, né? A pessoa não sabe onde procurar ajuda. Quando chega na defensoria, nessa parte que a pessoa procura porque ela está com dívida, é a situação assim que a pessoa não tem como comprar comida, não tem como pagar
aluguel, não é que está comprometendo o orçamento, já comprometeu tudo, já tem dívidas, já vendeu carro, já pegou com agiota, está com nome sujo e já fechou todas as portas, né? E quando a família procura também na área da saúde, é a situação que vê que está vendendo as coisas de casa, está tendo violência doméstica, não está indo trabalhar, passa a noite jogando, não toma banho. É situação já que está muito grave. Então, quando a pessoa pede ajuda, já talvez seja muito tarde. Então, por isso que eu fiz o que essa parte de educação em direitos pode permitir que a gente chegue antes, que a gente chegue com algo um pouco mais preventivo. Não acho que como deveria ser, Marcelo, de chegar lá atrás na prevenção mesmo, mas eu acho que a gente chega já naquela parte de reabilitação já, sabe? Que teve o acidente, a pessoa perdeu a perna já, você precisa reabilitar para trabalhar, então já chega muito tarde, né? E eu vejo que nem a Defensoria de São Paulo, que é a maior do Brasil hoje, com 900 defensores, a gente está com 20% dos municípios de São Paulo. A gente não atende 80% dos municípios com defensores, né? A gente atende com convênios. Então, para você pensar em educação em direitos, se você não organiza isso, ou defensoria, ou município, ou enfrentar isso, de fato, como uma pauta da saúde e de consumo, você fechou todas as portas. E aí a saída da pessoa vira, eu vou pensar em me matar, porque aí minha família não é cobrada e nada assim. Bom, gente, eu passei acho que bastante do tempo, mas obrigado. Muito bem, muito bom, nada. Aqui eu fui passando o tempo, aqui porque eu acredito o seguinte, nós já fizemos, doutor Marcelo, várias audiências públicas nesse sentido, mas dezenas. Agora, nenhuma, eu acredito que foi tão rica em termos das consequências como essa. Porque nós fizemos uma na semana passada e aqui é a continuação. Ouvimos o quê? Umas 6, 7 pessoas, 7 especialistas semana passada, mais ou menos. E hoje, mais esse número. Né? E eu acho que a gente tem aí uma massa crítica muito importante para que a gente tome a decisão. Porque durante aquele processo de libera, não libera, regulamenta, não regulamenta, como é que vai ser? A gente fez várias. E os alertas foram dados. Mas agora, com a tragédia estabelecida, a gente está vendo que a gente precisa correr, né? Então, muito obrigado, tá? Muito obrigado. Muito importante, esses seus dados ficam conosco aqui. Parabéns ao trabalho. E vamos sequenciar, que nós temos 2 pessoas para ouvir e como é uma audiência pública, nós temos aqui uma pessoa que pediu a palavra, de uma instituição, que a gente vai dar depois para fazer considerações. É uma audiência pública, para ouvir a sociedade. Então, a gente está aberto a ouvir aqui a sociedade. É para isso, né? Até para quem quiser defender também. Isso é uma audiência pública, é para isso. Não, tem que ter jogo, vem, né? Nessas horas, na época da legalização, vieram em peso. E aí foi com torcida organizada, inclusive. E eu, obviamente, deduzo que devia ter algum tipo de remuneração, porque não tem cabimento. Como é que você vai... Pessoas que querem isso. A pessoa Nós estamos vendo aí essa pandemia acontecendo, né? Não tem como. Não tem como alguém defender isso. A não ser que esteja ganhando, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Eu queria ouvir agora a Jéssica Lobo. A Jéssica Lobo é cearense, mas que morava em São Paulo, né? E ela vai contar a história dela. Teve que voltar às pressas de São Paulo. Por quê? Vocês vão entender. Hoje está radicada lá no interior do Ceará e ela se auto-intitula de desinfluenciadora de jogos do Tigrinho. A vida dela estava resolvida lá, crescendo profissionalmente,
E aí aconteceu um problema na família, ela teve que voltar e lá se deparou com uma realidade que ela jamais imaginava de um ente querido. E ela largou tudo em São Paulo, porque disse, olha, o negócio está muito mais sério do que eu imaginava, tem outras pessoas próximas aí, amigos, e começaram a chegar relatos. Teve aquele caso que eu queria que você contasse, lá de Santa Catarina, que você teve que entrar na linha de madrugada. E essa é a realidade, né? A Ione trouxe aqui falas, né, de pessoas que entraram no sistema e escreveram, pelo amor de Deus, me ajude a recuperar os R$600, peça para me devolver os 600, mas pelo menos 600, eu gastei tudo, mas pelo menos 600 para eu comprar comida. Né? Eu prometo nunca mais entrar nisso. E muitas pessoas começam com aquela coisa de, vou apostar um pouquinho aqui, porque isso aqui, vou ganhar uma graninha aqui, isso aqui eu quero ver como é que é. Aí tem a sorte do principiante, não é sorte de principiante não, ali é tudo programado. Aí a pessoa ganha, aí vai viciando, é a dopamina, é aquela coisa do visual, é aquela coisa daquela felicidade momentânea, felicidade não, prazer momentâneo, depois ela está envolvida e não consegue recuperar o que perdeu, e aí começa aquela corrida para recuperar e vai perdendo mais, vai pedindo dinheiro emprestado, vai vendendo as coisas em casa, vai separando, porque o marido diz, pô, essa mulher só quer saber ou vice-versa, né? Jéssica, muito obrigado por você ter vindo a Brasília. Eu sei que não foi fácil você chegar até aqui, mas muito obrigado. Você tem 10 minutos com a tolerância da casa para fazer o seu testemunho, né, as suas colocações, que eu acho que é mais do coração e da alma do que dados técnicos. Né? Então, muito obrigado. Boa tarde a todos. Sou Jéssica Lobo, sou cearense, irmã de Ângela Maria. No dia 12 de dezembro de 2023, às 9 horas da manhã, a minha irmã decidiu não viver mais e deixou a gente uma lacuna sem resposta, porque a gente não sabia o porquê ela decidiu não viver mais. Eu recebi uma ligação da filha dela de 11 anos na época, desesperada, e para mim foi assustador porque me pegou no impacto da minha mãe morreu, tia me ajuda, a minha mãe. E a única coisa que passou na minha cabeça foi, ela descobriu uma doença, achou que a minha mãe não ia mais suportar e resolveu partir. E assim eu fui organizar minhas coisas para ir de São Paulo para o Ceará, para poder me despedir da minha irmã. E quando eu cheguei na minha casa, engraçado que o cenário ele se repete em todas as casas, senador, de quem se envolve com jogos. Quando eu cheguei na minha casa, eu passei por aquele momento de ver a minha irmã, toquei nela, perguntei por que ela fez aquilo com a gente. E eu entrei, né? Fui lavar a minha mão e não tinha água na torneira. Então aquilo para mim já foi bem assustador. Olhei pro armário, tinha uma sacola com algumas coisas de mercado. E a minha mãe falou, foi Sandra que trouxe. E aí eu peguei a sacola para guardar. Quando eu abri o armário estava vazio. E cada passo que eu dava dentro da minha casa, eu não reconhecia a minha casa. Porque como uma família pobre, senador, a minha casa a gente sempre priorizou comida. Meu pai e a minha mãe sempre priorizou comida. E naquele dia não tinha comida na minha casa. E a minha irmã, ela cuidava de todas as finanças da minha mãe. A minha mãe ela é funcionária pública, hoje aposentada, com quase 59 anos. Dia 30 agora, minha mãe faz 59 anos. E a minha mãe perdeu meu pai muito cedo. Meu pai morreu com 47 anos. Minha mãe perdeu mais 2 filhos. Então, só restava eu e a minha irmã. Éramos em 4. E como eu vim embora para São Paulo, a minha irmã tomava conta de tudo em casa. E ali nada para mim fazia sentido. Não tinha água, não tinha alimento. E cada vez mais que eu andava na minha casa, eu não entendia o que estava acontecendo. E uma das coisas que me chocou foi que a minha irmã,
ela se corrompeu de uma forma que eu não a reconhecia. Ao longo que eu fui entendendo o que estava acontecendo, eu entendi que o jogo, ele corrompeu a minha irmã e ele transformou ela em uma pessoa irreconhecível. Quando a minha prima me entregou o telefone da minha irmã e falou assim para mim, ó, eu preciso conversar com você. Abre aqui o aplicativo dela do banco da Nubank. E aí, quando eu entrei, eu vi várias transferências de contas da minha mãe para ela, dela para uma casa de aposta. E aí eu peguei o telefone dela e fui procurar. Ela tinha apagado tudo, a gente conseguiu recuperar algumas coisas e eu encontrei o grupo que ela fazia parte, porque a casa de aposta fez ela entender que ela era uma pessoa que já entendia o jogo. Eles nomearam ela como uma pessoa VIP dentro do jogo. E aquilo induziu ela a continuar ali, porque ela pensou, já descobriu o macete, já sei ganhar dinheiro. E eu voltei às conversas lá para agosto, que foi até onde me permitiu voltar, e eu fui vendo ali uma enganação surreal, uma lavagem surreal. Por quê? Eles fizeram ela entender que ela tinha que ter um limite de saque, porque ela já entendia o jogo. Então, para ela sacar, ela tinha que ter de saldo R$5.000. E aí ela ia depositando, ia perdendo. Quando chegava próximo, ela ia lá e reclamava. Ela ia lá e reclamava. E aí eles baixavam aquele saque para R$1.000 para ela poder continuar. E assim levaram ela ali dentro até o dia 9 de dezembro de 2023. 12, desculpa. E por incrível que pareça, naquele dia, o único dinheiro que a minha irmã conseguiu foi R$20. E mesmo assim, ela acreditou que com R$20 ela iria recuperar tudo que ela já havia perdido. E antes de tirar a própria vida, ela depositou R$20 e jogou. Então, assim, conhecendo a irmã que eu tive, a pessoa que me criou, a pessoa que trabalhou desde os 13 anos para me sustentar, era mãe solo, mãe de 3 filhos. O jogo, ele trouxe para a minha vida uma luta que hoje eu não posso falar que eu tenho prazer, mas que eu consigo lutar. Não falo que eu sou feliz aqui, porque para estar aqui eu tive que perder a minha única irmã que me restava. Mas eu tenho que estar. Então eu decidi ouvir a minha irmã, porque ela deixou um áudio para aquela casa de aposta, que ela iria tirar a própria vida, mas que ela iria alertar outras pessoas antes daquilo fazer. E aquele áudio ele ecoou na minha cabeça por várias vezes, até que eu decidi fazer a minha primeira live, levar para as redes sociais, fazer aquilo que ela não conseguiu. E me chocou, porque eu encontrei várias Ângelas Marias. Eu encontrei várias mães, vários pais, vários filhos, vários irmãos, todos dentro do mesmo vício, todos na mesma narrativa, que acreditaram em um influenciador, que acreditaram em uma mensagem que veio pela operadora de telefone, que acreditaram em uma proposta, em uma oferta, e estavam à mercê do fim da vida. Então eu entendi que o meu caminho era aqui, que eu tinha essa missão, que eu tinha que lutar por essas pessoas, que eu tinha que fazer alguma coisa por elas, e eu dei início aos grupos de apoio. Por incrível que pareça, Deus, Ele me abençoou, Ele me encaminhou para o caminho certo, e Ele colocou... As primeiras pessoas que Deus colocou no meu caminho foram as pessoas que resolveram, de fato, lutar para sair dali, porque não é fácil. Eu confesso para vocês que não é fácil. Eu não vivo o jogo, mas eu vivo a ressaca dele. Eu perdi a minha empresa, eu perdi o meu trabalho, a minha mãe perdeu a casa. Então só me restou isso aqui. Só me restou lutar, dar voz para essas pessoas que se sentem silenciadas, para essas pessoas que não têm apoio 100% de um sistema, para essas pessoas que são silenciadas pela vergonha que elas têm de escancarar o que elas vivem. Então, essas pessoas que chegaram até a mim, elas decidiram lutar para se salvar e lutar para salvar vidas. Hoje está aqui comigo uma dessas pessoas que eu tenho muito orgulho de ter ao meu lado. Há quase 2 anos
meus pés e as minhas mãos naqueles grupos. A gente enfrenta muita coisa, a gente escuta diariamente muitas histórias. Inclusive, eu quero mostrar para vocês o que chegou para a gente ontem. É assustador porque parece que com o tempo, com a regulamentação, com tudo que o governo vem fazendo, parece que acabou. Mas não. A gente está na ponta do iceberg. A gente não conseguiu acabar com 1% do que os jogos fazem. A gente está conseguindo camuflar o que os jogos fazem. Essa é a verdade. Eu vou pedir permissão para mim mostrar para vocês esse áudio. Vou gravar um áudio aqui, porque eu preciso falar com alguém. Eu recaí quando estava tudo ficando bem. Eu acabei onde eu perdi R$3.500. O dinheiro do aluguel, o dinheiro das contas, dinheiro para pagar o shopping. Eu tô em desespero aqui, gente. Que vício desgraçado. Que vício desgraçado. Que é isso, meu Deus do céu? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, gente. Eu não aguento mais. Eu tô perdendo tudo, meu Deus. Eu tô perdendo a minha família. Eu tô perdendo todo mundo. Eu tô perdendo meu trabalho. Eu tô perdendo meu marido. Eu tô perdendo todo mundo, gente. Que vício desgraçado. Maldito seja quem divulga essas merdas. Quem faz isso. Maldito seja quem divulga essas merdas. Que trouxe isso pra cá. Mas, gente, eu não sei o que eu vou fazer agora. Gente, isso vai me despejar da minha casa. Onde eu moro. Eu não sei o que eu faço. Eu não tenho ninguém pra me ajudar. Meu marido, coitado, tá apavorado. Porque foi o dinheiro dele que eu perdi. Ele tá pegando a ir embora hoje. Eu vou ficar sozinha com 2 crianças pequenas. Essa é a realidade de muitas pessoas hoje no Brasil. E respondendo também aqui a Miqueias, do Paraná, ela perguntou se a regulamentação atual protege os menores de idade contra as apostas. Eu quero apresentar para vocês o José Mateus, de 16 anos, do sertão central de Quixeramobim, no Ceará. Tirou a vida no dia 5/11/2024, após perder R$20 mil da mãe para as bets. Então, não. Nós não estamos protegendo as nossas crianças e os nossos adolescentes. O futuro do nosso país está se envolvendo com jogos, com apostas, porque estão vendo influenciadores, estão vendo nomes do nosso futebol brasileiro, entre um jogo e outro, entre uma Copa e outra, trazerem casas de aposta, trazerem lançamentos, trazerem ganhos, e a gente está perdendo as nossas crianças. Então, eu acredito que não, a gente não está conseguindo proteger o nosso futuro, que é os nossos adolescentes. Eu acredito, senador, que se essa casa, assim como o nosso presidente, de fato, quiser fazer alguma coisa pelo nosso povo, dá para fazer. Hoje eu tenho 21 grupos de apoio com quase 10 mil pessoas de todos os estados, de todas as raças, cores, idade, sexualidade. Inclusive, a gente tem gente de fora do país também que sofrem. E eu repito para vocês, eu ainda estou na ponta do iceberg. Todos os dias a gente recebe histórias como essas, relatos. A gente ajuda pessoas com alimento, porque a gente conhece a história de verdade. Eu quero agradecer aos colegas aqui que trouxeram dados. E parece que foi combinado, porque todos vocês trouxeram dados e eu optei por trazer a realidade do povo. Eu queria pedir para vocês passarem um pouco de depoimento, consegui alguns depoimentos hoje nos grupos, e eu quero que vocês conheçam um pouco da realidade do que os jogos faz com as pessoas. Fala pessoal, me chamo Marco Aurélio, tenho 35 anos, eu conheci esses jogos aí em 2022, através dos grandes influencers no Instagram. E eu, como todos os brasileiros, né, fui ali tentar a sorte. Só que tem um lado que a gente nunca está esperando, que é o lado da compulsão. E hoje muita gente sofre de compulsão, então a gente vai ali vislumbrando algum ganho e, na verdade, a gente só destrói a vida da gente. Hoje a minha perca financeira passa de R$800 mil.
eu adquiri ansiedade, depressão, tentei contra a minha vida. E a gente lá no grupo da Ângela Maria, da ONG, hoje, eu, graças a Deus, estou um período aí fora já disso aí, graças a Deus, liberto, a gente fica enxugando gelo. Por que enxugando gelo? Porque enquanto a gente faz aquele trabalho ali com quase 10 mil pessoas, são 10 mil famílias destruídas por isso é só a ponta do iceberg. Os grandes influencers continuam divulgando casos ilegais. Hoje é o maior câncer no Brasil. E a gente não vê nada, né, que de fato eficaz ali para acabar com isso. A gente precisaria de alguma medida enérgica, né, e não só ameaças. Precisaria de fato ter alguma medida mais enérgica ali para que isso seja coibido, porque a gente está fazendo um trabalho que poucas pessoas teriam coragem de continuar ali vendo a destruição que essas famílias. São pessoas vivendo agiotas, são pessoas que não têm o que comer, são pessoas com conta de água e energia atrasada, são pessoas sendo despejadas de casas. E isso, gente, sem contar as pessoas que tiraram sua própria vida, deixaram de viver por conta dessas porcarias de bets aí. E hoje o grande câncer no Brasil são as bets ilegais, que a gente não consegue fazer nada. Porque nas brasileiras a gente ainda vai lá, orienta a fazer autoexclusão, mas as ilegais que os grandes influencers continuam divulgando, a gente não vê nenhuma ação para que isso seja coibido. Muito pelo contrário, né? Eu sou a Brena, eu passei 3 anos presa no vício dos jogos. No início foi tudo por uma brincadeira. Eu comecei com amigas, né, por divulgações de pessoas que já jogavam, e tudo numa brincadeira, mas a gente não imagina a proporção que isso vai tomar, porque de início você vai ganhando, e depois quando chega um certo tempo, né, que você vai viciando naquilo ali, que você começa a perder, você não aceita, e com isso, com o decorrer do tempo, eu fui adoecendo, eu fui viciando, eu fui ficando doente, eu fui fazendo coisas que nem eu mesma imaginei que eu fosse capaz de fazer, né? Eu quase perdi a minha vida por conta dos jogos. Eu quase perdi a minha vida pro vício dos jogos, porque você adquire ansiedade, depressão, dívidas. Eu hoje devo vários agiotas, amigos, cartões. Eu tenho um total de dívidas de R$117 mil, mas eu já cheguei a pensar em desistir de tudo, mas a minha família, os meus amigos que lutaram comigo, e hoje tem a ONG, a Jéssica, que criou esse projeto, que luta pela nossa causa, que graças a Deus, as pessoas do grupo que eu conheci, do grupo da Jéssica, quando eu entrei, todo mundo lutou por mim, não desistiu de mim. E aos poucos, vendo os relatos das pessoas que saíram, que venceram, eu comecei a acreditar que era possível vencer também, porque quando a gente está no vício, a gente fica desacreditado, a gente fica sem forças, a gente só contrai doenças, tristezas. É muito importante dar o apoio para essas pessoas que estão passando por isso, porque isso não é uma brincadeira. Cada dia que se passa vem aumentando mais. Você não faz noção do mal que isso causa, porque se eu soubesse o quanto isso ia destruir a minha vida, eu jamais teria entrado nisso, porque eu sempre fui uma pessoa centrada, controlada, e o vício, ele não escolhe pessoas, ele não escolhe situação financeira, ele simplesmente acontece. Então, o que a gente puder fazer para acabar com tudo isso e lutar contra isso, nós vamos fazer, porque assim como me ajudaram, assim como a ONG da Jéssica, todo mundo que está lá me ajudou, hoje eu ajudo pessoas através do grupo da Jéssica a se livrar desse vício também. Boa tarde, pessoal. Eu relutei muito em gravar esse vídeo porque tinha muita vergonha de falar e de aceitar também, né, ter caído nessa emboscada, né, esse golpe desse jogo. Eu comecei a ver os influenciadores postando muito ganho, né, postando aquela vida de glamour, né, aquela ostentação deles, e eu acabei ficando curiosa. E um dia, do nada, eu não estava no momento bom da minha vida, nem financeiro, nem sentimental, né? Aí eu cliquei nesse jogo, do nada, para saber como é que era. E desde esse dia, isso aconteceu em 2023. E daí começou a minha ruína. Eu jogava, no começo eu fui enganada com alguns ganhos, pequenos ganhos, né? Aí cresceu em mim um vício, uma dependência, um descontrole, e eu não conseguia mais parar. Aí eu perdia, me arrependia e ficava tentando recuperar. Eu colocava tudo que eu tinha. Pedia dinheiro emprestado, pegava dinheiro de onde eu não podia pegar, que era das contas da casa, deixava a geladeira vazia, comprava só o básico do básico, e adquiria uma dependência disso que eu não conseguia ter controle. Eu jogava 24 horas, perdi o emprego por conta disso, porque eu não conseguia me concentrar, entendeu? Aí, minha vida foi só ladeira abaixo, entendeu? E eu acredito que se não fosse os influenciadores, a influência, eu jamais teria caído nessa, entendeu? Então eu me sinto enganada, porque eles postam riqueza, eles postam que a gente vai mudar de vida, que o jogo é um entretenimento, né? E não é.
O jogo é um engano, é uma roubalheira que mexe com a nossa mente, que deixa a gente viciado. O jogo nos causa uma falta de controle, entendeu? Você não consegue mais pensar em nada, você não consegue mais produzir no seu trabalho, você fica totalmente dependente desse jogo, entendeu? Então, eu acho que isso não deveria ser divulgado para ninguém, entendeu? Principalmente para quem não tem um poder aquisitivo, né, maior. Porque isso é muito ruim para os pobres, para quem não tem. Porque aí você já não tem. E o pouco que você tem, você ainda perde. Então, esse vídeo aqui é para alertar. Você que nunca jogou, não queira nem entrar. Você que não conhece o tigrinho, não queira conhecer. Porque leva você à falência e destrói a sua mente. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu perdi toda a minha rescisão, perdi todas as minhas economias. Foram mais de 50 mil reais, entendeu? Depositado, fora os outros que eu não somei, entendeu? E eu vim parar agora porque eu conheci a ONG Angela Maria. Eu conheci o grupo, tive ajuda de pessoas lá maravilhosas, entendeu? E hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. Vou fazer 6 meses sem jogar, né? Dia 2 do mês que vem. Graças a Deus. Eu quero aqui ressaltar a importância desse grupo, porque se não fosse esse grupo, eu não teria saído desse fundo do poço, que é esse maldito jogo. Muito obrigado, ONG, muito obrigada a todos que me ajudaram até aqui. E fiquem alerta, gente, não queiram conhecer esse jogo. Saiam enquanto é tempo, para a vida de vocês não acabar, como a minha quase acabou. Vocês conseguem perceber que a história se repete e que todos ressaltam a influência da divulgação? Então, hoje a minha vinda aqui, senador, é exatamente para falar sobre a divulgação. Precisa ser proibida para ontem, porque são exatamente os grandes influenciadores que acabam levando as pessoas a voltarem a jogar. E eu falo isso porque a gente faz um trabalho nos grupos e às vezes a pessoa está ali 3, 4 meses sem jogar e aí ela vê uma divulgação, vê o influenciador, daqui a pouco ela recai e volta desesperada. Quando nós discutimos a publicidade de aposta, nós não estamos discutindo apenas o marketing. Estamos discutindo uma indústria que alcança pessoas vulneráveis 24 horas por dia. Dentro do celular, muitas vezes usando a imagem de atleta, artistas e influenciadores que transmitem confiança. Essa é a verdade das apostas. A minha irmã ela não teve uma segunda chance. A minha família não teve a oportunidade de levar a minha irmã num psicólogo, num CRAS, em lugar nenhum. A única coisa que nos sobrou foi velar e enterrar, sem ao menos saber o que estava acontecendo nas primeiras horas. Mas eu acredito, senador, que milhares de brasileiros esperam essa segunda chance. Milhares de famílias clamam por essa segunda chance. E verdadeiramente eu acredito que se a gente conseguir barrar as divulgações, se a gente conseguir barrar a influência dessas pessoas que eles usam para lucrar em cima da desgraça alheia, nós vamos ter um grande avanço. O Brasil ele não precisa mais de apostas. O Brasil ele precisa de proteção. E a proteção tem que sair daqui dessa casa. Porque quando a gente vota, a gente acredita que os nossos parlamentares estão ali para nos proteger. E é com essa voz, com esse pedido que eu peço, que no mínimo, que a gente acabe com as divulgações para ontem. Ou o nosso caos vai ser maior no Brasil. Quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite, agradecer aos amigos que trouxeram importantíssimos dados para complementar. E eu acredito que a gente vai ter uma grande conquista a partir dessa audiência de hoje. Eu acredito que a gente vai conseguir falar não só com parlamentares, mas que eles vão nos ouvir e ouvir tudo que a gente trouxe como seres humanos, porque isso é uma questão humana. Você vê o sofrimento do outro e você fazer sentir. Não é só sobre ser político, é sobre ser humano e usar a influência da política para fazer o bem para a sociedade. Tá certo? Muito obrigada. Entendeu? Vocês entenderam por que esse vício é uma droga? É uma droga. É uma droga. E é uma droga que você não tem que sair daqui para ir comprar numa boca de fumo. É uma droga que está aqui, ao alcance, direto em casa. Instantaneamente em casa.
Depoimentos fortes aqui colocados. Meus sentimentos, Jéssica, pela perda da sua irmã. Meus sentimentos, aquele áudio ali daquela senhora, a gente percebe na alma o desespero, né? Eu não sei, espero que ela tenha sido acolhida, que alguém tenha uma intervenção de pessoas boas ali, porque aquilo é um passo para a pessoa tirar a própria vida. Né? Isso aí, por isso que a gente precisa de muita compaixão, de muita empatia nesse momento, porque um instante, um pedido de socorro, o sinal, e eles dão sinais, né? A gente tem que aproveitar e ir lá, porque está acontecendo em milhões de famílias hoje no Brasil. E quando eu vejo essas influências, tem umas famosíssimas que tiveram aqui no Senado, sentado aqui, na CPI das Bets, senador batendo foto com ela. No jogo da Argentina contra Cabo Verde, ela fez uma live dizendo, olha, aposta, eu tenho certeza que a vozinha, que é o goleiro, vai segurar, Cabo Verde vai, olha aqui a razão, a proporção, você vai ganhar muito dinheiro. Aí no final diz, mas olha, eu aposto com responsabilidade. O governo tem essa propaganda também. É um incentivo, aposto com responsabilidade. Que história é essa, rapaz? É um negócio surreal, né? Tem que acabar com a publicidade e é para ontem. Isso aí, para ontem, vai no decreto, faz uma portaria, o que é que estão esperando? É porque tem muito dinheiro, tem muita gente ganhando com isso, gente importante. Acaba com isso, uma portaria, acabou, não pode influência. Jogador de futebol, inclusive essa menina é namorado, casado, sei lá o que é, com um jogador de futebol famosíssimo do Brasil, jogando a Copa do Mundo titular. É uma combinação explosiva isso. A pessoa vai, quando vê no time Flamengo, Fortaleza, Eduardo Salles, quando vê ali a camisa, cassino online, não sei o quê, bet não sei o quê, a pessoa vê, poxa, eu acho que eu estou ajudando o meu time fazendo isso. É normal o meu time, que é o meu amor da minha vida. Para muita gente, o time é o amor da vida da pessoa. Ele coloca o nome do filho, o nome do jogador que gosta, o nome do fundador. Quantos Alcides Santos tem lá no Ceará, que é o fundador do Fortaleza, tem lá na minha cidade, na minha terra, pessoas com o nome de Alcides Santos, porque é a tatuagem de Fortaleza, que não sai nunca, né, tatuagem. Aí o cara vê, porra, meu time tá botando ali na camisa, tá fazendo propaganda, os meus atletas... isso é coisa boa. O cara faz automático. É uma irresponsabilidade de um dirigente fazer um negócio desse. E aí o Eduardo Salles vai explicar a bolha que está se criando, que está estourando desse mercado do futebol. Que é a paixão nacional, que é o meu hobby aqui. Os poucos momentos de lazer que a gente tem com a família, tudo é assistir futebol. Eu adoro futebol. Estamos perdendo isso, estamos perdendo. Ali é tudo combinado. Muitas vezes fica combinado o resultado do jogo por causa de bet. Além dos clubes estarem causando esse grande vazio nas pessoas, em vez de causar alegria, em vez do esporte que é feito para unir. Então, eu queria aproveitar a fala da Jéssica. Nós vamos ouvir o Eduardo, mas antes eu queria ouvir uma pessoa que eu peço à TV Senado, gentilmente, para não filmar, que ele está aqui no plenário e ele foi citado, a Jéssica não falou o nome dele. É uma pessoa que ajuda esse movimento de resgate, esse movimento humanitário, para tentar esclarecer as pessoas, tentar buscar, né, evitar mais tragédias. E o Douglas, que trabalha com a Jéssica, eu vou passar a palavra para ele, peço à TV Senado que mantenha a câmera aqui na gente, ele está aqui nessa audiência pública, mas pediu, e a gente compreende perfeitamente, para não ser, para poupar a sua imagem. Então, Douglas, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua coragem de se posicionar, tá certo? E você tem um tempo para dar o seu testemunho, como é que aconteceu na sua vida, e alguma fala que você tenha para essa casa, para esses senadores, para esse governo, porque isso vai chegar nas pessoas aqui, tenho certeza. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Eu não queria falar, não vou mentir para vocês. A Jéssica, né? Primeiramente eu quero agradecer a Deus por ter colocado a Jéssica Lobo na minha vida.
porque eu sei que é muito triste, né, a perca que ela teve da irmã dela, o sofrimento com a Ângela, com a família, mas o projeto salva vidas, eu sou uma prova viva disso, entendeu? Eu sou um pai de família, tenho 3 filhas, casado, né, e o jogo me levou praticamente tudo, entendeu? Sim, tudo que vocês pensarem ele tira do ser humano, né? Desculpa, mas vocês olham assim, o áudio dessa que a Jéssica postou aí agora há pouco, é todos os dias isso, todo santo dia. Eu tô sem jogar dentro dos grupos junto com a Jéssica Lobo há 1 ano e 11 meses eu tô indo, né? Conheci ela hoje, tive o prazer de conhecer ela hoje pessoalmente, né? E desde a hora que eu cheguei aqui, cada coisa que vocês falaram aí, entendeu? Eu ia ligando ali os pontos, né? Que nem o rapaz aqui do Ministério Público falando, divulgando, são pessoas negras, né? Pardas, a gente tem 70%, escolaridade no 2º grau, faixa etária de renda até 3 salários mínimos ou menos. E é basicamente isso, pessoal, entendeu? Atinge mesmo, entendeu? Atinge todas as classes, mas quem mais sofre é quem tem menos condições, entendeu? Eu tenho situações de pessoas que têm cartão do Bolsa Família na mão de AJ, entendeu? Eu tenho mãe de 4, 5 filhos que faz empréstimo em conta de energia para apostar. E a pessoa não faz porque quer, ela está num vício, entendeu? Que às vezes pode ser pior do que o vício da droga, entendeu? Porque ele está do seu lado. A droga, se você for ali comprar uma quantidade de droga, você usar ela, entendeu? Você vai passar mal, alguma coisa e vai parar. Você não gasta 50 mil reais de droga numa noite. Eu tenho situações de pessoas que gastam sozinho. Por quê? É o seu companheiro, é seu celular que está ali. Entendeu? Então é uma destruição total. E o paliativo, ele vai ajudar? A longo prazo pode ajudar. A questão de falar, vamos proibir a divulgação. Eu vou dar um exemplo de mim. Eu sou um apaixonado por futebol, sou tricolor também, entendeu? Sou tricolor de São Paulo, mas, entendeu? Sou um apaixonado. Eu fiquei 1 ano e meio sem olhar uma partida de futebol, entendeu? 1 ano e meio sem ver uma partida de futebol, entendeu? Eu não compro uma camisa do meu time mais, entendeu? Eu não tenho coragem de usar uma camisa do meu time. Porque acabou. O que eu vou fazer? Entendeu? Eu perdi tudo. Eu perdi casa, carro. Graças a Deus eu não perdi minha família. E tive próximo de perder minha vida. Entendeu? E assim como eu vejo nos grupos, todo santo dia. Então, gente, eu vou falar para vocês. É a ponta do iceberg. E as coisas, elas são mais sérias do que parecem. Muito mais sérias. Vocês podem entender isso. Os dados não mostram metade. Nós fizemos uma vez um levantamento, só para me finalizar, um levantamento num dos nossos grupos, entendeu? Com 70 pessoas, entendeu? 70 trabalhadores, entendeu? E todas as pessoas no grupo, entendeu? 70 pessoas, entendeu? Relataram lá, comprovadamente, que essas 70 pessoas, só elas, gastaram mais de 15 milhões de reais em casa de apostas, entendeu? Aí vocês imaginam as pessoas que ganham 2, 3, 4, 5, 10, 15 mil reais, entendeu? É uma destruição total. Tem pai e mãe que tira da boca dos filhos, tira da feira, tira do supermercado, entendeu? Fica sem água e sem energia, porque não consegue se controlar, entendeu? As situações que acontecem do governo, né? Que a regulamentação aí, que, vamos melhorar, não vai melhorar, vocês estão piorando. O bloqueio ajuda demais, entendeu? Mas ele ainda é falho, entendeu? O bloqueio, ele é falho. As pessoas solicitam o bloqueio, pedem autoexclusão, entendeu? Que é para acontecer em determinada quantidade de dias. As casas de apostas não fazem isso, demora 2, 3 meses e a grande maioria, entendeu? Das casas de aposta deixa uma quantidade de pessoas sem bloquear, mesmo pessoas tendo solicitado a autoexclusão. As casas regulamentadas. Isso, né? A hora que a gente vai para as casas chinesas, a destruição é maior ainda. Entendeu? Porque não tem regulamentação, entendeu? As pessoas, infelizmente, tá no vício, sai de um, pula pro outro, entendeu? Qualquer um de vocês que chegar e abrir uma rede social de vocês aí agora e colocar assim, bet no seu Instagram, entendeu? Você vai passar a semana todinha vendo anúncio de propaganda de casa de aposta. A semana inteira, entendeu? Eles ligam para as pessoas. Entendeu? A pessoa fica sem jogar, eles ligam, telefone, por que você não está jogando mais? Tem um bônus lá para você. Quer dizer, imagina isso para um viciado. Eles telefonam, gente, não é brincadeira. Eu recebi várias e várias ligações de casa de aposta. Mas por que não tá? Tem um bônus para você, vem cá, volta para cá. Entendeu? E é isso que funciona.
E, infelizmente, as pessoas tiram da sua mesa. Eu tirei da mesa da minha casa, da minha família. Entendeu? Não tenho vergonha de falar para vocês aqui. Queria poder expor meu rosto, mas não posso fazer isso. Mas eu tirei da boca das minhas filhas, entendeu? Da minha esposa, para apostar. E assim, eu não sei por quê. Não sei, entendeu? Mas eu tirei, né? Eu consegui literalmente destruir a minha vida. Entendeu? Eu estou reconstruindo ela hoje, graças a Deus que eu estou com a minha esposa, com minhas filhas, que são as únicas pessoas que sabem da onde eu vim parar, e minha amiga Jéssica, as pessoas que estão no grupo. Nesse período todo eu nunca contei para ninguém, entendeu? A não ser nos grupos, sobre o que eu passei, né? Mas até hoje ainda eu tenho, em grande parte, eu não utilizo dinheiro praticamente, eu não tenho acesso praticamente às minhas contas bancárias, porque eu não quero voltar para onde eu saí, né? Para onde eu estava. Então, praticamente, eu tenho um acesso muito pouco, supervisionado pela minha esposa, entendeu? Porque eu não vou mentir, eu tenho medo de, às vezes, eu ainda recair. Porque eu não tinha dinheiro mais para fazer tratamento, eu não tinha de onde correr, entendeu? E quando a gente entrou, que a gente viu a situação que estava, o que a gente consegue fazer é tentar ajudar as pessoas, é tentar um bloqueador, é tentar ajudar com um alimento aqui, outra coisa ali, porque a gente tem que ter um cuidado até para comprar um alimento para uma pessoa que está numa situação dessa, porque você não pode mandar o dinheiro para ele. Que eu já tive na porta do mercado falando que eu estava fazendo compra, pegar dinheiro e gastar para apostar. Então, o ser humano, gente, quando ele está nas apostas, a ludopatia, que nem o senhor falou, senador, é uma destruição total, né? E outra coisa que, só para me finalizar hoje, o senhor citou a questão, né, de senador tirando foto, né? Eu tive aqui, acho que eu moro aqui em Brasília, acho que é a terceira vez que eu venho aqui, não vou mentir para vocês, né? E eu encontrei essa pessoa, que é uma pessoa que eu admiro muito, entendeu? Como parlamentar eu admiro muito, como político, né? E eu vindo para cá tentando descobrir o local que eu viria, né? Eu saí por baixo lá e encontrei ele chegando, né? E foi uma coisa que eu falei para essa pessoa. Falei, eu gosto muito de você, entendeu? Mas eu estava vendo a audiência, eu assisti praticamente toda a questão da CPI das bets. E assim, desculpa eu falar, eu estar aqui no local que eu tô, eu vi o circo e a palhaçada que foi com a cara da população. Desculpa eu falar para vocês, eu vi bem, entendeu? E eu falei para essa pessoa, e eu fiquei triste, porque eu tenho uma grande admiração por você, entendeu? E ele olhou para mim e falou, não, rapaz, eu me arrependo disso, entendeu? Eu me arrependo disso porque foi minha filha que pediu. Eu falei, não, tudo bem. Falei, mas foi um circo que fizeram aqui lá. Eu pensei que ia sair algo de melhor daquelas situações todas aqui, entendeu? Mas acabou que ficou e morreu e todo dia morre um. Morre uma Ângela Maria, vai morrer um Gabriel, vai morrer um Fernando e assim vai morrendo, entendeu? Todo santo dia a gente vai ter situações, entendeu? As que são expostas na mídia e várias outras que não vão ser. Mas vocês podem ter certeza, se não cortar na carne, entendeu? Não vai resolver, entendeu? E pode se lembrar que todo dia vai ser um a mais, entendeu? Vai estar morrendo uma família todo dia, entendeu? Porque não é só uma pessoa que morre, morre uma família. Morre um lar. Na casa da minha amiga Jéssica, não foi só a irmã dela que foi embora. Foi toda uma família, entendeu? E a gente tem várias situações, que é uma destruição total, entendeu? Então, gente, façam o que vocês puderem para acabar com esses jogos. Porque senão eles vão acabar com a nossa população. Podem ter certeza disso. Desculpa, viu? Muito obrigado, Douglas. Obrigado pelo seu testemunho, pela sua fala. Só para lembrar aqui que aquela CPI das bets é bom porque tá nos anais da casa. Quem quiser pesquisar é a história. Tinha senador sendo aqui denunciado, né, por estar voando nos jatinhos do dono do Tigrinho, um cara lá do Piauí, dono do Tigrinho. E aí teve muita situação de senador aqui que supostamente estaria cobrando dinheiro para não chamar um dono de uma casa de bet. Aí senador veio e disse, olha, você estava cobrando, denunciou na Polícia Federal. Foi uma esculhambação aquilo ali, né? Eu estava presente, né, e procurei fazer a minha parte. No dia da votação do relatório, que estava indiciando a influencer, muitas outras pessoas, eu votei a favor do relatório. Mas caíram de paraquedas senadores que não participaram de nenhuma sessão, nenhuma audiência, nenhum requerimento.
vieram só para blindar, para derrotar o relatório e blindar os poderosos. Tá aí. Basta pesquisar o nome deles, que não esqueçam disso. Tá aqui, basta ir atrás. Tá tudo registrado. Os debates aqui, tudo. Então, um dia as pessoas vão saber quem é quem, né? Mas quando o senhor falou aí que a droga, por exemplo, você tem que sair para comprar e você não consegue gastar o dinheiro que você gasta numa noite de bet, de tigrinho. O senhor tem razão. O senhor pode pegar as drogas aí mais caras. Droga física, química. Essas aqui são muito mais perigosas. Eu sou contra todas elas. Acho que todas têm que ser proibidas, tem que ter repressão. Eu sou. Não tem que ter meio termo com relação a isso. Maconha, cocaína. Teve o Supremo Tribunal Federal que ia entrar, porque o Congresso não legaliza isso. O Congresso, a população cobra da gente. A tolerância zero às drogas. Engraçado. Não passa jamais aqui. 80% da população é contra a legalização de maconha, por exemplo. Mas o Supremo lá, os caras com a toga, não é votado por ninguém, vai, uma canetada, pressionado por entidades que são a favor disso. Pressionados não, instigados. E nós temos aí a tragédia. Tem digitais na mão dessa turma. Eu já falei aqui várias vezes também. Eu falo. Eu estou aqui para isso. Eu não tenho ninguém para pegar aqui. A independência minha é essa. E eu digo para você o seguinte, essa coisa da maconha que o senhor comparou com droga, para que uma noite detona todo o dinheiro, que você não consegue com a droga. Na droga, pelo menos, você tem a percepção visual. A pessoa fica, né, diferente. Ali tem uma coisa que você percebe, dá sinais mais claros. E muitas vezes aqui é à noite, de madrugada, e você não tem sinal. Quando foi, já foi. Quando você vai ver, já acabou tudo, já. A droga, pelo menos, você tem alguns sinais em casa. A pessoa, né, começa a aparecer com coisa com a mão, com certas situações, né? Enfim. Não sei, você está querendo concluir? Pode falar, pode falar. Pode apertar nesse botãozinho aí. Senador, mais uma coisa, falar para o senhor que às vezes a gente está vendo acontecer, né, tanta liberação de crédito do governo. Isso é um outro grande prejudicial. Porque o governo faz empréstimo com FGTS, adiantamento disso, daquilo, entendeu? E a pessoa que está dentro do vício dos jogos, ela vai só se endividando mais e diminuindo o seu poder de compra. Isso é uma coisa que a gente vê. Às vezes a pessoa ganha 2, 3 mil reais, mas ela está com um salário de 1.100, 1.200 reais, porque o restante está tudo em empréstimo. Isso. Né? Outra coisa gente, auxílio do governo, pelo amor de Deus, Bolsa Família. Como é que o governo permite empréstimo em Bolsa Família, gente? Empréstimo. As pessoas fazem empréstimo no Bolsa Família e apostam. Teve um bloqueio um tempo atrás, depois o STF derrubou, onde as pessoas que recebem Bolsa Família, né, não poderiam jogar. O STF derrubou. Hoje em dia existe um modo de liberação de empréstimo para as pessoas no benefício que elas recebem. Vejam isso, gente, isso não poderia existir para as famílias, entendeu? Porque é uma ajuda para a família, né? Muito bem, Douglas, você tem razão, total razão. Tudo isso está sendo anotado. Nossa assessoria está aqui, o Francisco, para ver o que é que a gente pode fazer em termos de medidas. O que tiver ao nosso alcance, a gente tem muitas medidas nesse sentido, mas vamos pegar essas suas sugestões. A Jéssica queria só complementar um detalhe da fala dela, antes da gente passar para o próximo palestrante. E tem umas pessoas aqui também que estão nessa audiência que querem falar, e eu vou abrir. A audiência pública é para isso, é para o povo falar. Né? E aqui é para isso, é para a gente ouvir. Jéssica. Depois de todos esses gráficos, relatos e histórias, hoje eu não peço a esse parlamento que escolha entre economia e proteção. Eu peço que coloquem a vida acima do lucro. Muito bem, Jéssica. Você tem total razão.
E não tem preço a vida. A vida não tem preço. E a família é a base de uma sociedade saudável. Você quer ver o caos, e é isso que a gente está vendo, é destruir a família. Isso é uma forma de destruição da família, pelo dinheiro, pelo egoísmo, pela ambição, que o Douglas falou aqui. Ele é louco por futebol, doido por futebol, mas pegou abuso com o futebol. Eles tiram até o lazer da gente. Eles chegam ao ponto de tirar o prazer popular do jogo. Por quê? Eu me coloco no lugar da família, da sua esposa, das suas filhas. Poxa, papai perdeu tudo com esse negócio de futebol, porque é isso que vai. Você podia até levar para o jogo aqui uma partida de futebol no estádio, a família. Vai ver se vai querer ir de novo? Não vai. Porque viu a dor por causa disso. E é um ambiente que tem placa em tudo que é lugar, Rapaz, é o abuso, a pessoa pega ojeriza, a população está com ojeriza disso. E a gente tem que transformar essa força agora para acabar com isso. Né? Esse vício desenfreado, essa perda de vidas e tudo. Então, muito obrigado. O Marcelo, o doutor Marcelo Aragão, queria também fazer uma pequena inclusão na fala dele aqui, que ele me pediu, eu lhe passo a palavra. Obrigado, senador. É que eu esqueci, eu fiz muita referência aos ministros relatores dos trabalhos de fiscalização, esqueci de mencionar que foi na gestão do ministro Bruno Dantas, quando estava na presidência do TCU, que encaminhando uma comunicação plenário que começaram os trabalhos de fiscalização em relação aos jogos de azar, enfim, apostas, e o transtorno do jogo, né? E fazer também referência, lembrar que eu participei aqui dessa audiência por indicação do nosso auditor-chefe lá da Audi Saúde, a Unidade de Auditoria Especializada de Saúde, que é o Alexandre Giraud. Então, fazer esses registros, que foi uma omissão da minha parte. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai ouvir a doutora Rosa Irlene, né, que é conselheira federal do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. E também vamos ouvir aqui o senhor Adenilson Cruz, que é do Instituto Adenilson Cruz, aqui de Brasília, que tem aí estudos, né, de relação de feminicídio com essa questão de vício de jogos. Importante a gente ouvir também. Mas, Eduardo, meu xará, você, interessante porque você vivenciou ali do meu lado praticamente, quando o advento dessas bets, eu estava saindo da presidência do Fortaleza, você já estava ajudando bastante, mas continuou na outra gestão. E você viu minha luta ali contra a bebida alcoólica dentro de estádio, contra esse negócio de bet, né? A gente estava reconstruindo Fortaleza, que estava, quando nós chegamos, estava na 3ª divisão do Campeonato Brasileiro. Conseguimos, com um trabalho de pacificação, de profissionalização, de organização e de ética e de respeito ao torcedor, colocar o Fortaleza na 2ª divisão durante meses da minha gestão e deixando a bola na marca do pênalti para a sequência da nossa gestão levar o Fortaleza para a 1ª e chegou a ser vice-campeão da Sul-Americana. Algo inimaginável para muitos. Mas olha a força do esporte feito com ética. A bola não entra por acaso e ela entra por uma razão de ser. Então, você me mandou alguns dados, por exemplo. Desde a sessão passada você está aqui participando ali no cantinho, me mandou alguns dados, por exemplo, a final do Cearense desse ano teve ali 50% do tempo do torcedor cearense assistindo com influência de bet, se eu não me engano é isso. E você me deu outros dados agora assustadores que eu não sabia, dessa bolha que está para estourar. Por que os clubes que estão viciados, os clubes estão viciados também, não é só... Os clubes estão viciados porque eles precisam do dinheiro das bets. Foram para o caminho fácil, se viciaram. E aí vai ter que sair disso aí. Não tem jeito, porque tem um preço a se pagar para os próprios clubes, né? A torcida não vai ter dinheiro para pagar o sócio-torcedor, que era a maior fonte de renda. E eles foram para o caminho fácil, rápido, instantâneo de ganhar dinheiro, de receber recursos, que é com bet.
fez a escolha errada, dirigente. Fizeram a escolha errada. Né? E tem um preço a se pagar e tem uma bolha crescendo que vai estourar. Então, eu não sei hoje, Eduardo, você tem informações quais são os clubes que não entraram, se já entrou todo mundo. Eu sei que antes tinha um clube que não tinha entrado. Se eu não me engano, era o Atlético Paranaense. Ele disse que não entrava, não sei se mudou. Né? Se acabou se rendendo. Mas era possível ter ficado sem ser. O Fortaleza não entraria comigo. Né? Não entraria. Pode ter certeza disso. Eu tenho certeza que Deus fecha umas portas e abre outras. E a gente estaria numa situação hoje muito melhor. Porque aquilo que a gente plantou, a gente está colhendo agora. Então, são energias que a gente um dia vai entender. Né? Então, Eduardo Salles, funcionário dessa casa hoje, passou no concurso público, né? E um cara inteligentíssimo, né? E eu tenho a oportunidade de conhecer, meu conterrâneo, e hoje é analista aqui de processos legislativos, não é isso? Então, você tem a palavra por 10 minutos com a tolerância. Muito obrigado pela sua participação. Você que é um expert em jurídico do clube, marketing, e pode falar isso sobre o futebol brasileiro, antecipar o que é que vai acontecer e o que é que você vivenciou e as suas opiniões sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra, pelas gentis palavras também a mim dirigidas. E aproveito o ensejo para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar também todos os meus colegas aqui de mesa e todos os debatedores presentes aqui nesta tarde, já iniciando a noite deste dia. E também cumprimentar a população brasileira, os cidadãos aqui presentes, os que acompanham pela internet, pelas redes sociais, esse debate sendo realizado nesta casa. Como o senhor mencionou, sou agora servidor desta casa, servidor público, e venho aqui com uma missão, uma difícil missão de representar não só toda a experiência que a gente traz no meio esportivo, mas também os meus pares desta casa, servidores recém-ingressos, aqui eu também sinto representando neste momento, uma turma que vem com um grande gosto de gás para poder servir a população brasileira. O Senado recebe agora vários servidores que vêm com vontade e qualidade para poder colaborar com esse debate público, e venho aqui então representando também esta turma. Mas também é uma difícil missão suceder os depoimentos da Jéssica e do colega, o Douglas, que, enfim, eles trazem a realidade fora dos números. Eles trazem a realidade que o cidadão brasileiro vivencia. O meu trabalho aqui, então, agora, nessa contribuição com esse debate legislativo, senhor presidente, é pegar um pouco dos dados que foram apresentados, trazer um pouco de teoria também, para que Vossas Excelências, no debate legislativo, possam, então, construir as melhores soluções. Então, como o senhor já mencionou, um primeiro dado que eu queria trazer, eu peço até venha para fazer a leitura de um trecho da matéria do Jornal O Povo, veículo de grande circulação da nossa cidade, da capital cearense, que relata essa situação de que o torcedor cearense ele foi exposto a patrocínio de bets em 50% do tempo da final do Campeonato Cearense deste ano, que envolveu Fortaleza Esporte Clube e Ceará Sporting Clube, as duas maiores torcidas do estado, e que houve então essa presença no seguinte formato: as marcas de apostas esportivas apareceram de diferentes formas durante a cobertura televisiva, alternadas nas placas de LED nas laterais do campo, em painéis fixos próximos às metas, estampadas nos uniformes dos jogadores e também, senhor presidente, no próprio nome da competição. Então, ao todo, 4 casas de apostas foram identificadas com presença recorrente nas imagens dos confrontos que deram título ao Fortaleza diante do Ceará. Então, essa primeira fonte de informação, elas nos mostra, inclusive, que não há sequer uma exclusão entre as casas, elas atuam em até algum grau de cooperação. Porque, via de regra, quando a gente verifica no âmbito de contratos de patrocínio, pede-se até exclusividade de que outro concorrente não pode participar na mesma oportunidade de exposição. Mas o próprio Jornal O Povo traz então essa informação de que 4 marcas diferentes apareciam
ao torcedor durante essa transmissão, que foi transmitida não só na TV local cearense, mas também para todo mundo através das redes sociais, por conta dos contratos de direitos televisivos. Então, esse é a primeira perspectiva que eu queria trazer, de entender, de vocês poderem entender como está a entrada das bets no âmbito do mercado esportivo. Uma segunda informação, agora já a título comparativo, eu particularmente, senhor presidente, eu entendo o esporte como um meio que reflete também a nossa sociedade. No estádio de futebol, a gente vê muito da expressão social brasileira. E eu puxei recentemente dados, isso é uma pesquisa disponível na rede mundial de computadores, na internet, com essas informações, e eu tive acesso a esses dados, um comparativo entre os patrocínios de clubes de futebol em 2006 e em 2025. Eu vou ficar devendo a informação do Atlético Paranaense, pois no ano passado ele estava na segunda divisão, e eu puxei os dados da primeira divisão. Eu peguei o ano 2006, o último ano que o Fortaleza, nos anos 2000, tinha participado da primeira divisão, e em 2025, que ano passado estávamos, tanto Fortaleza quanto Ceará, na primeira divisão. Em 2006, nós tínhamos empresas de diversos ramos, diversos setores da economia. Nós tínhamos plano de saúde, nós tínhamos indústrias, nós tínhamos empresas de eletrodomésticos, construtoras, nós tínhamos uma gama diversa de empresas que investiam no esporte. Isso mostra também a diversificação da economia brasileira à época e um processo que reflete também algum grau de até decréscimo que a gente entende a situação econômica do nosso país, e o futebol, mais uma vez, demonstrando que a gente, então, trocou o setor econômico produtivo para um setor que eu vou me limitar a chamar de não produtivo. Em 2025, senhor presidente, dos 20 clubes da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, 18 eram patrocinados por empresas de apostas esportivas. Um clube tinha uma proprietária, que é uma marca de bebidas energéticas, então tinha uma exclusividade, e um outro clube, por uma questão histórica deles lá, um clube de menor expressão do interior paulista, também tinha uma empresa local apoiando. Mas a grande maioria das equipes, elas tinham essa bet dependência, é assim que eu chamo. E longe de mim querer fazer qualquer comparativo do sofrimento que o cidadão ele tem sofrido ao ser exposto a essas bets e entrar no vício, entrar nesse caminho que às vezes parece sem volta, mas que eu deixo desde já um recado, como os colegas me antecederam já disseram, há volta, há possibilidade. Mas os clubes também sofrem dessa bet dependência. Os clubes, eles sofreram um processo de captura orçamentária. E é isso que eu quero falar um pouco aqui na teoria, sobre essas repercussões socioeconômicas da entrada das empresas de aposta esportiva no mercado do futebol brasileiro. A gente vive, senhor presidente, um fenômeno que a teoria econômica chama de crowding out. Em português seria o deslocamento, o efeito de expulsão. O que é isso? As bets, elas chegaram com um imenso volume de recursos nunca antes visto na história do futebol brasileiro. O futebol brasileiro, ele vive de uma forma muito difícil, deficitária, fora dos grandes centros. E isso, sem sombra de dúvidas, seduziu grande parte dos dirigentes, fazendo com que essas bets tivessem esse espaço. Mas esse espaço, ele não foi somente por essa questão dessa atratividade dos recursos. Também tem por esse efeito crowding out. Essas empresas chegaram com volumes nunca antes vistos, afastando também aquelas empresas do setor produtivo que não podiam concorrer pela aquisição dos espaços nas camisas e acabavam sequer oferecendo ofertas. Ou as ofertas que chegavam, elas não eram atrativas diante do contexto vivido no futebol brasileiro. Então, colocando-se também no lugar dos dirigentes da época, desse período, especialmente esse início dessa década de 2020, a gente verifica que muitos dirigentes ficaram até numa encruzilhada, pois eu não vou fechar o contrato, mas o meu concorrente vai fechar o contrato.
Isso foi o início do sequestro que as bets fizeram com o futebol brasileiro. Quando alguém entra no mercado pagando valores muito acima do que ele vale, ele expulsa os demais compradores. Em dado momento, você acaba ficando refém. Então, ao oferecer essa publicidade por valores nunca antes vistos, bancos, indústrias, o varejo, todos saíram de campo. E o problema, senhor presidente, cidadãos, colegas debatedores, aparece quando essa maré vira. Uma colega que me antecedeu, a doutora Ione Amorim, ela falou sobre um deslocamento de mercado, que até algumas empresas já estão saindo do âmbito da publicidade no futebol, estão indo para outros ramos, estão indo oferecer a publicidade em eventos de música, em eventos de cunho diverso, eventos culturais, mostrando que, uma vez o mercado do futebol já tendo sido sequestrado, também irão para outros mercados. Isso é uma prática antieconômica. Isso é uma prática, inclusive, que deve ser objeto de apreciação pelas eventuais agências regulatórias, considerando, numa perspectiva inicial, que há, pelo menos, uma violação aos princípios da ordem econômica estabelecidos no artigo 170 da Constituição Federal. A gente enxerga também, senhor presidente, um efeito econômico conhecido como doença holandesa. O que é a origem desse termo? Nos anos 60, a Holanda ela descobre amplas reservas de gás natural e a economia, então, recebe uma pujança de investimentos exclusivamente deste setor do gás natural, desse setor energético. Mas no final dos anos 70, dos anos 80, a gente vê um decréscimo do preço dessa commodity no mercado internacional e a gente vê, então, uma crise também na Holanda, que aprendeu o seguinte: eu não posso depender de um setor exclusivamente. Hoje o futebol brasileiro sofre da doença holandesa. Na segunda divisão, há clubes que estão sem patrocínio porque as bets não querem patrocinar, não estão no momento de patrocinar, porque acreditam que esse é o ano de colocar dinheiro nas transmissões da Copa do Mundo. Então há clubes sem patrocínio e os clubes sequer olham para outros mercados porque eles estão bet dependentes. Eles entendem que nada irá suprir a não ser aquele recurso trazido pelas bets. Só que isso é uma bolha. Na hora que esse dinheiro sair, e ele está começando a sair, nós ficaremos com um cenário de fragilidade no futebol brasileiro. Clubes inflaram salários. Por quê? As receitas foram infladas, os atletas têm conhecimento disso e, naturalmente, pedem salários maiores. Os salários foram inflados. O modo de se comunicar com o torcedor, senhor presidente, ficou até bet dependente. Vou dar um exemplo. Alguns clubes chegaram a dar um incentivo para fazer sócio-torcedor do seguinte formato: olha, se você fizer o seu sócio-torcedor, a sua primeira mensalidade será revertida em bônus para jogar nas casas esportivas. Diversos clubes da primeira divisão e da segunda divisão fizeram essa conduta. Os dados são públicos para todos. Então, mostra como... O nosso Leão fez isso, não? Fez também? Fez. Foi um dos clubes nesse sentido, certo? E a gente, então, enxerga um cenário inevitável. Há uma grande possibilidade de que, no curto prazo, essa bolha estoure. E a gente tenha uma crise sem precedentes no futebol brasileiro. Clubes vão quebrar. Então, mostra que essa é uma situação que ela envolve também regulação da atividade econômica e os efeitos nos diversos setores do mercado, haja vista que a indústria do futebol é uma importante indústria para a economia brasileira. Então, essa contribuição que eu faço, senhor presidente, é para lembrar que, além da necessária e prioritária proteção do cidadão, proteção das pessoas, proteção da vida, é necessário também entender que, positivamente, uma revisão regulatória do mercado de apostas esportivas também será, no longo prazo, benéfico para o futebol brasileiro, porque vai ensinar o esporte brasileiro a andar com pernas saudáveis, andar sem muletas provisórias, andar sem fontes de receitas que não contribuem para o seu crescimento. Então,
uma revisão regulatória é necessária também para a gente ter um resgate do ambiente esportivo brasileiro e reequilibrar as forças. Porque hoje nós temos um desequilíbrio de forças. Clubes que tinham contratos com as empresas de valores astronômicos estão tendo vantagens, mas que em breve também terão esse prejuízo que os clubes de contratos mais antigos estão sentindo agora. Então, é uma bolha, é um problema econômico, há uma prática, como eu mencionei aqui, do crowding out, que afasta outros investidores e que precisa, então, uma intervenção para que a gente tenha um reequilíbrio econômico desse setor da indústria do esporte. São as considerações que eu trago aqui. Senhor presidente, fico à disposição para eventuais... Olha, eu estou no esporte há muito tempo e com esse advento das bets, das casas de aposta, eu nunca tinha visto uma explanação tão objetiva, tão clara, com dados feitas por alguém que vivenciou isso no setor jurídico, de marketing, de um clube de futebol, como o Eduardo Salles, lá no Fortaleza Esporte Clube. Então, o senhor está trazendo aqui, doutor Eduardo, um alerta nacional para a paixão do povo brasileiro, que é o futebol. A paixão nacional. A pátria de chuteira. O senhor está trazendo um alerta que pouca gente, nem eu, que não tinha noção desses desdobramentos com a bet dependência. E eu acho que caberia até um artigo, não sei se o senhor já fez, eu tenho certeza que o jornal O Povo, por exemplo, publica, que é a bolha da bet dependência que pode gerar uma crise sem precedente no futebol brasileiro. Que pode não, que vai, questão de tempo. Então, a gente está vendo aí, até porque o governo, se tiver um mínimo de responsabilidade, ou esse, ou o próximo governo, ele vai acabar com essa farra. E aí, na hora que fechar as portas disso aqui, as bets não vão ter essa grana para colocar nesses clubes, já não estão fazendo em alguns, já caiu os valores, já caíram. Você vê que o Fortaleza tem dificuldade para fechar. O Ceará também. Então, quer dizer, já caiu e os salários dos jogadores astronômicos. Não é à toa o que está acontecendo. Foram pelo caminho mais da porta larga e não da porta estreita. Está aí o resultado. E a gente pode ter um problema mais grave para o futebol brasileiro, que emprega gente. A gente sabe. Pessoas abnegadas, funcionários qualificados de todas as áreas, da cozinha, da parte desportiva, leva turismo na nossa terra. Vai o Flamengo ano passado, esse ano não vai mais, mas ia o Flamengo jogar 2 vezes lá, o Palmeiras jogar 2 vezes, o Corinthians jogar 2 vezes. Isso gera o quê? Vaga em hotel, gente comprando o nosso artesanato, gente consumindo essa bet, essa como você falou, né? Atividade não produtiva. Ela é um câncer que está corroendo tudo. E os caras lá charlando, gastando aí em aviões e não sei o quê, ganhando muito dinheiro, patrocinando muito influência, jogadores, tudo. Mas tem um custo muito grande social e econômico. Num dos grandes setores, né? No setor que enche os olhos do mundo, que é o futebol brasileiro, que produz grandes jogadores que estão ficando aqui. E agora vão sair muito depois dessa bolha, porque essa bolha já estourou em alguns lugares. Já começou lá a proteção social, né? Já começou a diminuir bastante a publicidade. Então, lá a bolha já está menor. Né? Então, o futebol brasileiro vai sofrer muito. Essa derrocada aí da Copa é a ponta do iceberg. Nós vamos ver o momento do futebol brasileiro lá embaixo, perdendo seus atletas de novo, vai ser uma crise grande. Faltou responsabilidade social, especialmente da CBF. Especialmente da CBF. Mas vamos lá. Vamos ouvir agora para a gente encerrar a sessão. Já estamos aí com quantas horas já? Desde... Começamos... Já estamos com 3 horas e tanto, né? 3 horas e meia de sessão. Na última semana tivemos realmente também
mais, eu acho que similar, né? E a gente tem muito material aqui. Vamos ouvir. Deixa eu começar pela ordem aqui. Eu gostaria de ouvir. Eu vou pedir só 3 minutos no máximo, tá? Para a gente encerrar. O Instituto Adenilson Cruz, né, que falou para mim aqui do feminicídio, que está observando. Eu queria que o senhor pudesse trazer esses dados que o senhor está vendo. Disse que, na sua opinião, teria que proibir. Se o senhor puder utilizar no máximo em 3 minutos para dar a sua mensagem, a audiência pública é para isso. Eu lhe agradeço aqui a presença nessa audiência pública. Boa tarde a todos. Boa tarde, senador Girão. Obrigado pela oportunidade. Eu tive presente aqui na casa quando eles estavam tentando regulamentar esse monstro que a sociedade está vendo, né? Inclusive, engraçado, né? Eu fui até barrado por um parlamentar ali que eu nem sabia quem era ele, né? E ele falando que era de suma importância regulamentar as bets. Aí eu virei para ele e falei, mas então o senhor é a favor, né, da destruição da família brasileira, né? Porque, no meu entendimento, no trabalho que eu exerço lá na rua, né, na ponta, como a antecessora aí, a jovem que fez o depoimento aí, tá? Meus pêsames aí, tá? Você não está sozinho, pode contar comigo aqui, tá? Então, ao longo de 10 anos, eu faço um trabalho lá na ponta, que é com população vulnerável, pessoas em situação de rua, famílias vulneráveis, famílias que dependem do Bolsa Família, como outro amigo comentou, Douglas, né, anteriormente. E eu vejo o quanto isso está sendo devastador na vida das pessoas. Não só das famílias, mas de jovens dessas famílias. E eu vejo assim, hoje eu atendo tribo indígena. Dentro de uma tribo indígena tem os índios adolescentes que estão jogando essa praga aí que o governo regulamentou. Vou falar assim dessa forma porque eu presencio diariamente várias pessoas que estão na rua porque ficaram endividados, largaram das suas famílias, das suas esposas, e muitos relatos de Maria da Penha, de briga, de casais, mulheres que se endividam, mulheres até que se vendem para tentar arrumar dinheiro para repor aquilo que ela tirou da família. Há casos aqui no entorno de feminicídio, né, de marido levar sua esposa aí a óbito, né, por conta de vício, né, que até o poder público tomar conhecimento disso já passou, já jogaram areia em cima. Então, assim, o meu desabafo aqui é para saber até quando a sociedade pública, que somos nós, vamos aguentar o governo. O que o governo está recebendo em troca? Será que essas percas imensas que o nosso país está tendo, tá? Vale a pena para o governo? Entendeu? Será que vale a pena? Porque pelo depoimento anteriormente do senhor Dr. Marcelo ali, do nosso amigo ali de São Paulo também, então assim, há um custo muito maior para tentar reparar esses danos, que esses danos são irreparáveis, tá? Porque não existe um remédio para curar quem está viciado, porque eu trabalho com pessoas com vício de droga, de crack, de álcool, né? Agora de pessoas que têm esse vício. Então, há um custo muito maior para você tentar reparar esses danos do que você simplesmente apertar um botão e cancelar tudo. O jogo do bicho não é proibido no país? Por que a gente não pode proibir o jogo das bets? Entendeu? O porquê? Né? O porquê que vários parlamentares, eu tive aqui, estavam, né, torcendo para que fosse aprovado, né, essas bets. E veio uma curiosidade, eu deixei de assistir futebol há muito tempo devido a algumas coisas que eu não vejo mais, não existe esporte mais no futebol. E recentemente houve uma estranheza, né, eu acho até que a casa deve levar isso em conta, de rever o que aconteceu na Copa do Mundo, um relator da CPI, representando lá supostamente um canal de TV que estava fazendo abertamente a nível mundial propaganda das bets, né? Um relator da CPI aqui. Aí você pega uma pessoa que o país inteiro conhece como um ícone, um jogador de futebol, uma pessoa pública, né? Se colocar, né, nessa situação.
né? Então, assim, são 2 pesos e 2 medidas que a gente tem que ver. Eu, na minha opinião, acho que a gente tem que parar já com essas bets, tá? Não tem mais para onde ir. Tem que cortar mesmo o mal pela raiz, como diz o nosso amigo, tá? Enquanto há tempo, tá? Enquanto é tempo. Então, essa fica o meu repúdio, né, às bets no Brasil, e que nós possamos lutar para cancelar esse câncer. Muito obrigado pela sua participação. Adenilson Cruz, do Instituto que leva o nome dele, Adenilson Cruz, né, aqui de Brasília. Eu passo a palavra imediatamente como a nossa última participante aqui, né, que vai fazer nessa audiência pública, não sei se é comentário ou pergunta, enfim, ou consideração, a doutora Rosa Irlene, que é conselheira federal do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Muito obrigado pela sua presença. Peço se puder ser em 3 minutos para a gente encerrar essa audiência. Bom, senador Eduardo Girão, em nome da categoria profissional terapeutas ocupacionais, profissionais que trabalham na reabilitação destas pessoas que estão em situação vulneráveis. E aí, o avanço das apostas esportivas online tem produzido consequências que vão muito além das perdas financeiras. Estamos diante de um problema crescente de saúde pública, que afeta a saúde mental, rompe vínculos familiares, compromete o desempenho no trabalho e nos estudos, interfere profundamente na capacidade das pessoas de conduzirem sua própria vida com autonomia e dignidade. Nesse contexto, a terapia ocupacional exerce um papel essencial. O terapeuta ocupacional atua na reabilitação de pessoas que apresentam comprometimentos decorrentes da dependência comportamental, auxiliando na reconstrução de rotinas saudáveis, no fortalecimento da autonomia, na retomada de papéis ocupacionais, na reinserção social e laboral e na recuperação da qualidade de vida. Trata-se de um cuidado que vai além do tratamento de sintomas, busca restabelecer a capacidade de viver e conviver, produzir e participar da sociedade. Por isso, o enfrentamento dos impactos das apostas online deve contemplar não apenas medidas regulatórias, mas também o fortalecimento das políticas públicas de prevenção, promoção de saúde, tratamento e reabilitação com atuação multiprofissional e valorização da terapia ocupacional como profissional indispensável nesse processo. O Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, por meio da comissão que eu estou aqui representando com a minha colega que está aqui ao lado, doutora Fran, reafirma seu compromisso com a construção de políticas públicas que protejam a população brasileira e assegurem uma atenção integral, humanizada e baseada em evidências para todas as pessoas afetadas por este grave problema de saúde pública. Eu ainda tenho alguns segundos, vou passar aqui para minha colega complementar. Boa tarde, boa noite, né? Eu sou cearense, assim como você, aqui hoje está repleto, né, de cearense, e Francilena Bessa, sou terapeuta ocupacional e fisioterapeuta e represento aqui a Comissão de Ações Políticas do COFITO, que é o nosso Conselho Federal, e aí eu queria fazer um pedido, né? Eu, enquanto terapeuta ocupacional, a gente tem no Ceará, em especial, a RAPS, né, a Rede de Atenção Psicossocial, composta, eu ouvi sua fala, muito obrigada, ela foi enriquecedora. Nós temos lá terapeutas ocupacionais na atenção primária, na atenção secundária, na atenção terciária, porém, senador, quero lhe pedir uma atenção especial. Nós temos serviços precarizados, nós temos profissionais que estão saindo, mas que precisam de uma qualificação. E nós, enquanto conselho, eu sou do Conselho Regional do Estado do Ceará, mas também estou compondo o Conselho Federal nessa comissão de ações políticas. Queria pedir uma atenção para estes profissionais que precisam sair e ter condição de trabalho, minimamente. Era essa a minha fala. E eu já nos coloquei à disposição da Jéssica Lobo e, enquanto COFITO, colocamos à disposição do senhor, senador.
perfeito. Só tenho que agradecer a vocês duas. Desde o início estão aqui, eu tenho acompanhado. E a nossa equipe, o Francisco e a Adriana, estão aqui, ó, nessa ponta direita. E aí, assim que terminar, eles vão falar com vocês para ver o que é que o nosso mandato, o nosso gabinete pode fazer. Entendeu? O que é que a gente pode reforçar. Não sei se é o caso, mas a gente tem emendas parlamentares em alguns setores para isso, ou algum projeto de lei, ou alguma outra situação que esteja aqui dentro do Senado, para a gente ver o que é que a gente pode fazer, tá? Vou pedir, então, rapidinho, nós temos um projeto 3364 que está aguardando o encaminhamento para regulamentar a nossa profissão. Ela já é regulamentada, desde 1969 e nós estamos atualizando. Então, a gente pode conversar sobre isso. Tá bom, te agradeço demais. Jéssica pediu uma palavrinha aqui. Jéssica, fica à vontade. Ela me chamou ali e pediu, escuta a minha fala, que eu ouvi a sua história e eu acho que a gente pode se ajudar, pode se agregar, estamos à disposição. Eu quero agradecer a vocês e quero complementar que o terapeuta ocupacional é quem vem nos ajudando dentro dos grupos. Nós custeamos semanalmente um terapeuta ocupacional para nos ajudar e é assim que a gente vem conseguindo resgatar essas pessoas. Então, muito obrigado pela disponibilidade e vamos entrar em contato sim, viu? Muito bem. Agora, Jéssica, você esqueceu de dar aqui para quem está nos assistindo, está querendo informação, está querendo ajuda, está querendo dar o Instagram de vocês, ou não sei se esse grupo de WhatsApp, o número, dá para essas pessoas que querem mais informações, que querem... olha, vocês que estão nos assistindo e nos ouvindo, distribui essa audiência pública. Assim como a da semana passada, exatamente há uma semana, compartilha isso, tá? Porque aqui teve muito dado interessante sobre esse problema, que talvez seja o maior problema do Brasil hoje, né? Então, compartilha. Nós ouvimos aqui pessoas que trouxeram dados, especialistas, pessoas capacitadas, comprometidas, né? E, Jéssica, você que vem dessa coisa lá do braço social, lá da ponta, né, que sofreu com isso, o que as pessoas que estão aí preocupadas, que conhecem alguém da família que está envolvida com isso, ou que quer alertar a família para não se envolver com isso, o que é que você diz aí de sugestão de sites, enfim? Bom, nós temos o SUS, né? Nós temos, hoje a gente disponibiliza os grupos de apoio, temos, me ajuda a lembrar o nome, só lembro o número, que é 188, como que é o nome do... Volta à Vida? Isso, O CVV? Isso, o CVV. O CVV, também. Né, que é, em alguns estados é 188, né? 188. Tem outros. Mas o 188 é o padrão. 188 é o padrão. É o CVV, Centro de Valorização da Vida. Isso, o CVV. E vocês também encontram apoio na ONG Ângela Maria. Como eu costumo dizer, a minha irmã precisou partir para que a gente pudesse vir resgatar. Nós temos reuniões semanais com terapeutas, gratuita, para quem faz parte dos grupos de apoio. Nós temos roda de conversa, onde essas pessoas conseguem conversar abertamente, porque o adicto ele precisa dessa abertura, porque ele já se sente muito culpado por tudo que faz. E aqui, do nosso lado, a gente faz a nossa parte. Então, a gente arca com o que a gente pode, às vezes encontra uma parceria ou outra, agrega, disponibiliza nosso tempo, nosso ouvido, nosso coração. E para as pessoas que estão do outro lado, que costumam dizer, joga quem quer, que é o que a gente sempre costuma ouvir dizer, jogou porque quis, joga quem quer, eu não tenho pena, eu não tenho dó. Eu peço que vocês usem um pouco desses gráficos que nós trouxemos hoje aqui, porque eu acredito que vai ser o suficiente para que vocês tenham até vergonha dessa fala, porque hoje a maior pandemia do Brasil é os jogos online. E o brasileiro, precisa de fato de mim, do senador, de todos vocês e até de quem está dentro de casa, porque para sair do vício, para sair do jogo, sozinho é impossível. Então, que vocês acolham, que vocês abracem, para que vocês não tenham que vir um dia aqui contar o relato de vocês. E que se essa casa pudesse receber todo mundo que tem uma história para contar, porque o Brasil está cheio de história
de perdas por causa das bets. É triste, mas infelizmente acontece. E acontece dentro da nossa casa, assim como aconteceu na minha, sem eu nem saber. Que vocês acolham, que vocês vejam os sinais, que vocês abracem, que você adicto, você apostador, você busque ajuda porque a sua vida importa, você consegue. Se você acreditar em você, se você olhar para a sua família e você não desejar para a sua família a realidade que a minha família vive hoje, você consegue e você não está sozinho. Muito bem. Muito bem. Então, com essas palavras, nada mais havendo a tratar, agradecendo a presença de todos vocês, né, que estão aqui conosco, que participaram dessa sessão. Eu agradeço aqui por esses dados, por essa verdade aqui colocada, por essa humanidade aqui colocada de todos, e declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe o Brasil e os brasileiros. Amém. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade. A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem o iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 427 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 15 anos de inauguração do Porto de Itapoá, em Santa Catarina. Convido para compor a mesa dessa sessão especial os seguintes convidados: Senador Hermes Klan, de Santa Catarina. Senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Articulação Nacional, representando o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. A Vânia... Vamos fazer de conta que a gente não se falou ainda, né? Isso. Desculpa se eu não levantar. Obrigada, viu? Senhor Jefferson Garcia, prefeito do município de Itapoá. Senhor Ricardo Arten, CEL do Porto de Itapoá. Senhor Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapoá.
A presidência informa que essa sessão contará também com a participação remota do senador Esperidião Amin. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional. Meu bom dia a todos, senhoras e senhores, senadores, autoridades, representantes do Porto de Itapoá, prefeitos, vereadores, empresários e convidados. É uma grande alegria realizar essa sessão especial em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapoá. Quero agradecer a presença de todos que vieram de Santa Catarina para participar dessa celebração. Ela representa o reconhecimento do Senado Federal a um empreendimento
que em apenas 15 anos transformou-se em um dos maiores exemplos de eficiência, inovação e desenvolvimento no Brasil. Hoje, o Porto de Itapoá ocupa a posição de destaque entre os principais terminais de contêineres do país e tornou-se referência em qualidade operacional, movimentação de cargas e atendimento aos seus clientes. Mas os números contam apenas parte dessa história. O maior legado do Porto de Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o Porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Não por acaso, Itapoá tornou-se um dos municípios que mais cresceram no Brasil na última década. Aprendi ao longo da vida pública que um porto não se resume aos seus berços de atracação. O sucesso de um empreendimento dessa dimensão também depende das conexões que existem ao lado de fora dos seus muros, das rodovias, da infraestrutura energética, do planejamento e da capacidade do poder público criar as condições para que o investimento privado prospere. Essa visão sempre esteve presente em Santa Catarina e, durante o governo de Luiz Henrique da Silveira, compreendeu-se que o desenvolvimento do litoral norte exigia investimentos estruturantes que preparassem a região para o futuro. A melhoria dos acessos rodoviários, especialmente por meio da SC 416, ligando Itapoá à BR-101, e o fortalecimento da infraestrutura energética do município ajudaram a criar um ambiente favorável para o crescimento logístico que hoje beneficia todo o Estado. Destaco aqui a visão do futuro do senhor Hildo Batistella, a quem saúdo na pessoa de seu irmão Odelir Batistella, aqui presente, um dos pioneiros desse projeto que hoje celebramos. Essa talvez seja uma das maiores lições de história do Porto Itapoá. O setor privado investiu, o poder público fez a sua parte e a sociedade trabalhou unida. Quem ganhou foi Santa Catarina. Hoje, essa visão continua presente em novos desafios. A dragagem e o aprofundamento do canal de acesso da Baía de Babitonga representam um passo histórico para o complexo portuário catarinense. Trata-se de uma obra construída pela parceria entre os portos, o governo do estado, o município, a bancada catarinense e o governo federal, preparando nossa região para receber embarcações cada vez maiores e ampliar sua competitividade no comércio internacional. Também merece reconhecimento o compromisso do Porto de Itapoá com a sustentabilidade. Investir em inovação, reduzir impactos ambientais, preservar a biodiversidade e desenvolver projetos sociais demonstra que é possível crescer com responsabilidade e olhar para o futuro. Quero cumprimentar os acionistas, a diretoria, os gestores e, especialmente, todos os trabalhadores que construíram essa história. Nenhum empreendimento alcança esse nível de excelência sem pessoas comprometidas com um propósito comum. Como senadora da República, sinto-me honrada em prestar essa homenagem e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando para fortalecer a infraestrutura, a logística e a competitividade de Santa Catarina, sempre em diálogo com os municípios, com o setor produtivo e com todos aqueles que acreditam no desenvolvimento do nosso estado. Parabéns ao Porto de Itapoá pelos seus 15 anos
Que essa história continue sendo escrita com inovação, responsabilidade e compromisso com as futuras gerações. Muito obrigada. Neste momento, concedo a palavra ao senador Hermes Klein. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar a nossa querida senadora, minha amiga Ivete Apio da Silveira, cumprimentar remotamente o senador Espiridião Amin, a Vânia representando o nosso governador do Estado, o senhor prefeito Jefferson Garcia, Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapuá, e o senhor Ricardo Artem. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, autoridades presentes, é com grande satisfação que participo desta sessão especial, da qual tenho a honra de ser subscritor, para celebrar os 15 anos do Porto de Itapuá. Um dos mais importantes exemplos como visão empreendedora, investimento privado e cooperação institucional pode transformar uma região. Quero parabenizar a senadora Ivete Apio da Silveira, autora desta proposição, pelo reconhecimento a um empreendimento que tanto orgulha Santa Catarina e o Brasil. Hoje celebramos um projeto que mudou a história de um município, fortaleceu Santa Catarina e passou a ocupar posição de destaque na logística nacional. Quando, do início das suas operações em 2010, poucos poderiam prever a dimensão do impacto que ele teria sobre o desenvolvimento econômico do Estado. 15 anos depois, os resultados são evidentes. O Porto de Itapuá tornou-se um dos principais ativos logísticos do Brasil, porque nasceu de uma combinação que deveria inspirar o país: planejamento, coragem para investir e segurança para empreender. Nesse contexto, é impossível falar da história do Porto de Itapuá sem prestar uma justa homenagem ao ex-governador Luiz Henrique da Silveira, cuja atuação foi decisiva para viabilizar e implantar este grande empreendimento. Foi sob sua liderança que, em dezembro de 2005, foi lançado a pedra fundamental do então Tecom Santa Catarina, marco inicial do que viria a se tornar o Porto de Itapuá. Seu governo também assegurou investimentos essenciais para a região, como a criação da rodovia SC 415, que conecta o terminal diretamente à BR-101. Além de obras de energia e saneamento indispensáveis à operação portuária. Luiz Henrique compreendeu, como poucos, que logística e infraestrutura são instrumentos de desenvolvimento e, por isso, deixou um legado que permanece vivo na memória de Santa Catarina. Registro também a contribuição do ex-governador Leonel Pavan, que inaugurou o Porto de Itapuá em 2011. Faço um reconhecimento aos idealizadores deste grande empreendimento, os senhores Hildo Batistella, Odelir Batistella, que ajudaram a construir um projeto que hoje orgulha todos os catarinenses.
Em tempo, cumprimento o presidente, senhor Ricardo Artem, o Conselho de Administração, a diretoria, os colaboradores e todos aqueles que contribuíram para essa trajetória de sucesso. O Porto de Itapoá demonstra de forma concreta que, quando o poder público cria condições adequadas e a iniciativa privada encontra um ambiente de confiança para investir, os resultados aparecem para toda a sociedade. E é exatamente esse modelo que precisamos fortalecer no Brasil. Santa Catarina conhece bem o valor da infraestrutura. Somos um estado que produz, transforma, exporta e compete com os mercados mais exigentes do mundo. Mas toda essa capacidade depende de uma logística eficiente. Cada container embarcado representa empresas mais competitivas. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. O Porto de Itapoá também mostra que desenvolvimento econômico pode caminhar lado a lado com responsabilidade ambiental e compromisso social. A participação do terminal nas obras de dragagem da Baía da Babitonga, os investimentos na recuperação da faixa de areia, os programas sociais e culturais desenvolvidos na região e os sucessivos reconhecimentos de sustentabilidade demonstram que crescimento e responsabilidade podem e devem caminhar juntos. Há ainda outro aspecto que merece destaque. O Porto foi eleito pela 10ª vez consecutiva o terminal portuário mais recomendado pelos seus clientes no Brasil. Esse reconhecimento não acontece por acaso. É fruto da eficiência, inovação, gestão profissional e compromisso permanente com a excelência. Como senador por Santa Catarina, acredito que o maior desafio do Brasil não é a falta de empreendedores, não é a falta de capacidade produtiva e muito menos a falta de vocação para competir. Nosso maior desafio é oferecer segurança jurídica, estabilidade regulatória e infraestrutura compatível com o potencial da economia brasileira. E o Porto de Itapoá é a prova concreta de que, quando esses elementos se encontram, toda a cidade colhe os frutos. Que esses 15 anos inspirem novos investimentos, novas concessões, novas parcerias e novas obras estruturantes. Santa Catarina continuará dando exemplos ao Brasil. E o Porto de Itapoá continuará sendo símbolo da capacidade empreendedora do nosso povo, do legado de líderes como Luiz Henrique da Silveira e da força da livre iniciativa para transformar realidades. Meus parabéns e muito obrigado. Registrar a presença do senhor secretário adjunto de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Ivan Amaral, como também o senhor vereador da Câmara Municipal de Itapoá, do Estado de Santa Catarina, Ademar Ribas do Vale. Parabéns. Senhor diretor-presidente da Associação Terminais Portuários Privados, Almirante Murilo Barbosa. Senhor diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Senhor diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverson Vieira. É que eu estava lendo ali. Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Nascemos para ser conexão. Nossa visão é ambiciosa, mas com inovação que move, tecnologia que transforma e sustentabilidade que conecta o agora com o amanhã. Seguimos firmes para alcançar a posição de maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul. Já estamos preparados para ser a porta de entrada dos grandes navios em sua capacidade total.
porque mais do que cargas, movimentamos oportunidades com logística, inovação e parceria. Isso tudo faz parte de quem somos e é isso que fazemos juntos. Movemos riquezas, conectamos negócios, superamos fronteiras. Do Brasil para o mundo, do presente para o futuro. Somos o Porto Itapuá. Concedo a palavra à senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Articulação Nacional, representando o nosso excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo. Senhora requerente dessa sessão solene, senadora Ivete da Silveira, senador Hermes Klein, o nosso fundador do Porto, senhor Odeli Batistella, o nosso CEO, amigo querido, senhor Ricardo Arten, o nosso presidente do Porto de São Francisco, que está aqui, o Cleberton, o meu colega de colegiado, secretário de Portos e Aeroportos, o senhor Ivan Amaral, o prefeito de Itapuá, Jefinho, a Câmara Municipal que está aqui representada pelo vereador. Vejo aqui também o senhor Mário Povia, uma honra tê-lo aqui presente. Senhoras e senhores, é uma honra participar dessa sessão especial no plenário do Senado Federal, em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapuá. Celebrar esta trajetória é reconhecer um empreendimento que em apenas uma década e meia tornou-se referência de eficiência, inovação e competitividade logística. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o Porto de Itapuá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. A localização do porto no litoral norte catarinense é um de seus grandes diferenciais. Situado entre regiões altamente produtivas, o terminal atende importadores e exportadores dos mais diversos segmentos. Integrado à Baía da Babitonga, dispõe de condições naturais favoráveis à navegação com águas calmas e profundas, que permitem a atracação segura de grandes embarcações, acompanhando a evolução do comércio marítimo internacional. O Porto de Itapuá também nasceu como um projeto planejado para o futuro, implantado fora do perímetro urbano e conectado diretamente à BR-101, está inserido em uma área de 12 milhões de metros quadrados, definida pelo plano diretor do município, para receber empreendimentos complementares. É uma estrutura que gera empregos, atrai investimentos, impulsiona cadeias produtivas e amplia oportunidades para Santa Catarina e para o Brasil. Os resultados recentes confirmam a consistência dessa trajetória. Em junho de 2026, o Porto de Itapuá registrou o maior volume mensal de movimentação desde o início de suas operações, com mais de 74 mil contêineres movimentados. Foram mais de 21 mil contêineres importados, mais de 14 mil exportados e mais de 15 mil movimentados em operações de transbordo, com a atração de 62 navios no período. No primeiro semestre de 2026, o terminal movimentou 412 mil contêineres. Esses números traduzem o crescente
a crescente integração de Santa Catarina com os mercados internacionais. A China se destaca como principal destino das exportações e principal origem das importações, enquanto Estados Unidos, Itália, Colômbia e Egito também integram essa importante rede comercial. O êxito do Porto de Itapuá insere-se em um cenário mais amplo de fortalecimento da infraestrutura portuária catarinense. Esses resultados demonstram que a infraestrutura portuária é uma agenda de Estado. Investir em portos, ferrovias, rodovias e acessos logísticos significa fortalecer a indústria, o agronegócio, o comércio e os serviços. Significa reduzir custos, gerar empregos e ampliar a presença brasileira no mundo. Nesta esteira, o governo de Santa Catarina e o Porto de Itapuá firmaram uma parceria público-privada para transformar a Baía da Babitonga em um dos melhores acessos portuários do Brasil. Ao homenagear os 15 anos do Porto de Itapuá, homenageamos também os seus trabalhadores, investidores, gestores, parceiros públicos e privados e toda a comunidade que contribui para transformar um projeto visionário em uma referência nacional. Que esta data renove o compromisso de Santa Catarina e do Brasil com uma infraestrutura moderna, integrada e preparada para os desafios do futuro. Parabéns ao Porto de Itapuá pelos seus 15 anos de história, trabalho e contribuição decisiva para o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina e do nosso país. Muito obrigada. Tenho o prazer de registrar a presença da senhora Sônia Clã, esposa do senador Hermes Clã. Concedo a palavra ao senador Espiridão Amin remotamente. Obrigado. Não sei se estou sendo ouvido. Presidente, bom dia. Estou sendo ouvido? Sim. Muito obrigado pela palavra. Sendo ouvido. Quero cumprimentá-la respeitosa e efusivamente por presidir esta sessão que marca um momento muito especial na história da logística brasileira e, particularmente, na logística de Santa Catarina e, mais especialmente ainda, neste sítio que Deus planejou com uma generosidade, com uma beleza extraordinária. A Baía da Babitonga é, como Vossa Excelência acaba de ressaltar, um espaço incrível na geografia brasileira. Não é à toa que lá por 1504 o L'Espoir aportava nessa baía, nesse sítio, sob o comando do francês que o comandava, e trazia para o Brasil a informação da existência deste sítio espetacular. Daí o nascimento do Porto de São Francisco, que data, pelo menos em termos de história, e data remonta a 1504, e ainda hoje representa para Santa Catarina um patrimônio inestimável. Mas a Bahia pede e reclama muito mais do que isso. E aí o visionário, empresário
e o do Batistella, resolveu nos oferecer a segunda grande empresa e o grande empreendimento do que é hoje o Porto de Itapoá. Seus primeiros movimentos foram realmente muito bem reportados aqui, e ao mencionar o seu nome eu não estou excluindo nem aqueles que o inspiraram, dele participaram, das suas atuações participaram, e hoje estão aí celebrando, tanto de parte da iniciativa privada, quanto de parte do poder público, pela sua iniciativa, governo do Estado, prefeitura municipal, município de Itapoá, a sua própria história, e a participação do poder público catarinense. E coube, por isso que eu falei que a cumprimentava duplamente, coube ao governador Luiz Henrique da Silveira dar os passos práticos, iniciais, para que esta realidade se consumasse. Na verdade, os 15 anos não se limitam aos 15 anos. Eles vêm por todos os procedimentos que antecederam o início da sua atividade e são o fundamento do futuro que nos espera. A atuação do ex-governador Luiz Henrique da Silveira tem que ser ressaltada, a do ex-governador Pavão, como frisou o senador Hermes, vem em muito boa hora, mas cada um dos catarinenses é torcedor. Nós todos somos torcedores desta iniciativa que pode parecer romântica no seu início, mas, na verdade, é de grande sentido político e econômico. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O Porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. Eu conheci recentemente a praticagem do Porto de São Francisco. Aquilo mostra o que é evolução tecnológica, porque fazer a praticagem de uma máquina de 300 mil toneladas, cuja reação ao comando não é instantânea como de um veículo, por exemplo, rodoviário, de 2 toneladas, é um veículo, né? Um navio de 300 mil toneladas representa um gigante cujas ações e reações ainda enfrentam correntes marítimas, situações climáticas, enfim, os segredos do mar. Essa visita que eu recentemente fiz mostra o desenho do nosso futuro. O transporte de carga com valor agregado, que é uma referência catarinense, e, acima de tudo, a vocação para o mar. Não é à toa, e aí me dirijo aos dirigentes, aos empresários, aos investidores, aos trabalhadores, não é à toa que a nossa bandeira é a única bandeira de Estado brasileiro que tem uma âncora na sua estampa. Isso significa que a nossa vocação é o mar. E iniciativas como esta, pioneiras, que enfrentaram dificuldades próprias do pioneirismo e também enfrentaram parceiros, como no caso o ex-governador Luiz Henrique da Silveira e os governos que se sucederam, que têm sido, de uma forma ou de outra, estimulados a compreender que nós somos um hub muito especial em matéria de logística e especialmente de navegação no Brasil. Transporte marítimo, comércio exterior e atividade relacionada com o mar tem tudo a ver com Santa Catarina, e é dentro desta celebração ampla que se inserem
os 15 anos de atuação exemplar da gestão do Porto de Itapoá. Quero cumprimentá-la pela iniciativa desta sessão, cumprimentar a todos os que puderam estar presentes, que não é o meu caso, mas estou aí como torcedor abnegado e sincero desta iniciativa. Estou aí para aplaudir e para me colocar à disposição, como já o fez o nosso querido colega Hermes Clã, e todos nós que amamos Santa Catarina, temos que ver no Porto de Itapoá uma demonstração da afirmação do nosso Estado no cenário nacional, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e social. Parabéns, viva o Porto de Itapoá, viva o nosso Estado de Santa Catarina e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Jefferson Garcia, prefeito do município de Itapoá. Muito bom dia. Quero cumprimentar a senhora senadora Ivete Apio da Silveira, senador Hermes Clã, senador Esperidião Ami, de participação remota, representando o nosso governador do estado, a senhora Vânia Franco, o senhor fundador do Porto Itapoá, o senhor Odelir Batistella, o senhor Ricardo Arten, demais autoridades, representantes do setor portuário, empresários, senhoras e senhores. Na condição de prefeito municipal de Itapoá, Santa Catarina, é uma honra ocupar aqui esta tribuna do Senado Federal para celebrar os 15 anos do Porto Itapoá. Uma história de visão, coragem e trabalho que transformou para sempre o destino do nosso município, na divisa com o Paraná, no litoral norte de Santa Catarina. Quero agradecer imensamente a senadora Ivete e os senadores que aprovaram esse requerimento para promover esta justa homenagem, esta sessão especial que reconhece um empreendimento fundamental para Santa Catarina e para o Brasil. A história de Itapoá e do Porto caminham juntas. O Porto nasceu de uma cidade de vocação balneária, de turismo de praia, e ajudou a construir uma nova realidade econômica e social, criando oportunidades para milhares de famílias. O PIB de Itapoá mais que quintuplicou desde a chegada do Porto Itapoá. Hoje, o Porto Itapoá é o maior porto de Santa Catarina e o segundo e o maior do Brasil em movimentação de contêineres, referência em eficiência, inovação e sustentabilidade. Esse sucesso só foi possível graças à visão de seus idealizadores e fundadores, o senhor Hildo Batistella e o senhor Odelir Batistella, que acreditaram no potencial da Baía da Babitonga, no nosso lado de Itapoá, e ajudaram a escrever um dos capítulos mais importantes da logística nacional. Também destaco a importância do saudoso estadista, o governador Luiz Henrique da Silveira, cuja visão de futuro contribuiu para impulsionar grandes transformações em Santa Catarina, como o Porto Itapoá. O resultado desse desenvolvimento são evidentes. Segundo o IBGE, Itapoá está entre as 5 cidades que mais crescem no Brasil. O Porto gera aproximadamente 2.000 empregos diretos e mais de 5.000 empregos indiretos na região. Fortalece a economia e amplia as oportunidades para a nossa população. Mas o crescimento exige planejamento. Por isso, defendemos um modelo que une desenvolvimento econômico e qualidade de vida. A Itapoá balneária e a Itapoá portuária, como sempre costumo falar, não competem entre si. Elas se complementam. Somos uma cidade de vocação balneária, mas também privilegiada por um calado natural.
mas também que nos confere uma extraordinária vocação portuária. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil, o reaproveitamento da areia. Resultado da união entre o Porto Itapuá, o Porto de São Francisco e o município de Itapuá. Temos orgulho de dizer que somos uma cidade do Porto Limpo, praias preservadas e das águas mais quentes do sul do Brasil. Finalizando, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores, operadores, diretores, conselheiros, ex-presidentes, todos que já contribuíram. E, em nome do atual presidente Ricardo Duarte, eu quero parabenizar toda a equipe do Porto Itapuá por essa trajetória de sucesso ao longo dos 15 anos. Celebrar os 15 anos do Porto Itapuá é reconhecer que uma grande obra se mede pelo impacto positivo que gera na vida das pessoas. E eu aproveito para fazer um convite. Conheçam Itapuá, nosso litoral norte de Santa Catarina, uma cidade acolhedora, de belas praias, naturezas exuberantes, onde temos os mais modernos complexos portuários do país. O Porto Itapuá é gigante. Vida longa ao Porto Itapuá. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Ricardo Duarte, CEL do Porto de Itapuá. Inverter para esse lado agora, um pouquinho. Excelentíssima senhora senadora Ivete, presidente dessa sessão especial, em nome do Porto Itapuá, eu agradeço a Vossa Excelência pela essa bela homenagem que a senhora tem feito. Propor essa homenagem para a gente, de fato, é um orgulho, e o reconhecimento de que tudo que foi feito há mais de 15 anos atrás, nós iniciamos as operações há 15 anos atrás, mas esse projeto é muito mais antigo. O que foi feito há mais de 15 anos atrás, esse reconhecimento só mostra que quando a parte pública, junto com a parte de empresários, realmente funciona, quando a gente consegue olhar para frente, aposta, e nosso povo catarinense é forte, nosso povo catarinense é trabalhador, e não tinha como dar um resultado diferente do que tem dado. Nós estamos agora na nossa 4ª fase de expansão, vamos falar um pouquinho do passado, mas a gente já está prestes a anunciar a nossa 5ª fase de expansão. Ao fazer essa breve introdução, gostaria também, me permitir, homenagear, de uma forma bem clara e transparente, a memória do saudoso Luiz Henrique da Silveira. O legado dele é pujante, o legado dele é vivo, a visão de futuro que espelhava lá no passado, a gente consegue continuar trabalhando com os mesmos ideais, com os mesmos valores. A defesa do desenvolvimento de Santa Catarina, que era efetivamente o seu pilar número 1, também é o nosso pilar número 1. Um Estado que acredita na força da infraestrutura, um Estado que acredita na iniciativa privada e na capacidade das pessoas de transformar sonhos em realidade. Cumprimento aqui o senador Esperião de Amin, o senador Hermes Klan, todos em nome deles, logicamente todos os outros senadores que aqui estão presentes. Saúdo também a dona Vânia Oliveira Franco, secretária especial da Articulação Nacional, junto com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Ivan, diretor Lucas, aqui todos representando o governador Jorginho Melo, e em nome da secretária Vânia, saúdo todos os representantes do governo de Santa Catarina. Cumprimento também aqui o prefeito de Itapuá, Jefinho, seu nome também, todos integrantes aqui da comitiva,
da administração municipal e de todos os municípios. Registro aqui o meu agradecimento aos deputados estaduais de Santa Catarina, aos vereadores de Itapoá, às demais autoridades presentes e também todos os representantes que nos honram com a sua presença. Tenho aqui também os diretores da nossa empresa, que estão representando 2.100 colaboradores atualmente. Estamos falando um pouquinho do passado, mas são eles que vão me ajudar a tocar o futuro dessa empresa por mais 15, por mais 30, por mais 50 anos. Dirijo um cumprimento muito especial aos membros do Conselho de Administração do Porto Itapoá, aos acionistas APM Terminals, BRZ, junto com a família Batistella formando a Porto Invest. E, sem dúvida nenhuma, deixo aqui o meu reconhecimento aos senhores Hildo Batistella, Odelir Batistella, que são os idealizadores desse empreendimento. Essa homenagem que está sendo feita ao Porto Itapoá, a gente também homenageia a coragem desses dois empreendedores. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito feliz. É um dia feliz, me sinto muito feliz e muito orgulhoso. E se eu me sinto assim, eu gostaria de colocar na pele, no coração de quem está representando todo esse projeto, o sucesso desse projeto, que é o seu Odelir, o seu Hildo, que não pôde estar aqui, infelizmente, mas certamente o seu Odelir passará essa mensagem para ele. É uma felicidade imensa saber que todo aquele fruto daquele desenvolvimento, daquele sonho, passado por um desenvolvimento de negócio, passado por uma implantação de um terminal de contêiner, pulando e passando por várias fases de dificuldade, sim, quando a gente emenda um terminal, quando a gente cria um terminal de contêineres num local que não tinha vocação portuária, de fato era apenas um sonho. E ele se tornou realidade. Hoje nós somos o terceiro maior terminal de contêineres do país, o segundo maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina, criando capacidade para os exportadores e os importadores para poder utilizar o porto. Porto é porta, nós somos apenas uma passagem, nós criamos capacidade. Normalmente as pessoas pensam que o porto simplesmente movimentam caixinhas. Não, nós desenvolvemos infraestrutura nacional. E é nesse tema que a gente procura efetivamente contribuir com a grandeza na geração de valor, criação de emprego, geração de renda do estado de Santa Catarina. Aqui fica o meu agradecimento muito especial também a todos aqueles que passaram por esse sonho. O início foi muito difícil, muitas conversas que precisavam ser retiradas do papel e transformadas em realidade. Nós temos aqui uma atração muito grande durante desses 15 anos para passar esse sonho para a realidade e, além disso, transformar aquilo que nós começamos numa fase de ramp-up, de movimentação, uma fase de consolidação desse volume para uma fase de expansão do nosso terminal. E aonde nós queremos chegar? Justamente em ser o maior, o mais eficiente e o mais seguro terminal de contêineres da América do Sul em 2040. E temos um plano para isso, senadora. O nosso plano é continuar com esse espírito empreendedor, esse espírito de acreditar efetivamente no estado de Santa Catarina, nas pessoas que estão ali e, logicamente, fazer com que o estado fique no lugar que tem que ficar, no topo das operações portuárias. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês que participaram dessa história, que efetivamente tiveram pelo menos um pouquinho, né, da participação. Esse pouquinho, vocês podem ter certeza que viraram, essa sementinha, ela virou frutos extremamente frutíferos. E olha, eu vou dizer para você, esse terminal é ponta. Eu já participei, já tive a oportunidade de liderar vários terminais no Brasil, mas como Porto Itapoá não existe. Pessoas que querem crescer, pessoas engajadas, líderes inspiradores, transformadores e inovadores, que sem dúvida nenhuma vão nos ajudar a chegar nessa nossa visão de ser o maior, o mais eficiente e o mais seguro terminal de contêineres. Deixo meu abraço especial à senadora Ivete, que propôs essa homenagem muito bonita. Me sinto muito orgulhoso, mas da mesma forma muito humilde, porque a gente sabe do serviço e da responsabilidade de continuar levando o estado de Santa Catarina para o topo. Um abraço a todos, muito obrigado.
Concedo a palavra ao senhor Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapoá. Agradeço a excelentíssima senhora senadora Ivete da Silveira pela iniciativa de realizar esta sessão especial em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapoá. Cumprimento os senadores Espiridião Amin e Hermes Klan e, em seus nomes, os demais congressistas presentes. Cumprimento a secretária de Articulação Nacional, Vânia de Oliveira, secretário de Portos, Ivan Amaral. Cumprimento o prefeito de Itapoá, Jefferson Garcias, em seu nome toda a administração municipal. Cumprimento os deputados estaduais, vereadores de Itapoá, as demais autoridades parceiras, colaboradores e convidados presentes. Recebo essa homenagem com profunda gratidão, humildade e emoção. Há mais de 2 décadas, sonhávamos em construir um porto em uma cidade que não tinha tradição portuária. Acreditamos no potencial de Itapoá quando poucos imaginavam que ela se tornaria um dos principais polos logísticos do Brasil. Desde o início, tivemos a convicção que era possível transformar este sonho em realidade. Enxergamos na Baía de Babitonga, em Itapoá, uma oportunidade única para criar um empreendimento capaz de contribuir para o desenvolvimento da região e do país. Começamos com um sonho, uma visão de longo prazo e muita determinação para transformar um projeto ousado em realidade. Enfrentamos ao lado de muitas pessoas inúmeros desafios para transformar esse projeto em realidade. Aprendi que grandes realizações exigem coragem para olhar além do presente, perseverança para superar obstáculos e confiança no futuro. Sempre soube que o Porto de Itapoá jamais seria uma conquista individual. Agradeço aos sócios, investidores e parceiros que acreditaram nesse projeto desde o primeiro momento. Agradeço aos gestores públicos das esferas municipal, estadual e federal que, ao longo dessa caminhada, tomaram decisões importantes para tornar esse sonho possível. Reconheço que a parceria entre iniciativa privada e o poder público foi essencial para chegarmos até aqui. Faço um agradecimento muito especial a todos os colaboradores que ajudaram a construir a história do Porto de Itapoá. Tenho convicção de que o maior patrimônio desta empresa sempre foram as pessoas. Reconheço a dedicação, o talento e o compromisso de cada profissional que fez parte dessa trajetória. Temos muito orgulho de ver um sonho tornar-se um dos maiores e mais eficientes terminais de contêineres do Brasil. Ver Itapoá consolidado como referência logística nacional é uma das maiores satisfações da minha vida. Sinto orgulho por tudo o que construímos junto ao longo desses anos. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho a alegria de ver que este projeto contribuiu para o crescimento de Itapoá, de Santa Catarina e do Brasil. Continuo acreditando no futuro do Porto de Itapoá.
Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Acredito que os melhores capítulos dessa história ainda estão por ser escritos. Divido essa homenagem com todos os que caminharam ao meu lado ao longo dessa trajetória, colaboradores, clientes, parceiros, comunidade e poder público. Acredito que esses 15 anos celebram muito mais do que uma empresa. Celebram um sonho que se tornou realidade graças ao trabalho, a perseverança e a união de muitas pessoas. Agradeço novamente ao Senado Federal por essa homenagem e dedico esse reconhecimento a todos que ajudaram a construir a história do Porto de Itapuá. Senadora Ivete, meu irmão e idealizador fundamental desse empreendimento, não teve a condição física de estar aqui presente, mas pediu para que eu lesse para a senhora o seguinte: prezada senhora, recebo com profunda gratidão a homenagem prestada ao Porto de Itapuá por meio da sessão realizada no Senado Federal em celebração aos seus 15 anos de história. Essa homenagem representa o reconhecimento de uma trajetória construída com trabalho, perseverança e confiança de muitas pessoas que acreditaram no potencial do Porto de Itapuá desde a sua idealização. Aproveito essa oportunidade para registrar meu especial reconhecimento ao ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira, que teve a sensibilidade de ouvir os idealizadores deste projeto, a compreender sua importância para o desenvolvimento de Santa Catarina. Seu apoio e sua visão foram decisivos para que um sonho pudesse se transformar em realidade. Da mesma forma, agradeço Vossa Excelência pela iniciativa de promover esta homenagem que valoriza não apenas aos 15 anos do Porto de Itapuá, mas todos aqueles que contribuíram para a construção dessa história. Receba meus sinceros agradecimentos pela deferência concedida ao Porto de Itapuá e por reconhecer a importância desse empreendimento para Santa Catarina e para o Brasil. Com minha sincera gratidão e elevada consideração. Hildo José Batistella, idealizador do Porto de Itapuá. Muito obrigado. Para quem não conhece, quero apresentar o nosso senador Marcos Ponte, o astronauta. E ele está aqui com uma comitiva de Roma, que é um coral do Papa, e cujo maestro é brasileiro. Então, uma salva de palmas para esse coral.
Eles querem cantar, não? Posso pedir para eles virem aqui na frente? Pode. Eu vou fazer isso lá. Por gentileza. Ele quer pedir para vir aqui na frente. Quero registrar também que é um fato inédito, é a primeira vez que este coral vem ao Brasil. Atrapalhou. Que o coral vai nos brindar com uma música. Muito obrigada, belíssima apresentação. Ele quer a palavra. Comunico que o senador... Concedo a palavra ao senador Marco Ponte. Senadora, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade de trazer esse coral dentro de uma sessão que a senhora tem conduzido. Aliás, parabéns pela sessão, um tema bastante relevante, mas eu fiz questão de trazê-los aqui para conhecer o nosso Senado e também para que o Senado os conheça, né? Nós tomamos aqui decisões que afetam o país inteiro e é sempre bom trazer uma luz, né, para que as nossas ideias e pensamentos e decisões sejam sempre positivas para todos, né? Então, muito obrigado, né? Eu espero que também os garotos tenham gostado, né? Os garotos e os adultos aqui tenham gostado e depois eu vou levar o maestro para a senhora conhecer também. Obrigado. Neste momento, o Senado Federal faz a entrega de uma homenagem ao representante do Porto de Itapoá, senhor Ricardo Artem, pelos 15 anos em que o Porto contribuiu com o desenvolvimento econômico e logístico do Brasil.
sendo referência em eficiência, inovação e sustentabilidade. O Porto de Itapoá fortalece a competitividade do comércio exterior brasileiro, gera oportunidades e impulsiona o progresso do país. Convido o senhor Ricardo Artem para se dirigir à frente da mesa para o recebimento da homenagem. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honraram com sua participação. Está encerrada a presente sessão. Caso da Serrinha do Paranoá, uma importante área de abastecimento hídrico de Brasília, ameaçada pela exploração imobiliária. E o sítio Gerânium, um centro de referência em educação socioambiental e produção de alimentos orgânicos. Ecosenado, neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Do homem,
com o espiritual, ele existe desde sempre, né? O homem é uma criatura divina, ele foi criado por Deus, então ele sempre se relacionou com Deus. E ele se relacionou com Deus através das suas formas de expressão. Então, ele se relacionou com Deus através do canto. E isso veio para a nossa tradição ocidental, né? Então, já mais estruturada. E sempre eu acho que o canto, a música, ela faz parte dessa expressão religiosa. Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. As bets movimentam bilhões de reais, estão cada vez mais presentes na publicidade, principalmente em eventos como a Copa do Mundo. Mas o crescimento dessa atividade levanta alertas sobre o endividamento das famílias, a saúde mental e a proteção dos apostadores. Aqui comigo no estúdio está o senador Eduardo Girão, do Novo, do Ceará, que é com quem a gente conversa a partir de agora. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui no programa Argumento mais uma vez. Senador, a Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de Assuntos Sociais, elas têm desenvolvido aí audiências públicas para tratar exatamente dos impactos das bets na vida dos brasileiros, né? Já houve aí 2 audiências públicas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho, o que tem sido, o que o senhor já pode resumir para a gente do que foi falado até agora. Olha, pode resumir, eu posso resumir para vocês. Eu acho que o brasileiro, com a Copa do Mundo, já percebeu a tragédia humanitária, a podridão que está por baixo aqui do Brasil. Não é por acaso a derrocata nossa na Copa, né? Nada acontece por acaso, a bola não entra ou entra por acaso, e a gente está vendo aí o Brasil em frangalhos, né? O Brasil é o país que é o paraíso das casas de aposta, das bets. Não existe nenhum país do mundo que uma coisa libera geral, como tem acontecido aqui, e de forma deliberada. Nós já tínhamos feito dezenas de audiências públicas na época que estava se discutindo a regulamentação. E nós alertamos, fomos minoria, mas nós alertamos o que ia acontecer com o Brasil, com o futebol brasileiro, com as famílias, com os empregos, a canibalização que sai do setor produtivo e vai para o setor não produtivo dos magnatas, esses influencers, jogadores fazendo propaganda, tá tudo errado no Brasil, né? E a gente, na época, alertou, se resolveram, alguns parlamentares, especialmente o governo Lula, a base dele, e do Centrão, aprovaram isso, e as consequências já estão aí, né? Nós ouvimos aqui o Ministério Público, ouvimos aqui o Ministério da Saúde, o Ministério da Fazenda, pessoas que perderam familiares com isso, pessoas que perderam emprego. Eu acho que foram 8 horas de audiência pública em 2 semanas apenas, na CDH e CAS se juntaram para dar importância a esse assunto. E o que chama muita atenção é o SUS abarrotado, né? Então, o dinheiro da arrecadação, que o governo agora está viciado também nessa arrecadação, né? Como os clubes de futebol estão viciados, essa bolha vai estourar. O custo social é muito grande, né? O futebol brasileiro vai entrar numa crise sem precedentes porque tem essa bet dependência, né? Então, na hora que a gente começar, que vai ter que fazer, para mim tem que proibir, tem que acabar com isso. Como é que vai ser o futebol brasileiro que foi pelo caminho da porta larga, o caminho mais fácil, né? Então, nós temos aí consequências econômicas, consequências sociais gravíssimas, vidas que não têm preço, e o Senado tem que reparar o mal que o Senado fez. Não é o Senado, o Congresso. Começou na Câmara, né? E a gente até fez. No ano passado, fizemos algo para diminuir a publicidade, mas está parado lá na Câmara. O lobby atua muito mais forte na Câmara, né? E a gente precisa, vai ser até por uma pressão popular, né? A gente precisa barrar esse jogo. Eu queria falar exatamente sobre esse projeto, porque numa dessas audiências que eu pude acompanhar, se falou muito sobre a questão da regulamentação da publicidade. Já houve esse projeto de autoria do senador Stevenson, né, relatado pelo senador Carlos Portinho, isso, que impede que influências, autoridades, jogadores, né, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho
do papel dessas pessoas, principalmente na Copa do Mundo, o papel dessas pessoas quando elas... como que o senhor analisa isso? O papel delas quando elas fazem a propaganda de uma... Elas estão levando as pessoas para o abismo, né? E o Senado fez uma medida paliativa, esse projeto de lei, que inclusive do senador Stiglitz era praticamente o mesmo que eu tinha. Eu tenho dois, um para acabar, que eu acho que esse é o caminho inevitável, e outro para diminuir a publicidade, como o cigarro, né? Porque essa questão das apostas, das bets, é droga, tá? Só que diferente da maconha, da cocaína, que também é droga e é nada inofensivo, você sai de casa para ir comprar e você dá sinais à mão, né? Quem fuma crack, você vê sinais na pessoa, o desequilíbrio. Essa é mais silenciosa. Essas pessoas estão de madrugada jogando em casa. E nós vimos depoimentos chocantes nessas audiências públicas, né? Pessoas que perderam entes queridos, amados, e que hoje se dedicam a salvar outras vidas, né? Tivemos aqui a Juliana Prates, a Jéssica Lobo, né? E ouvimos depoimentos que elas levaram de outras pessoas. Então, assim, eu acredito que a Copa do Mundo mostrou que o Brasil não apanhou da Noruega por acaso. Eu acho que aquela lição do 7-1 que a gente teve na época de 2014, dos hospitais sucateados e os estádios do Brasil lindíssimos, eu acho que a gente precisa relembrar. E a Noruega, quando ganhou do Brasil de 2-1, teve o gosto de 7-1. Porque na Noruega os jogos são altamente limitados lá, não pode ter propaganda em camisa de clube como tem aqui. Então eles já se preocupam com o tecido social e com a própria sobrevivência dos clubes, que com dinheiro fácil das bets, até as mensalidades, a primeira mensalidade dão de bônus para jogar. Então é feito para ir para Arapuca, né? E isso a gente precisa acabar. O Brasil hoje é um péssimo exemplo com relação às apostas. Você sabe, tem parlamentares que andam nesses jatinhos, esses donos de tigrinho, dessas bets. O crime organizado nunca lavou tanto dinheiro no país, nunca lucrou tanto a partir dessas casas, e está na hora da gente parar, porque tem gente morrendo. Senador, o senhor falou da campanha, da questão dos cigarros, também tinha das bebidas. Há um movimento, inclusive também de jogadores e autoridades e pessoas e personalidades, se não me engano é The Block nas Bets, alguma coisa assim, que eles estão fazendo também nesse sentido. Você acha que esse tipo de iniciativa tem como prosperar? Eu fico muito esperançoso porque eu vejo a sociedade reagindo. E nessas eleições a sociedade vai cobrar o posicionamento de parlamentares, de senadores, de deputados sobre isso. Nós tivemos, por exemplo, um deputado federal que eu denunciei à PGR, que era o cabeça desses jogos e que teria recebido 35 milhões de reais para aprovar isso. Está na PGR. Até agora não foi feito nada no país da impunidade que a gente está vivendo. Mas essas votações que são feitas para regulamentar isso, o lobby atua aqui, são em véspera de carnaval, em véspera de ano novo, né? No período que se vota pelo celular. Está tudo errado no Brasil. Então, eu vejo esse movimento da sociedade em campanhas na internet com muita fé de que a coisa está tomando um corpo, de que a pressão popular vai ser grande para a gente mudar o jogo aqui no Congresso Nacional, porque do jeito que está, não dá. Você viu os jogadores da seleção brasileira, namorados ou casados, seja lá, com influencers, chegando na véspera do jogo da Argentina com Cabo Verde, dizendo o seguinte: olha, vamos apostar, gente, no Cabo Verde, o Vozinha vai segurar, levando a emoção, Vozinha vai segurar tudo. E olha aqui como tá dando bem para quem aposta nessa, eu acredito. E o jogador, o namorado na partida. É difícil tudo isso que a gente está vendo, isso tem que acabar, isso é crime, né? E a gente precisa entender que aquela CPI das bets, se você foi atrás, você vai ver senador acusando senador, né, de que cobraria suposta propina para não vir dono de bet aqui, né, senador viajando em avião de dono de tigrinho. Tudo aquilo mostra que tem algo muito errado, que é poder, é gente que está ganhando com isso e tem as mãos sujas de sangue. Senador, além dessa questão da propaganda, houve muita crítica a sugestões de apostas que haviam, né, em determinados canais de transmissão dos jogos.
que é os chamados odds, né? Que você dava uma sugestão de qual seria o bom resultado. E aí veio uma provocação do tipo, no mercado financeiro, quando você sugere algo que pode te levar a um prejuízo, isso é crime. Nas bets isso não tem um nome, não tem uma legalização, não tem uma regulamentação. E foi feito. Tem que ter uma ação popular reversa, assim como do cigarro, que muita gente que perdeu o ente querido, com câncer no pulmão, conseguiu reverter. As propagandas têm que ser de testemunhos de pessoas que estão perdendo. A gente precisa de muita proteção do tecido social. Aqui no Brasil nós temos um caso grave. A CBF, o campeonato da Série A e Série B é patrocinado por Bet. O campeonato cearense de futebol, quem assistiu à final entre Ceará e Fortaleza foi 50% de tempo exposto em Bet. E eram 4. Placas no estádio, na camisa, na transmissão. E eles parecem que atuam como uma máfia. Eles atuam juntos, né? Não tem aquela coisa da exclusividade. Então tem alguma coisa muito estranha nisso aí. A CBF hoje tem, a gente viu, problemas graves de ministros do Supremo com filho dentro da CBF dando as cartas. Teve um que disse que chamou o Neymar, que é um cara de casa de aposta, que faz propaganda de casa de aposta. Então, que influência é essa de ministros do Supremo Tribunal Federal dentro da CBF, que deu liminar, beneficiando um presidente da CBF para continuar no cargo, né? Enquanto o instituto dele, o IDP, recebeu 10 milhões da CBF. Está errado isso. É por isso que a bola não entra para o Brasil e é por isso que a gente tem que repensar tudo isso e tomar atitudes aqui para reparar o mal que foi feito nas casas legislativas. Para finalizar, o próximo passo, na sua opinião, no Congresso seria a aprovação na Câmara dessa proposta? Para remediar, né, paliativo. Mas eu acho que a Câmara tem que, urgente, aprovar isso, mas eu gostaria muito de ver. Eu acho que o brasileiro acordou. Você vê que esse assunto de bet, o brasileiro está com ojeriza. Popular, ninguém gosta. Então vamos para cima dos parlamentares para que eles proíbam isso no Brasil. É possível. A presidente do Anatel disse que é possível fazer um muro virtual para que a gente preserve a vida dos brasileiros, o emprego, os casamentos. Isso é urgente e a sociedade precisa cobrar os seus representantes. Senador, mais uma vez, obrigado pelos seus esclarecimentos. Tudo de bom. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e neste Agenda Econômica vamos falar de saúde mental no trabalho. Esse aspecto das condições de trabalho é pouco falado e em alguns lugares é quase um tabu, mas é fundamental para a qualidade de vida e a produtividade de todos os trabalhadores. Em maio de 2026, entrou em vigor uma atualização da norma regulamentadora número 1 do Ministério do Trabalho, que colocou a saúde mental na lista de riscos ocupacionais a serem
serem gerenciados pela direção das empresas. Para falar sobre o impacto dessa medida, nós vamos conversar com o diretor do Departamento de Segurança da Saúde do Ministério do Trabalho, Alexandre Scarpelli. Alexandre, bem-vindo. Quase que eu tropecei no seu nome, né? Por gentileza, vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de saúde mental no trabalho, que apesar de ser antiga, ela aparece agora quase como uma novidade em termos de regulamentação, né? O que aconteceu, porque alguns especialistas, outros com quem eu conversei, eles dizem que, na verdade, essa questão, a saúde mental, já deveria estar sendo cuidada pelas empresas, já é contemplada nessa norma, mas ela agora foi mais explicitada, é isso? Exato. Bem, muito obrigado pela oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto. É exatamente isso. Desde 2022, a gente já trabalha dentro de uma lógica da norma regulamentadora número 1, que prevê o gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho, mas de todos os riscos ocupacionais. Então, a gente está falando de um gerenciamento mesmo, de a gente ter, num monitoramento constante das empresas, todos os riscos do ambiente de trabalho. Ao mesmo tempo, nós temos também a norma regulamentadora 17, que trata da ergonomia nos ambientes de trabalho. Então, a leitura mais correta desde 2022 seria de que todos os riscos do ambiente de trabalho já deveriam estar englobando também os riscos ergonômicos, que têm a ver com a organização dos processos de trabalho. Então, a organização do ambiente de trabalho faz parte também da ergonomia. Então, nessa lógica, os riscos psicossociais que são provenientes dessa organização do trabalho, eles já deveriam estar sendo enfrentados pelas empresas. Só para a gente esclarecer o conceito aqui, ergonomia é a adequação do ambiente de trabalho à pessoa. Ao trabalhador, exatamente. Então, a gente tem que sair também um pouco daquela lógica, quando a gente fala em ergonomia, né, de que são os movimentos repetitivos ou que tem a ver com o mobiliário do ambiente de trabalho ou com as posições que são colocadas e as cargas de trabalho dos trabalhadores. Isso também é ergonomia, mas a ergonomia tem a ver com a organização do ambiente de trabalho. E o entendimento é de que os riscos psicossociais, eles derivam de falhas na organização, na distribuição das tarefas, em como que o ambiente de trabalho é gerenciado e organizado. E é sobre isso que os riscos psicossociais estão falando nessa inovação de agora, de 2026, quando foi aprovada a inclusão explícita na norma regulamentadora número 1, a questão do risco psicossocial. Você vê ainda, já que existe essa certa dificuldade para implementar essa norma, você vê algum tipo de preconceito nas empresas, sejam pequenas ou grandes, para se falar nesse assunto? Porque as doenças mentais ou digamos assim, as questões de saúde, né, envolvendo a psique ainda sofrem um preconceito na sociedade de uma forma geral. Sim, a gente tem que saber que esses adoecimentos, esses sofrimentos dos trabalhadores, eles estão presentes ali no ambiente de trabalho, tá? As empresas precisam estar atentas aos sinais, por quê? Porque eu preciso fazer a adaptação do meu trabalho às características psicofisiológicas de cada um dos trabalhadores. É isso que é ergonomia. Então, eu tenho que levar em consideração como é que está o estado de saúde de cada um dos meus trabalhadores e perder o tabu. O adoecimento mental, ele é um adoecimento comum, como qualquer outro, né? Então, a gente tem que entender que isso é algo que pode estar acontecendo dentro das organizações do trabalho. Mas é também importante destacar que a norma regulamentadora número 1, ela não está pedindo o tratamento desses trabalhadores. O que ela pede é que a organização do ambiente de trabalho não esteja provocando ou agravando os eventuais adoecimentos que podem já estar estabelecidos no ambiente de trabalho. E o mais importante, não provocar esses adoecimentos. Eu vou aproveitar essa sua deixa, então vou pedir para o nosso diretor Assis colocar na nossa tela aqui uma lista de alguns pontos que estão previstos lá na norma que podem ser riscos, né, psicossociais no trabalho. E aí, ritmo excessivo de trabalho, jornadas prolongadas, pressão excessiva, exigências cognitivas elevadas. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ausência de clareza nas funções, assédio moral e ou sexual, falhas de comunicação, falta de apoio organizacional. Quando vocês levantaram essa lista, que eu sei que não é a lista completa, qual é a motivação para cada uma delas? Então, isso aqui, ela entra. Quando a gente está falando de gerenciamento de riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho,
A gente sempre tem que pensar que a primeira etapa que eu tenho que tentar, né, quando eu vou fazer esse gerenciamento de risco, eu identificar quais são os perigos do meu ambiente de trabalho, quais são esses fatores de risco dentro do ambiente de trabalho. Para os riscos psicossociais, a gente traz isso de maneira exemplificativa. Tá? Então, assim, não são esses, não vão estar presentes em todos os ambientes de trabalho. A gente tem níveis de complexidade, né, tamanhos de empresas, né, as organizações de trabalho, elas são extremamente variadas. Então, aqui a gente traz uma lista aqui do que poderia ser identificado como alguns desses perigos no ambiente de trabalho. Então, o que é importante é que a empresa faça a identificação de situações como essa, né, ritmo de trabalho excessivo, a jornada prolongada, pressão excessiva, né? Quando eu estou falando aqui de pressão excessiva, a questão das metas pode estar envolvido aqui, exigências cognitivas elevadas, ou seja, eu estou passando para um trabalhador tarefas para as quais aquele trabalhador não está qualificado, não está preparado, não está treinado, né? A ausência de clareza, sabe, esse ambiente de trabalho onde ninguém sabe qual que é a atribuição de cada um, qual que é a responsabilidade de cada um. Assédio moral e sexual, a gente tem que cuidar muito disso, lideranças capacitadas para evitar que esse tipo de situação seja possível de ocorrer. A gente tem ambientes onde fica mais favorável que o assédio moral, o assédio sexual ocorra. Então, a gente tem que trabalhar o ambiente de trabalho, a organização, para que essas questões estejam controladas e onde não tem um ambiente propício para isso. Falha de comunicação, né, as pessoas não sabendo exatamente o que precisam fazer, e o apoio organizacional. Quando um trabalhador se depara com uma tarefa para a qual ele não está conseguindo vencer, ele tem que ter o apoio, ele tem que ter uma equipe, ele tem que ter os mecanismos para poder vencer essas tarefas. Então, repare que isso tudo eu estou falando da organização do trabalho. É aqui que a gente quer frisar bem. Quando eu estou falando de riscos psicossociais, eu estou falando da ergonomia, dessa organização. E, é claro, essa lista não é exaustiva. Aqui a gente traz alguns exemplos para que fique mais claro, para que as pessoas entendam do que é que a gente está falando. Agora, essa nova regra ela foi definida em uma comissão tripartite no Ministério, ou seja, formada por representantes do governo, dos empregadores e dos trabalhadores, e ela era para ter entrado em vigor em abril de 2025. Na época, os patrões pediram para adiar, né, e agora queriam adiar novamente. O que você vê como de grande dificuldade para ser implementada? Existe alguma coisa nas empresas, de uma forma geral, que dificulte essa implementação, ou é apenas a cultura de não estabelecer essas modernidades aí no mundo do trabalho? Eu acho que é um pouco de tudo, assim, um pouco de desconhecimento do que a gente estava falando. A gente começou a ver também no mercado, né? Existe todo um mercado de segurança e saúde no trabalho, né? De empresas que oferecem essas consultorias. Muitas empresas oferecendo serviços que a gente não julga adequados. Tá? Não existe solução milagrosa. A gente não está falando também de assistência, ou seja, de eu colocar o trabalhador em algum programa de atendimento psicológico, de atendimento psiquiátrico. Não é sobre isso. Tá? É claro que o trabalhador adoecido precisa ser dado encaminhamento para ele fazer o tratamento, mas o enfrentamento de risco psicossocial não tem a ver com assistência. Então, com essa oferta de soluções milagrosas, me parece que o próprio mercado, né, as empresas se perderam um pouco qual era a obrigação. E a gente tem trabalhado aí bastante na divulgação para poder deixar claro. É um enfrentamento das questões ergonômicas e de organização do trabalho. De eu observar essas questões de jornada, de trabalhadores que estão cansados, de trabalhadores que estão em excesso de tarefas e tentar controlar essas situações no ambiente de trabalho. Não é uma coisa individual. Você pode até ter pessoas com problemas com questões individuais que você vai identificar, mas é ver se a sua estrutura de trabalho não está favorecendo aí esse adoecimento. Chegamos no ponto. É uma abordagem coletiva, uma abordagem de olhar o ambiente de trabalho. Eu não preciso ficar olhando cada um dos trabalhadores. Não estou dizendo que as empresas podem negligenciar um trabalhador que esteja doente, um trabalhador que já esteja apresentando sinais, né, de sofrimento mental, de algum tipo de adoecimento mental, não é para negligenciar. Mas o enfrentamento do problema é no campo da prevenção, é no campo coletivo de organização do ambiente de trabalho, de olhar para as cargas de trabalho, para olhar como é que está a distribuição dos fluxos de trabalho, como que se dão os processos de comunicação entre os trabalhadores de mesma hierarquia, entre o trabalhador e a sua chefia, entre o trabalhador e os seus subordinados, né? Então, como é que se dá essa comunicação, a distribuição das tarefas, né? Então, a distribuição de metas, as metas são atingíveis,
vocês? Os trabalhadores entendem bem o sistema de metas? Então, são diversos aspectos que cada uma das organizações vai precisar estabelecer uma metodologia para entender quais são as fontes de perigo e tentar controlar. Agora, Alexandre, a gente tem aí um levantamento que é feito pelo Ministério da Previdência Social, e eu vou pedir ao nosso diretor para colocar aqui na tela, que são os afastamentos de trabalhadores por doenças psicossociais, por doenças mentais, né? No popular, por questões de psique, afastamento formais por transtornos mentais, né? É o nome técnico dado no Ministério da Previdência. E isso aqui são trabalhadores formais, né? Com carteira assinada, que pediram afastamento e conseguiram afastamento. De 2021 para cá, a gente tinha 185 mil. É um pouco maior, eu arredondei para o número central. Subiu de 185 mil em 2021 para 546 mil em 2025. A gente tem esses números desde 2014 e eles vinham aí mais ou menos nessa média de 180, 185 mil. Mas tem esse crescimento exponencial aqui nesses últimos 5 anos. Isso aqui não é tudo doença, é afastamento de trabalhador, mas não é tudo doença causada por questões de trabalho, obviamente, né? Eu acho que esse gráfico mostra muito o que está acontecendo na sociedade como um todo. Tá? Então, assim, se a gente for olhar os dados de saúde em geral, a gente vai observar essa mesma curva de crescimento. Então, assim, o mundo está vivendo uma explosão no número de casos de adoecimentos mentais, tá? E isso tudo se reflete no mundo do trabalho. Então, assim, parte desses adoecimentos que a gente está vendo aí, parte deles tem origem lá no ambiente de trabalho, nem todos, tá? Então, aqui a gente está falando dos afastamentos. O que a gente está agora buscando é que o mundo do trabalho entre nessa luta para que a gente consiga controlar esses transtornos mentais, esses sofrimentos, né, da população como um todo, mas para que os ambientes de trabalho não sejam as fontes de origem e nem sejam as fontes de agravamento, né? Então, quando a origem não for no ambiente de trabalho, mas que o ambiente de trabalho também não seja uma fonte de agravamento desse sofrimento mental, desses adoecimentos mentais que a gente está enxergando na população como um todo. Agora, como é que as empresas podem atuar, né, a partir dessa nova regra, né? Porque a gente sabe que as empresas têm as famosas CIPAs, né? Que são as comissões Comissões internas de prevenção de acidentes e assédio. E assédio. Pois o assédio foi acrescentado depois. Antes era só prevenção de acidentes, né? Entrou o assédio também. Como é que essas comissões vão ficar responsáveis por isso? São essas comissões, porque hoje são comissões formadas pelas direções das empresas, mas também muito por trabalhadores. Quem é que vai cuidar dessa questão dentro da empresa? Quem tem que cuidar do risco psicossocial é a empresa, tá? Então, naquelas empresas onde a gente tem CIPA, não são todas as empresas, isso vai depender do grau de risco e do número de trabalhadores de cada uma das empresas, mas nas empresas onde a gente tem a CIPA tem um papel fundamental. Porque a CIPA pode ser um mecanismo de levantamento, né? Pode ser uma instância de debate e de levar informações para os trabalhadores, porque o trabalhador consciente também tem um potencial muito maior de identificar onde estão os problemas. E para o enfrentamento do risco psicossocial, isso é uma questão crucial. A participação dos trabalhadores é fundamental. A gente não consegue fazer o gerenciamento de risco ocupacional para o risco psicossocial se o trabalhador não for ouvido, tá? Porque quem sabe onde estão os problemas, quem sabe se o trabalho é com sobrecarga, se está acontecendo uma questão de sobrejornada. É claro que a jornada a gente tem os controles internos da empresa também, mas a questão desse cansaço do trabalhador, a questão desses fluxos de trabalho, de distribuição das tarefas, da questão das metas. Então, tudo aquilo que a gente coloca como os fatores de risco, se a gente não tiver a voz do trabalhador, se o trabalhador não tiver voz ativa para que proponha soluções, para que aponte onde estão os problemas, a gente não vai ter um enfrentamento correto. Você está falando aí em jornada e a gente tem uma discussão, né, que tomou conta do país aí no último ano, que é a questão da jornada de trabalho, numa parcela muito grande dos trabalhadores, mais de um terço, que é a jornada de 6x1, ou seja, 6 dias de trabalho para apenas 1 dia de descanso. Qual é o impacto? Vocês conseguem medir? Vocês conseguem ter alguma informação
noção sobre o impacto dessa jornada de trabalho na saúde mental, na saúde geral dos trabalhadores? É uma questão crucial, fundamental e central nesse debate, tá? Do risco psicossocial, ele está intimamente ligado ao sofrimento do trabalhador. Que quando eu estou falando de sofrimento, né, dessas questões que o trabalhador enfrenta ali no dia a dia do trabalho, o trabalhador descansado, com 2 folgas na semana, ele tem muito mais capacidade de enfrentar. O mundo do trabalho, ele traz pressão para todo mundo. Nós todos passamos por pressões, né? Nós todos temos que entregar resultados, né? E é assim que as coisas funcionam. A vida é assim, né? A vida é assim, exatamente. O que a gente está pedindo aqui é que não se extrapole ao ponto de eu provocar um sofrimento no trabalhador. Quando eu estou falando, então, da jornada 6x1, a gente está falando de uma jornada que traz um sofrimento por natureza. Um trabalhador que precisa se deslocar para o ambiente de trabalho, que precisa entregar, né, e se dedicar à empresa 6 dias da semana e fica com apenas 1 dia de folga, ele fica sem tempo para conviver com a família, ele fica sem tempo para cuidar das suas questões pessoais, fica sem tempo para poder progredir, estudar e tentar melhorar de carreira, melhorar, né, dentro da empresa. Então, é uma questão assim, central. A gente, quando está falando de risco psicossocial, adoecimento mental, eu estou falando muito também de jornada e de descanso dos trabalhadores. Então, as duas pautas estão intimamente relacionadas. Agora, essa norma não determina, né, uma metodologia específica para que as empresas, como as empresas vão fazer esse controle. Que tipo de orientação vocês estão dando? Nos primeiros 3 meses não haverá multa, né? A informação que a gente tem é que o Ministério, os fiscais do trabalho vão fiscalizar as empresas, vão avaliar, vão orientar, mas qual é o tipo de orientação? O que as empresas podem fazer? Bem, é uma determinação legal, né? Não foi assim um prazo maior que o Ministério do Trabalho tenha concedido. A gente tem uma previsão na própria CLT de quando a gente tem um normativo novo, a gente tem que passar por um período orientativo, e esse período orientativo é dado também por regulamentação em 90 dias. Então, é isso que nós estamos agora nessa etapa de orientar as empresas. Basicamente, o que as empresas precisam fazer agora é o início do enfrentamento do problema. Então, enxergar o problema, reconhecer os riscos, os fatores de riscos psicossociais dentro do seu ambiente de trabalho, alguns daqueles exemplos que nós já colocamos ali, jornada, distribuição das tarefas, as questões das metas, né, descanso do trabalhador, fluxo de comunicação, esses são alguns dos exemplos, mas fazer um exercício de identificar quais são esses fatores de risco e estabelecer medidas de controle. Quando eu estou falando de gerenciamento de risco ocupacional, eu estou falando de um processo de planejamento, né, que eu faço a identificação do problema, eu planejo medidas de controle, eu adoto medidas de controle e eu monitoro essas medidas de controle para poder saber se elas estão efetivamente funcionando ou não. E aquilo que não estiver funcionando, as empresas vão readaptando. Então, o que nós vamos pedir para as empresas agora? Iniciem o enfrentamento. Vai tudo ser resolvido? Não, no primeiro momento a gente tem consciência, é um processo de enfrentamento de um problema que é complexo, mas precisa ser iniciado. A gente tem também uma listinha de pontos que podem levar as empresas a sofrerem algum tipo de sanção se não forem atendidos, que é, no caso, como está começando, então, a partir de um momento, a não identificação dos riscos, a não adoção de medidas para evitar os danos, a implementação de ações insuficientes e também deixar de monitorar esses riscos ao longo do tempo. Como é que uma empresa pode identificar os riscos que podem causar adoecimento, algum tipo de transtorno mental em seus funcionários, em seus trabalhadores? Olha, tudo vai depender do nível de complexidade dessa organização da empresa. Então, eu pergunto isso porque a gente sabe que desculpa eu te interromper, por exemplo, é famoso que cozinha de restaurante é um lugar para fazer, é uma máquina de fazer doido. Redação de jornal também, né? Mas hospital também, são lugares onde o estresse natural, digamos assim, é muito grande. Como é que se lida numa situação dessa? Vai depender do nível de complexidade. Então, o que a gente está orientando as empresas? Existe uma ferramenta essencial que é a avaliação ergonômica preliminar, tá? Que ela está prevista lá na NR17. Para avaliação ergonômica preliminar, existem algumas metodologias de avaliação ergonômica preliminar reconhecidamente eficazes, tá? Comprovadamente, cientificamente eficazes para fazer isso.
que a gente está sugerindo e colocando para as empresas? Tudo vai depender do nível de complexidade. Então, quando eu estou falando de uma pequena loja, né, que está trabalhando ali com 5, 6 empregados, eu tenho a questão dos atendimentos ao público, isso pode estar expondo os trabalhadores a sofrimento, né? A gente nem sempre controla, né, como que o público vai lidar com os trabalhadores, né? Então eu tenho, mas entenda que assim, uma empresa pequena, 5 trabalhadores, 10 trabalhadores, eu vou ter um nível de complexidade, de arranjo entre a distribuição das tarefas, entre as responsabilidades de cada um, muito menor. E coloquei aqui também que precisa ouvir os trabalhadores. Nesse caso, ouvir os trabalhadores é ouvir mesmo, é conversar com os trabalhadores, em uma entrevista, uma conversa, um bate-papo, para poder tentar entender e identificar, para que os próprios trabalhadores colaborem na identificação desses pontos que precisam ser controlados e melhorados dentro da empresa. Se eu estou falando de uma grande empresa, muito provavelmente a empresa já vai ter que lançar mão de questionários organizados, anônimos, para poder dar um pouco de liberdade para o trabalhador, estabelecer esses canais de comunicação. Então, tudo vai depender da complexidade de cada uma das empresas para que ela adote as medidas mais eficazes e mais adequadas para aquele nível de complexidade. Agora, essa fiscalização vai ser feita pelos fiscais do trabalho, né? Eles vão precisar de alguma autorização judicial para fazer essa fiscalização ou é de ofício? E aí, eu queria lhe perguntar um pouco sobre questões, por exemplo, a gente sabe que muitas empresas constrangem e algumas até, de fato, ameaçam fiscais do trabalho no exercício de sua função, né? Eu me lembro bem do assassinato de alguns fiscais do trabalho há alguns anos, né? Por conta de fiscalização, principalmente em áreas rurais, em fazendas. Como é que vai funcionar essa questão? Bem, assim, todas as empresas, isso é bom que fique claro, tá? O auditor fiscal do trabalho não precisa de autorização de ninguém para poder entrar na empresa, tá? Então, essa é uma autorização que vem da legislação, a gente já tem autorização uma natural, onde houver trabalhadores, né, desempenhando suas funções, o auditor fiscal do trabalho tem a permissão para entrar naquele ambiente. Como que a fiscalização vai ocorrer para isso daí? A gente vai entrar e entrevistar os trabalhadores, entrevistar os gestores da empresa, tentar entender os mecanismos, quais são as ferramentas que eles são utilizadas, por exemplo, para estabelecer meta do trabalhador, ou para os controles que são colocados, né, os sistemas de software, ou mesmo as ferramentas, as máquinas de trabalho que estão por ali. Imagina um trabalhador dentro de uma indústria onde a máquina dele está o tempo inteiro quebrando e ele não consegue entregar a produção que é exigida para ele. Isso pode constituir um risco, um fator de risco psicossocial, além dos riscos da máquina, né? Quando a gente vai nos ambientes, a gente está olhando todos os riscos de maneira geral. Então, deixem os auditores fiscais do trabalho entrarem nas empresas, conversarem com os trabalhadores, porque se houver qualquer tipo de embaraço, a primeira medida da inspeção do trabalho é um auto de infração por embaraço, por não deixar a gente desempenhar a nossa função. E isso faz com que o valor de todas as multas que poderiam ser aplicadas seja um valor elevado, ela fica multiplicada. A gente tem nas relações de trabalho no Brasil alguns fatores que são meio que estruturais, como vínculos de trabalho precários, né? A gente tem aí a pejotização, jornadas muito longas, pressões nesses momentos de mudança tecnológica. Como é que se lida com essa situação? Bem, então a gente tem visto tudo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma inspeção do trabalho, a gente tem um escopo, né, do que a gente está indo olhar dentro de cada uma das empresas, mas em geral a gente olha tudo, né? Então, assim, as questões de jornada são sempre observadas, a gente vai olhar todo o gerenciamento de risco, seja o risco psicossocial, seja risco químico, físico, biológico, né, de acidente, né, de trabalho. Então, é assim que a gente atua, entrando nas empresas e lembrando sempre que, assim, é um trabalho que as empresas que não têm problemas ou que elas estão conseguindo fazer todo o atendimento da legislação e com os ambientes sem risco para os trabalhadores ou com os riscos controlados a níveis aceitáveis, essa empresa não vai ter nenhum problema com a fiscalização. Vai simplesmente receber uma visita do fiscal, apresentar a documentação e encerrar a fiscalização sem nenhum problema. Quando são observados problemas, aí sim caberão os autos de infração. A partir de que momento que o Ministério do Trabalho, que os fiscais poderão começar a autuar as empresas que não estejam cumprindo as determinações? Para o risco psicossocial, 90 dias após o dia 26 de maio, que foi a entrada em vigência do novo texto da NR1.
Tá? Agora, para os demais riscos, e aí eu tenho questões que estão relacionadas, por exemplo, jornada. A jornada já está dado, já está previsto na legislação, não é nada de novidade. Então, empresas que estão com problema de jornada, empresas que estão com problema, por exemplo, nas questões de assédio, nós já temos mecanismos para poder fazer os autos de infração. E como eu estou falando de ergonomia do trabalho, se o processo de ergonomia do trabalho estiver faltando também, a NR17 está vigente desde 2022. A gente já tem os autos de infração de ergonomia que podem ser feitos. Alexandre Scarpelli, agradeço muito a sua presença aqui, os esclarecimentos. Eu já deixo o convite para daqui a um ano, quando vocês tiverem um levantamento, você voltar para a gente saber quanto daqueles afastamentos por questões de saúde mental podem estar vinculadas, de fato, às condições de trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV ou do canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Plenário aprova aumento da pena para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. Vai a sanção presidencial a chamada Pensão Pix, que garante a transferência do dinheiro para o beneficiário. Senadores debatem maneiras de acabar com o trabalho infantil no país. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Os senadores participaram hoje da quarta sessão de discussão de um total de 5 em primeiro turno da PEC que cria a aposentadoria especial para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. O plenário também aprovou alguns projetos, entre eles um acordo internacional com a França para impulsionar e levar para o exterior o audiovisual brasileiro. O plenário do Senado realizou nesta quinta-feira a quarta sessão de discussão em primeiro turno da proposta de emenda à Constituição que cria uma aposentadoria diferenciada para agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. A PEC garante a aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que sejam comprovados 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. O texto deve ser votado no dia 15 de julho e estende as mesmas regras aos agentes indígenas de saúde e aos agentes indígenas de saneamento. PECs exigem aprovação em 2 turnos, com voto de 3/5 dos senadores em cada um. São necessárias 5 sessões de discussão no primeiro turno e 3 no segundo. Além de discutir a PEC, os senadores aprovaram projetos. Um deles é a confirmação de um acordo entre Brasil e França para impulsionar e internacionalizar o audiovisual brasileiro. O texto estabelece regras para o reconhecimento das coproduções, define critérios para a participação das produtoras e dos profissionais envolvidos e disciplina aspectos relacionados às filmagens e à copropriedade dos direitos das obras. Outro projeto aprovado inclui o nome de Frei Orlando no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Ele serviu como capitão capelão do Exército Brasileiro durante a Segunda Guerra Mundial e é o patrono do Serviço de Assistência Religiosa do Exército. Os senadores votaram nesta semana o projeto que torna obrigatória a divulgação em massa do Ligue 180. O número que recebe denúncias de violência contra a mulher deverá ser destacado em locais públicos e privados com um grande fluxo de pessoas. A proposta vai à sanção presidencial. O projeto aprovado nesta quarta-feira no plenário do Senado obriga o governo a divulgar o Ligue 180, Serviço para Denúncias de Violência contra a Mulher.
A divulgação deve ser feita em meios de comunicação de massa e locais públicos e privados de grande circulação, como escolas, hospitais, órgãos públicos, meios de transporte de massa, casas de espetáculos e outros locais de diversão. O objetivo é facilitar o acesso de mulheres em situação de violência aos serviços de orientação e denúncia. Além de viabilizar o registro de denúncias, o Ligue 180 orienta sobre direitos e encaminha as vítimas a atendimento especializado, como delegacias, defensorias públicas e unidades como a Casa da Mulher Brasileira. Só entre janeiro e outubro de 2025, foram feitos mais de 877 mil atendimentos e registradas mais de 126 mil denúncias de violência contra mulheres. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Data Senado, revelou que quase 4 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar em 2025. O Ligue 180 está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. É possível fazer a ligação de qualquer lugar do país, de forma gratuita, ou acionar o canal via chat no WhatsApp, no número 61 9610 0180, ou pelo e-mail central180@mulheres.gov.br. Os senadores aprovaram o aumento em 6 anos da pena de prisão para o crime de violência sexual digital contra crianças e adolescentes. O projeto também seguiu para a sanção presidencial. Entre janeiro e julho de 2025, foram registradas mais de 49 mil denúncias anônimas de abuso e exploração sexual infantil no Brasil, um aumento de 18,9% em relação ao mesmo período de 2024, conforme dados da SaferNet Brasil. Projeto aprovado pelo plenário do Senado nesta terça-feira prevê punições mais duras para a violência sexual digital contra crianças e adolescentes e também aumenta as penas para diversos crimes sexuais contra menores, inclusive nos casos em que é usada a inteligência artificial. A pena atual para quem adquire, possui ou armazena material com violência sexual é de 1 a 4 anos de reclusão e multa. O projeto aumenta essa punição para 3 a 6 anos de reclusão e multa. O incremento de penas, sua inserção no rol de crimes hediondos e a ampliação de condutas delitivas promovidas pelo projeto são medidas adequadas e necessárias. No mesmo sentido, são meritórias as atualizações voltadas à disseminação em rede e à transmissão em tempo real, como a responsabilização de quem cria, administra, hospeda ou modera ambientes digitais destinados à difusão de material de violência sexual contra crianças ou adolescentes. A proposta ainda autoriza a chamada ronda virtual, que deverá ser feita por órgãos investigativos. Essa ronda deve coletar arquivos em ambientes digitais públicos relacionados a crimes de violência sexual contra menores sem ordem judicial prévia. Sabe aquelas lives que estão fazendo para estuprar bebês e recém-nascidos ao vivo? E que tem que esperar uma autorização judicial, tem que fazer o flagrante. Com essa nova lei, eles poderão impedir imediatamente a live. Porque tem gente vendendo por R$100 mil um link para participar de uma live de estupro de bebês. Então, esses agentes nas redes agora vão atuar imediatamente. Nós vamos pegar o bandido imediatamente. Nós vamos fechar o cerco. Nós estamos dando instrumentos poderosos a partir de hoje para os nossos agentes que estão no mundo virtual. Outro projeto aprovado pelo plenário determina a transferência automática da pensão alimentícia para o beneficiário, a chamada Pensão Pix. A proposta, que vai impedir novas ações judiciais por falta de pagamento, também segue para a sanção do presidente da República. Senadores aprovaram em plenário nesta terça-feira proposta que permite a transferência automática, mês a mês, do valor da pensão alimentícia para a conta do beneficiário ou de seu representante legal. A transferência automática poderá ser solicitada em qualquer fase do cumprimento da sentença.
O texto prevê que as instituições financeiras realizem as transferências nas datas definidas pela Justiça. Caso não haja saldo suficiente na conta do devedor, poderá ocorrer a indisponibilização automática de ativos financeiros até o limite do valor atualizado da prestação em atraso. A medida também poderá alcançar ativos financeiros de empresários individuais, mesmo quando vinculados à atividade empresarial. E o Senado aprovou a medida provisória que cria o Plano Brasil Soberano, com medidas de proteção para a economia nacional nos casos da criação de barreiras tarifárias impostas por outros países. A medida provisória que institui o Plano Brasil Soberano, aprovada pelo Senado Federal, libera até 15 bilhões em linhas de crédito para empresas exportadoras e da agroindústria afetadas por instabilidades no cenário internacional. A medida surge como resposta ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. O texto amplia o alcance da medida ao incluir entre os beneficiários as empresas dos setores da agricultura, da pecuária, das florestas plantadas, da pesca, da aquicultura e dos recursos minerais. Cooperativas e associações também poderão acessar as linhas de financiamento, desde que atenda aos critérios de elegibilidade previstos na proposta. Os recursos poderão ser utilizados para capital de giro, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação da capacidade produtiva e investimentos na inovação tecnológica. Agora, o texto segue para a sanção presidencial. O plenário homenageou o segundo maior porto de contêineres do Brasil, o Porto de Itapoá, que completou 15 anos de funcionamento. O Porto de Itapoá é um terminal privado especializado na movimentação de contêineres, localizado no litoral norte de Santa Catarina, na Baía de Babitonga. Inaugurado em junho de 2011, é hoje um dos principais elos da logística brasileira para exportações e importações, atendendo empresas de diversos setores e conectando o Brasil a mercados da Ásia, Europa e Américas. Segundo a ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, o Porto de Itapoá ocupou a 3ª posição no ranking nacional de movimentação de contêineres em 2025. Os senadores de Santa Catarina destacaram a importância do porto para o país. O maior legado do Porto Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. O prefeito de Itapoá, Jefferson Garcia, destacou que o desenvolvimento do porto caminhou ao lado da vocação turística do município. Segundo ele, o terminal impulsionou a geração de emprego e renda, enquanto a cidade manteve as praias preservadas e a natureza como um dos principais atrativos. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil. A secretária nacional de articulação de Santa Catarina disse que em junho deste ano, o Porto de Itapoá registrou a movimentação de 74 mil contêineres, o maior volume mensal de movimentações desde que foi inaugurado. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o Porto de Itapoá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de
movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. Os responsáveis pelo Porto de Itapoá ressaltaram a evolução do terminal ao longo dos últimos 15 anos. Eles recordaram os desafios enfrentados desde o início do projeto e afirmaram que o empreendimento se tornou referência em logística, com impactos positivos para a economia e a geração de empregos. Hoje nós somos o terceiro maior terminal de contêineres do país, o segundo maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas. Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Em visita ao Senado, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, o equivalente à Câmara dos Deputados aqui, destacou o pioneirismo do Congresso brasileiro no uso de tecnologia e inovação no processo legislativo. O Senado foi um dos primeiros parlamentos do mundo a ter sessões virtuais para retomar as votações durante a pandemia. E o pioneirismo também se estendeu no uso da inteligência artificial no processo legislativo. Em busca destas experiências, o presidente da Câmara de Representantes do Uruguai, Rodrigo Goñi, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o secretário-geral da mesa, Danilo Aguiar. O Brasil é o maior país da América Latina. Nós somos menores. Por isso, viemos aprender tanto a modernização do processo legislativo que este Congresso faz, que é o exemplo que olhamos, mas também as questões regulatórias dos novos fenômenos, sobretudo da tecnologia que o Brasil lidera. E nós queremos conhecer, e conhecemos nesta conversa, os processos que o Congresso brasileiro vem adotando para aprendermos com estas experiências. No ano passado, o Senado lançou o Programa de Apoio em Inteligência Artificial para assegurar o seu uso de forma ética, segura, transparente e com supervisão humana. O secretário-geral da mesa destacou os avanços do Senado nesta área. O Parlamento Uruguaio ele tem uma forma mais tradicional de trabalho. Então ele veio curioso como a gente faz com a votação remota, se é algo que ele quer incorporar no dia a dia dos parlamentares, a questão da documentação, do fluxo eletrônico de documentação, assinaturas eletrônicas, que eles também usam, mas que eles que tiveram essa curiosidade como o Senado trabalha e como isso impacta no dia a dia do parlamento. Como o fato de o parlamentar poder votar de fora do ambiente do plenário, no ambiente das comissões também, são coisas que eles estão pensando em incorporar, mas eles querem saber qual o impacto disso no dia a dia dos parlamentares. Se melhora a vida dos parlamentares, mas se qualifica também um debate parlamentar. O Senado tem uma tradição de inovação tecnológica, de inovação na sua forma de transparência, de comunicação com a população. E claro que isso, muito mais ainda após a pandemia, tornou-se o dia a dia dos parlamentares. Após meses de discussão com especialistas, o Senado aprovou em 2024 o Marco da Inteligência Artificial, que agora aguarda a votação aqui na Câmara dos Deputados. Entre as novidades estão a definição de regras claras para o uso de IA por todos os segmentos, a proteção de direitos autorais e a criação de uma espécie de agência reguladora. O presidente da Câmara Uruguaia afirmou que o seu país está discutindo não apenas a regulação da IA, mas o seu próprio uso no processo legislativo, etapas já vencidas pelo Senado brasileiro. Estamos incorporando a uma quantidade de tarefas que realmente a inteligência artificial nos ajuda, nos facilita, nos potencializa internamente e na sociedade. Mas continuamos pensando que a democracia que cultivamos até agora, a relação pessoal e a supervisão humana devem continuar sendo as maiores protagonistas. A erradicação do trabalho infantil foi tema de debate na Comissão de Direitos Humanos. Mais de 1,5 milhão de crianças foram obrigadas a abandonar a infância em troca de renda.
Os assentos da sala da Comissão de Direitos Humanos estavam ocupados em grande parte por crianças. E a reunião começou com uma apresentação teatral. Mas o assunto era bem sério. Criança não trabalha, criança tem que ser criança, tia. Isso, exatamente. O trabalho, crianças, ele pode esperar, mas a infância não. De acordo com o IBGE, 1.650.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos estavam em situação de trabalho infantil em 2024, o que representa mais de 4% da população nessa faixa etária. A audiência pública em alusão ao Dia Mundial de Erradicação ao Trabalho Infantil foi realizada com a intenção de fortalecer o enfrentamento a essa violação de direitos humanos. O trabalho infantil está diretamente relacionado às desigualdades sociais, à pobreza, à insegurança alimentar, à baixa escolarização das famílias, às dificuldades de acesso às políticas públicas e às vulnerabilidades territoriais. O trabalho infantil continua presente na agricultura, no comércio informal e na exploração sexual, mas hoje também está nas redes sociais, nas plataformas digitais e na monetização da imagem. Segundo esta juíza do trabalho, os influenciadores digitais movimentam cerca de 20 bilhões de dólares por ano no mundo, com a participação crescente de crianças e adolescentes que precisam de proteção jurídica. Elas estão trabalhando com a própria imagem, com a própria rotina, com a própria intimidade nos ambientes digitais. E é justamente por isso que esse fenômeno ele ficou tão difícil de ser enxergado e ser trabalhado. Quando a imagem, a presença, a rotina de uma criança passam a integrar uma atividade econômica organizada, produzindo receita financeira de forma sistemática, nós estamos diante de uma realidade que exige proteção jurídica. Para a Coordenadora Nacional de Combate ao Trabalho Infantil e de Promoção e Defesa dos Direitos de Crianças e Adolescentes, é preciso fortalecer os conselhos tutelares, a educação e a fiscalização para enxergar o trabalho infantil, que não atinge a todos da mesma forma. Ela ressaltou que 7 de cada 10 crianças que trabalham são negras e que as meninas são as que mais substituem adultos no trabalho doméstico. E este trabalho infantil, que é uma das piores formas de trabalho infantil, atinge de forma muito mais concertada meninas do que meninos. Também entre as piores formas de trabalho infantil, nós temos a exploração sexual, que atinge de forma especialmente mais grave meninas. São violações frequentemente invisibilizadas e que muitas vezes transformam as vítimas em culpadas e muitas vezes sequer são reconhecidas como trabalho infantil. Para o secretário nacional substituto dos Direitos das Crianças e Adolescentes, a situação é grave, mas está melhorando. E a gente gosta de destacar que caiu, o número de 2,112 milhões para 1,6 milhões em 2023. Então, é uma redução de cerca de 24% que levou o nível de trabalho infantil ao menor patamar da série histórica. E seguiu para a Câmara dos Deputados o projeto que facilita a importação de bens destinados à pesquisa científica e tecnológica. Aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos nesta semana, a proposta isenta estes materiais de impostos federais, retira o limite de compras e prevê a sua liberação imediata. E uma visita que veio de Roma, mais precisamente do Vaticano. A Capela Musical Pontifícia, conhecida como Coral Papal, esteve no Senado nesta quinta-feira. Eles representam uma instituição de 1.500 anos na capital futurista dos brasileiros. A acompanhá-los na visita ao Congresso, o senador astronauta Marcos Pontes. O Coral Papal, o mais antigo em atividade, é o que participa das celebrações do Vaticano. Hoje, o coro é composto por 24 adultos e 30 meninos. A regê-los, o Monsenhor Marcos Pavan, que, sendo brasileiro... Está fazendo uma turnê no Brasil,
para comemorar os 200 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. E acho que nada melhor para reforçar as pontes do que a música, né? Que é uma linguagem de paz, uma linguagem universal, linguagem de harmonia. Então estamos fazendo esses concertos no Brasil. O senhor vê a TV Senado em Roma? Eu vejo, eu acompanho as notícias do Brasil, vejo a TV Senado para acompanhar aqui como está indo a vida do meu país, né? É a primeira vez na história que existe um maestro sul-americano. Então, eu gosto, você vê, eu representei o Brasil no espaço, eu sempre gosto de ressaltar a importância do nosso Brasil, né, dentro dos outros países. Um coral que tem mais de 1.400 anos é muita inspiração para nós e o Coral do Senado está completando 30 anos esse ano, então nós convidamos simbolicamente para que o coral da Capela Sistina possa estar conosco, pelo menos em inspiração no encontro de corais que nós teremos aqui no Brasil, encontro nacional aqui no Salão Negro em novembro. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui, assim, inesperadamente o coral da Capela Sistina, então é uma inspiração muito grande para nós. A instituição pode ser milenar, mas o roteiro não precisa ser rígido. Olhem eles aí, dando uma canja na sessão especial do Senado, numa deferência da senadora Ivete da Silveira. Uma emoção muito grande, é um orgulho saber da presença deles aqui, também que o Monsenhor é o primeiro regente não italiano, né, e brasileiro, então assim, é um motivo de muito orgulho para nós. Eu sou o primeiro cantor brasileiro do coro do Papa. Estamos muito felizes hoje por estar aqui no Parlamento, no Senado. A primeira vez que o coral do Papa chega aqui, são dias maravilhosos. Marcos Pavan entende de música, de harmonia, prepara os cantores, conduz o momento litúrgico e, nessa seara, vai aprendendo, meditando e ensinando. O coral funciona, cada um canta uma voz diferente, mas todos juntos criam a música, né? Então o coral é uma semente de concórdia e de harmonia entre opiniões às vezes diversas. Eu espero que isso também contamine um pouco todo o espírito do Senado. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela sua companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Patrimônio cultural. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro. Paraná quer aproximar crianças da natureza e afastá-las das telas. Aumento do turismo em Maragogi pode colocar em risco área de proteção ambiental. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é.